inspiradoras. No Cidadania e Histórias Cidadãs, você vai se conectar a biografias de pessoas que superaram desafios, quebraram paradigmas e romperam limites na busca pela realização dos seus sonhos. Gente que mostra a você que todo esforço em busca da realização pessoal vale a pena. E nessa entrevista nós vamos conhecer a história cidadã da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana de Araújo. A advogada, neta de lavadeira, filha de professora, chegou ao cargo da mais alta corte da Justiça, de ministra da mais alta corte da Justiça Eleitoral brasileira, e ela nos mostra como em 3 gerações a educação pode mudar para melhor o destino de uma família. Doutora Vera Lúcia Santana de Araújo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vinda ao Cidadania. Muito obrigada, bom dia, boa noite a qualquer pessoa, a todas as pessoas que vão nos ver em todos os momentos. Marcelo, é uma honra e um privilégio chegar até aqui e poder ser ouvida por ti e compartilhar um pouco das histórias da cidadania brasileira. A honra é toda minha e uma satisfação muito grande. A senhora tem uma história de vida inspiradora e o que é mais interessante é que essa história ela passa por 3 gerações de mulheres, né? E ela começa lá no interior da Bahia com a sua avó, que era lavadeira, e batalhou para garantir à sua mãe, Dona Rosália, que estudasse e que se tornasse professora. Conta pra gente como é que foi o desenrolar dessa história, conta um pouco dessa origem que mudou o destino da sua família. Bem, é uma história muito comum a toda e qualquer família negra no Brasil, né? Nós somos parte, né, dessa grande negritude que vive a exclusão, que vive sob o racismo. E, de fato, assim, a minha avó, Etelvina Maria de Jesus, era uma mulher muito forte. Minha avó teve uma vida razoavelmente longeva, então eu a conheci e ela sempre apostou muito de que seus filhos, suas filhas, especialmente as suas filhas, os meus tios morreram e ficaram 3 mulheres, né? Tia Nadir, tia Natália e minha mãe, Rosália. E todas se fizeram professoras porque era o limite do que uma família negra, na pequena Livramento de Nossa Senhora, no interiorzão da Bahia, era o máximo que podia sonhar. E minha mãe alcançou esse sonho. Meu pai era garimpeiro, semi-analfabeto, mas um homem de uma cultura, de uma elegância em todos os sentidos, né? Então, foi uma família muito harmônica, mas minha mãe, infelizmente, ficou viúva muito nova, com 44 anos, 6 filhos, sendo 5 mulheres. Então, eu perdi meu pai quando eu tinha acabado de fazer 13 anos. Não tivemos nenhum dia de vida tranquila, fácil, além da dor do luto, não é, que se arrasta, as dificuldades mesmo, né? Numa cidade que não tinha energia elétrica, eu fui conhecer televisão já com uns 12 anos de idade, então nada foi simples. Agora, passada essa fase, as 3 filhas, né, de Dona Etelvina se tornaram professoras e a Dona Rosália, sua mãe, ela, além de professora, ela se dedicou muito à educação, ela é reconhecida tanto na cidade de Nossa Senhora do Livramento, como também em Vitória da Conquista, como um nome da educação nessas cidades, e ela passou isso para vocês, né? Como é que foi esse exemplo, como é que essa referência de Dona Rosália influenciou a sua vida e o gosto, inclusive, pelos estudos? Bom, minha mãe e meu pai, embora meu pai fosse, não é, semi-analfabeto, garimpeiro, mas ele primava muito e apostava muito de que a gente precisava estudar. Nós éramos mulheres, negras e precisávamos estudar. Livramento, naquela época, tinha uma biblioteca infantil. E todo ano eu ganhava o prêmio de melhor leitora da biblioteca, porque assim, quando eu não estava na escola, eu estava na biblioteca lendo. Realmente, assim, sempre gostei muito. Minha mãe, nas poucas vezes que viajava com meu pai, o pequeno, eu lembro de ela
ensinando alfabetização para adultos à noite, então ela deixava tudo ali anotadinho e eu ia para dar a aula dela, né? Então eu tinha que subir numa cadeira para conseguir alcançar a lousa e escrever. Ai, que barato. Então, assim, realmente, eu cultivei muito sempre o gosto pela leitura. Eu gostava de brincar, fazer tudo que qualquer criança, numa cidade em que não tinha televisão sequer, não é? Sim. Mas, assim, eu tinha um prazer muito especial pela leitura. E eu me lembro também muito fortemente de meu pai como garimpeiro e vendedor daquelas pequenas coisas que comprava, que achar mesmo, nunca achou nada na garimpagem, não é? Mas aí, em Vitória da Conquista, que era um centro maior, então ele comprava revistinha usada, eu lembro assim, aqueles romances, faroeste, bang bang, qualquer papel, tivesse letra, eu lia. Então, isso fez parte realmente da minha formação. E, sem dúvida, minha mãe, como professora de português, que formou todas aquelas gerações de Livramento. Depois, quando ela foi para a Vitória da Conquista, então você tem algumas gerações de profissionais de todos os ramos. Já tivemos ministro aqui do STJ, o ministro Castro Meira, que foi aluno de minha mãe. Então, todo mundo passou pelas aulas de minha mãe. E todos sempre reconheceram nela uma brilhante professora de português e literatura. Hoje, com quase 96 anos, se mantém muito lúcida, ainda lê, faz pequenas revisões de textos para a gente. Então, assim, é uma inspiração e motivação permanente para que a gente não largue jamais as páginas dos livros. E é incrível, porque ela, até hoje, ela continua trabalhando, revisando textos. Ela se dedicou muito, não só foi professora, mas empreendeu também, abrindo escola no interior. Eu não sabia desse detalhe de que a senhora também acabou sendo um pouco professora, né? Dentro dessas brincadeiras de criança. Brincar de ensinar é uma forma de aprender também. Sim. Agora, essa dedicação toda, essa garra que a dona Rosália teve, ela se manifesta numa frase que eu trouxe de uma entrevista que ela concedeu, que eu gostaria de falar aqui. Eu vi o que ela representa para você. Ela disse numa entrevista, recente essa entrevista, tem uns 2 anos mais ou menos que foi gravada, ela disse: você acreditar e fazer aquilo que você acredita é muito importante. E tudo aquilo que você faz com amor não se torna pesado. E era isso, né? Ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite a corrigir. E isso para ela sempre foi um prazer. Está com 96 anos, está lúcida, está bem, de saúde. É uma fonte de inspiração. O que essa frase traz para você como norte na sua carreira? Olha, minha mãe ficou viúva, né, com 44 anos, perdeu o único filho homem, né, nós éramos 6, e naturalmente foi o impacto maior de sofrimento na sua trajetória. Mas ela sempre se obrigou, primeiro, a ter que dar conta de 6 filhos, né? Quando ela ficou viúva, eu tinha somente 13 anos, eu tenho uma irmã mais nova que eu, o meu irmão, que depois faleceu com 24 anos, também era mais novo que eu. E lá em Vitória da Conquista, onde minha mãe vive até hoje, realmente assim construiu um patrimônio cultural na formação também já em Conquista e as cidades ali próximas, e aí, pela importância de Vitória da Conquista, você abarca, não é, várias outras cidadezinhas. E ela passou a vida e fazendo com esse fervor. Minha mãe viajava de ônibus para comprar roupa, para comprar coisa no Ceará para vender para São Paulo. Então, assim, ela não pôde se dar ao luxo de ser somente professora. Para cuidar dos seus filhos, ela teve que também empreender, né? Quando não se falava nessa palavra empreender, ela fez todas essas aventuras, digamos assim, para se manter, para nos manter, para nos educar e assegurar que tivéssemos esse espaço do estudo como o norte e a centralidade das nossas vidas. Então, eu tenho uma irmã que é pedagoga, eu tenho uma irmã que é enfermeira, uma que é nutricionista, a outra é servidora da Receita Federal.
né, de nível médio, servidora da Receita Federal. Enfim, minha mãe deu conta do recado de sozinha, não é, em virtude, né, de ter ficado viúva muito nova, e sempre com esse fervor, não é, com essa convicção, e realmente eu acho que ela se desincumbiu, ninguém tem dúvida de que ela se desincumbiu muitíssimo bem de todas as atribuições de uma mulher negra, viúva, no interior da Bahia, e nenhuma de nós se desencaminhou, não é? E todas tivemos uma profissão e todas seguimos exatamente as trilhas da educação, por esse fervor que a orientou por toda a vida. E passado toda essa inspiração da sua mãe, quando foi que a senhora decidiu pelo direito, né? O que motivou a senhora a estudar o direito e como foi a vinda para Brasília, justamente para começar a sua graduação? A minha vinda para Brasília, em verdade, não foi uma escolha minha. Eu vim para cá, eu tinha acabado de fazer 18 anos, uma das minhas irmãs, que é a nutricionista, já morava em Brasília. Eu, quando fui morar em Salvador mesmo, eu só fiquei 2 anos, né? Terminei o meu curso secundário em Salvador. Eu brinco que em Salvador descobri que o mundo ia além dos livros, porque em Livramento eu vivia para os livros. E descobri pelos livros que o Brasil, naquele momento, vivia sob uma ditadura, a ferocidade daquela ditadura, famílias mutiladas, dizimadas pelo exílio, desaparecimento de pessoas. E eu fui, dentro do movimento estudantil, começar a me articular para derrubar aquela ditadura militar e começar a lutar por justiça, por igualdades, contra os preconceitos. E aí, diante daquela, né, grande quantidade de pessoas presas políticas, comecei com o movimento pela anistia. Então, a minha vinda para Brasília foi um pouco castigo, porque em Salvador eu queria fazer a revolução. Estavam querendo tirar, não, tira essa menina daí que isso não vai dar certo. Exatamente. E como a minha irmã nutricionista já morava aqui, então vai para Brasília, que lá as coisas são mais quietas. Aqui talvez a força, e certamente eu vivi isso, não é? Sim. O impacto das forças da ditadura eram mais fortes naquele momento. E eu vim para cá por isso. Aqui fui estudar para fazer o vestibular e acabei optando pelo direito. Será que a escolha pelo direito já teve influência dessa sua participação política, dessa inquietação com injustiças, com desigualdades, com os efeitos da ditadura? Isso foi uma mola propulsora, assim, vou estudar direito, vamos conhecer as leis, e aí a sua luta muda de figura, né? Eu acho que sim, sem uma racionalização muito grande, te confesso, Marcelo, mas, assim, foi o que me trouxe mais apelo, digamos, não é? Minha mãe, como toda família pobre, queria ter uma filha médica. E como eu era muito estudiosa, ela achava que eu deveria fazer medicina. Ela escolheu até a especialidade que eu teria que ter, né? De geriatra para cuidar da velhice dela. Sim. E medicina não tem nada a ver comigo. Efetivamente, assim, nenhum ramo da medicina eu seria uma boa profissional, né? Eu acho que eu não terminaria o curso, tenho certeza. E aí, pronto, me encontrei no direito, fiz um estágio na Defensoria Pública por quase 3 anos, que reforçou ainda muito mais a compreensão de que o direito pode e deve ser também uma mola propulsora das transformações sociais, que ali, ainda na adolescência, né, no 2º grau, eu já buscava. E pronto, nunca mudei de ramo. E daí essa trajetória dentro do direito começa ali nos seus estudos, um estágio na Defensoria Pública. Conta um pouco agora dessa trajetória até chegar ao cargo de ministra substituta no TSE. A senhora teve seu nome também ventilado ali para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal, quer dizer, as mais altas instâncias da justiça brasileira. Isso não é para qualquer um, são poucas as pessoas que têm os nomes
que tem seu nome indicado, ou no caso, como a senhora, hoje ocupando um cargo de ministro substituta no Tribunal Superior Eleitoral, que é a mais alta corte da Justiça Eleitoral brasileira. Como foi essa trajetória, esse engajamento político, o que isso tem a ver com essa luta que a senhora vem empreendendo também em prol da igualdade racial, até chegar ao ponto que a senhora chegou hoje na carreira? Eu verdadeiramente não acho que eu sou um exemplo e que toda e qualquer menina negra pode alcançar esses degraus, subir esses degraus. Eu sou mais realista. Eu vivi um tempo em que a competitividade, né, as carreiras jurídicas sempre foram muito competitivas. Eu realmente assim, sempre me dediquei muito a querer ser uma boa profissional do direito. A justiça eleitoral chegou na minha vida, não por acaso exatamente, mas o Distrito Federal sequer tinha eleição. Dentro da organização ditatorial do Estado brasileiro, o Distrito Federal não tinha eleição. Então, meu primeiro voto, que foi muito tardio, já com 26 anos de idade, foi para a Assembleia Nacional Constituinte. E naquele momento, eu já tive que atuar como advogada eleitoral. Então, a minha familiaridade com o direito eleitoral veio da retomada do processo democrático brasileiro. Então, a minha carreira, o meu fazer jurídico como advogada, e assim, como advogada de Sindicato dos Jornalistas, eu fui advogada do Sindicato de Jornalistas aqui do DF durante uns 6 anos, trabalhei com diversos conselhos de exercício, fiscalização do exercício profissional, vários deles, não é? E uma advocacia também na esfera pública, toda muito ativa, mas nunca saí deste campo da organização da sociedade para o exercício da cidadania, para a democratização das relações Estado-sociedade. Então, o meu mundo sempre foi muito esse. E isso acaba por lhe conferir espaços, conquistar, digamos assim, espaços e também ser reconhecida por seus pares. Então, eu não posso deixar de nominar uma mulher brilhante da advocacia de Brasília, a doutora Erilda Balduino, homens da estatura de Luiz Carlos Sigmaringa, que foi deputado federal constituinte, o pai dele é advogado, doutor Antônio Carlos, o ministro Sepúlveda Pertence, ministro do STJ, Humberto Gomes de Barros, Reginaldo Castro, que foi presidente do Conselho Federal da OAB. Então, assim, o meu mundo e colegas brilhantes, né, nos seus ramos. Com essas pessoas exatamente. Acabou ajudando então, também a chegar. Tudo isso, eu acho que pavimentou uma trajetória que me permitiu estar hoje no lugar que estou. Mas aí você pode já aprender que tem todo um fazer coletivo, né? Tem todo um entorno. Então, assim, uma receitazinha de que, porque eu fiz, não. Eu sempre fiz com muita gente, com apoio e reconhecimento de muita gente, mas também encontrei muita porta fechada, encontrei muitas barreiras, né? De depois saber de cargos que eu tinha sido indicada e que não fui aceita porque era negra. Então, eu vivi todas as adversidades que qualquer pessoa negra, num país racista, excludente como é o Brasil, que todos ainda enfrentamos. Falando sobre essa questão do racismo, esse é um lugar de fala que a senhora tem, a senhora sempre militou nessa área, chegou a um cargo que poucas pessoas chegam, a senhora é a segunda ministra, segunda mulher negra a ocupar um cargo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, tem sido destaque por conta disso e por outras indicações e pelos cargos que a senhora ocupou também. Agora, em 2025, neste ano, no primeiro semestre desse ano que gravamos essa entrevista, a senhora, justamente indo para uma palestra sobre enfrentamento à discriminação, ao assédio, promovida pela Presidência da República na Advocacia Geral da União, a senhora passou por um constrangimento de uma situação de racismo. Como é que a senhora, qual seria o recado hoje para falar sobre essa questão racial no Brasil? Tem gente que fala que, porque isso é uma coisa sutil. Não, a questão é mais séria. Do ponto de vista da senhora, que tem essa trajetória, que viveu, inclusive, essas barreiras e vive, o que a gente tem a dizer sobre a questão racial? O racismo é
a mola mestra da organização do mundo do trabalho, das relações políticas, sociais, culturais no Brasil. Essa é a nossa realidade. Então, nós somos 56% da população brasileira, segundo os dados do IBGE. No entanto, nós somos a grande massa da exclusão no mundo do trabalho e que isso se notabiliza e se visibiliza muito fortemente quando a gente se debruça para pensar as relações de poder. Onde estamos nós, negras e negros, em qualquer ramo de atividade, à exceção do trabalho doméstico, que você tem uma força de trabalho majoritária feminina, negra, nós não temos em nenhum extrato do mundo do trabalho, do mundo da política, dos exercícios dos poderes, em que estejamos numa posição de equidade. Eu não digo nem de superioridade, embora sejamos maioria, mas de alguma equidade em relação às pessoas brancas. E aí, notadamente, se a gente pensa a mulher negra em relação aos homens brancos, aí as distâncias são ainda maiores. Então, isso precisa ser combatido. O Brasil não se constituirá num país pleno, numa democracia mais sólida, enquanto a gente tiver essa base estruturante das relações de trabalho, das relações econômicas e os modelos de desenvolvimento do próprio país que primam, né, por manter privilégios em favor dos brancos. E aí vem o conceito da branquitude, enfim, e tudo isso a fazer de nós um país que tem o traço do racismo a definir que lugar você ocupa na sociedade. Ministra, a senhora falou que, enfim, a sua construção de carreira, essa trajetória é uma construção coletiva, não foi só o seu esforço, né? Quer dizer, dependeu disso também. Mas é uma história de superação que vem de 3 gerações, como eu falei no começo da entrevista, e que serve de inspiração, espero que sirva de inspiração, a muitas pessoas, especialmente a mulheres, ou as mais jovens, especialmente meninas negras, como a senhora, que saiu ali do interior da Bahia e hoje ocupa um cargo no Tribunal Superior Eleitoral, como ministra substituta no Tribunal Superior Eleitoral. O que a senhora diria para as meninas que sonham em ter um cargo, em ocupar esses espaços que justamente essas pessoas não ocupam hoje por todas essas questões estruturais que a senhora trouxe da nossa desigualdade produzida pelo racismo estrutural do nosso país? Estudem, se organizem. Não pensem que a genialidade individual de cada um de nós assegura a qualquer pessoa negra um espaço de proeminência. Não. Até porque tem um amigo que diz, tem pessoas que nascem assim, a placa no gabinete X já vai estar posta, é só fazer uma projeção cronológica do dia em que você vai ter a placa com o nome daquela pessoa ocupando aquela função. A nenhum negro, a nenhuma negra é dado esse direito e esse privilégio. Então, assim, é esse fazer permanente, essa organização permanente que assegura a mobilidade do negro e da negra, entendeu? Então, assim, a gente, sem destruir estruturalmente o racismo, a gente vai ter sempre essa história de ser a primeira, de ser a única, e isso não dá conforto, não nos orgulha essa unicidade, essa singularidade. Eu quero ver todas as meninas negras tendo as mesmas possibilidades que as mulheres brancas, as minhas amigas parceiras indissolúveis e parceiras nessa minha construção, entendeu? Mas que a gente não tenha que ter sempre uma história dolorosa de superação a ter que contar, que a gente tenha uma vida que flua naturalmente, com acesso a uma boa educação, a curso de línguas, a tudo isso que é da naturalidade das famílias brancas que ascendem e ocupam esses lugares. E para a gente fechar nossa conversa, na opinião da senhora, o que é cidadania? Cidadania, eu acho que é um fazer coletivo.
E aí eu quero, então, aproveitar esse espaço. Eu tanto faço esse exercício de cidadania no coletivo, que, por exemplo, venho acompanhando a organização do que vai ser a segunda marcha das mulheres negras, a acontecer aqui em Brasília, no final de novembro. Então, cidadania é, antes e acima de tudo, um fazer coletivo e um transformar coletivo. Bom, ministra Vera Lúcia Santana de Araújo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa com a sua história inspiradora de vida. Muito obrigada por esse espaço, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando a gente achava que já tinha visto tudo em Tocqueville, que a gente já tinha ticado da lista, a gente começou a ouvir um batuque. E onde tem batuque, tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? Não, é o funeral. Agora, o arranjo daquilo era muito parecido com a estrutura do candomblé, né? Porque estavam os homens na percussão de um lado e as mulheres de outro lado cantando, respondendo à percussão. E, ocasionalmente, algumas delas iam para o centro do terreiro ali para dançar. E dançando de uma forma muito parecida com o que a gente encontra nos candomblés. A dança para os orixás. Então, eram danças, não eram simples danças, eram danças voltadas para orixás, no caso do Togo, principalmente para os voduns. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Em outubro, a TV Senado homenageia o cineasta Silvio Tendler, documentarista de grandes personagens e de lutas decisivas na nossa história. Então eu escrevi o poema sujo como quem fizesse a última coisa da vida. Mostra Silvio Tendler, todo sábado às 21h. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 9 de outubro. O Senado Notícias está no ar.
Daqui a pouco, a CPMI do INSS faz reunião. Além de votar requerimentos, os parlamentares também vão tomar o depoimento do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Milton Batista de Souza Filho. A repórter Ticiane Oliveira vai acompanhar e tem ao vivo as informações. Bom dia, Ticiane. Oi, bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham para mais esta sessão, essa reunião na CPMI do INSS. Bom, hoje está previsto, então, o depoimento do senhor Milton Batista de Souza Filho, que é o presidente do Sindinap, o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Ele é o presidente do sindicato que é acusado de ter muita participação, enfim, nessa fraude bilionária do INSS. O vice-presidente desse sindicato é o senhor José Ferreira da Silva, que é conhecido como Frei Chico, é irmão do presidente Lula, e esse sindicato é acusado ali de estar entre as maiores entidades que receberam o dinheiro dos aposentados e pensionistas, passando, por exemplo, de 23 milhões de reais em 2020 para 157 milhões de reais em 2024. Além desse depoimento, está prevista a votação de 78 requerimentos. Antes do depoimento, tem sempre a parte da reunião que é deliberativa, onde são votados os requerimentos. São muitos requerimentos com pedidos de informações ao COAF, por exemplo, e tem também convocações para ouvir a senhora Anne Williams, que é a esposa do advogado Nelson Williams, que é um investigado nesse esquema das fraudes, já esteve aqui prestando depoimento. Tem também requerimento para ouvir o senhor Danilo Trento, que é um empresário e já foi presidente do INSS. E tem também um requerimento que convoca novamente o senhor Eli Cohen. Eli Cohen é o advogado que deu início, que divulgou lá no começo as informações sobre essa fraude bilionária. Ele já esteve aqui, já prestou depoimento a essa CPMI. No entanto, com o andar das investigações e com as declarações de outros depoentes, os membros, o presidente, o relator e os membros da CPMI sentiram a necessidade de ouvi-lo novamente para confrontar e confirmar algumas informações em relação ao primeiro depoimento dele. Esse de hoje é o 14º depoimento que é ouvido aqui na CPMI, que começou em agosto para investigar essa fraude de, por enquanto, mais de 6 bilhões a aposentados e pensionistas do INSS. André, eu volto a falar com você em instantes. Muito bem, Ticiane, muito obrigado. E já a gente volta, então, à sala da CPMI. 3 reuniões de comissões, sendo uma de CPI e sessão especial no plenário. Confira a agenda desta quinta-feira. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada para examinar indicações de emendas da comissão ao orçamento deste ano. Também às 9 horas, a CPMI do INSS, como vimos, tem reunião prevista. Os parlamentares devem votar dezenas de requerimentos referentes às investigações e ainda tomar o depoimento de Milton Batista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Às 10 horas, a comissão temporária criada para examinar o projeto de reforma do Código Civil reúne-se em audiência pública para discutir a matéria. E logo mais às 2 da tarde, uma sessão especial no plenário do Senado está prevista para celebrar o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama. O governo federal vai buscar alternativas para a arrecadação após a medida provisória que tributava investimentos ter perdido a validade porque foi retirada de pauta na Câmara a pedido da oposição. É uma medida provisória que taxava bancos
betes e bilionários. É uma medida provisória para taxar os mais ricos, para continuar o programa do governo do presidente Lula de isentar a maioria dos brasileiros, de anistiar a maioria dos brasileiros de pagar imposto de renda. A escolha feita pela Câmara dos Deputados nesse momento, com a participação de outros atores, como é o caso do governador de São Paulo, foi por rejeitar essa medida provisória. Não é o fim do mundo para o governo, mas mostra a opção, as opções políticas da nossa oposição. O Ministério da Fazenda tem um arsenal de alternativas, né? Pode ser cogitado, como a medida provisória não foi de fato votada e ela vai caducar daqui a pouco, a apresentação de um projeto de lei em regime de urgência é uma alternativa que eu acho que está sob a mesa. Eu ainda não conversei com o ministro Haddad após a apreciação, nem com o governo, mas a apresentação de projeto de lei é uma alternativa, assim como tem alternativas que o Ministério da Fazenda pode pensar, como é o caso do IOF, né, que volta. Essa medida provisória, lembremos a gênese dela, era uma alternativa à reação que o Congresso Nacional teve ao IOF. Se a medida provisória é rejeitada ou é caducada, então é por natural que o IOF volte à mesa como alternativa, né? O que nós temos é que fechar uma conta. O relator do projeto que isenta quem ganha até R$5 mil por mês do pagamento de imposto de renda, senador Renan Calheiros, informou à TV Senado que pretende ouvir na próxima terça-feira, em audiência pública, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet. O senador estima que o texto possa ser votado pelo Senado daqui a 30 dias. Nós vamos fazer pelo menos 4 audiências públicas e começaremos essas audiências públicas na próxima terça-feira, provavelmente com o ministro Haddad e com a ministra Simone Tebet. O Senado vai se dedicar verdadeiramente sobre a matéria, nós vamos fazer as alterações necessárias e, como você sabe, nós podemos fazer emendas de redação, nós poderemos fazer supressão e ainda podemos desmembrar o projeto naquilo que for alterado e voltará para tramitar apenas o que sofreu alteração. Agora, mais uma vez, vamos voltar à sala da CPMI com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane. Oi, André, eu volto neste momento para falar um pouquinho. Ontem, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, e o relator, o deputado Alfredo Gaspar, estiveram no Supremo Tribunal Federal para uma reunião com o ministro André Mendonça. Segundo o senador Carlos Viana, ele queria ali reforçar a necessidade do cumprimento daqueles pedidos de prisões a investigados, os pedidos que foram feitos aqui pela CPMI. Nós temos um vídeo, então, do senador presidente da CPMI, acompanhe. Durante o encontro com o ministro André Mendonça, nós trocamos informações, conversamos sobre dados sigilosos que temos em relação às investigações. Não podem ser divulgados por uma questão hoje de sigilo judicial, mas também apresentei o pedido de reconsideração sobre o habeas corpus em favor do senhor Maurício Camizotti Júnior, que está preso na Polícia Federal. O senhor Camizotti, como é conhecido, é peça fundamental para esclarecer o esquema que desviou os bilhões da Previdência. Ele, que é um dos cérebros da organização e também das empresas. Hoje, de fachada, nós sabemos onde o dinheiro foi depositado e de lá desapareceu. Nós queremos saber como tudo isso aconteceu, o que ele tem a colaborar, né? E, naturalmente, onde estão os recursos. O ministro André Mendonça recolheu o meu pedido e eu espero que breve tenhamos aqui uma resposta positiva sobre esse assunto. É isso, e hoje pela manhã já foi deflagrada uma operação, o andamento, né? Uma outra fase da operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, ampliando aí as investigações sobre esse esquema bilionário de fraudes a aposentados e pensionistas
do INSS. O senador Carlos Viana, mais uma vez, destacou a importância desta CPMI e das contribuições que as investigações que estão sendo feitas aqui no Congresso Nacional têm as contribuições que têm sido dadas tanto ao Poder Judiciário, à Polícia Federal, à Controladoria, para o andamento dessas investigações com novos dados e a exposição desses possíveis envolvidos, destas pessoas investigadas. André. Muito bem, Ticiane. Em homenagem ao Dia do Nascituro, a Comissão de Direitos Humanos debateu nesta quarta-feira, em audiência pública, os direitos do bebê já concebido, mas que ainda não nasceu. Com o foco de assegurar os direitos fundamentais previstos na Constituição, a Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública para discutir o direito à vida, com atenção especial à proteção dos direitos do nascituro, termo jurídico que se refere ao ser humano já concebido no ventre, mas que ainda não nasceu. O senador Eduardo Girão destacou a importância de se debater o assunto. Debateremos aqui o direito de cada ser humano desde a concepção, os direitos do nascituro e o papel do parlamento, do Estado, das cortes judiciais, da sociedade, das instituições na defesa da vida de todos, principalmente dos mais vulneráveis. Karina Bayer, representante da Defensoria Pública da União, destacou a importância da audiência para reafirmar a dignidade humana desde a concepção. Ao discutir o nascituro, o direito brasileiro reafirma o compromisso histórico de nosso Estado de Direito com a proteção integral da vida humana, compreendida em sua dimensão jurídica, social e moralmente responsável. A representante do Conselho Federal de Medicina, Ana Jovina Bispo, ressaltou que os nascituros têm direitos, assim como as mães, e explicou quais são. O direito à vida, o direito a nascer. É uma criança que está no ventre da mãe e que a Constituição, o Código Civil lhe dá o direito a nascer. Que também tem direito, a mãe que está gestando esse nascituro, ela tem direitos gravídicos, a alimentação durante essa refeição, direito à saúde, a ser gestado de forma digna, a ter o acesso a um pré-natal adequado e a um nascimento seguro. Luciana da Silva Lopes, mestre em saúde pública, ressaltou que uma vida só pode ser valorizada se a outra também tiver valor. Uma relação necessária entre a mãe e o bebê. Você só pode promover a segurança da vida de um nascituro se a sua vida é segura. Essa mulher é segura, essa mulher tem valor para ela própria, diante da sociedade, diante do Congresso, do Senado, do Supremo. Qual é o valor dessa mulher? E essa mulher não é uma só, não é um tipo de mulher. Essa mulher é quilombola, essa mulher é negra, essa mulher é feminista, é ativista, essa mulher é ribeirinha, dentro da Amazônia. Defender o setor náutico e o desenvolvimento da infraestrutura do setor no Brasil. Esse é o objetivo da Frente Parlamentar de Economia do Mar, instalada nesta quarta-feira pelo Senado. Esperidião Amin é o presidente. A Frente Parlamentar da Economia do Mar foi instalada pelo Senado nesta quarta-feira com a adesão de 29 senadores. Esperidião Amin foi proclamado presidente e disse que em breve o grupo deve ser transformado em frente mista, já que tem assinaturas também de 23 deputados. O objetivo da frente é defender o setor náutico com o desenvolvimento da infraestrutura portuária e aquaviária. Participaram da instalação o almirante de Esquadra da Marinha, Arthur Fernando Bétega, o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, e representantes dos municípios de Joinville, Itajaí e Salvador, além de associações e sindicatos do setor. Na segunda audiência pública para debate do limite sobre a dívida da União, os representantes do governo pediram o adiamento da votação da proposta em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. O projeto, relatado pelo senador Oriovisto Guimarães, estabelece que a dívida bruta da União não poderá ultrapassar 80% do PIB e nem ser superior a 6,5 vezes a receita corrente líquida. O texto prevê ainda um prazo para que a União possa se adequar. Estamos colocando aí um horizonte de 10 anos para que o governo possa tranquilamente pensar da seguinte maneira: existe uma parede, existe uma barreira imposta por uma resolução do Senado
que está a 10 anos de distância. Eu tenho esses 10 anos para tomar as atitudes que eu achar necessária, como vender ativos, como fazer uma reforma da Previdência, fazer uma reforma administrativa, enfim. Eu tenho 10 anos para tomar todas as medidas para que a dívida não chegue nos 80% do PIB. Representantes do governo reconheceram o avanço da proposta, mas alertaram que o controle da dívida depende de fatores que nem sempre estão nas mãos do Executivo. O mais eficiente, seria pactuar com o Congresso Nacional medidas efetivas de controle da despesa obrigatória, da trajetória da despesa obrigatória, para que a gente aumentasse a resiliência do arcabouço fiscal, a aprovação de medidas de recomposição da receita, que estão em discussão nesse momento. Nós temos uma MP nesse sentido para ser votada hoje, a 303. Temos um projeto de lei de gastos tributários, inclusive o senador Ariovisto foi o relator de um projeto muito bem feito sobre a matéria que está na Câmara. A proposta que eu traria aqui para os senhores era que nós não deliberássemos imediatamente o projeto de resolução. Eu sou daqueles que acreditam que os instrumentos fiscais, as regras fiscais estão sendo aprimoradas. E tanto isso é verdade, que isso precisa ser posto num debate como esse, olhando para o resultado primário. E o resultado primário, ele é o que consensualmente representa o esforço do governo. As outras variáveis, elas não estão exatamente no controle do governo, depende de muitas outras nuances. O esforço do governo com o resultado primário, ele vem há mais de uma década num cenário muito crítico, mas ele vem num processo de recuperação. Especialistas ouvidos pelos senadores lembraram que o Brasil é um dos poucos países que não controlam a dívida e que o Senado tem obrigação constitucional de regulamentar o tema. Quando o secretário Bruno Moretti fala de que os instrumentos não são diretamente a dívida, mas são o controle de gasto e o aumento de receita, justamente. Quer dizer, a presença do limite vai funcionar como um guarda-chuva para que o governo tenha um incentivo para não mexer nas metas fiscais, para ter metas de superávit mais duras, para que a gente possa conseguir chegar no superávit primário que estabiliza a dívida o quanto antes. Quer dizer, essa é a tarefa primordial, a meu ver, daquilo que o saudoso Afonso Celso Pastore falava, que é o ajuste macroeconômico que nós estamos postergando há muito tempo. O substitutivo aponta na direção correta e, senador Ariovisto, o Brasil é um dos poucos que não controla a dívida. A União Europeia tem uma regra que é 60%, muita gente está desajustado, como na minha tabela ficou claro, mas é 60% do PIB e 3% de déficit nominal. 8 horas e 48 minutos, vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI. Ticiane? André, como eu estava dizendo há pouco, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estão fazendo, agora pela manhã, já cumpriram muitos mandados, são 66 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF, que estão sendo cumpridos em 7 estados brasileiros. Tem mandados também sendo cumpridos aqui no Distrito Federal. Eu estou neste momento com o senador Isalci Lucas. Senador, esse tipo de andamento da operação, é uma nova fase da operação sem desconto, já é reflexo das investigações que estão sendo feitas aqui no Congresso Nacional? Não tenha dúvida, Agora com a CPMI, o governo, vamos dizer assim, a CGU, a Polícia Federal, foram obrigadas a apurar. Eu estou dizendo aqui já algumas sessões que eu falei que o Sindinap e a CONTAG sequer poderiam ter assinado o termo de acordo de cooperação com o INSS, ou seja, as duas que são as principais entidades que roubaram o dinheiro dos aposentados e pensionistas sequer poderiam ter feito convênio. E agora a Polícia Federal já identificou que houve realmente informação falsa para encobrir tudo isso. E é evidente que isso aí atrapalhava também a interferência no INSS, Então, havia sim interferências políticas nessa questão do INSS. Então, a CPMI está fazendo seu papel e forçando, porque só com ela que a gente soube agora dessas operações que estão acontecendo, que já deveriam ter acontecido lá atrás, que a lei é de 2014, não é de hoje.
E então, para o depoimento de hoje, que é do presidente do Sindinap, como o senhor citou, esse depoimento deve trazer novas informações que possam seguir e complementar a investigação? Com certeza, né? Eu acredito que tanto a CONTAG quanto o Sindinap foram as duas entidades que deram aula de como assaltar, como roubar o dinheiro do aposentado, porque o modus operandi é o mesmo. Criaram empresas fantasmas, né, com parentes para desviar o recurso do sindicato ou da confederação, assim como as demais empresas fizeram, as demais associações, tanto do Careca como do Camisote, o modus operandi é o mesmo, né? Fazia o desconto do INSS, muitas vezes, como é o caso do Sindinap, que conseguiu colocar milhares de aposentados na relação para ser descontado, sem, inclusive, com parecer contrário da Procuradoria, por isso que eu estou falando que tem interferência política, e, com isso, né, desviava os recursos para essas empresas de laranjas, nome de parentes. Agradeço, então, a sua participação. Bom dia, bom trabalho. André, eu vou continuar aqui na sala, porque estão chegando os parlamentares, os membros da CPMI e autores de requerimentos que devem ser votados hoje, e eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Está combinado, Ticiane. E o depoente de hoje na comissão chegou agora há pouco aqui ao Senado. Nós temos imagens, estou mostrando aí para vocês, quando ele estava entrando aqui no Senado. Milton Batista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalos, tem 60 anos. Ele é presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, entidade que tem como vice-presidente Frei Chico, que é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Natural de Pompeia, Milton Cavalo foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. E ele também exerceu o cargo de diretor tesoureiro antes de assumir a presidência do Sindinap. Ele é formado em administração e tem pós-graduação em gestão e finanças pela Fundação Getúlio Vargas e pela Unicesumar. Milton iniciou sua atuação no movimento sindical em 1979, quando trabalhava como metalúrgico na antiga fábrica Cobrasma, em Osasco. Antes disso, participou do movimento estudantil e foi presidente da União Estudantil de Osasco. Assumiu a presidência do Sindinap após o falecimento de João Batista Inocentini, em 2023. De acordo com as investigações da Polícia Federal, na Operação Sem Desconto, o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical recebeu mais de 150 milhões em descontos associativos em 2024. O deputado delegado Fábio Costa justificou a convocação de Milton Batista na condição de representante do Sindinap, afirmando que a entidade deve explicações ao colegiado. Segundo ele, os valores repassados pelo INSS ao Sindinap cresceram 564% até 2024, passando de 23 milhões para 154 milhões. No ano de 2024, segundo o portal da Transparência, o Sindinap recebeu cerca de 154 milhões em repasses via descontos, valor considerado o pico desses benefícios. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu o impacto das políticas públicas de inteligência artificial no Brasil. Representantes do governo, do setor produtivo e da sociedade civil defenderam o avanço do país no desenvolvimento e na regulação ética dessa tecnologia. A audiência foi proposta pelo senador astronauta Marcos Pontes para ajudar na avaliação das políticas de inteligência artificial aqui no Brasil. O objetivo do debate foi acompanhar as iniciativas da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e os impactos desse avanço na vida da população. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a estratégia está sendo atualizada para definir as novas metas e investimentos. Nós sabemos a importância que esse tema tem tido no mundo, inclusive com consequências geopolíticas, né? Hoje nós temos questões que envolvem aí as maiores potências do mundo, mas nós ficamos numa posição de trabalhar e de correr de forma que o Brasil acompanhe esse importante debate do mundo e, sobretudo, que o
Brasil consiga ser ponta de lança no desenvolvimento dessas tecnologias. O plano, então, foi elaborado em cima dessas bases. Por quê? Porque o plano tem metas, tem recursos, tem dizendo qual é o direcionamento. Um dos pontos altos do debate foi o alerta do uso indevido da inteligência artificial por criminosos e os desafios na área da segurança digital. IA, infelizmente, utilizada como ferramenta pelos criminosos. 40% do phishing direcionado atualmente para as empresas são já gerados por inteligência artificial. 60% dos destinatários caem nesses golpes de phishing gerados por IA porque leva-se a acreditar muito mais facilmente que aquilo pode ser condizente com a realidade. Infelizmente, assim como a IA gera eficiência para nós, gera eficiência para os criminosos. Os criminosos, eles têm uma expectativa de 95% de diminuição de custos em campanhas de phishing. E a expectativa é que, infelizmente, a inteligência artificial generativa aumentará as perdas causadas por deepfakes em 32%. A Agência Nacional de Proteção de Dados destacou a importância de uma regulação que garanta a privacidade e a segurança dos cidadãos. A ANPD vem apresentando uma consolidada regulação na área de tecnologias emergentes e proteção de dados pessoais. E o meu objetivo da minha curta e breve fala aqui é justamente ressaltar essa sinergia entre a agenda regulatória de proteção de dados pessoais e a EBIA e o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. O presidente da Associação Brasileira de Governança de Dados destacou que as políticas públicas devem refletir os interesses da população brasileira. Traduzir os anseios sociais, traduzir o interesse da população brasileira para as políticas que estão sendo gestadas nas instâncias públicas é fundamental e não somente representativo em termos de legitimidade, mas, sobretudo, garantidor de uma perseverança cultural que nós todos temos que chancelar através da representatividade pública e popular. A estratégia muda muito mais, né? Quer dizer, os caminhos possíveis para que o plano se transforme em realidade. Quer dizer, o Ministério já fez bastante, a Justiça fez bastante, a Justiça tem desafios, a IPEA coloca as necessidades, a Agência Nacional de Proteção de Dados também, né? Mas todo mundo avançando, né, nesse debate. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou em turno suplementar o projeto que estabelece regras para o uso do cartão de pagamento de gastos federais por órgãos e entidades da administração pública. Atualmente, a regulamentação desses cartões corporativos é feita por meio de portarias e normas infralegais, sem força de lei. O projeto vai agora para a Câmara dos Deputados. E, mais uma vez, vamos voltar à CPMI do INSS. Ticiane. Oi, André. Como nós vimos imagens agora há pouco do depoente de hoje chegando ao Senado Federal, o senhor Milton Batista, ele passou aqui em frente à sala e está agora aguardando na sala 6, aqui pertinho da sala onde vai ser realizada a reunião da CPMI. E aí, antes do depoimento dele, tem a parte deliberativa, que tem 78 itens para serem votados. Depois ele vem, senta-se aqui à mesa e começa o depoimento. Eu estou ao vivo com a senadora Soraya Tronic. Bom dia, senadora. O depoimento de hoje é do presidente de um dos sindicatos que são acusados, né, dessa fraude no INSS. A senhora tem algum questionamento que mereça destaque em relação a esse sindicato, enfim? Se é que podemos dizer bom dia, porque a noite foi péssima. Eu estou realmente bastante chateada por conta da queda da medida provisória 1303 ontem. Então, temos enfrentado dias bastante conturbados aqui no Congresso Nacional. Mas, em relação ao depoente hoje, as perguntas de praxe, eu geralmente fico por último, porque eu gosto de analisar muito bem cada detalhe e obter cada vez mais informações. Mas estou preparada, sim, porque é mais um sindicato que nós precisamos analisar
no meio de 39 que estão aqui no nosso radar, além dos bancos, das instituições financeiras que têm, que segundo saibamos, parece-nos que o escândalo é maior do que o dos sindicatos e demais instituições. Mas o que hoje, para mim, eu fico muito feliz porque o presidente colocou na pauta da nossa parte da deliberativa o meu requerimento de convite, apenas convite, ao ministro, quer dizer, até então convite, né? Ao ministro, ex-ministro da CGU, o Wagner Rosário. Nós já ouvimos o ministro Vinícius, então temos que ter aqui uma paridade de armas, ouvir todos os lados, porque o que nos interessa é a população brasileira e principalmente essa população que foi lesada, né? Os pensionistas, os aposentados. Então, eu sei que o dia será longo e a pauta não é só essa, nós precisamos nos debruçar sobre outras questões também bem complicadas, mas enfim, tem sido assim nossos dias, né? Obrigada, bom dia, bom trabalho para a senhora. Então, só reforçando, este é o 14º depoimento que vai ser realizado aqui na CPMI do INSS, a CPMI que começou em agosto, que está investigando essa fraude bilionária a aposentados e pensionistas do INSS. Hoje foi deflagrada uma nova fase da Operação Sem Desconto, que é essa operação que investiga essas fraudes. Estão sendo cumpridos 66 mandados de busca e apreensão em 7 estados brasileiros para trazer ainda mais subsídios para essa investigação. André. Obrigado, Ticiane. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem um projeto que cria a prisão em flagrante e aumenta o tempo máximo de internação de menores. A proposta foi aprovada em decisão terminativa, ou seja, segue direto para a Câmara dos Deputados, caso não haja requerimento para que seja votada no plenário do Senado. Uma das novidades do texto apresentado pelo senador Fabiano Contarato e relatado pelo senador Flávio Bolsonaro é a previsão de audiência de custódia para prisão em flagrante de menores, o que não acontece hoje. A proposta também acaba com o prazo de 45 dias para internação provisória do menor, permitindo que a prisão preventiva possa ser decretada 24 horas após o crime, como está no Código de Processo Penal. Ao prever a audiência de custódia, garante-se o controle judicial imediato com a transparência. Ao eliminar o prazo fixo de 45 dias para internação provisória, permite-se que o Estado mantenha sob custódia aqueles adolescentes cuja liberdade representa risco concreto à ordem pública. O projeto também aumenta o tempo máximo de internação de menores que cometem atos infracionais graves. Hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o tempo máximo de internação é de 3 anos. O texto aumenta para 5 anos e prevê que a pena poderá dobrar, ou seja, chegar a 10 anos, no caso de crimes hediondos, por exemplo. A proposição pretende corrigir a desproporção na atual legislação, permitindo uma resposta mais adequada aos casos graves. Hoje, o que está sendo feito aqui não estamos falando em redução de maioridade penal, nós estamos ampliando, mantendo o que é até 3, está indo para até 5, mas ele vai continuar, o juiz vai continuar o livre-arbítrio de cada caso a falar, olha, eu não vou aplicar 5, eu vou aplicar 1 ano, vou aplicar 2 anos ou 3 anos. Ou, nos casos de violência, ato infracional praticado com violência, grave ameaça ou equiparada a hediondo, pode chegar a 10. A proposta prevê ainda que, ao completar 21 anos, o adolescente infrator será transferido para a unidade específica. O texto uniu governo e oposição e foi aprovado por unanimidade pela comissão. Não houve a redução da maioridade penal. E penso que em bom tempo e boa hora nós estamos fazendo um caminho diferente, mas que vai, senador Contarato, chegar ao mesmo objetivo.
talvez não com os mesmos critérios, né, da reclusão de um menor infrator, de um menor que comete crime grave, de colocar num sistema prisional comum, mas que não mais vai passar à sociedade a sensação de impunidade. Essa é mais uma demonstração de que é possível buscar consenso entre campos ideológicos opostos. Esse é um projeto de origem do senador Fabiano Contarato, que é, obviamente, um homem progressista. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. E é relatado pelo senador Flávio Bolsonaro, que é um homem do campo conservador. Hoje o narcotráfico está cooptando nossos jovens porque sabe que ele não vai ficar 10 anos na cadeia. Então ele sabe muito bem que um jovem de 16, 17 anos, se for condenado, ele vai passar 2 anos, 3 anos, um ano no máximo, com 18 anos ele será solto. Eu acho que agora a gente consegue dar tratamento a uma questão extremamente demandada pela sociedade, que é não passar a ideia de impunidade, que é não deixar aqueles que cometem crimes de maior gravidade sem ter uma punição e um afastamento por um tempo adequado da sociedade. Sem que isso, como disse o senador Alessandro, comprometesse a questão dos princípios constitucionais, como, por exemplo, da maioridade penal. Vamos mais uma vez à sala da CPMI. Ticiane? Oi, André. Agora 9h05. Nós estamos aqui aguardando o início da reunião, onde os membros da CPMI vão ouvir o depoimento, fazer o depoimento do senhor Milton Batista, que é o presidente do Sindinap. Eu estou ao vivo com o senador Sérgio Moro. Senador, para esse depoimento, algum questionamento que seja muito importante ser esclarecido? Olha, a gente está vendo um padrão aqui. Aposentados e pensionistas lesados, pobres, os valores do benefício não são assim significativos. E do outro lado, dirigentes de sindicatos e associações muito ricos. Inclusive, quem vai ser ouvido aqui, o Milton Cavallo, saíram matérias jornalísticas, inclusive teria construído uma mansão no seu sítio durante essa escalada dos descontos associativos. Movimentação de mais de R$1 bilhão do Sindinap, com vários contratos relacionados a empresas de familiares de dirigentes do sindicato. Então, tudo isso tem que ser explicado. Tem que ser explicado também esse enriquecimento dos dirigentes do INSS, que foram colocados pelo governo Lula a partir de 23. Eu vi uma notícia esses dias na imprensa, que esses fatos vêm sendo revelados pela CPMI, têm sido explorados pela imprensa, do Virgílio Oliveira, que é o ex-procurador-chefe do INSS nomeado pelo governo Lula, tentando fazer uma compra de um apartamento em Balneário Camboriú, apartamento estimado em mais de R$20 milhões. Então, essa CPMI está sendo muito importante para a gente colocar e trazer esses fatos à tona. Temos que investigar todo mundo que foi beneficiado de maneira indevida, seja aqueles que eventualmente receberam suborno no INSS ou aqueles que enriqueceram no comando desses sindicatos. Esse sindicato em particular tem um detalhe, que o vice-presidente é o irmão do Lula, é o Frei Chico. Queremos entender qual que é o papel dele nesse sindicato, que ele fazia e qual o envolvimento nesses descontos associativos que lesaram os aposentados e pensionistas. Senador, além dessa parte do depoimento, antes tem a parte deliberativa com várias convocações e convites para novos depoimentos. Entre eles, tem o pedido para que volte a depor a CPMI o advogado Eli Cohen, que lá no início fez as revelações. O senhor acha que o novo depoimento dele pode enriquecer essas investigações? Eu preferia aqui que nós ouvíssemos o Virgílio Oliveira, que é o procurador-chefe do INSS na época, em relação ao qual existem suspeitas fundadas de que recebeu suborno através do careca do INSS. O André Fidelis, diretor de benefícios, que também foi nomeado ali pelo Lula no INSS, em relação ao qual tem suspeitas fundadas de recebimento de suborno. E o Stefanuto, que é o ex-presidente do INSS, também indicado pelo Lula, em relação ao qual tem essas mesmas suspeitas. Eu não me importo de ouvir novamente esse outro cidadão, mas creio que temos aí prioridades a serem cumpridas e o tempo da CPMI é escasso. Agora, qualquer medida investigatória
que seja importante para esclarecer os fatos, eu vou votar sempre favoravelmente. Agradeço a sua participação aqui ao vivo no Senado Notícias. Bom trabalho para o senhor. André. Obrigado, Ticiane. Na última segunda-feira, o empresário Fernando Cavalcante negou em depoimento à CPMI do INSS ser laranja, operador ou beneficiário de qualquer esquema de desvio de dinheiro da Previdência dos aposentados. Investigado na operação sem desconto da Polícia Federal, o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante é ex-sócio do advogado Nelson Williams, também investigado no esquema de fraude do INSS. Logo no início do depoimento, Fernando Cavalcante se recusou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Ele falou à CPMI sobre sua relação com Nelson Williams e negou que tenha sido laranja do advogado. Deixo registrado que nunca fui laranja, operador ou beneficiário de qualquer esquema. Minha atuação sempre foi de gestor e os pagamentos por mim recebidos eram compatíveis com todas as funções que eu desempenhava com a minha vida empresarial. Interrompemos essa reportagem para voltar mais uma vez à sala da CPMI. Ticiane? Oi, André. Nesse momento eu estou ao vivo aqui com o deputado Paulo Pimenta, que é o coordenador da base do governo aqui na CPMI. Hoje tem o depoimento do senhor Milton Batista, que é o presidente do Sindinap. É um depoimento que o senhor considera muito relevante para essas investigações sobre as entidades que estão sendo acusadas de participar dessa fraude? Olha, o Sindinap é um sindicato que existe, né? E não está dentro daquele rol das entidades fantasmas, né? Um sindicato antigo, um sindicato de base nacional, que existe em 23 estados da federação, e é o mais conhecido, mais antigo sindicato de aposentados e aposentadas do Brasil, né? Então eu acho que vai ser um depoimento importante, até para que a gente possa diferenciar sindicatos que existem há 20, 30, 40 anos, que têm uma atuação sindical, e as entidades fantasmas, que são aquelas entidades em que ocorreu, né, a filiação não autorizada de associados, os descontos não autorizados. Então, é um depoimento importante, mas ele é um outro assunto, digamos assim, não diretamente envolvido na suposta filiação em massa sem autorização das pessoas. Antes desse depoimento, tem a parte deliberativa com 78 requerimentos desta vez, né? São pedidos de informações ao COAF, por exemplo, e tem os requerimentos com convites e convocações para novos depoimentos. Entre eles, tem o do ex-presidente do INSS, que é um empresário, Danilo Trento. O senhor considera importante a aprovação desse requerimento? Totalmente importante, né? Eu estava acompanhando aqui o senador que estava falando, né, na entrevista aqui antes de eu falar, o senador Sérgio Moro, né? Ele falou aqui alguns nomes, o André Fidelis, o Virgílio, e curiosamente o senador diz que eles foram nomeados no governo do presidente Lula. Não é verdade. Não é verdade, isso é mentira, né? O Virgílio, o André Fidelis, todas essas figuras que infelizmente, né, corromperam a estrutura do INSS para que esse esquema criminoso pudesse acontecer, todos eles foram nomeados no governo Bolsonaro. É verdade que eles permaneceram no governo. São servidores de carreira, todos eles entram para a máquina da estrutura de comando do INSS a partir de 2019, no governo Bolsonaro. As ACTs das entidades fantasmas são concedidas durante o governo Bolsonaro. As regras que foram modificadas para permitir que as pessoas fossem incluídas nas listas de descontos sem a necessidade da sua autorização foram feitas durante o governo Bolsonaro. Então nós temos todo o interesse de ouvir os ex-presidentes, estes servidores corruptos do INSS. O governo do presidente Lula não tem nenhuma preocupação com essa investigação, pelo contrário. Né? O que as pessoas têm que entender é que essa quadrilha entra dentro da estrutura do Estado brasileiro
Quem abre a porta para que a organização criminosa pudesse atuar é a partir de 2019, é o governo Bolsonaro. Inclusive o Moro, naquela época, era o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E essa quadrilha vem ser desbaratada agora no governo do presidente Lula, né? Que foi quando a quadrilha foi desbaratada e quando o dinheiro foi devolvido. Então nós não temos nenhuma dúvida, e todos os depoimentos aqui mostram isso, né? Que o esquema criminoso atuou de 2019 a 2022 e nós vamos provar isso aqui na CPI. Agradeço então a sua participação. Bom dia, André. Valeu, Ticiane. Nós vamos ver agora o presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Presidente, quais são as expectativas aí para a comissão hoje? Bem, primeiro, bom dia a todos. Nós já iniciamos o dia com mais uma notícia que nos estranha. Recebi há pouco um habeas corpus, o segundo emitido pelo ministro Flávio Dino, que eu posso dizer contra esta CPMI, ainda que debaixo da legalidade do cargo que ele ocupa. O habeas corpus, concedido ao presidente do Sindinap, permite que ele não fale e não responda absolutamente nada nesta CPMI. Agora, os senhores vejam bem, Polícia Federal nas ruas em vários estados, operação que está sendo deflagrada em conjunto com as nossas investigações e as investigações do Supremo Tribunal Federal. Ontem, numa conversa com o ministro André Mendonça, nós trocamos muitos relatórios sobre o que está acontecendo e o que nós já avançamos. Hoje a polícia está executando, inclusive no sindicato desse senhor que está aqui para depor. E chega um habeas corpus blindando uma pessoa que tem muito o que responder ao povo brasileiro. Eu respeito, naturalmente, que nós temos que aqui caminhar dentro da legalidade, mas eu estranho mais uma vez, e deixo bem claro, um habeas corpus que venha de um ministro que já não permitiu que outra pessoa viesse e agora permite que uma pessoa nem o juramento de falar a verdade, ou seja, ele pode mentir a essa comissão parlamentar de inquérito. No meu entendimento como parlamentar, nós estamos diante de um grande movimento de blindagem de pessoas próximas, inclusive, ao governo, aos sindicatos, e que estão usando da legislação para poder não dar explicações aos brasileiros. Mas isso não vai adiantar, porque as provas que nós temos, a movimentação que nós temos de contas bancárias, elas por si só já falam. O senhor que vem num depoimento hoje, e aqui vou me manifestar como presidente, antes, porque lá dentro não posso, tenho que respeitar as regras, é um sindicato que movimentou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, um sindicato com descontos de pessoas que não autorizaram, em sua maioria, os descontos, e que sacou na boca do caixa quase 8 milhões de reais. Para onde foi esse dinheiro? Como eles usaram esse dinheiro? São explicações que eles têm que dar ao Brasil. E hoje nós estamos, mais uma vez, de mãos amarradas por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, eu repito para os senhores, no mínimo é estranha e me parece parte de um grande esquema de blindagem que usa advogados milionários que têm muito relacionamento e amizades com os poderes em Brasília. Mas nós vamos em frente. Não vai ser esses pontos que vão impedir essa comissão, essas decisões que vão impedir essa comissão de trabalhar. Nós vamos dar respostas ao Brasil e os senhores tenham certeza absoluta, nada vai nos impedir de chegar ao objetivo de fazermos um relatório apontando os culpados, onde roubaram, quanto roubaram e para onde foi o dinheiro, que é o mais importante hoje, inclusive nessa operação. Nós identificamos onde está o dinheiro roubado dos aposentados brasileiros. O senhor comentou da operação, dizendo que o trabalho da CPMI já teria interferido de alguma forma? Olha, ontem eu não posso entrar em muitos detalhes na conversa, na reunião com o ministro André Mendonça, porque nós estamos debaixo da responsabilidade de um sigilo investigatório. Mas o que eu posso adiantar aos senhores é que as investigações estão muito avançadas, essas pessoas, esse grupo, essa máfia bilionária, eles não acreditavam que seriam punidos, tanto que boa parte do dinheiro não foi nem escondido. Nós sabemos da movimentação das empresas. Os senhores podem esperar que novas operações virão e ontem conversei com o ministro sobre a possibilidade de novas prisões.
Nós temos 19 nomes que estão lá com pedido de prisão, sendo avaliados, 20 nomes avaliados, e coloquei ao ministro a necessidade de nós agirmos com rapidez, porque são pessoas que têm vistos, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm passaportes, que podem seguir e fugir para qualquer parte e, inclusive, movimentações para poder levar esse recurso para fora. Então, nós temos que agir com mais rapidez ainda para que a gente possa dar sequência nas investigações. Muito obrigado, gente. Deixa eu lá. Então, a coletiva do presidente Carlos Viana. E nós vamos voltar mais uma vez à sala da CPMI. Ticiane? Oi, André, nós acabamos de ver aí ao vivo, então, a entrevista coletiva do presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Agora estamos por aqui, ele acaba de chegar à sala, normalmente cumprimenta o pessoal, cumprimenta os membros da CPMI, às vezes ele se reúne ali na sala ao lado com o relator antes de começar efetivamente a reunião. Vamos ver como vai ser hoje, né? Estamos aqui e a gente pode ver imagens da sala onde já estão muitos parlamentares, muitos membros da CPMI, tem uma movimentação grande de assessores, várias pessoas, imprensa, porque o depoimento do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos é considerado um depoimento importante. Este sindicato que teve um aumento muito grande no número de arrecadação de aposentados e pensionistas, segundo as investigações, então é considerado um depoimento muito importante. Além disso, antes do depoimento, vai ser realizada a parte deliberativa da sessão, com a votação de 78 requerimentos. Agora, vamos ao vivo ver a entrevista coletiva do relator, deputado Alfredo Gaspar. Pela determinação de ampliar as apurações. Não era possível que muitos sindicatos ficassem até o momento, depois de tanto tempo, sem uma visita da Polícia Federal, incluindo o Sindinap, que é o sindicato que tem o irmão do presidente da República como vice-presidente, e hoje vai ser ouvido aqui seu presidente na CPMI. E segundo, é que o Brasil não pode continuar aceitando interferência nos depoimentos aqui na CPMI. Foi concedido um habeas corpus ao senhor depoente que não era tratado como investigado pela CPMI. Para mim, isso é um desserviço à democracia. É muito ruim para a independência dos poderes. As garantias constitucionais, elas são evidentemente importantíssimas, mas dentro daquilo que prevê a Constituição. Supor que a CPMI iria tratar o senhor Milton Cavallo como investigado é ruim para a democracia e para o Estado de Direito. Nós não podemos exacerbar para quem quer que seja garantias preventivas. Aqui tem homens e mulheres eleitos pelo povo que querem prestar serviço à nação. Eu achei uma blindagem, infelizmente jurídica, totalmente desnecessária. O senhor já pretende pedir compartilhamento da PF? Como é que está essa troca de informação com a PF? Olha, nós agora estamos tendo um caminho próprio. Tivemos o afastamento dos sigilos, hoje iremos demonstrar por que o Sindinap já deveria ter sido visitado pela Polícia Federal. Evidentemente, temos uma relação boa com a Polícia Federal, mas estamos atuando de forma, a partir do momento que recebemos os dados mais sensíveis, estamos atuando de forma independente também. Obrigado. Obrigado. Tudo bem, relator? Comandante, tudo bom? Nós acabamos de ver
a entrevista ao vivo do relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar. Estava conversando com jornalistas, falando da importância do depoimento de hoje e dando uma geral sobre a CPMI até agora. Neste momento, ele entra aqui na sala. Vamos acompanhar se eles vão se reunir antes, porque o presidente continua posicionado aqui à mesa. Então, em alguns instantes, deve começar a reunião de hoje. Nesta reunião, será ouvido o 14º depoimento da CPMI do INSS, a CPMI que começou em agosto e está investigando essa fraude a aposentados e pensionistas. Hoje, inclusive, teve uma nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União. Estão sendo cumpridos 66 mandados de busca e apreensão em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal. Só no estado de São Paulo são 45 mandados de busca e apreensão. É o estado com a maior quantidade de mandados. E aqui no DF tem apenas um mandado. E aí tem outros estados também do Nordeste que estão participando, estão nesta operação de hoje. Aqui continuamos com muito movimento. Olha só, a gente pode ver o presidente, normalmente ele faz isso, ele vai conversando um pouco antes com deputados e senadores, sai cumprimentando os membros da CPMI antes de começar a reunião. O relator continua por aqui à mesa, conversando com assessores e em instantes deve começar a reunião, tendo em vista que a sala está movimentadíssima, cheia de membros da CPMI, e a gente vai continuar aqui acompanhando para, em instantes, começar a parte deliberativa. Na parte deliberativa da sessão, da reunião, serão votados 78 requerimentos. São requerimentos com pedidos de informações, por exemplo, ao COAF, quebras de sigilo, e aí depois tem também a votação de requerimentos com convocações e convites de novos depoentes. Entre os novos depoentes, tem um que não é tão novo assim. Por quê? O advogado Eli Cohen já foi ouvido nesta CPMI. Ele é o advogado que começou lá no início a fazer as divulgações sobre essa fraude. Já foi ouvido aqui, só que agora há deputados, membros da CPMI que consideram necessária a volta dele para prestar alguns esclarecimentos em relação ao primeiro depoimento, porque, segundo esses requerentes, ele teria, com o andamento da CPMI, teria novas informações que contradizem um pouco, então seria importante ouvi-lo novamente. Tem também um requerimento para ouvir a senhora Anne Williams, que é esposa do advogado Nelson Williams, que também já esteve aqui prestando depoimento. O advogado que tem aí é um investigado, tem acusações contra ele de participação nessa fraude do INSS. Eu vou continuar aqui acompanhando essa movimentação e, em instantes, eu posso te chamar novamente, André, para mostrar se já vai começar, como é que vai ser, porque agora eu não vejo o relator, não vejo o presidente aqui na sala, mas também está muito movimentada. Eles foram, acabo de receber a informação que eles foram fazer uma reunião prévia, então devem estar aqui na sala ao lado, onde eles costumam muitas vezes se reunir para fazer alguns alinhamentos antes do início da reunião com todos os membros e com o depoente. André. Muito bem, Ticiane, obrigado. Nós vamos agora retomar aquela reportagem sobre o depoimento de segunda-feira à tarde na CPMI. Investigado na operação sem desconto da Polícia Federal, o empresário Fernando dos Santos Andrade Cavalcante é ex-sócio do advogado Nelson Williams, também investigado no esquema de fraude do INSS. Logo no início do depoimento, Fernando Cavalcante se recusou a prestar o compromisso de dizer a verdade. Ele falou à CPMI sobre sua relação com Nelson Williams e negou que tenha sido laranja do advogado. Deixo registrado que nunca fui laranja
laranja, operador ou beneficiário de qualquer esquema. Minha atuação sempre foi de gestor e os pagamentos por mim recebidos eram compatíveis com todas as funções que eu desempenhava com a minha vida empresarial. O relator, deputado Alfredo Gaspar, questionou o patrimônio do empresário, que inclui carros importados, relógios de luxo e a adega milionária de vinhos. Não há problema em ter dinheiro, não há problema em exibir riqueza, não há problema em ter sucesso. O que nós queremos saber aqui é o quanto disso pertence aos aposentados e pensionistas do Brasil. Essa é a grande dúvida. O senhor poderia dizer em 2017 exatamente qual era o valor do seu patrimônio? Não, estava vindo da Assembleia Legislativa, devia ser um patrimônio que não chegava a 100 mil reais. 2017 nós estamos com alguém que tinha um patrimônio que não chegava a 100 mil reais. 2025 a gente poderia falar o patrimônio do senhor na faixa de quanto? Faço ideia, Excelência. Meu patrimônio está no imposto de renda, completamente declarado. Eu só não quero eu ter que falar aqui. O senhor é um exemplo exímio de sucesso na vida em pouco tempo. O senhor é uma pessoa que saiu de um salário de 5 mil reais para um patrimônio de milhões de reais. Nós estamos agora analisando os sigilos e vendo as movimentações das pessoas investigadas. Já vimos movimentações do senhor com Nelson William de milhões de reais e já vimos movimentação do senhor com Camisote, também diferente daqueles 200 mil reais, de milhões de reais. Vou trazer em breve ao colegiado para que nós possamos adentrar mais ainda na investigação relacionada ao senhor. Após cerca de 8 horas de depoimento, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, concedeu entrevista coletiva à imprensa para fazer um balanço do depoimento do empresário Fernando Cavalcante. Ele criticou decisões judiciais que poderiam favorecer os depoentes. Eu quero deixar aqui o meu apelo aos ministros do Supremo Tribunal Federal de que a gente separe as coisas, separe o trabalho do Parlamento, a independência da CPMI e o trabalho do Supremo, da Polícia Federal, que nós respeitamos muito, mas queremos ser respeitados. Não é possível que um depoente chegue aqui e diga para nós que não tem a noção dos carros de luxo que estão no nome dele apreendidos, está mentindo para todos nós. Mentindo. E quem mente nessa CPMI tem de ser preso. Eu teria o maior prazer em dar voz de prisão a ele, dada a quantidade de mentiras que ele falou logo no começo e depois se calou. Portanto, o povo brasileiro espera de nós trabalho. Nós estamos trabalhando, mas mais uma vez não podemos cumprir com a nossa missão como gostaríamos por conta de decisões judiciais. Nós vamos olhar agora como está a sala da CPMI, realmente bastante movimentada. Deve estar iniciando a reunião dentro de mais alguns instantes. Nesse momento, os senadores ainda... Nós vamos ver com a repórter Ticiane Oliveira. Ticiane? Oi, André. Sim, aqui está bem movimentado mesmo, mas o relator e o presidente estão reunidos numa sala ao lado, fazendo aquela prévia que eles costumam fazer antes das reuniões oficiais da CPMI. Eu estou, neste momento, ao vivo com o senador Eduardo Girão, que vai falar um pouco para a gente sobre esse depoimento de hoje. Quais são as principais questões que o senhor considera a serem esclarecidas? Olha, primeiro que, estranhamente, o dia começou com a operação da Polícia Federal, né, exatamente nessa instituição que hoje nós vamos ouvir o presidente. Eu aprendi na vida que coincidências não existem, né? Então, saiu o habeas corpus dado pelo ministro Flávio Dino, inclusive colocando que ele pode ficar em silêncio, né, e que o advogado não sofra nenhum tipo de constrangimento físico. Pô, ele está pensando que a gente é o quê aqui?
que senadores e deputados são o quê? Né? A gente estranha esse tipo de posicionamento do STF, né? Na hora que a investigação está se aprofundando, está chegando em gente poderosa. Nós tivemos aqui o ministro da CGU semana passada. Será que ele não sabia que era o irmão do Lula, o Frei Chico, que é o vice-presidente dessa instituição? Existe artigo claro na legislação brasileira dizendo que não pode parente direto e indireto estar dentro do quadro de dirigentes de partidos, de instituições como essa. Então, demorou tanto tempo para tomar uma decisão. Então, para mim, me parece uma blindagem o que está acontecendo, né, do governo Lula em cima dessa roubalheira que está acontecendo no Brasil. Hoje nós temos requerimentos importantes. É bom que a população saiba e acompanhe. Espero que nós não tenhamos mais uma vergonha aqui da base do Lula, o pessoal do PT, não querendo chamar convocados importantes, quebra de sigilos importantes. Se eles dizem que querem investigar, que mostrem isso com os votos. Daqui a pouco, aquele painel que está ali atrás vai ter votações de requerimento. E eu espero que eles não peçam uma música no Fantástico com 3 vezes blindando, porque já blindaram aqui o sócio do Careca do INSS, já blindaram aqui assessor de senador da República que recebeu dinheiro, né, dessa fraude. E hoje nós temos a votação, por exemplo, da assessora direta do Carlos Lupe. Nós temos hoje votação, por exemplo, de quebra de sigilo do Paulo Boldens, que é assessor do Senado Federal, consultor político do Senado Federal, que já trabalhou com o presidente diretamente do Senado Federal. Então, recebeu 3 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, dessa fraude, né, que roubou órfãos, diga-se de passagem, que roubou viúvas e também velhinhos, aposentados e pensionistas, bilhões de reais, né? Então, que a gente possa puxar esse fio e todo mundo que precise dar explicação venha aqui nessa comissão, né? Então, a população fique atenta, porque daqui a pouco a gente vai ter votação. Eu espero que não tenha de novo sabotagem, boicote aqui da turma do Lula. Obrigada, senador, pela sua participação. Tenha um bom dia. Nós continuamos aqui observando a movimentação, porque esse de hoje é o 14º depoimento, é do presidente do Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O senhor Milton vai prestar, vai prestar depoimento e responder às questões do relator, primeiramente, e aí depois é aberto para deputados e senadores, membros da CPMI, fazerem as perguntas. Até agora há pouco, quando eu conversei ali na mesa, eram mais de 25 inscritos já para fazerem as perguntas e participarem do depoimento. Antes do depoimento, em instantes, deve começar a parte deliberativa com a votação de 78 requerimentos. Os requerimentos pedem informações, quebras de sigilo, informações ao COAF para dar prosseguimento às investigações. Além disso, tem os convites e convocações de novos depoentes. Temos, por exemplo, a convocação da esposa do advogado Nelson Williams, que é uma peça importante, segundo a Polícia Federal, nesse esquema das fraudes. Ele é um advogado e é acusado de participação. A esposa dele pode ser convocada se o requerimento for aprovado hoje. Tem também o pedido para depoimento do senhor Trento, que é um empresário que foi presidente do INSS, e também há requerimentos que pedem para que ele seja ouvido aqui na CPMI. É um dia diferente aqui na CPI, com muita movimentação, até porque ontem teve uma reunião do presidente da CPMI com o STF. E lá, nessas conversas, ele reforçou a importância do pedido do cumprimento
dos pedidos de prisão de 20 pessoas. A CPMI deliberou aqui, aprovou pedidos de prisão de 20 pessoas há algumas semanas atrás. Esses pedidos estão lá para serem analisados pelo STF e o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, disse que foi lá também, entre outros assuntos, para reforçar que esses pedidos sejam cumpridos e essas pessoas sejam efetivamente presas. Além disso, tem a operação que foi deflagrada hoje, um novo capítulo da Operação Sem Desconto pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, com mandados de busca e apreensão para recolher informações sobre documentação falsa, assinaturas falsas, em 7 estados brasileiros e no Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal é apenas um mandado. E o estado que tem mais mandados de busca e apreensão é o estado de São Paulo. Nós estamos aqui, então, acompanhando essa movimentação, seguimos com as informações ao vivo sobre o depoimento de hoje. Enquanto isso, estão na sala reservada o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, e normalmente quando eles terminam essa reunião prévia, aí sim eles seguem direto aqui para a mesa principal, já se posicionam e começam a reunião. Os deputados e senadores estão aqui aguardando, os membros da CPMI estão aqui aguardando e para poder começar a reunião. Nós estamos acompanhando a chegada de alguns novos parlamentares que ainda não tinham aparecido aqui na sala, André, e aí eu posso voltar, porque acho que dá tempo de entrevistar ainda alguns parlamentares enquanto eles estão lá na reunião. Eu volto com você no estúdio e já eu te chamo. Tá certo, Ticiane, obrigado. E na semana passada, na CPMI do INSS, o ministro da Controladoria Geral da União prestou depoimento e respondeu perguntas do relator. O deputado Alfredo Gaspar questionou a atuação da CGU na investigação do escândalo dos descontos indevidos a aposentados. Eu já trago essa reportagem, mas vamos voltar mais uma vez com a Ticiane. Ticiane? André. Eu estou aqui já com a senadora Elisiane Gama. Bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Senado Notícias. A senhora chega para esse momento do início da reunião de hoje com o depoimento do senhor Milton Carvalho, que é o presidente do Sindinap, né? Qual é, para a senhora, o principal ponto a ser esclarecido nesse depoimento? Olha, na verdade, a gente vai seguir na mesma linha que a gente sempre teve, não é? Essas instituições foram instituições que acabaram hoje no processo de investigação por conta dos descontos irregulares e a gente vai entender se o Sindinap de fato participou desse processo. A gente sabe que tem várias outras instituições que isso já está muito claro, o caso da Amar Brasil, da Conafé e de outras instituições. Me parece que no caso do Sindinap não há especificamente a falta da autorização, não é? Parece-me que é mais algo referente à falta da avaliação digital, que é fundamental hoje para a gente, de fato, impedir o cometimento de fraudes. Então, eu acho que são pontos que a gente precisa entender dessa instituição. Ao mesmo tempo, também, eu acredito que, por parte aqui da oposição, vai se tentar colar alguma irregularidade em relação ao irmão do presidente Lula. A gente vai, inclusive, tentar compreender um pouco mais do que isso aconteceu. E para a gente é muito claro. O irmão do presidente Lula participava de uma instituição, ele tem uma longa trajetória de movimento sindical, é uma pessoa que trabalhou, inclusive, na luta em relação aos anistiados do Brasil. Então, a gente vai acompanhar aqui, fazer os questionamentos necessários, mas também a gente precisa separar o joio do trigo. Aquelas pessoas que estão acusadas e estão sendo investigadas, elas têm que ser submetidas aos rigores da lei. Aqueles que participam dessas instituições, mas que não têm nenhuma presença ou nenhum envolvimento com qualquer ato ilícito, elas também precisam ser separadas. E é exatamente isso que nós precisamos fazer no processo de investigação aqui da CPMI.
Certo, senadora. Antes dessas perguntas, desses questionamentos que serão feitos ao depoente de hoje, nós teremos a parte deliberativa da sessão da reunião com 78 requerimentos a serem apreciados. Entre eles, tem convites e convocações para novos depoentes virem à CPMI. Algum depoente em especial que a senhora considere necessário, qual a análise que a senhora faz dos convites e convocações que devem ser aprovados hoje? Olha, primeiramente a gente precisa entender que a CPI ela tem um foco. Se você for analisar, nós estamos chegando aí a 100 convocados aqui na CPMI. Nós temos o mês de novembro, o mês de outubro, né? Já estamos aqui já chegando para o meio do mês de outubro, temos o mês de novembro e metade do mês de dezembro. E a gente vai chegar à finalização do ano aqui na CPMI. Então não dá de você sair com uma convocação aí de uma forma exagerada, sem você esgotar aqueles convocados que já foram aprovados pela CPMI. Então, acho que esse é um ponto central que a gente precisa analisar aqui na comissão. Eu sempre tenho feito essa defesa. Você não pode ter aí 1000 convocados e continuar aprovando uma série de convocações, algumas sem nexo causal com a CPMI. Então, eu acho que hoje nós precisamos separar aqueles que não têm relação direta com o objeto da CPMI e aprovar os requerimentos realmente que têm essa conotação, que estão dentro do objeto principal da comissão. Neste exato momento está havendo uma reunião prévia. Nessa reunião prévia, inclusive, eu cheguei a participar do início dela. A ideia é a gente retirar aquelas convocações e requerimentos de quebras e de busca de rifes, por exemplo, de empresas ou pessoas que não têm relação direta com a comissão. A comissão ela tem que investigar o objeto. Essa comissão não pode ser um espaço de disputa político-eleitoral, senão a gente realmente cai no descrédito brasileiro e acaba não indo naquilo que é fundamental e que todo brasileiro quer, que é a investigação acerca da roubalheira dos recursos que são dos nossos aposentados do Brasil. Então, eu acredito que a gente poderá construir esse acordo prévio e aí focar naquilo que é o objeto realmente da comissão. Agradeço sua participação. Bom dia para a senhora. Como a senadora destacou aqui, são dezenas e dezenas de convocações já realizadas ou convites, enfim, requerimentos aprovados para novas pessoas prestarem depoimento. E mesmo assim, continuam aparecendo outras pessoas e novos requerimentos são aprovados. Hoje, por exemplo, tem a votação de 78 requerimentos. Não são todos de novos depoentes, né? Tem muitos pedidos de documentos, de informações, mas há sim muitos pedidos de aprovação de requerimentos com convocações e convites para várias pessoas estarem aqui também prestando novos depoimentos. Eu vou destacar um pedido que é um requerimento para que o advogado Eli Cohen volte a depor. Ele já prestou depoimento lá no início da CPMI, ele é o advogado que aparece no início das investigações, fazendo denúncias, expondo fatos, e aí ele esteve aqui bem no início da CPMI. Com o andamento das investigações, os membros consideram, alguns membros consideram importante que ele volte a depor, para fazer aí a confrontação de depoimentos de outras pessoas, para apurar informações que foram chegando durante as investigações. Então seria uma pessoa que já prestou depoimento e pode ser que seja aprovado hoje o requerimento para que ele volte a depor. Mas nós não sabemos. Por quê? Porque está tendo essa reunião. Senadora Elisiane Gama acabou de nos dar a informação que ela participou ali do início dessa reunião prévia com o presidente da CPMI, Carlos Viana, e também com o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, e alguns outros parlamentares. Segundo ela, eles estão tentando acordos ali para retirar de pauta alguns requerimentos. Aí nós vamos confirmar tudo isso na hora que efetivamente começar a parte deliberativa da reunião
que deve começar logo mais. Hoje está se estendendo um pouco mais essa reunião prévia, já são 9h48. O início da CPMI estava marcado para as 9h da manhã, mas no fundo, às vezes, essa reunião com acordos acaba facilitando o trabalho aqui durante a reunião, porque eles saem de lá com alguma possível articulação no sentido de agilizar as votações e não ficar tanta discussão sobre tal requerimento. Quando se tem um acordo lá dentro, a votação aqui pode andar muito mais rápida, né? André. Muito bem, Tiziane, obrigado. Já voltamos com você. E agora sim, nós vamos ver a reportagem sobre o depoimento do ministro da Controladoria Geral da União na semana passada. Vinícius Marques de Carvalho é o atual ministro da Controladoria Geral da União. Ele prestou esclarecimentos à CPMI na condição de convidado para explicar a participação da CGU na operação sem desconto da Polícia Federal. Segundo ele, a CGU iniciou a auditoria em 2023 e recomendou ao INSS a suspensão desses descontos. O relator da CPMI iniciou as perguntas fazendo um histórico das funções exercidas por Vinícius Marques no governo, o que gerou questionamentos de alguns parlamentares. O senhor foi filiado ao PT? Fui. Quanto tempo? 8 anos. Pode falar, pelo amor de Deus. Eu não aceito, presidente. Para de cercear o relator. O que é isso? Qual a pertinência temática? O que é isso? Só para saber isso. Senhores, o fato que eu falei de todos os antecedentes do senhor tira o mérito da atuação da CGU ou isso causa parcialidade no senhor? Parcialidade? De forma alguma. Muito obrigado, ministro. O ministro foi questionado sobre uma sugestão feita por um secretário da CGU de colocar partes do relatório que investigava as fraudes no INSS em sigilo. Isso não viola a regra da transparência da CGU, não? Eu não sei o contexto exatamente em que essa conversa que o doutor Ronald teve sobre que informações ele estava sugerindo colocar em sigilo, mas eu tenho certeza, posso afirmar com toda a convicção. Nós tivemos que interromper agora. No canal principal da TV, nós vamos transmitir, por força do nosso regimento aqui na TV Senado, a reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que começou agora. Mas nas nossas redes, nós vamos continuar acompanhando o início da CPMI. Nos termos do artigo 5º da Lei Complementar número 210 de 2024 e do artigo 45A da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Dados das emendas. Emenda número 600.600.60003. Ação 2E89. Incremento temporário do custeio do Serviço de Atenção Primária à Saúde para cumprimento de metas. Unidade orçamentária, Fundo Nacional de Saúde. Emenda número 600.004. Ação 2E90, incremento temporário no custeio do Serviço de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para cumprimento de metas. Unidade orçamentária, Fundo Nacional de Saúde. A coordenação e relatoria das indicações na CAS ficaram a cargo desta presidência. A votação será simbólica. Passo à leitura do relatório. Nos termos da Lei Complementar número 2010 de 2024, e da Resolução número 1, 2006, do Congresso Nacional, com redação dada pela Resolução número 1 de 2025 do Congresso Nacional, compete a esta comissão apresentar indicações para execução de programações decorrentes de emendas de comissão à Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2025 e a Lei número 15.121 de 2025. Na LOA 2025, esta comissão apresentou emendas RP8 nas programações 2E89, incremento temporário ao custeio do Serviço de Atenção Primária à Saúde para cumprimento de metas, emenda 60.06.0003. 2E90, incremento temporário ao custeio do Serviço de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para cumprimento de metas, emenda 60.06.0004.
Do 28 de 8 de 2025 foi realizada a primeira reunião destinada à deliberação de indicações desta comissão, com a aprovação de 2.124 indicações. Em 11 de 9 de 2025 foi realizada a segunda reunião destinada à deliberação de indicações desta comissão, com a aprovação de 251 indicações e cancelamento de 6, em decorrência do impedimento técnico ou erro material. Posteriormente, no período de 11 de 9 a 9 de 10 de 2025, foram apresentadas 194 indicações listadas no anexo 1 para apreciação desta comissão. Ademais, foi solicitado pelos respectivos autores o cancelamento de 22 indicações aprovadas nas reuniões anteriores, em decorrência de impedimento técnico ou erro material. Tais solicitações serão oportunamente analisadas e submetidas à apreciação desse colegiado. É o relatório. Quanto ao mérito, após análise, foram selecionadas 150 indicações, as quais constam do anexo 2. Voto. Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação das indicações elencadas no anexo 2. Lido o relatório, coloco a matéria em discussão. A senadora Eudócia tem a palavra para discutir a matéria. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores senadores. Quero colocar aqui a importância dessa sessão, onde nós estamos votando essas emendas de comissão, né, chamada RP8, para que os nossos estados, os nossos municípios brasileiros possam ter acesso a essa emenda que vai agregar as políticas públicas na área da saúde. Então, quero aqui enfatizar que para Alagoas, eu estou enviando, depois da nossa aprovação, presidente Marcelo Castro, um valor de 16 milhões de reais. Uma parte PAB, outra parte MAC. Então, mostrando a importância dessas emendas de comissão. E quero, dessa forma, parabenizar o senhor presidente por ter agilizado essa votação para o dia de hoje e todos os colegas senadores e senadoras. E também colocar da importância da minha missão oficial que eu farei na próxima semana para o Reino Unido e para a Rússia. Missão essa que visa fazer um intercâmbio de conhecimento, intercâmbio científico da vacina contra o câncer, da vacina terapêutica contra o câncer, que é a vacina RNA mensageiro, que está sendo estudada no avanço bem maior em relação a todos os outros países, que são o Reino Unido e a Rússia. Para você ter noção, presidente, na Rússia, eles já estão fazendo em 5.000 pacientes oncológicos essa vacina, que ainda é pesquisa, mas eles querem, em curto espaço de tempo, eles falam em torno de 60 dias, eles estarão colocando para toda a população russa essa vacina RNA mensageiro, que é uma vacina terapêutica contra o câncer, e que é mais uma medicação de terapia avançada contra o câncer. E nós não podemos ficar para trás. Então, o meu intuito é conversar com os pesquisadores do Instituto Gamaleya, na Rússia, e também visitar as universidades de Oxford e Cambridge, no Reino Unido, e trazer essa biotecnologia aqui para o nosso país. É isso, presidente, muito grata. Bom, parabenizar a senadora Eudócia por essa iniciativa tão alvissareira, que esperamos que tenha êxito esse novo ramo de pesquisa baseado no RNA mensageiro, que é um ramo novo que se abre, né, de oportunidade para as vacinas. São as vacinas hoje mais revolucionárias. E desejamos êxito e esperamos que Vossa Excelência traga boas notícias lá dos países da Inglaterra, Reino Unido e Rússia aqui para nós.
Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Submeto a planilha constante do anexo 2 em votação. As indicações feitas pelos parlamentares no sistema SINEC, nos termos do relatório apresentado. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. Aprovado. As indicações estão aprovadas. A decisão desta comissão será comunicada à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização e ao Ministério da Saúde. Antes de encerrarmos a reunião, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Xaxá é o vice-rei do reino do Daomé. Um vice-rei com genealogia até os nossos dias. Na verdade, um traficante baiano chamado Francisco Férez de Souza, que chegou na região muito novo para trabalhar no Forte Português de Uidá e que ficou por lá fazendo tráfico e se transformou num poderoso traficante. Regimental, a 15ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS 2025, que se realiza nesta data, 9 de outubro de 2025. Silêncio, por favor, senhores. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 14ª reunião. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Algumas observações aqui, antes de começarmos. Primeiramente, o seguinte, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras. Nós teremos a semana do dia 28, está mantida a ausência nós não teremos sessões da CPMI na semana do dia 28. Da semana toda. Mas, em compensação, líder Pimenta, eu quero fazer uma convocação e pedir aos parlamentares, porque nós temos, como eu disse, 135 convocações e passei uma lista aos líderes, que está disponível também a todos os parlamentares, das prioridades, aqueles que nós entendemos que não podem deixar de ser ouvidos. De 1 a 3, os senhores poderão fazer apontamentos, estão com os líderes a lista, para que fique bem claro e transparente as convocações que a CPMI está fazendo. Então, vou pedir aos senhores parlamentares que se organizem, se preparem, porque na semana que vem nós faremos sessões extras da CPMI às sextas-feiras, nessa casa. Então, teremos 2 sextas-feiras a partir da semana que vem, para que a gente possa cobrir, só um instantinho, que a gente possa cobrir as 2 sessões que não teremos na semana do dia 28. Pela ordem, deputado Zé Trovão. Presidente. Não, sugestão não, determinado. Nós vamos ter 2 sessões extras nas sextas-feiras da semana que vem e na outra semana. 7 e dia 24. Exatamente. Pela ordem, presidente. Pois não. Eu quero começar dizendo parabéns. E eu acho que não tem que ter só essas semanas. Daqui para frente tem que ter sessão segunda, quinta e sexta. Porque uma coisa que está acontecendo aqui é que estão tentando de toda maneira blindar.
Pode ver até o quadro de pessoas que estão agora na CPMI. Se a gente não trabalhar arduamente 3 dias aqui, nós não vamos desvendar até o último que roubou. Então, se for preciso, só para concluir, eu trago a minha família para ficar em Brasília, para não ter que voltar para o Estado. Porque o que a gente tem que fazer é livrar a cara de quem foi roubado. Porque quem foi roubado não pode continuar com isso, não. E essa casa aqui não pode ficar defendendo bandido, não. Obrigado, Excelência. Deputada Adriana Ventura. Eu entendo perfeitamente a questão de substituir os dias. Sim. Agora, a gente tinha aventado a possibilidade, até que eu imagino que a maior parte dos parlamentares sempre utilizaram, já tem muitas coisas marcadas. Excelência, Não, pera um instantinho só. Desculpe. A gente tinha falado, você ficou de avaliar na terça ou na quarta, então quer dizer que isso não é uma possibilidade, por isso que ficou determinado Exato. A análise é a seguinte, segunda-feira nós temos terminado aqui 1h30, 2 horas da manhã. Porque nós parlamentares podemos sair a hora que desejar, eu como presidente saio 1h30, mas a equipe geralmente tem ficado aqui até 3 horas da manhã, então eu não consigo na terça-feira, às 9, colocá-los para trabalhar novamente. Então nós faremos 2 sextas-feiras em compensação na semana. E eu falo com simplicidade, me perdoe aqui. Uma pergunta. As sextas-feiras seriam só oitivas? São somente oitivas, Excelência. Não serão, sem votações. Não tem votação, somente as oitivas nós teremos nas sextas-feiras que nós estamos programando aqui. Quais são os dias, presidente, para ficar bem claro? Dia 17 e dia 24, se eu vou confirmar aqui, só um instante. Pela ordem, senhor presidente. Só um instante. Rapidinho, senhor presidente. Dias 17 e 24. Então, pela ordem, senhor presidente. Eu acho que uma CPI só um instantinho, senador Marcos, deixa o pedido, Paulo. Senhores, por favor, silêncio. Dia 17 e dia... Nós teremos sessões extras. E quais são os dias que não terá? A semana do dia 20... Só para ficar bem claro. Semana do dia 27 ao dia 31. Tá bom. Então, é a semana seguinte. Naquela semana não tem CPI. Não tem porque é feriado na terça-feira e o Senado manteve o feriado no dia 28. Então, para que a gente possa dar sequência e não perder 2 dias, nós faremos 2 sextas-feiras seguidas. Só para entender, então os 2 dias? Dias 17 e 24. Presidente, então a próxima sexta é a sexta dia 24. Exatamente, Excelência. E não teremos votações de requerimentos, apenas oitivas. Senhor presidente, Marinho, só um instantinho. Em relação a esse tema. Pela liderança. Pois não, Excelência. Presidente, só para ficar claro, o senhor poderia logo antecipar quais seriam os depoimentos desses 2 dias? Olha, nós temos uma listagem que eu até coloquei aqui, abri falando. Eu fiz uma listagem das 137 pessoas convocadas. Dentro da investigação, eu coloquei os níveis de importância de 1 a 3. 1 são os que obrigatoriamente a gente precisa ouvir e os 3 que, de certa forma, não contribuem muito. E o 2, aqueles que são médios. Eu passei essa lista aos líderes para que os senhores possam avaliar o critério e possam fazer correções. É com essa lista que está aqui que a Secretaria tem mantido contatos com todos os envolvidos. Por exemplo, na próxima segunda-feira, nós esperávamos ouvir aqui um casal envolvido em toda a história. Estavam convocados. Recebemos uma primeira informação, só para que os senhores possam saber de que as pessoas viajariam ao exterior, que não poderiam comparecer. Eu imediatamente dei a seguinte resposta: vou ingressar no Supremo Tribunal Federal pedindo a retirada do passaporte. Aí, logo depois, veio uma outra explicação de que não eram não era o casal, eram os representantes que precisavam tinham viagem marcada e que ofereceram no dia 23 um termo de compromisso de comparecer. Tudo bem, nós vamos fazendo assim. Então, à medida que os senhores não pensem que é fácil para a Secretaria a gente conseguir contactar e entregar. Então, este casal é o que depõe no dia 24? Não, vai ser depois do dia 24. Dia 23, quinta-feira. Dia 23, o casal estará aqui. Não vou adiantar muita coisa, mas já está confirmado. Senhor presidente. Deixa eu só terminar. Sobre o tema, senhor presidente. Deixa só eu terminar o raciocínio, que aí eu dou a ordem, eu cedo a palavra a todos, só um instante. Então, eu peço aos senhores que, pela transparência dos trabalhos dessa presidência, que os senhores observem essa lista que foi feita, que está à disposição de todos, e vejam se concordam com os critérios que estão aqui. Está no computador dos senhores. São 61 nomes listados como prioritários
por conta da investigação e dos inquéritos da Polícia Federal. Pois bem, então eu vou dar a palavra agora pela ordem. Ó, eu tenho aqui pela ordem Adriana Ventura, Pompeu de Matos, Magno Malta, que é o primeiro que está aguardando, o Marinho, a Elisiane Gama e o Coronel Crisóstomo. Rogério, só um instante. Só uma pergunta, só um instante. Só um instantinho, por favor, Marinho. Só um instante. Pela liderança da oposição, o senador Marinho. Senhor presidente, apenas uma ponderação. Vossa Excelência tomou uma decisão e acabou de comunicar aqui ao plenário de que, em função do número de convocados e convidados, e para não atrapalhar o andamento dos trabalhos e para que nós tenhamos aí o máximo possível de informações, o senhor está colocando mais 2 sextas-feiras. Qual é a ponderação que faça a Vossa Excelência? Claro que submeter ao seu escrutínio e, eventualmente, a submeter aqui ao pois plenário. não, Excelência. Veja, todos nós aqui nos programamos para participarmos aqui. Eu, particularmente, não faltei nem um dia, né? Desde que foi iniciada aqui a comissão, estou aqui toda segunda e quinta-feira. As sextas-feiras que o senhor está colocando seriam dias extraordinários. Eu, particularmente, tenho algumas missões que eu não preciso dizer aqui, cada um tem a sua vida aqui. Qual é a minha proposta, senhor presidente? Que ao invés de utilizarmos as sextas-feiras, em função da premência e não prejudicando o fato de que teremos dias a mais, nós o façamos na terça. Porque é um dia que todos nós estaremos aqui. E aí nós vamos fazer uma opção, já que é premente, é urgente. Façamos na terça de 9 da manhã às 4 da tarde, porque é o início da ordem do dia de cada um dos parlamentos. Porque é sexta-feira, senhor presidente. Eu sei que Vossa Excelência está a melhor das boas intenções, todos nós aqui estamos, mas é um dia que realmente, para muitos aqui que se programaram, vai ficar um pouco complicado. Pois não, Excelência. Bem, antes de passar a palavra, obrigado, só um instantinho. Avaliar. Posição. Bem, eu vou mais uma vez dizer por que essa decisão foi tomada. Nós estamos terminando a CPMI na segunda-feira. Aqui, os parlamentares inscritos falam e muitos saem, vão embora. Mas eu tenho saído daqui 1h30, 2 horas da manhã, todas as terças-feiras. Os funcionários da casa ficam aqui até 3h30, 4 horas da manhã. E isso quando não há uma prisão em flagrante, cujo flagrante está sendo feito por essa CPMI, não mais pela Polícia do Legislativo, para a gente evitar aquela história da liberação. Então, quando há uma prisão em flagrante, eles ficam. Portanto, é dificílimo que terça-feira, 9 horas da manhã, nós consigamos montar tudo aqui novamente. Mas, presidente... Serão 2 sextas-feiras que eu estou colocando apenas para a gente poder fazer o complemento disso. 2 sextas-feiras. Coronel, só um minutinho. Deputado... Segunda, porque na segunda nós estamos começando às 16 horas. Esse é um outro assunto que podemos avaliar. Só um instante. Deputado... Presidente, concordamos, só para manifestar a nossa concordância também com a sugestão do líder Marinho. São as terças-feiras extraordinárias, presidente. Pois não. Presidente, senador... só lembrando que depoimento pode concorrer com a ordem do dia. O que não pode é deliberação. Pois, por isso mesmo, é a minha preocupação. Primeiro, pela condição da secretaria, senador. É complicado, os servidores têm o tempo deles também para poder nos atender. E sexta-feira, nós não concorremos com nenhum serviço na casa. E olha, eu estou propondo 2 sextas-feiras, senhores. Presidente, e se iniciássemos segunda às 9 da manhã? Não adianta, Excelência. Não adianta. Segunda às 9 horas da manhã é mais difícil ainda para quem não tem voo para cá. Então está mantido. Eu vou manter a decisão das 2 sextas-feiras. Senhores, o povo brasileiro trabalha até sexta-feira todo mundo, senhores. Não, presidente, com licença. Nós também. Não, é o mínimo que nós podemos fazer aqui. A gente também trabalha na sexta. Pela ordem, presidente. Tá bom. A gente trabalha no Estado também. Peraí. O problema não eu vou passar. Tá certo, tá bom. Eu vou Senador Magno Malta. Senhor presidente, eu quero comungar com o seu raciocínio de avançar e termos mais dias para trabalhar, porque essa é uma CPI de causa. Não é uma CPI de arenga, embora tenha oposição, tenha a situação, na discussão de quem convoca, quem não convoca, e quem quer blindar, quem não quer. Mas, no fundo, todo mundo quer desvendar esse que é o maior mistério da história da República. É mais do que o mensalão, é mais do que o petrolão, esse aposentão. A sociedade brasileira clama para que ela seja no seu total, na sua totalidade, que haja investigação, e Vossa Excelência avança. Eu me lembro
sempre participei de CPI, que havia até sacrifícios de muitos, inclusive da minha parte, de abrir mão das comissões por causa da comissão que sempre varava madrugada, E essa é uma CPI que exige isso. Então, respeitava-se sempre a ordem do dia, como foi colocado por Randolph, né? Randolph falou 10 vezes antes de eu falar, e respeita-se a ordem do dia. Quando você está no oitiva, você pode fazer, mas veja aí a CPI das bets, que ela só briga e Supremo, e um briga para aqui, outro briga para ali, ninguém vem. Interessava a sociedade, mas ela não prestou atenção, porque a sociedade, nessa CPMI que está sendo conduzida por Vossa Excelência, é o assalto ao cidadão brasileiro de toda a ordem que se aposentou. Então nós estamos vendo coisas escabrosas que eu nunca vi na minha vida pública no meu 3º mandato de senador. E olha que eu venho lá desde vereador, nunca vi nada do mesmo tamanho, com a mesma dimensão. Eu penso que o mais que nós pudermos avançar, ainda que avancemos madrugada dentro, eu acho que é pertinente, é importante para responder à sociedade. Isso interessa a situação, isso tem que interessar o governo, interessa a nós, interessa toda a sociedade brasileira, independente do espectro político, porque nós precisamos responder a quem foi roubado e precisamos meter na cadeia quem roubou. Vossa Excelência está correta em avançar. Obrigado, em mais dias. Pela ordem, o deputado Pompeu de Matos. Não. Presidente. Não, desculpa, é porque já estava marcado. Ô, Pompeu, me perdoe. É a deputada Adriana Ventura. Logo em seguida, Vossa Excelência. Pois não, deputada? Obrigada. Presidente, o meu pela ordem eu acho que vai levar mais do que 1 minuto, até porque eu tenho artigos aqui, não sei se deveria ser. Não, então é questão de ordem, Excelência. Não, na verdade, assim, eu gostaria, pode ser uma questão de ordem, se o senhor quiser, baseado no artigo da Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º, baseado no regimento interno, artigo 317, parágrafo 1º, e no regimento comum do Congresso Nacional. Eu estou aqui indignada com essa decisão, essa medida cautelar de habeas corpus do ministro Flávio Dino. E, assim, eu acho um desrespeito com essa comissão, e eu sei que o senhor é extremamente competente e diligente, mas a minha pergunta, que eu acho que fica para o senhor e para o relator, até para proteger a CPMI, é o que essa CPMI vai fazer com base nesses artigos, porque seja pedindo reconsideração ao próprio ministro relator, que isso está previsto na Constituição, para garantir justamente a questão de ser autoridade para que o STF não possa interferir indevidamente, seja para interpor agravo regimental ou agravo interno, que isso também está previsto, e eu gostaria de saber, porque existem condições e fatos que nos protegem, que estão sendo desrespeitados. A gente, infelizmente, e ainda parafraseando aqui o Jordi, né, é muito bom ter um ministro para chamar de seu. A gente vê que as decisões do Supremo Tribunal, muitas vezes, estão baseadas em blindar, em proteger o governo Lula. Eu acho isso lamentável. Ou seja, atuar politicamente junto à presidência do Congresso Nacional. Isso está previsto também no regimento interno. Então, eu estou ficando indignada, eu gostaria de saber o que a presidência, a mesa e essa CPMI vai fazer com essas interferências indevidas, essa blindagem que o Supremo Tribunal está fazendo em várias testemunhas para proteger o governo. Obrigada, presidente. Eu vou me ater à decisão e ao nosso posicionamento. O que essa presidência pode fazer, primeiro, eu concordo com Vossa Excelência sobre as interferências do Supremo nas decisões do Parlamento. Tenho falado isso, não me escondo, e como parlamentar penso que nós temos que ter a responsabilidade de sentar todos os partidos e rediscutirmos o Brasil na questão do equilíbrio entre os poderes. Nós precisamos fazer isso com muito equilíbrio, mas com muita responsabilidade, porque as decisões que têm sido tomadas têm calado quase 600 parlamentares, e isso não é correto. Segundo ponto, a questão dos habeas corpus, nós vamos entrar com pedido de reconsideração, mas o Supremo tem entendido que CPMI não é parte para agravo regimental. Então, nós ainda temos esse limbo, né, não é parte legítima para um agravo, porque nós ainda temos esse limbo, que é outra legislação que nós poderíamos corrigir para deixar claro para eles o que está acontecendo. O outro ponto é fazer o que eu fiz ontem. Ontem me reuni com o ministro André Mendonça, conversamos umas boas horas sobre todo o andamento das investigações. Há informações que naturalmente estão debaixo de absoluto sigilo, que precisam ser preservadas, mas os nossos trabalhos têm contribuído muito
para o andamento. Ainda que possa parecer que essa CPMI não tenha... Mas o que nós temos feito aqui de quebra de sigilo tem auxiliado e muito as investigações da Polícia Federal, tanto que hoje nós temos uma grande operação em vários estados brasileiros, todos eles com pessoas relacionadas e citadas nesta CPMI, que simplesmente foram confirmados por dados que estão sendo compartilhados e que hoje nós vamos saber sobre isso. Agora, o habeas corpus que foi dado ao depoente de hoje volto a dizer, um absurdo. Ainda que eu concorde, que eu respeite, mas um absurdo. Porque, primeiro, ele só não foi pior do que o que foi dado pelo ministro Flávio Dino à esposa do seu Camisotti, que não deu a ela o direito de não vir. Só não foi pior nisso, porque, de resto, ele não pode, eu vou falar oficialmente, ele não precisa responder pergunta nenhuma, ele está, de certa forma, isento do juramento e pode, inclusive, mentir. O que, para nós, é uma indignação absurda entender que uma pessoa que tem muito a explicar venha para cá para ficar em silêncio. Mas nós vamos andando. E eu, aqui aos senhores parlamentares, já de imediato quero pedir aos senhores que a gente tenha muito cuidado, porque a indignação não pode se transformar em palavras ofensivas, em pré-julgamento. Nós não estamos aqui numa sessão de linchamento moral de ninguém. Lembrem bem os senhores que toda e qualquer pessoa citada aqui em nome, ela lá fora acaba já recebendo uma pré-condenação de toda a sociedade brasileira. Então, muita responsabilidade nas citações e na forma como nós vamos lidar, porque nós temos que caminhar dentro do processo legal. E vamos recorrer. Fora isso, nós temos que, por enquanto, vamos recorrer, mas por enquanto nós temos que caminhar com o que foi determinado. Com a palavra o deputado Pompeu de Matos. Não, nós vamos tentar. Nós vamos fazer. Presidente, quero... Deputado Pompeu, pois não. Muito obrigado. Presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência... Senhores, por favor, silêncio. Presidente Carlos Viana. E, primeiramente, dizer que a lista que Vossa Excelência elaborou, enfim, que a mesa elaborou, ela dá praticidade, dá transparência e dá clareza para que nós possamos seguir os depoimentos. Mas tem um aspecto que não pode calar, presidente. No início da CPMI, ficou estabelecido que uma certa ordem cronológica dê preferência para aqueles que eram os ministros da pasta da Previdência, fossem os primeiros. E aí, nesse contexto, o ministro Carlos Lupe já deu o seu depoimento. Aliás, o próprio ministro, que não é da pasta, mas o Vinícius Carvalho, que é da CGU, já também deu o seu depoimento. No entanto, dois depoimentos do ministro Onyx Lorenzoni e do ministro Paulo Guedes, que eram ministros, importantes ministros da pasta e que também têm responsabilidade e que também têm respostas a dar, enfim, perguntas a serem feitas. É preciso que a gente tenha essa hierarquia preservada e que a gente faça com que esses que têm maior responsabilidade, que estiveram na governança, que acompanharam, até porque esse problema que está havendo, ele vem de longe. Ele começou lá em 2017, os meliantes agiram, os bandidos, os ladrões do INSS agiram em 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então nós temos que pegar sobre todo esse período aqueles que eram os gestores maiores que sejam chamados. Então, a pergunta que eu não quero calar, presidente, e eu deixo ela no ar, é que esses que não foram chamados, esses dois ministros que não foram chamados, se tem uma previsão, quando vão vir, até porque, pelo quanto sei, alguns até foram chamados, pediram tempo, pediram prazo, foram chamados de novo, pediram tempo, pediram prazo. Pois e não, aí excelência. A pergunta, quanto tempo, quanto prazo, esse é o questionamento. Bem, muito obrigado, presidente. Nada, o senhor tem toda a razão. Está aqui o seguinte, se observar aqui na lista que foi divulgada, o senhor Onyx Dornelles Lorenzoni está confirmado no dia 6 de novembro. Está aqui na lista. Por que a data? Porque ele é convidado. Porque aqueles que são convocados, essa CPMI pode determinar a data, mas os convidados não. Então ele está aqui. Já com relação ao ministro Paulo Guedes, ficou acertado na época que ele não seria chamado por ser ministro da Economia. Mas se os líderes entenderem que há de se votar aqui o convite a ele, como está sendo estipulado, essa presidência não tem nenhuma restrição em relação a isso. Com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Presidente, na verdade, nem era um bem pela ordem. Eu só estava tentando saber se o senhor já tem a confirmação do depoimento de segunda-feira. Nós temos 3 nomes, Excelência, para segunda-feira que estão sendo contactados. Como o casal
não pediu prazo e confirmou a presença no dia 23, nós já estamos trabalhando aqui 3 nomes dentre os investigados. E um ponto aqui que eu vou colocar, por que eu não estou dando preferência aos operadores do sistema? Porque essas pessoas têm risco de fuga. Essas pessoas, elas têm bens para fugir. Então, são muitos operadores. Esses a gente tem que trazê-los aqui o mais rapidamente possível. E a quebra do sigilo de todos eles, para que a gente possa trabalhar. Então, nós temos 3 que fazem parte dos núcleos principais, que estão sendo contactados para serem convocados para segunda-feira. E assim que a gente tiver a confirmação, vou informar Vossas Excelências. Muito obrigado. Pois não. Com a palavra, o deputado Coronel Crisóstomo. Senhor presidente, pois não. Parabéns pela sua atitude em acrescentar dias para a gente poder ouvir essas pessoas suspeitas do roubo dos aposentados. Pois não, excelência. Mas a minha sugestão, excelência, eu vou falar como um parlamentar que é municipalista. Se nós mudarmos, em vez de sexta-feira, terça-feira, como outros já defendem, a gente consegue estar junto com o nosso povo, porque nós também estamos sendo cobrados de estar mais presentes nos nossos municípios. O povo cobra isso, excelência. E a sexta-feira vai impedir que a gente vá naquela semana. Então, a minha sugestão é que, de repente, possamos fazer na terça-feira. Agora, não apenas 2 dias, que a gente possa fazer mais dias, porque o povo espera que a gente faça uma conclusão adequada e nós possamos encontrar todos os que roubaram o povo brasileiro. Presidente, é essa sugestão que eu quero apresentar para Vossa Excelência e a todos os nossos colegas parlamentares, que faça na sexta, mas não apenas 2 dias, que a gente possa acrescentar mais dias, de forma que possamos concluir e realmente apresente todos os que roubaram o povo brasileiro, os nossos velhinhos. Obrigado. Excelência, só um instante. Nossa concordância com o coronel, viu? Mas, senhores, só um instante. Nós estamos falando aqui, só para encerrar esse assunto, são duas sextas-feiras, Coronel Crisóstomo. Só um instantinho, Coronel Fernanda. Só um instantinho, por favor. Senão, daqui a pouco eu vou fazer ordem unida aqui, com os coronéis aqui. Ora, na semana seguinte, os senhores terão a semana inteira. A Câmara vai ter dificuldade, mas vai ter, por exemplo, a quinta, a sexta-feira, para poder fazer as agendas. Eu mantive as sextas-feiras porque são os melhores dias para nós. Na frente, mais à frente, se a gente perceber que realmente há depoimentos menores, que a gente não vai gastar o tempo que a gente tem gastado aqui, eu posso até marcar numa terça-feira de 9 às 2, por exemplo. Mas hoje eu preciso e peço a colaboração dos senhores de fazermos 2 sextas-feiras extras para manter o cronograma. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Presidente. Não, de novo. Opa, desculpe. Deputado Alfredo Gaspar. Não, mas não... Escreva. Só vou pedir para ser bem, já está, Girão, mas vamos pedir para ser bem rápido, para a gente poder dar início aos trabalhos? Não seria interessante ouvir quem o senhor já confirmou aí? Já. A gente então vota e depois abre novamente pela ordem? Pois não, Excelência. Então é o seguinte, estão aqui, só um minutinho, o Gaspar, o senador Eduardo Girão, deputado Coronel Fernando e Fabiano Contarati. Estamos encerrados aqui. Senadora Dorinha, peraí, tem a senadora, o senador Moro pediu... Presidente, por que a gente não vota e depois, antes do depoimento, abre pela ordem quantos quiserem? Então, concordo. Vamos fazer assim? Eu gostaria de falar antes. Eu gostaria rapidamente de falar antes. Só um instantinho. Com a palavra... Senhores, só um minutinho. Nós precisamos ter sempre uma decisão, porque claro que cada um quer ter a sua participação efetiva, tá certo? E as sugestões são múltiplas, um ou outro. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar as inscrições com a professora Dorinha. Não teremos mais inscrições dos que estão aqui e daremos sequência aos trabalhos. Gaspar. Senhor presidente, queria só deixar registrado que acompanhei de perto a lista de prioridades. Vossa Excelência deu também essa oportunidade aos líderes de ver essa lista. Eu só queria deixar claro que tem fatos que nos traz
em determinado momento, a necessidade de ouvir outras pessoas, para não ser uma lista fechada. Claro, excelência. Claro. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto, presidente, é que não tenho dúvida nenhuma que está todo mundo se empenhando muito, todo mundo indo para as bases, precisando estar presente também, mas 2 sextas-feiras é o mínimo que nós podemos fazer pelos aposentados e pensionistas do Brasil que foram tão roubados. Obrigado, deputado Alfredo Gaspar. Com a palavra, o senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, em primeiro lugar, me somar ao senhor a minha solidariedade irrestrita a essa afronta, no meu ponto de vista, que o STF faz com essa comissão parlamentar de inquérito. Chega a ser assim, o cúmulo dizer para que uma pessoa possa vir ficar em silêncio ou sequer vir. Senhores, silêncio, por favor. Isso é o que eu chamo de sabotagem, de boicote. E o senhor está sendo muito firme e aos trancos e barrancos está fazendo um trabalho junto com todos nós aqui. Segunda coisa é falar da coincidência. A gente aprende na vida que não tem coincidência, mas a coincidência dessa operação da Polícia Federal hoje, com apoio da CGU, com 1 ano de atraso. E é um resultado dessa CPMI, porque o ministro teve aqui da CGU e parece que lá não lê jornal. Acho que o Senado poderia dar uma cortesia de assinatura de jornais para a CGU, porque eles não sabiam que o irmão do Lula estava nessa Sindinap, não era dirigente. Foi omitido pela Sindinap, mas a imprensa dizia o tempo todo, há 2 anos, essa relação que o vice-presidente era o Frei Chico. E por último, senhor presidente, eu queria lhe colocar, eu espero que a base do governo Lula aqui hoje não peça música no Fantástico domingo, blindando 3 vezes pessoas que podem trazer a verdade aqui. Então tem uma peça fundamental que recebeu 3 milhões de reais, não é pouco dinheiro, 3 milhões de reais dessa fraude que roubou órfãos, roubou viúva, roubou velhinhos do Brasil e que está no Senado até hoje, um assessor, consultor geral que ganha 31 mil reais por mês. Pois não, excelência. O Senado deveria já ter afastado. Eu pedi isso ao presidente, não afastou, mas eu espero que hoje a gente quebre o sigilo por unanimidade, porque senão vai ter a digital de quem está blindando quem aqui. Muito obrigado. Com a palavra, Coronel Fernanda. Presidente, bom dia. Só um pouquinho, presidente. Pois não, excelência. Primeiro, eu gostaria de fazer uma sugestão ao senhor. Sim. Diante dessa fala das sextas-feiras. Esse mês, praticamente, como as sextas-feiras estavam livres, nós estávamos trabalhando nas bases e cumprindo os demais compromissos legislativos. Sim, senhora. Poderia o senhor colocar essas sextas-feiras que o senhor quer no próximo mês, para a gente já planejar, porque tem viagens, tem passagens compradas, tem compromissos já assumidos, não tem como o senhor desmarcar de uma hora para outra. E aí poderiam ser remarcadas futuramente, no mês de novembro, todo mundo já saberia que nas primeira e segunda quinzena de novembro, por exemplo, nós teríamos que estar sexta-feira aqui sem assumir nenhum compromisso. Silêncio, por favor. É uma sugestão para o senhor, para não prejudicar os compromissos que nós já temos e também trazer prejuízo financeiro, porque já foi comprado passagens e outras coisas mais. Agradecer, não tem como cancelar. Silêncio, por favor. Só pedir... Silêncio. Silêncio. Senhor presidente, Coronel Fernando. Essa é uma sugestão e queria agradecer ao senhor pelo que o senhor está fazendo por nós aqui, pelo povo brasileiro, e informar o senhor que eu fiz um requerimento, presidente. E eu gostaria que o senhor pudesse colocar em pauta esse requerimento. Qual, que trata a informação do INSS para essa CPMI, de quantos aposentados, quem são esses aposentados que foram vítimas. E que eles nos informassem por estados quem já recebeu e quem não recebeu. Porque eu estou recebendo inúmeras reclamações todos os dias das minhas mídias sociais, que elas não estão recebendo. E essas informações o governo fala que já pagou. Nós estamos ficando vendidos nessa informação. Então, que o INSS encaminhe para essa comissão aqui a relação das pessoas que foram prejudicadas por estado, porque aqui tem deputados de todos os estados, poderão verificar
verificar se essa informação é verídica. Da mesma forma, se o INSS já fez essa devolução ou a própria associação. Excelência, Obrigada, o requerimento será colocado em votação na próxima quinta. Basta que a senhora me passe o número da secretaria e eu dou sequência e nós estamos acertando. Presidente, que eu queria que Vossa Excelência consultasse o plenário. Pois não. Dia 20. Não sei se felizmente ou felizmente eu vou ter que fazer outra cirurgia. Vou colocar uma prótese no joelho esquerdo agora, dessa vez. No meu joelho esquerdo, viu, pessoal? Dessa vez já coloquei no joelho direito. E eu não posso deixar de participar dessa CPMI. A minha pergunta é, Vossa Excelência consulte o plenário se me facultaria para que eu pudesse, na minha hora de fala, na minha inscrição, eu pudesse falar remotamente, fazer as minhas perguntas remotamente. Se o plenário concordar, eu acho que eu vou fazer isso do hospital. Não seria uma coisa, um precedente para que eu pudesse fazer de qualquer lugar, remotamente, mas só no caso dessa minha cirurgia. É um Robocop mesmo. Pois não, Excelência. Eu vou permitir que Vossa Excelência faça as perguntas. Pois não, Excelência? Não serei contra o pedido dele. Muito obrigado, Excelência. Nós faremos abriremos o espaço para que Vossa Excelência possa falar do hospital. Então a gente, com a palavra... Todos nós vamos aprovar. Só uma... O senador Magno Malta, só uma informação que me está sendo dada aqui. Vossa Excelência não poderá votar nas deliberativas, mas poderá fazer as perguntas durante o depoimento, ok? O senador Fabiano Contarato. Senhor presidente, eu quero parabenizar mais uma vez Vossa Excelência e essa comissão. Eu só queria mais uma vez aqui chamar a atenção para o plano de trabalho. Eu acho que a gente tem que ter um critério cronológico. Se foi aprovado, com todo respeito, mas isso é elementar numa apuração. Você tem que ouvir os ministros, os presidentes do INSS, os diretores de benefício. Você tem que deixar para ouvir os envolvidos ou os investigados ao final, quando nós tivermos todos os relatórios de inteligência financeira, aí sim nós teríamos todos os elementos de natureza objetiva, que são as provas técnicas, quebra de sigilo ou qualquer coisa nesse sentido, as provas de natureza subjetiva, que são depoimentos, aí nós teríamos elementos suficientes para, na hora que eu vi um investigado, fazer um questionamento com muito mais profundidade. Eu acho que a gente também, com todo respeito aqui à opinião divergente, eu aqui não estou aqui para blindar ninguém, todo mundo conhece e sabe que eu assinei essa CPMI da apuração da fraude do INSS, porque o princípio é da impessoalidade, e um dos princípios que rege a administração pública é a eficiência. Doa a quem doer. Agora, nós temos que ter cautela, porque isso é uma garantia constitucional, quando se trata de quebra, por exemplo, de sigilos bancários, telemático, fiscal, para a gente não expor pessoas que realmente não têm vínculo ou nexo de causalidade, entre relação de causalidade entre a conduta e o resultado. Pois não, isso só para concluir, presidente, porque isso é uma determinação do Código Penal, que fala o resultado de que depende a existência de um crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, eu faço esse apelo para que a gente tenha sobriedade, serenidade, para ter cautela nessas quebras, independente de quem seja. O que for necessário para votar vai ser votado, mas eu acho que esse cumprimento do plano de trabalho, ouvindo os ministros, presidente de INSS, diretores, pegando os relatórios financeiros, aí sim procedendo à oitiva dos investigados. Obrigado, senador. Só esclarecendo a Vossa Excelência que todos serão ouvidos e estão marcando de acordo com o convite. Agora, Vossa Excelência é um delegado, assim como há outros policiais aqui. Nós estamos numa investigação em que nós temos uma equipe somente de investigação, uma viatura e uma série de habeas corpus que querem nos impedir até de tirar a gasolina da viatura. Então, nós temos e pouca munição. Não, se bem que munição agora nós temos muita. Né? Munição agora está cheia de pilha de documento aqui. Mas nós temos que dar prioridade àqueles que podem fugir. É o que nós estamos fazendo aqui, aqueles que são os operadores. Porque as pessoas públicas,
os ex-ministros, esses não têm como fugir dos atos que eles publicaram. Mais cedo ou mais tarde vão ter que dar esclarecimentos a essa CPMI. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Presidente, muito rapidamente aqui, eu vi a lista de prioridades e certamente aqui são muitos nomes, só o Alessandro Stefanuto, que foi o presidente do INSS, em relação ao qual também foi encontrado informações de possível pagamento de suborno a ele, a anotação de 5% numa agenda do careca do INSS, ele está com prioridade 3. Acho que deve ter sido aqui algum equívoco provável, mas entenderia aqui que ele deveria ser ouvido com prioridade 1. Pois não, Excelência. Tá? Outra questão, presidente, que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, que para a próxima quinta-feira fosse incluído em pauta a quebra de sigilo bancário e fiscal, que já foi requerida do ex-ministro da Previdência, o Carlos Lupe. Ele nomeou o Stefanuto, ele nomeou o Virgílio, ele nomeou o André Fidelis, e essa escalada do desconto fraudulento deu-se durante a gestão dele. E por último, presidente, aproveitando aqui, para também requerer a inclusão de 2 requerimentos que fiz na semana passada, de quebra de sigilo fiscal da senhora Daniele Miranda Fonteles, fiscal e bancário, porque ela recebeu 5 milhões de reais das empresas do careca do INSS e é uma pessoa ligada ao marketing político, inclusive já prestou serviços ao PT no passado. Então, é necessário aí que nós possamos analisar esse fluxo financeiro. Só, deputado Alencar, só um instantinho, porque a gente já encerrou uma lista que está aqui. Só um instantinho, por favor. Eu vou pedir ao senhor, à coronel Fernanda, formaliza isso a secretaria, por gentileza, que faço questão de colocar na próxima semana o coisa. Só um instantinho, por favor. O deputado Marcel Van Hatten. Presidente, para mim a discussão, na verdade, é sobre a questão do habeas corpus. Eu estou só esperando a assessoria trazer. Como vai ter a votação e depois vem ainda o senhor vai tratar desse assunto, eu peço para falar, então, depois a gente já economiza tempo. Nós estamos encerrando a lista, Excelência, dessas falas aqui. Depois só os 10 minutos para cada um. Então vou aproveitar aqui, senhor presidente, porque eu recebi o habeas corpus e eu li ele com cuidado. Assessoria, por isso que eu disse que estava preparando um razoado um pouco mais detalhado. Mas primeiro que eu concordo 100%. Silêncio, por favor. Eu concordo 100% com a indignação de Vossa Excelência. É algo que nos deixa aqui estarrecidos, porque a CPMI, que é o principal órgão de investigação do Parlamento do Congresso, é visto como algo menor pelo Supremo Tribunal Federal. Menor do que, por exemplo, a Polícia Federal. Nós estamos em pé de igualdade. Na verdade, nós aqui, se formos pela capacidade, inclusive, que estamos demonstrando de investigar, estamos, em alguns casos, indo à frente dos órgãos investigativos, sem demérito do trabalho que a Polícia Federal também tem feito. Agora, especificamente desse habeas corpus, senhor presidente, no nosso entendimento, ele não desobriga, não, o senhor Milton Cavallo que vem de fazer o juramento da verdade e não o trata como investigado. Pois não, nós lemos ele todo, ele segue aqui como testemunho e queria só fazer esse apelo, senhor presidente, porque aqui nós queremos que seja dita a verdade. A pessoa que vem aqui e senta e não tem compromisso com a verdade, não é a pessoa que está querendo ajudar e colaborar com as investigações que precisam chegar nos ladrões do INSS. Esse é o meu apelo, senhor presidente. Muito obrigado. Como última oradora, a senadora professora Dorinha. Senhor presidente, pois não, eu apresentei um requerimento. Sim, senhora. E o meu requerimento, ele solicitava que as reuniões da CPMI pudessem acontecer às terças e quintas. E eu fiz por uma questão óbvia, e acho que vários colegas aqui colocaram do exercício parlamentar, que todos nós também temos as nossas responsabilidades no âmbito dos estados. Pois não, eu agora também vi a sua preocupação em relação à possibilidade de uma cobertura dos dias em virtude do número de pessoas aprovadas já para a CPMI. Eu coloco a terça-feira porque é um dia que nós já estamos aqui em Brasília também. Então, mesmo nos casos em que for possível, que a gente tentasse ficar nesses dias e fazer um apelo. Eu tenho observado o trabalho do relator, um trabalho muito cuidadoso ao construir os seus questionamentos, entender que é ele o responsável pelo relatório e muitas vezes o que eu vejo aqui é uma superposição e repetição de questões que já foram colocadas. E nós temos um número muito grande de pessoas... Só um instantinho, por favor. Senhores, tem um áudio vazando aí.
com o áudio vazando. Por gentileza. A senadora está falando. Ou não, senadora? As oitivas aprovadas, o número é extremamente excessivo. Eu sei que Vossa Excelência tem tratado junto com o relator e com os líderes para fazer uma triagem em relação àquelas situações necessárias para a elaboração do relatório. E vejo que, infelizmente, em muitos casos, às vezes uma pessoa que vem com a determinação para ficar em silêncio e não responder nada, nós ficamos um dia inteiro e uma noite inteira. Parece que queremos enrolar e ganhar tempo. Eu acho que, se o nosso objetivo ele é estrutural, pelo menos é o meu, de que eu não quero saber se veio de lado A, B, C, que aconteceu no ano 1, 2, 3, 4, o nosso objetivo é ver que estruturas do sistema permitiram uma situação tão invasiva e que lesou tanta gente. Então, é o que me interessa. Então, eu gostaria de que, na medida do possível, pudesse ser feita essa organização, em termos até de fala. Acho que chamar mais gente no dia, isso já foi discutido de outra forma, e referendar que nessa sua discussão, que o requerimento pudesse ser pautado para que a gente pudesse opinar sobre esse requerimento, é o 2025. Um apelo, eu tenho visto todo o seu esforço de construção. Sim. E também, lógico, o próprio calendário, que é um calendário que daqui para frente ele só piora em virtude do tempo, né, e de todas as nossas condições. Eu só não entendi uma coisa, Excelência. O requerimento 2025... A senhora eu tinha feito, eu apresentei, ele não foi pautado. Eu gostaria pois que não, fosse pode pautado. colocar a secretaria, porque nós temos dado preferências aqui às convocações e quebras de sigilo. Mas esse é instrumental, é de funcionamento. Não, perfeitamente, coloco na próxima quinta, faço o compromisso, é só Muito formalizar obrigada. com a secretaria. Por gentileza. Gente, um minuto, senhores. Um minuto. Pois não, deputado. O senador Sérgio Moro fez uma sugestão de, na próxima pauta, colocar a quebra de sigilo fiscal do ex-ministro Lupe. Parece que ele continua seletivo nas suas ações de investigação, assim como estava na época de juiz. Só mira um lado, uma decisão política muito clara e não apura tudo. Se nós formos quebrar o sigilo, nós deveremos quebrar o sigilo também de todos os ex-ministros. Porque nós temos, está muito claro nos depoimentos que foram dados, que isso começou na gestão anterior, mas... Então, se for avançar na quebra, eu defendo que a gente siga a cronologia, trazendo todo mundo para que seja ouvido, para que a gente tome novas medidas. Mas se a gente for avançar, que a gente avance sobre todos. Muito obrigado, Excelência. Não, Excelência, eu não vou ceder. Não vou ceder. Ainda me acusou, presidente. Não acusou. Ainda me acusou, foi de seletivo. Ele não acusou, Excelência. Não, acusou. Senhores, não, ele não acusou. Ele simplesmente colocou um comentário sobre o requerimento. Não, presidente. Ele colocou o posicionamento. Aí quando eu sou ofendido, desculpa, eu tenho que insistir em seletivo mesmo. Senador Sérgio Quando Moro. eu sou ofendido pessoalmente, Senador eu tenho Sérgio que Moro, insistir. Vossa Excelência não foi ofendido. Ele citou apenas o comentário de Vossa Excelência. Senhores, senador, só um instantinho. Senador Sérgio Moro. Senador Sérgio Moro. Pois não. Eu não concedo o artigo 14 porque não entendo essa presidência que Vossa Excelência foi ofendido. Primeira parte deliberativa. Esta parte destina-se à deliberação de requerimentos apresentados à comissão. Né? Foram retirados, por favor, atenção, senhores, em acordos com a oposição e o governo. Foram retirados os itens 25, 26, 27, 28 e 29. E o item 78. Vou repetir. Foram retirados os itens 25, 26, 27, 28, 29 e o 78. O único destaque, item 47, requerimento 1961 de 2025. O único destaque. Vou repetir mais uma vez para que não pairem dúvidas. Foram retirados em acordo os itens 25, 26, 27, 28 e 29 e 78. Destaque para o item 47. Os demais itens eu coloco em votação. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram
estão aprovados os requerimentos, com exceção do destaque feito pelo governo. Item 47, requerimento 1961. Quem que é o autor dele aqui? Do deputado Carlos Jordi. Destacado pelo governo. Determino a secretaria... Antes disso, vou dar a palavra a 2 de cada lado para que possa... Ô, Marinho, concorda apenas um de cada lado? 2. Então, pronto. Darei a palavra a 2 representantes de oposição e 2 do governo para que possam defender a retirada ou a manutenção. Para defender o requerimento... Senhores, por favor. Para defender o requerimento, senador Rogério Marinho, quem o senhor indica? Tem os 2 autores aqui, o Girão e o Jordi, são os 2. Então, com a palavra, o senador Eduardo Girão, primeiramente. Por 5 minutos, ok? Eu quero... Presidente. Pois não. O microfone, eu acho que não tá ok? Tá baixo. Eu quero, em primeiro lugar, presidente, dizer que esse é um dos requerimentos mais importantes que a gente já votou aqui. A gente já viu, nas últimas semanas, requerimentos aí para blindar sócio do careca do INSS, com as histórias cabeludas. Eu acho que nós temos que acabar com a hipocrisia aqui de dizer que está querendo investigar. Porque quem diz que está querendo investigar, como é que vota contra a aprovação de requerimento de quebra de sigilo? Não faz sentido. Então é o seguinte, eu acho que tem que chegar e a população que está nos assistindo, nunca nesse Senado Federal, eu estou aqui desde 2019, senador Magno Malta, nunca eu vi uma audiência tão grande da população que foi roubada, que está querendo justiça, que está querendo saber exatamente o que é que aconteceu, para que ela possa identificar, receber o dinheiro de volta, que eu acho que deveria ser em dobro. E não nesse acordo que foi feito por AGU, por STF, avalizado pelo governo Lula, que diz proteger os pobres, mas negou o dano moral, negou o valor em dobro desses milhões de brasileiros que foram roubados. Nós temos a oportunidade hoje de votar por unanimidade, eu ainda tenho essa esperança, porque essa figura que está tendo pedido aqui de quebra de sigilo pelo deputado Carlos Jordi, me parece um reincidente. Já teve um caso aqui, recente no Senado Federal, de rachadinha, que ele assumiu o que aconteceu, rachadinha inclusive de grávidas, de pessoas grávidas, aqui dentro do Senado, em gabinete de senador. E ela foi alçada, essa pessoa, esse senhor Paulo Boldens, a ser simplesmente um consultor político do Senado Federal, da Casa Revisora da República. Isso é um prêmio? Então, eu acredito, senhor presidente, como ele recebeu 3 milhões de reais, segundo a operação da Polícia Federal, no relatório, desse dinheiro de entidades enroladas até a medula, com essa roubalheira de órfãos, de viúvas, de velhinhos, de deficientes, pensionistas e aposentados do Brasil, que a gente possa quebrar o sigilo para ver para onde é que foi esse dinheiro. Então nós já tivemos aqui assessor de senador que a bancada do governo Lula votou o senhor Gustavo Gaspar para não ser convocado. Tivemos o sócio careca do INSS, o senhor Edson Claro, na semana passada. E eu espero que agora o governo Lula, de novo, não blinde, mais uma vez, alguém que pode trazer o fio da meada, a verdade para todos nós. Então, senhor presidente, eu acredito que esse requerimento, repito, é um dos mais importantes que nós temos aqui. Sabe por quê? Porque, ao que tudo indica, está chegando em gente poderosa.
Não é à toa que foi decretado 100 anos de sigilo, vergonhosamente. E nós temos senadores aqui, como o senador Magno Malta, que já fez requerimento pedindo para saber se o Careca foi no gabinete dele. E outros senadores eu já pedi, e outros senadores estão pedindo. Por exclusão. Silêncio, por favor. Por exclusão, porque foi decretado sigilo de 100 anos das andanças desse lobista chamado Careca do INSS, que só tem história cabeluda, diga-se de passagem, aqui dentro do Senado Federal. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir aos colegas, esse não é um assunto de direita, esse não é um assunto de esquerda, esse não é assunto de contra e a favor de governo, é busca a verdade por humanidade. Por humanidade. Então, nós precisamos votar, e eu já votei tudo, e vou continuar votando todos os requerimentos de quem quer que seja. Então eu peço aos colegas, com muito respeito, que a gente possa votar por unanimidade e não blindar hoje, mais uma vez, para não pedir música fantástico aqui de blindagem em relação a personagens importantes. Obrigado. Para defender o requerimento, o deputado Carlos Jordi. 5 minutos, por favor, deputado. Senhor presidente, senhores parlamentares, primeiro, senhor presidente, eu queria parabenizá-lo pela condução dessa CPMI. Obrigado, excelência. Também o relator Alfredo Gaspar. Essa CPMI só está avançando, as investigações só estão avançando, inclusive da Polícia Federal, porque nós temos... Não, senhores, pode... Só um minutinho. Pode ser intercalado, mas também pode ser na sequência. Então, alterna, então. Pode alternar, então. Pode ser. Quem fala primeiro, deputado Pimenta? Senhor presidente. 5 minutos, por favor. Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar Vossa Excelência, agradecer ter acolhido a minha solicitação da gente incluir na próxima sessão a quebra do sigilo bancário e fiscal do senhor Eli Cohen. Isso é muito importante para que a gente possa saber, de fato, a possibilidade de estar havendo aí algum nível de manipulação da condução das investigações, inclusive na condição que ele veio aqui como testemunha. Então já está confirmado pelo presidente que ele vai estar pautado aí na próxima sessão. Segundo lugar, senhor presidente, é interessante o exercício de retórica que é feito pelos parlamentares para fugir daquilo que é a chave, que é chegar nos bandidos do INSS, que é que roubou os aposentados e aposentadas. E aí, senhor presidente, vale todo tipo de requerimento. Esse indivíduo, eu não conheço, mas pelo que me consta, não era mais funcionário ligado ao gabinete do presidente Davi, como é dito aqui, não é verdade, foi dito aqui no outro dia. Segundo lugar, prestou um serviço como advogado. Esta empresa tem uma lista lá de 200, 300 empresas com quais ela se relacionou. Foram lá, pinçaram um nome que recebeu um recurso da condição de advogado. Para quê? Claramente para tentar trazer aqui para a CPI, senhor presidente. O presidente Davi, uma disputa interminável aqui dentro do Senado, de parlamentares que são, não sei se são desafetos, o que são, mas querem trazer para cá um debate que tem com relação ao presidente da casa, e não é objeto dessa CPI. Resolva o problema com o Davi lá no plenário do Senado. Devolva em outro lugar. Ah, esse cara foi acusado não sei qual ano de praticar tal delito. Isso tem a ver com INSS? Isso tem a ver com desconto associativo do INSS? Presidente, não tem como falar sem enxergar o senhor. Me dá um bloqueio. Pois não. Porque do jeito que a coisa está, presidente, e o tipo de requerimento que essa turma está apresentando aqui para que a gente não chegue nos bandidos, daqui um pouco um deles vai apresentar aqui um requerimento para a gente abrir uma investigação para saber quem é que matou o Odete Reutemann, porque só falta isso. Só falta
O Bolsonaro não foi porque não pode sair de casa. Então, o Bolsonaro não. O único que não é suspeito de ter matado o Odete Roitman é o Bolsonaro, porque não pode sair de casa. O resto, todo mundo pode ser. Né? Agora, senhores, por favor, mais um minuto para o líder. Obrigado. Por favor. O senhor vê, presidente, como é que é a coisa. Eu fui interrompido de forma indevida, porque eu disse, porque eu fui provocado, que a única pessoa que não é suspeita de ter matado o Odete Roitman é o Bolsonaro, porque não pode sair de casa, né? E é verdade, está preso em casa, não é suspeito. Então não vamos parar, gente, vamos parar com isso. Silêncio, por favor. Silêncio. Vamos tratar aqui com seriedade. Nós estamos caminhando bem. Nós já sabemos que tem um núcleo de corruptos que entraram para dentro do INSS a partir de 2019. Sabemos quem são. Temos que avançar nessa investigação, os parentes deles. E sabemos que existe aí uma turma de novos milionários no Brasil. Todos eles sentam aqui, tem Ferrari, Lamborghini, iate, avião, helicóptero. Gente que nunca trabalhou. Não são agricultores, não são empresários, não são comerciantes. Ninguém sabe de onde é que surgiu essa gente. Que enriqueceu no Brasil roubando aposentados e aposentadas. É essa gente que nós temos que chegar. Esse é o objetivo da CPMI. Não é transformar a CPMI num palco permanente de disputa política e que agora querem trazer para cá uma questão aí de uma disputa com o presidente do Senado que não tem nada a ver, não tem nada a ver. O fato do cidadão, como advogado, ter prestado serviço para uma empresa que não é nem uma empresa diretamente investigada pela CPMI. Então, senhor presidente, é tentativa de tirar o foco da investigação. E o senhor tem sido muito firme nesse sentido. Não vamos permitir, senhor presidente. Vamos garantir que a CPMI, juntamente com a Polícia Federal, o ministro André Mendonça, hoje temos uma operação grande aí no país. Silêncio, por favor. Boa noite. E aí, senhor presidente? O deputado Luiz, por gentileza, deputado. Por favor, líder, pode continuar. Pessoal da quinta série. Presidente, já existe inclusive uma resolução sobre a utilização de cartazes, fotos ofensivas. O senhor já falou sobre isso. Já falamos. O parlamentar já é reincidente aqui na comissão. Eu gostaria que o senhor determinasse uma postura respeitosa por parte dos integrantes aqui da comissão. Pois não, excelência. Então, senhor presidente, para concluir, é isso. Não vamos permitir que desviem o foco e impeçam que a gente possa chegar nos verdadeiros ladrões do INSS. Por isso que nós somos contra. Para defender o deputado Carlos Jordi. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabenizá-lo pela condução dessa CPMI. Também o relator Alfredo Gaspar. Com certeza, essa CPMI só não teria avançado tanto se nós tivéssemos aquele presidente que estava sendo indicado pelo governo, o relator que estava sendo indicado pelo governo. Hoje nós temos um presidente imparcial. Com certeza, esse requerimento de quebra de sigilo fiscal e bancário também não estaria pautado se fosse um outro presidente. Mas hoje nós estamos vendo aqui mais uma tentativa de blindagem inacreditável. Como se já não bastassem as outras tentativas de blindagem. Aliás, as blindagens que aconteceram, eu vi até senadora dando gritinho comemorando que na semana passada o ex-sócio do careca do INSS, ele não foi convocado porque nós perdemos aqui por um voto. Ela dando gritinho, comemorando, ganhamos, porque ele não estava sendo convocado. Querem esconder o quê? Aliás, ouvi aqui uma montanha de absurdos. Ouvi aqui o senador, aliás, o deputado que me antecedeu, dizendo que nós estamos fazendo aqui exercício de retórica para fugir da investigação da fraude do INSS, falando que isso é disputa política, fazendo brincadeirinha. Quem mandou matar o Odete Roitman? Esse é o nível desse pessoal, é assim que eles enxergam essa CPMI. Não estão querendo investigar. Desde o início da CPMI, nós estamos vendo esse grupo tentando fazer narrativa e blindagem, que é isso que vai acontecer
se esse requerimento não for aprovado. Nós não estamos diante aqui de um peixe pequeno. Aliás, é um peixe médio, mas ele pertence a um peixe muito grande. Nós estamos aqui diante de um cidadão, Paulo Augusto de Araújo Boldens, que era chefe de gabinete de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. E esse cidadão, vale destacar que quando teve aquela denúncia de rachadinha de 2 milhões no gabinete de Alcolumbre, ele matou no peito e disse: Alcolumbre, eu não sabia de nada, é tudo comigo. E aí Alcolumbre exonerou o cara. E aí o que aconteceu? Ele foi exonerado? Não, mas ele caiu pra cima. Agora é consultor político no Senado ganhando 31 mil reais. Mas vamos aqui aos fatos. Senhores, silêncio, por favor. Vamos aos fatos. Esse camarada recebeu 3 milhões de reais de uma empresa chamada Arpar. A Arpar recebeu 50 milhões do careca do INSS. No mínimo isso é suspeito. E por que nós não podemos aqui fazer uma quebra de sigilo fiscal, bancário, telemático para entender a origem, para onde foi, para onde ele enviou esses recursos? Ninguém está falando aqui que Alcolumbre tem alguma coisa a ver com isso, são vocês que estão falando. São vocês. Nós só queremos saber se ele tem alguma relação, para quem que ele enviou. E olha só, causa também muita estranheza que isso aconteça logo após o presidente do Congresso Nacional, Alcolumbre, ter determinado sigilo de 100 anos nas imagens das câmeras do careca do INSS visitando senadores. Isso sim é blindagem. Isso é uma blindagem e que não pode, é um péssimo recado para a sociedade. Se nós estamos aqui investigando certas pessoas que são suspeitas de terem participado dessa fraude, como que nós podemos olhar para o cidadão e dizer que nós, enquanto Congresso Nacional, não podemos aceitar que sejamos aqui investigados? E tem mais, dia 4 de outubro, a Veja fez uma matéria demonstrando que esse aliado de Alcolumbre, Paulo Boldens, ele está sofrendo ameaças de morte de parentes de Davi Alcolumbre. Eu acredito até que ele deve ser convocado aqui para falar a respeito disso, porque isso aqui são acusações muito graves e ele precisa falar a respeito. Tem um requerimento do deputado Zé Trovão para que nós possamos votar, mas, enfim, primeiramente, eu acredito que fica de bom tamanho fazermos a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático desse cidadão. E a partir disso, inclusive, se nós tivermos as informações corretas, as informações que demonstrem o vínculo dele com a fraude, ele tem que sair do Senado Federal, tem que ser exonerado, e aí podemos, inclusive, convocá-lo aqui nesse colegiado. Senhores senadores, senhores deputados, esse aqui é um requerimento essencial para mostrarmos que essa CPMI realmente ela é imparcial e que quer investigar a todos, doa a quem doer. E não estamos fazendo nenhum juízo de valor aqui a respeito da Davi Alcolumbre, vocês que estão fazendo, mas vamos sim ao voto para esse requerimento. Muito obrigado. Quem Vossa Excelência indica, Pedro Pinto, para defender a retirada da senadora Elisiane Gama? Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala cumprimentando a Vossa Excelência. Obrigado, senhor. Pela sua postura nesta comissão, desde o primeiro momento, cujo seu objetivo central é manter uma investigação rigorosa, trazer aqui a esta comissão os investigados, aqueles que de alguma forma têm relação direta com o objeto desta comissão, desde a pauta que Vossa Excelência apresenta aqui e dá liberdade aos parlamentares de votar contra ou a favor. E a postura de Vossa Excelência demonstra claramente de que Vossa Excelência não permitirá que esta comissão se transforme num palco de disputas políticas ou outro tipo de disputa aqui no Congresso Nacional. Essa CPMI, ela surgiu com o objetivo claro de fazer a investigação de quem roubou o dinheiro dos velhinhos do Brasil. Esse é o ponto central. E a gente percebe claramente nas duas exposições que foram apresentadas aqui, a citação clara referente ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Há uma manifestação explícita aqui de tentar colar
no presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, qualquer relação com esta investigação que nós estamos fazendo aqui. E a gente não vai permitir que isso ocorra. Ora, quando os colegas fazem referência ao recebimento por parte do Senhores, escritório só um do senhor... instantinho, senadora. Eu vou pedir mais uma vez silêncio, porque há uma deputada falando. A senadora, desculpe, falando. Por gentileza. E peço, por favor, a colaboração. A sala é pequena, fechada, né? E nós estamos diante de um assunto muito importante. Mais um minuto para a senadora, por favor. Muito bem, presidente. Só lembrando que todas as pesquisas mostram no mundo de que as mulheres são 2 vezes mais interrompidas do que o homem. Isso aí é um debate que nós fazemos com muita frequência. Mas, presidente, o senhor Paulo Boldes, ele recebeu um recurso como recebeu centenas de outros advogados. Ora, por que se pinça apenas este senhor aqui para a CPMI? E ao pinçar este senhor, faz referências a outras possíveis investigações referentes à sua atuação ainda como integrante do gabinete do presidente Davi Alcolumbre. É claro! É a tentativa de transformar esta comissão num palco de disputas políticas. E isso não se pode admitir. É bom lembrar também que já há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que casos dessa natureza de quebra de sigilo é uma devassa. Você tem que ter claramente uma substância, você tem que ter materialidade, você tem que ter elementos que substanciem isso, sob pena de estar aqui se quebrando o sigilo fiscal bancário de quem quer que seja. E devassa não é admitida por nenhuma decisão que nós já temos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É por esta e outras razões, presidente, porque o tempo, de fato, ele acaba sendo limitado, de que nós, enquanto integrantes do governo, temos o objetivo claro. A investigação vai ocorrer, todas as quebras que forem necessárias referente a uma investigação séria, nós realmente vamos aprovar. Veja, daqui a pouquinho nós temos aqui um novo convocado. O novo convocado, eu vou dar uma prévia do que vai acontecer aqui. A oposição inteira vai tentar buscar e vão fazer malabarismo para tentar colar essa situação ao irmão do presidente Lula. Vão procurar... Senhores, por favor. Vão procurar mecanismos de todas as formas para tentar pensar. Por quê? Porque tentam buscar, basta fazer um levantamento mais apurado. Todo o processo de investigação dessas entidades que tiveram descontos fraudulentos, todas as autorizações dadas pelo poder público, a maioria delas, cerca de 55% a 60%, se deram no governo do então presidente Bolsonaro. Isso eles não falam. Eles não falam porque tentam abafar de que a autorização pública para a retirada do dinheiro privado aconteceu especialmente no período do governo do ex-presidente Bolsonaro. Portanto, presidente, para que nós possamos manter o foco da investigação, para que a gente não venha permitir que se use essa comissão para disputas político-eleitorais e aqui tentem atingir o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que tem feito o seu papel nesta casa, inclusive nesta comissão, fazendo valer as prerrogativas de cada um desses parlamentares, nós faremos um encaminhamento contrário a este requerimento, presidente. Muito obrigada. Obrigado. Encerrada a lista de oradores, vamos à votação do item destacado, nosso 47. Determina a secretaria que abra o painel os que defendem e apoiam a manutenção do requerimento 47, votam sim. Aprovam sim. Os que defendem a rejeição, a retirada do item, votam não. Não. A rejeição. Rejeição, não é retirada. Rejeição do item, votam não. Quem defende a manutenção do item, a votação, a aprovação, votam sim. Está aberta a votação. O governo orienta não, presidente. Pois não. Vai dar carinha de quem votar errado. A oposição. Orienta sim. A oposição orienta sim, o governo orienta não. Está em votação o único item destacado desta deliberativa. Item, requerimento 47. Poxa, só não votar.
Senadores, deputados e deputadas, senadoras podem votar. Nossa orientação é voto não. Pois não, esse. Governo orienta não. Oposição orienta sim. Todos já votaram? Partido Novo orienta sim, senhor presidente. Tá difícil de votar. Senhor presidente, o Partido Liberal não protege bandido e vota pelo sim. Vai devagar. Senhor presidente. Os deputados estão encontrando dificuldade. Pessoal da técnica. Sistema. Pessoal da técnica. Quem estiver com dificuldade, a secretaria vai apoiar. Presidente. Só um instante. Enquanto encerra a votação, um pequeno pela ordem, a Vossa Excelência. Pois não. Vossa Excelência disse na reunião passada sobre a convocação de pessoas que estão no inquérito, que estão sendo investigadas. Isso. Eu fiz o pedido e quero reforçar a convocação do senhor Silvio Meira, porque ele está no inquérito, está sendo investigado, foi feito um repasse pelo Careca a ele de R$100 mil e gostaria que fosse convocado até para que fosse feita a análise da prioridade da lista que foi apresentada por Vossa Excelência, de 1, 2 ou 3, da importância de nós escutarmos. Eu pessoalmente acho que seja de primeira importância para a gente encontrar os patrocinadores políticos do esquema, então reforçar o pedido, se for possível, Vossa Excelência pudesse pautar na semana que vem. Vossa Excelência pode encaminhar como os demais e a presidência vai analisar um por um para colocar em votação. Né? Ou não, né? Senhor presidente, eu sou suplente, mas eu registro sim. Meu nome está em cor de rosa ali. Senador Randolph. Pode encerrar, presidente. Não. Presidente, Senador, aqui, ó. ainda faltam votos. Ainda, presidente. Calma, os senhores terão tempo para votar. Fiquem tranquilos. Não votou. Não, vou encerrar. Não. Senhores, por favor. Não, ainda... Tem parlamentares votando aqui. Ainda parlamentares votando. Não, okay. Senhores, só um instante. A hora que todos votarem, eu encerro a votação. Obrigado, presidente. Presidente. Pois não, Jordi. Eu só gostaria de lembrar aqui, presidente, que recentemente nós tivemos uma discussão sobre a PEC das prerrogativas, que muitos falavam que era a PEC da blindagem, dizendo que era uma PEC que nós estávamos querendo votar. Senador, deputado, não é um assunto aqui. Eu só gostaria que os senadores pudessem fazer essa reflexão. Já votou, Duarte? Presidente. Está faltando quem? Sidney? Pois não, pode votar, excelência, não há problema nenhum. Não, vota não, Sidney. 31 votantes, vota sim. Não, vamos esperar o Sidney. O Sidney não veio hoje, não. O Sidney não está aí. Um momento, presidente. Quem é Sidney? Não, vamos deixar o suplente votar também. Já votou 31, já votaram 31, o senhor não vota? Não, eu não voto. Só em caso de empate. Conseguiu, excelência? Presidente. Só um instante. Foi não. Mas pelo Brasil, voto. Senhores, tem um colega parlamentar pedindo um minuto para poder votar. Por favor. Não vai mudar o resultado. Não, o Sidney não está. Senhores, ele está presente aqui. Deixa ele dar o voto dele. Qual é o problema? Ele dá o voto. Vai saber. Pronto. Todos votaram? Está encerrada a votação. Determino a secretaria que publique o resultado no painel. Ganhamos! O requerimento 47 está rejeitado. Segunda parte da nossa reunião. Oitiva.
Suspenda a sessão por 5 minutos. O abuso de direito é uma frequência em todos os livros. Nós temos que sempre perceber que a ilicitude de meios e a ilicitude de exercício dos nossos atos e das nossas atividades é algo muito sério. E com relação a atividades, há uma novidade no artigo 185-A, em que nós dizemos que existe atividade ilícita, coisa que o Código Civil de hoje não diz, e nós temos vivido experiências horrorosas em matéria de atividade ilícitas, sem compreender o quanto isso representa de perda para a sociedade civil. Eu trouxe a Vossas Excelências, com muita rapidez, por causa do tempo, apenas um panorama sobre o quanto nós sofremos, também nós, ministro Salomão, passamos da escuridão da caverna à luz do sol, dia e noite, nós ficamos às vezes cegos e muitas vezes inebriados pela luz. Por quê? Porque o Brasil é um país diferente, com compreensão da vida familiar de uma forma muito diferente do que acontece no panorama do direito civil mundial, civil law, e nós tivemos que trabalhar todas essas diferenças com muito cuidado. Se tivemos erros, eles não foram voluntários, eles foram fruto da nossa humanidade, sempre falha e sempre disposta a buscar boas soluções. Muito obrigada pela oportunidade de falar. Eu agradeço a professora Rosa Neri, eminente relatora do anteprojeto de lei de reforma e atualização do Código Civil, a cumprimento pelo belo e importante pronunciamento nesse instante, e agradeço também. E, na sequência, passo a palavra ao nobre professor Flávio Tartucci, também relator do anteprojeto de lei de reforma e atualização do Código Civil, elaborado pela Comissão de Juristas. Mineiro emprestado a São Paulo, professor Flávio Tartucci tem a palavra. Obrigado, presidente, uma grande honra. Hoje é um dia histórico para o direito civil brasileiro, digo para o direito brasileiro, para nossas gerações que compartilham esse grande desafio que é a reforma do Código. Quero saudá-lo, presidente, um orgulho de Passos, de Minas e do Brasil, senador Rodrigo Pacheco, senador veneziano, senadores presentes, saudar também os ministros Salomão e Belize, que foram os nossos líderes nesse projeto de reforma do Código, professora Rosa, saudar os colegas de comissão, os vários civilistas aqui presentes, assessoria do Senado que nos auxiliou e nos auxilia. E eu quero, no tempo que tem os senhores senadores, todos os presentes, apontar algumas questões relacionadas à segurança jurídica. Tem se falado muito sobre segurança jurídica, alguns dispositivos que eu considero como essenciais para essa reforma. Não um novo código, uma reforma, afinal de contas, como os meus colegas antecessores já falaram, a gente mantém a estrutura do código, a gente mantém a mesma principiologia, eticidade, socialidade, operabilidade, a mesma organização. Dois dispositivos que são considerados dois dispositivos essenciais. O artigo 113, já destacado pela professora Rosa Neri, que o grande jurista Miguel Reale dizia que é o artigo-chave do Código de 2002, ele foi recentemente alterado pela Lei da Liberdade Econômica, não foi feita nenhuma proposta a respeito do artigo 113. O artigo 187 também não foi feita nenhuma proposta em relação ao artigo que veda o abuso de direito, ao passo que não temos, pelo menos na nossa visão, um novo Código Civil, mas uma reforma. Bom, eu gostaria de destacar alguns dispositivos. O ministro Belize já muito bem pontuou, e eu vi aqui a concordância do plenário em relação a ele. Eu quero trazer mais um debate a respeito desse dispositivo sobre prescrição, mas, entre outros, em prol da segurança jurídica, eu gostaria de destacar aos senhores senadores que é a primeira vez que um Código Civil, na proposta que formulamos,
Positiva a máxima pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos. Ela está expressamente no dispositivo, no artigo 966-A, no inciso 7, que menciona, entre os princípios do direito empresarial, a força obrigatória dos contratos. É um dispositivo que diz respeito aos contratos empresariais e a todo o livro de direito de empresa, trazendo segurança jurídica para os grandes contratos, para os contratos paritários, para os contratos simétricos, como, aliás, foi feito pela Lei da Liberdade Econômica. E eu destaco, senhores senadores, nesse livro que já foi mencionado, lançado pela histórica Livraria do Senado, coordenado pelo nosso presidente, organizado pelo Rodrigo Pacheco, entre vários textos que tratam sobre esse assunto, um texto do advogado, grande liderança da advocacia, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, que foi membro da comissão, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, intitulado Segurança Jurídica e Direito de Empresa na Reforma do Código Civil, que serve como orientação, e eu digo aqui, senador veneziano, só a aprovação desse dispositivo já é uma revolução importante do âmbito do direito civil. Mas não é só. Senador Carlos Portinho, no livro de responsabilidade civil, o senhor que advogado militante, conhecedor dos problemas da nossa advocacia, do planejamento empresarial, nós temos uma tentativa muito saudável, esperada, inclusive por aqueles que lidam como agentes de mercado, de positivação da cláusula de não indenizar e da cláusula limitativa de indenização para danos patrimoniais, para contratos paritários e simétricos, um dispositivo que, em prol da segurança jurídica, traz, em poucas palavras, tudo que foi construído em doutrina e jurisprudência sobre cláusula limitativa de indenização nos últimos anos. Desde Aguiar Dias, que foi um dos grandes civilistas que procurou pensionistas e idosos da Força Sindical, Sindinap. Requerimentos 367, deputada Adriana Ventura, 421 do deputado Beto Pereira, 580, senadora Damares Alves, 669 do deputado Zé Trovão, 754, deputado Duarte Júnior, 812, senador Rogério Marinho, 1238, deputado Orlando Silva, 1273, deputado Paulo Pimenta, 1437, deputado Sidney Leite, 1732, deputada Bia Kisses. A CPMI tomou ciência da decisão do ministro Flávio Dino em medida cautelar no habeas corpus 262-914, no qual consta o seguinte: os termos dos requerimentos de convocação e a narrativa constante dos atos parlamentares apontam elementos que, ao menos em sede de juízo preliminar, sugerem a imputação de conduta potencialmente ilícita ao paciente. Nesse contexto, há indícios de que a convocação, ainda que formalmente na qualidade de testemunha, se insere em uma dinâmica investigativa que pode expô-la à produção forçada de prova contra si próprio, situação que justifica a incidência das garantias constitucionais inerentes à condição material de investigado, notadamente os direitos ao silêncio e à não autoincriminação previstos no artigo 5º, incisos 18 e 23 da Constituição Federal, 68 e 63. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente em sua inquirição perante a CPMI do INSS o direito ao silêncio, ou seja, de não responder querendo as perguntas a ele dirigidas, o direito à assistência plena por advogado durante o ato, frisando que este profissional não pode ser alvo de humilhações ou indevidos cerceamentos, sem prejuízo das atribuições regimentais do presidente da CPI quanto à condução dos trabalhos. O direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes dos exercícios dos direitos anteriores. Sr. Milton já está tomado assento. Nós entendemos e tenho dito aos senhores, essa investigação é totalmente independente de outros poderes. Aqui ele está, a nosso ver, na condição de testemunha e não de investigado, conforme os requerimentos que estão já pautados. Mas devido à decisão do habeas corpus, mais uma, nós teremos que seguir aqui até que nós possamos questionar, pedir uma revisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Independentemente dessas questões, primeiro, quero dizer aos advogados que os senhores são bem-vindos, muito obrigado pela presença. Em qualquer momento que os senhores entenderem que houver manifestação indevida com relação
ao senhor Milton, os senhores, por gentileza, dirigem-se a essa presidência, que serão tomadas as devidas providências. Pois não, o trabalho dos senhores aqui tem toda a garantia de exercício livre. Nós entendemos que, apesar do habeas corpus, o senhor Milton está obrigado a fazer o termo de compromisso com esta CPMI. Eu não, doutor? Gostaríamos de lhe passar para ver o seu entendimento sobre o assunto. Eminente Carlos Viana, muito obrigado pelo introito. No entendimento da defesa, considerando o expresso salvo-conduto do direito irretratável ao silêncio concedido no HC 262-914, o senhor Milton não vai assinar qualquer natureza e qualquer tipo de termo. E já vou aproveitar também para falar que, diferentemente de outros intimados que vieram aqui e ficaram quietos, o senhor Milton veio hoje de manhã preparado com um caderno de respostas para poder responder toda e qualquer pergunta de Vossas Excelências. Ocorre que, acho que todo mundo aqui já está sabendo, ele foi alvo, às 6h30 da manhã, da nova fase da Operação Sem Desconto. Ele estava aqui, já presente. Como não tinha ninguém em sua casa foi arrombada. Ele não tem condição psicológica de poder falar. Então, até às 7h30 da manhã ele estava preparado para falar. Nós trouxemos, eminentes parlamentares, um vídeo, nós trouxemos 24 slides para que fossem mostrados a Vossas Excelências e ele pudesse, de maneira integral, responder as respostas. Só que, considerando, e eu já vou terminar minha fala, a operação de hoje de manhã, ele vai utilizar do seu direito constitucional ao silêncio. Mas, doutor, o termo de compromisso não obriga a falar mas aquilo ele também, que ele quiser. Doutor Carlos Viana, ele não vai assinar. Presidente. Pois não. Queria fazer aqui uma observação, respeitando o direito de defesa, mas o deferimento do habeas corpus é parcial, doutor. E o que ele garante claramente é ele não responder querendo as perguntas a ele dirigidas. Em nenhum momento ele diz que ele não veio aqui como testemunha e que não tem o termo de compromisso a assinar. Como toda pessoa, se tiver uma pergunta com potencial autoincriminatório, e a defesa pode eventualmente orientar, não vai responder nada, ele pode ficar em silêncio. Mas o termo de compromisso não está compreendido aqui no habeas corpus, que foi deferido parcialmente pelo ministro Flávio Dino. Então, eu creio que até o alcance da ordem não abrange essa dispensa dele assinar esse termo que é natural para qualquer testemunha que vem perante o juízo. Aliás, na própria justiça, quando tem alguma testemunha que se faz alguma pergunta a ela com potencial autoincriminatório, ela tenha o direito de não responder, mas o termo de compromisso é assinado. Bem, eu vou perguntar... Só uma correção pela ordem, doutor. Pois não, silêncio. Só corrigindo a fala de Vossa Excelência, doutor Moro, a concessão parcial não é para assinar ou não termo de compromisso. A concessão parcial foi porque o pedido principal do nosso habeas era para que ele sequer comparecesse a essa casa. Foi parcialmente concedido porque a presença foi determinada. Agora, o direito ao silêncio é inegável. Mas o termo de compromisso não está mencionado. Mas é uma consequência. Senador Moro, por favor. Mas é uma consequência. Nós vamos ter Ele não vai assinar, doutor Moro. Só um instante. Eu vou perguntar diretamente ao senhor Milton Batista de Souza Filho. Ele vai dar a resposta definitiva. Senhor Milton de Souza Batista de Souza Filho, o senhor aceita fazer o compromisso conosco de falar a verdade? Por orientação dos meus advogados, eu não vou assinar. Por regimento, o senhor tem direito a uma apresentação inicial de 15 minutos. O senhor quer fazer uso? Eu só iria me apresentar e dizer para os senhores, senhoras, deputados, deputadas, senadores, ao senhor presidente da CPMI, que a minha instituição, que eu estou na presidência há quase 2 anos, estava comprometida e vai estar sempre comprometida com a verdade. Nós fomos a entidades que foi lá que começou e denunciamos esse tipo de prática de fraudes do INSS. Nós não teríamos problema nenhum de vir a essa casa e colocar e discutir todos os pontos que... Um instante, senhores, por favor. Todos os pontos que fosse necessário para comprovar a lisura das associações que o sindicato fez. Então, nós, diante disso, que nós estávamos preparados para, inclusive, elucidar, passar um vídeo
colocando a história do sindicato, que é um sindicato que está há 25 anos na luta em prol dos aposentados. Não é um sindicato que foi criado de fachada para lesar aposentado, pensionista e idosos. É um sindicato que tem uma história. E por isso, e o que aconteceu hoje, né, eu me sinto não confortável para poder estar respondendo as perguntas dos senhores e senhoras. Mas, se o meu advogado e meus advogados assim orientarem, pode marcar uma nova vinda minha aqui, que eu estarei vindo aqui para demonstrar a lisura do meu sindicato. Muito obrigado. Com a palavra, o relator Alfredo Gaspar. Senhor presidente, bom dia. Em nome de Vossa Excelência, quero saudar a todos. Queria saudar o depoente e seus advogados. Senhor presidente, não poderia deixar de demonstrar a estranheza. Aqui tem muita gente que tem temor reverencial a outros poderes. Mas não é o meu caso. É a primeira vez que eu vejo um habeas corpus dizendo: não há nos autos comprovação de que o paciente figure formalmente investigado em inquérito policial. Primeiro ponto. Nesse contexto, ele está convocado formalmente na qualidade de testemunha. Realço que não se acha demonstrado de modo cabal a condição de investigado. Depois de dizer isso, o excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino concedeu ao depoente, mesmo o reconhecendo como testemunha, o direito ao silêncio. Portanto, nós precisamos urgentemente aqui, ainda esta semana, se for o caso, mudarmos a legislação processual para testemunha ter o direito ao silêncio. Se pode para os poderosos, pode para o pobre da periferia. Quero iniciar dizendo ao senhor Milton que eu não o conhecia até a data em que foi feito o seu pedido de convocação. Por isso, senhor Milton, eu quero dizer ao senhor que o senhor será tratado com todo o respeito inerente à sua condição de testemunha. O senhor é um homem público e a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor: o senhor é presidente do sindicato Sindinap, que o senhor ficou de passar um vídeo mostrando todos os serviços prestados há quanto tempo? Isso não lhe incrimina absolutamente nada, perguntando ao senhor uma coisa que o Brasil inteiro sabe que não vai lhe incriminar. Há quanto tempo o senhor é presidente do Sindinap? Olha, fiz uma pergunta tão simples. É a primeira vez que descubro que dizer há quanto tempo é presidente de um sindicato que presta um serviço à população pode incriminá-lo. Então, vou entender o silêncio como a não resposta. Mas, senhores, a primeira pergunta que eu ia fazer ao depoente... Relator, só me dê um minuto. Doutor, senhor Bruno, essas perguntas que não geram qualquer incriminação, o senhor Milton, ele tem de responder. Eles não geram incriminação qualquer a ele. São informações importantes para o relator. Então, peço a você que oriente o seu paciente sobre esse assunto.
Doutor Carlos Viana, Só um instante. Deixa eu ver. Inclusive, ele falou isso na... Não, eu gostaria que fosse falado no microfone para constar nos autos, doutor, por gentileza. Isso já foi falado na Isso está no apresentação. entendimento do ministro. Só um instante. O que o ministro deu está no texto do ministro. O que está no texto do ministro é o direito integral ao silêncio e ou responder às perguntas. Ele vai optar pelo direito integral ao silêncio. A pergunta pode ser feita e o direito de resposta e avaliar se a resposta deve ser feita ou não, feliz ou infelizmente, cabe ao senhor Milton. Mas desde que ele não se incrimine. O testemunha tem que falar. O senhor não está protegendo ele. Ele está aqui exposto, a família dele está vendo, o Brasil todo está vendo. Aquilo que ele pode falar na defesa dele, eu acho, doutor, senador Magno muito Malta. importante. Pois não, só um instantinho. Ele fale. Por favor, eu vou pedir aos senhores que deixem essa questão, por enquanto, para a gente resolver na mesa, porque se todo parlamentar for falar, eu trato sempre com igualdade, mas se todos forem falar, porque todos têm direito, a gente vai ter uma dificuldade. Então, senhor Milton, eu faço aqui uma colocação ao senhor, que as perguntas que não incriminarem, que são informações simples, o senhor responda. As demais, o senhor possa dizer com clareza, vou ficar em silêncio, que é um direito que lhe foi dado. Mas, doutor Carlos Viana, essa pergunta... Ele começou falando isso. Eu estou aqui colocando mais uma vez a ele, numa questão de colaboração com essa CPMI, isso não importa a ele absolutamente nada. Agora, a pergunta que foi feita, que ele entenda que possa gerar qualquer tipo de comprometimento, ele não responde, ele diz que está em silêncio. O advogado orienta quando foi incriminado. Vamos ter uma boa conversa aqui. Eu vi que o senhor veio disposto a falar, trouxe inclusive uma pasta. Né? Essas perguntas mais simples, o senhor responda para a gente. Vamos dar sequência nos trabalhos. Só um instante, deixa o advogado conversar com ele, gente. Senhor relator, faça um trato com ele, que toda pergunta que o senhor fizer e ele não responder, está dizendo sim, porque quem cala consente. Essas perguntas, inclusive, então, excelência, não tem como ele responder nenhuma pergunta. Vocês estão invertendo a ordem. Não, excelência. Nós precisamos dar sequência aqui nas respostas da população. Eu tenho certeza que o senhor Milton também tem interesse em se manifestar naquilo que ele entende que é da defesa dele. Ele pode falar aqui como forma de se defender também de qualquer tipo de colocação que não corresponda à verdade. É um direito do senhor Milton. Mas a maior defesa dele hoje, considerando a operação da Polícia Federal às 6 horas da manhã, é o silêncio. Pois não, Duarte. Presidente, só uma questão. Só um instante. Os fatos são os mesmos. Presidente, só para colaborar aqui com os trabalhos. Pois não. Eu estava fazendo a leitura aqui da decisão do ministro Claudino. O HC pede, inclusive, para que ele não compareça. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Claudino, diz claramente aqui que, nesse caso específico, o comparecimento obrigatório representa o instrumento necessário à efetividade da atividade parlamentar. E, no continuar da decisão, diz o seguinte: defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente o direito ao silêncio, o direito à assistência de um advogado, o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores, que, inclusive, Vossa Excelência tem destacado aqui a todos os parlamentares para que não haja nenhum tipo de excesso. O que eu clamo aqui é que a decisão está nesse sentido, que o advogado possa, se alega que há algum tipo de transtorno psicológico, preocupação, que de fato é natural em razão do que aconteceu logo mais cedo, que a gente possa dar alguns minutos, que vocês possam refletir um pouco, mas o simples fato de estar aqui e se negar a responder qualquer tipo de pergunta e até mesmo ser o único depoente a não fazer uma apresentação do que vocês fazem, se é que vocês fazem algo, que eu acredito que faça, é importante aproveitar essa oportunidade, porque por mais que a Constituição Federal de 88 não garanta a vossas senhorias a confissão em razão do silêncio, não é uma confissão em razão do silêncio, é um direito constitucional, mas publicamente o silêncio gera uma certa estranheza. Então eu clamo que vocês possam refletir e aproveitem essa oportunidade para apresentar e responder alguns questionamentos. A colocação do deputado Duarte é pertinente e eu faço mais uma vez ao senhor Milton que use o seu direito de se manifestar nessa CPMI naquilo que o senhor entender que não lhe impliquem absolutamente. Se o senhor não quiser responder, é um direito. E, como presidente, o senhor tenha certeza, o senhor vai ser respeitado aqui. Nós vamos manter um relacionamento aqui de bom tratamento ao senhor nessa posição. Então, aquilo que for possível o senhor responder, eu
Eu entendo que seria interessante para o senhor. Se for respeito à qualificação, eu responderei. Pois não. Então, pois não, relator, com a palavra. Seu Milton, volto a lhe dizer bom dia. Seu Milton, o senhor é presidente do Sindinap há quanto tempo? Há 2 anos. Há 2 anos. Essa eleição do Sindinap, que lhe elevou à condição de presidente, ela se dá com qual colégio eleitoral? Eu me tornei presidente pelo falecimento do presidente em exercício. O senhor podia dizer o nome do presidente anterior? João Inocentini. Quanto tempo o senhor João Inocentini passou na presidência? Eu não tenho essa informação precisa porque eu sou recente no sindicato. O senhor, então, tem aproximadamente 2 anos de sindicato? Não, de sindicato eu estou desde... Não, na presidência. Na presidência, sim. Sim. Desde agosto de 23. O senhor, além de presidente do Sindinap, o senhor exerce alguma função como sócio ou presidente de alguma outra empresa? Sim. O senhor poderia me detalhar quais empresas são essas? O senhor poderia me detalhar quais empresas são essas? As perguntas que o senhor não quiser responder, o senhor pode dizer que ficará em silêncio. Milton. Ficarei em silêncio. Senhor Milton, vou fazer uma pergunta mais fácil. O senhor é casado? Sou. Como é o nome da sua esposa? Daugliese Souza. A sua esposa tem alguma empresa? Vou ficar em silêncio. Vou fazer uma pergunta mais fácil ainda. O senhor poderia me dizer a diretoria do Sindinap? O senhor é o presidente. O senhor poderia me detalhar qual as outras posições de comando do colegiado do Sindinap? A partir de agora eu não falo mais nada. Olha, presidente, tentei ser o mais suave possível, mas estou vendo que o negócio precisa avançar. Presidente, quero dizer, depois de falar do habeas corpus e do meu repúdio, porque testemunha não tem o direito de ficar em silêncio, e nós vamos continuar a debater essa temática ainda hoje aqui. Eu quero marcar a primeira posição. Polícia Federal demorou muito a visitar o Sindinap. A minha primeira pergunta para o senhor é: o senhor tinha sido visitado anteriormente pela Polícia Federal? Não. O senhor hoje acordou com a Polícia Federal no Sindinap? Vou ficar em silêncio. Eu agradeceria muito, sem querer causar nenhum constrangimento, só para a dinâmica ser mais rápida, se os advogados permitirem, que a resposta que o senhor Milton entender em ficar em silêncio, ele só dissesse: vou ficar em silêncio para eu partir para a próxima. Eu agradeço muito essa contribuição. Então, primeira pergunta taxativa. Qual o motivo da Polícia Federal ter ido hoje ao Sindinap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe quantos alvos do Sindinap vinculados à sua comissão executiva, à sua diretoria, foram visitados hoje? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe se o irmão do presidente da República, que é vice-presidente do sindicato, foi alvo da Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe dizer se a senhora Tônia Galete, diretora jurídica do sindicato, foi visitada pela Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. Eu queria que colocasse para eu poder perguntar aqui o gráfico. Volta lá no começo. Volta mais um.
queria dizer que a pedido do PT eu mandei melhorar a minha logomarca. Vamos para a segunda. Senhor Milton, olha só, aqui eu não estou lhe atacando, aqui eu não estou lhe desmerecendo, aqui eu não estou causando constrangimento ao senhor. Mas tem 4 missões do sindicato que eu admiro e queria que o senhor me explicasse. Missão, valores, propósito e visão. Passa isso aqui. O senhor poderia me dizer qual é a missão do Sindinap? O senhor vai falar? Não, seguindo a orientação do meu advogado, não. O senhor poderia me dizer qual é a visão do Sindinap? Não, vou dizer. Olha, o senhor tem milhares de sócios lá no sindicato. Eu tirei aqui do sindicato e estou pedindo ao senhor um auxílio. Pode ser que mais gente queira se associar. Os valores do sindicato, o senhor poderia me dizer? Permanecerei em silêncio. E os propósitos do sindicato? Vou permanecer em silêncio. Então, olha, por favor. Missão, visão, valores e propósitos do Sindinap. Passa. Senhor Milton, nós estamos tratando sobre o maior roubo de aposentados da história do Brasil, quiçá do mundo. Estamos tratando de mais de 10 bilhões de reais. Alguém, que não fomos nós da CPMI, fez uma auditoria no sistema previdenciário brasileiro e disse que o Sindinap, que o senhor é presidente, arrecadou quase 600 milhões de reais. O senhor poderia, pelo menos, dizer se esse número arrecadado de quase 600 milhões de reais pelo Sindinap é verdadeiro ou falso? Porque isso é muito importante, não lhe incrimina em nada. Pode ser que os órgãos de fiscalização estejam equivocados. O senhor pode dizer? Permanecerei em silêncio. Pronto. Então, já que o senhor não dá essa informação, a CGU veio com essa informação, terceiro sindicato com maior arrecadação, segundo a Controladoria Geral da União. O senhor poderia me dizer quantos descontos ao longo de 2015 até hoje foram realizados pelo Sindinap? Vou permanecer em silêncio. Vou ajudar o senhor. O Sindinap realizou 26.462.000 descontos durante esse período de 10 anos. Eu queria a cooperação, mas aqui são dados da CGU. Seu Milton, aqui tem 2 criminosos que foram identificados dentro da estrutura do INSS. Daqui a pouco eu digo o nome deles. Mas o seu sindicato, do qual o senhor tem tanto orgulho, existe no mundo jurídico desde que ano? Vou permanecer em silêncio, deputado. Obrigado, senhor Milton. Para quem está nos assistindo, e é muito importante, todo roubo foi decorrente de um instrumento jurídico lançado em 1994. Se chama Acordo de Cooperação Técnica. O Sindinap, o senhor poderia me dizer qual foi o primeiro ano da história dele em que teve acordo de cooperação técnica com o governo brasileiro? Vou permanecer em silêncio. Mais uma vez, vou poder lhe ajudar. Foi o ano de 2008. O senhor poderia me dizer a segunda vez que o Sindinap teve esse acordo de cooperação técnica com o governo brasileiro?
Vou permanecer em silêncio, Excelência. Mais uma vez, você é obrigada a lhe ajudar. 2013. O senhor poderia me dizer a terceira vez que houve um acordo de cooperação técnica com o governo brasileiro e o SINDINAP? Vou permanecer em silêncio. 2018. O senhor poderia me dizer a quarta e última vez que houve um acordo de cooperação técnica entre o SINDINAP e o governo brasileiro? Vou permanecer em silêncio. Você é obrigado mais uma vez a lhe ajudar. 2023. O senhor saberia dizer quem foi o diretor de benefícios que, junto com o senhor, assinou esse último acordo de cooperação técnica? Vou permanecer em silêncio, Excelência. Ajudar mais uma vez, senhor André Fidelis, líder da organização criminosa que atuava na estrutura da Previdência Social do Brasil, afastado por determinação judicial. Quem assinou com ele? Milton, presidente do SINDINAP. Seu Milton, o seu sindicato é um sindicato decente? Vou permanecer em silêncio. Olha, porque eu queria contrapor ao senhor, porque nós temos 2 relatórios de uma das instituições mais respeitadas do Brasil, que tem técnicos excepcionais, é a CGU. E ela fez 2 recortes, 97,6 dos entrevistados disseram que suas autorizações de desconto eram fraudadas. Aí, seu Milton, não satisfeito, a CGU fez outra. E esse recorte do SINDINAP melhorou um pouco a vida do SINDINAP. Saiu de 97 para 76,9. Entrevistados dizendo que não sabem nem o que é SINDINAP e não autorizaram, eram falsas as informações. Eu pergunto, seu Milton, o senhor sabe quantos beneficiários foram para fila de reclamação dizendo que as autorizações eram fraudadas? Vou permanecer em silêncio. Mais uma vez, minha gente, vou ter que ajudar. Segundo a CGU, 262.735 pessoas supostamente beneficiárias do SINDINAP disseram que eram contra. Agora, eu quero dar os parabéns ao SINDINAP. O SINDINAP existe, fez os ACTs. Agora vejam aqui o que é uma empresa próspera. Seu Milton, em 2015, o senhor fazia parte do SINDINAP? Vou permanecer em silêncio. Seu Milton, em 2016, o senhor fazia parte do SINDINAP? Vou permanecer em silêncio. 2017. Vou permanecer em silêncio. 2018. Permanecerei em silêncio. 2019. Vou permanecer em silêncio. 2020. Vou me permanecer em silêncio. Eu perguntei esses anos porque o SINDINAP vinha mantendo uma curva linear, aliás, um traço horizontal até o ano de 2020. Em 2020 aumentou um pouquinho. Eu realmente não sei se o seu Milton fazia parte do SINDINAP nessa época. Eu queria esclarecer.
Mas a partir de 2021, com a chegada mais proeminente do seu Milton, que aqui está presente, o Sindinap, eu queria saber se ele estava antes, mas ele não me falou nada. Com a chegada do seu Milton, saiu de 24 milhões em 2020 para 51 milhões em 2021. A pergunta, seu Milton, qual a experiência que o senhor levou como vice-presidente para o Sindinap na época, para esse salto de 100%? Vou permanecer em silêncio. Seu Milton, mais uma vez, de 2021 e 2022, um salto espetacular. Eu pergunto ao senhor, foi para quase 93 milhões. Qual o case de sucesso que o senhor aplicou no Sindinap como vice-presidente para aumentar de 51 milhões para 93 milhões de arrecadação de descontos associativos? Vou permanecer em silêncio. Agora, seu Milton, o senhor deveria ser contratado pelas melhores empresas do mundo. Porque quando o senhor assumiu o Sindinap saiu de 93 milhões para um estouro absoluto de sucesso em 23 e 24, passando a casa dos 150 milhões. Seu Milton, não prive a sociedade brasileira de saber a sua competência como presidente. Não cometa esse crime. O que é que o senhor aplicou de metodologia de gestão que fez o Sindinap sair de 16 milhões para 150 milhões? O senhor poderia dizer? Vou permanecer em silêncio. Obrigado, seu Milton. Mas aqui, voltando, seu Milton esqueceu, mas foram quase 600 milhões de reais arrecadados. Agora vamos para a etapa seguinte. Seu Milton, o senhor poderia explicar como é que nós saímos em 2015 de 2 milhões de descontos para 4 milhões de descontos em 2024? Vou permanecer em silêncio. O senhor que é o presidente não sabe? Imagine quem está querendo saber. Isso possibilitou a obtenção de quase 600 milhões de reais. Agora passa aqui. Seu Milton, eu quero dizer que sob a sua gestão, com a sua influência direta, o Sindinap é um caso de sucesso absoluto. O senhor poderia me explicar como é que essa quantidade de descontos trimestral saiu de 458 mil para 1 milhão e 83 em tão curto espaço de tempo após a sua posse na presidência e vice-presidência do Sindinap? Vou permanecer em silêncio. Que ano, relator? Olha, a partir da chegada dele à vice-presidência, o Sindinap deu esse salto exponencial. Ano? A partir de 2020. 2021. Bora. Seu Milton. Seu Milton. Aqui foi a CGU. A CGU fez uma pequena entrevista com 262 mil pessoas. Aqui havia muito discurso. Ah, foi um recorte pequeno. Olha o tamanho desse recorte. 262 mil pessoas. Agora, foram entrevistadas, contestando. Sabe dessas 262 mil, quantas reconheceram a autorização? 3,2%.
correspondente a 8.334. Seu Milton, o senhor poderia dizer por que havia esse número exponencial de contestações à associação? Vou ficar em silêncio. Seu Milton, por mais incrível que pareça, 254 mil aposentados e pensionistas sofredores do Brasil, por meio do Sindinap, segundo a CGU, disseram que a autorização era mentira, era fraude, correspondendo. Eu estou falando do Sindinap, fora as outras que não foram entrevistadas. 96,8% disseram que era fraude, roubo. Passa. Agora, seu Milton, vem a parte mais interessante disso. Primeira pergunta eu disse que ia fazer ao senhor. Seu Milton, por que a Polícia Federal ainda não foi lhe visitar no Sindinap? E agora o senhor vai ter a oportunidade de explicar. Aqui é o ambiente certo para defesa. Eu pudesse providenciar aí uma Fanta, uma Guaraná. Olha, Milton Batista de Souza Filho, é o senhor? Sim. Pronto. Então, isso me consola bastante. Para os senhores entenderem, Milton Batista de Souza Filho assumiu a presidência do Sindinap e ele colaborou com isso, após a morte do ex-presidente, que era o senhor João Inocentino, não é isso? Vou ficar em silêncio. Pronto. O João Inocentino, conhecido como João Feio. Está aqui ele. Eu vou ter muito cuidado de falar nele, porque ele já faleceu. Mas ele era vice do João Inocentino e ascendeu à presidência. Agora, para perguntar, aqui está o Sindinap, do qual o senhor é presidente. O senhor poderia me dizer quais serviços esse sindicato, que arrecadou quase 600 milhões de reais, quais serviços prestava aos seus associados? Vou ficar em silêncio. Olha, Milton está aqui, o Sindinap está aqui. O senhor sabe dizer para mim, e o senhor já me falou, e eu fiquei feliz de o senhor me dizer. Tem que botar o óculos. O senhor sabe dizer quem é Daugliese Giacomazzi Souza? Eu já respondi. É verdade, é a esposa do presidente. Aqui muitos perguntam, mas relator, partindo para a família? Eu não. Eu estou indo atrás do dinheiro. Não fui eu que botei família de ninguém. O senhor sabe dizer se a senhora Daugliese Giacomazzi Souza já recebeu dinheiro do Sindinap? Vou ficar em silêncio. Vou lhe ajudar. O senhor poderia me dizer se existe um hotel recém-construído pelo Sindinap com 120 quartos no estado de São Paulo? Vou ficar em silêncio. O senhor poderia me dizer que, por ocasião do destino, quem foi que decorou os 120 quartos devidamente contratada pelo Sindinap? Vou ficar em silêncio. Olha, eu peço que os alunos não soprem, porque aí acaba o trabalho do relator. Eu vou responder ao senhor, sob a sua presidência, a senhora Daugliese Giacomazzi Souza
foi contratada sem nenhum tipo de critério e licitação, numa empresa recém-aberta, para decorar esse hotel de 120 quartos. Olha quem pagou, vamos adivinhar quem pagou. O senhor sabe quem pagou a sua esposa por decorar os 120 quartos do hotel do Sindinap? Vou ficar em silêncio. Pois bem, quem pagou foi o Sindinap. Agora, eu não pensei de ter o silêncio dele, porque muita coisa iria ser. E os senhores vão ver que cada organização criminosa tem uma metodologia diferente. Aqui está Milton Batista. Milton Batista, Credimetal. O que é que significa Credimetal, da qual o senhor é ou foi presidente? Vou ficar em silêncio. O senhor pode me dizer desde quando a Credimetal, sob a sua presidência, captura aposentados e pensionistas para crédito consignado? Vou ficar em silêncio. Senhor Milton Batista, desde quando o senhor assumiu a presidência da Copernap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe me dizer qual o objetivo da Copernap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe me dizer quanto o senhor arrecadou de aposentados e pensionistas em consignados na Copernap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe me dizer quanto o Sindinap pagou a Credimetal ou a Copernap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe me dizer se a Credimetal ou a Copernap tem acordo de cooperação técnica com o INSS, retirando dinheiro dos aposentados e pensionistas por meio de créditos consignados? Vou ficar em silêncio. Sim. Aí eu vou lhe mostrar uma coisa e queria muito que o senhor, se pudesse esclarecer, porque já que o senhor João Inocentini, o ex-presidente, não está aqui, acho que o senhor tem o dever moral de defendê-lo, já que o senhor era o substituto imediato e o homem de confiança. É para sobreviver. Assume Milton Batista a presidência do Sindinap e encontra lá na presidência do Sindinap duas empresas interessantíssimas: Gestora Eficiente, Pellegrino e Galete Advogados, na verdade são três, e Esférica Assessoria. Vamos falar da Gestora Eficiente, que recebeu do Sindinap quase 3 milhões de reais. Seu Milton, quais são os sócios da Gestora Eficiente? Vou ficar em silêncio. Seu Milton, eu posso lhe perguntar, porque é muito importante o senhor negar, que a sua esposa, Daugliese Giacomozzi Souza, é sócia da Gestora Eficiente? Vou ficar em silêncio. Eu posso perguntar ao senhor quanto a sua esposa recebeu desses quase 3 milhões que foram para a Gestora Eficiente, do qual ela era sócia? Vou ficar em silêncio. Seu Milton, por que foi fechada a Gestora Eficiente depois da operação sem desconto em abril de 2025? Vou ficar em silêncio. Senhor presidente, Milton Batista, presidente do Sindinap, tem a esposa dele, dona Daugliese, sócia da Gestora Eficiente,
depois a gente vai aprofundar sobre a gestora eficiente, que recebeu 3 milhões de reais. Aí, voltando, seu Milton, eu achei interessante se o senhor poderia me dizer quem são os sócios da Essence Assessoria. Vou ficar em silêncio. O senhor já ouviu falar na senhora meu Deus do céu, Neuza Inocentini? Vou ficar em silêncio. A gestora eficiente fez inúmeros repasses, a gestora eficiente da esposa dele, fez inúmeros repasses para a Essence. Ambas foram fechadas agora recentemente. Quem é que comanda a Essence Assessoria? A senhora Neuza Inocentini. E quem é a senhora Neuza Inocentini? Esposa do falecido João Inocentini, do qual ele era vice-presidente e ele era presidente. Aqui está a Eficiente e aqui está a Essence. Olha que o senhor poderia ajudar muito. Além da sua esposa como sócia, o senhor sabe quem é o outro sócio majoritário da Eficiente? Vou ficar em silêncio. Eu vou ajudar. É o Carlos, genro do João Inocentini. Então, na gestora Eficiente, estava a mulher do presidente como sócia e o genro do presidente falecido como sócio. E recebendo dinheiro também, na Essence ligada à Eficiente, estava quem? A esposa do presidente falecido. Olha, mas vamos mais à frente. Senhor Milton, quais os advogados... Olha que pergunta, se isso tem alguma coisa. Quais os advogados que atuam no Sindinap defendendo o sindicato? Vou ficar em silêncio. Eu vou ajudar. Pellegrini, Carlos Afonso. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são advogados que receberam do Sindinap quase 3 milhões e 200 mil. Mas sabe quem são esses advogados? É o senhor Carlos Galete e a senhora Tânia Galete, ambos filha e genro do João Inocentini. O núcleo jurídico está aqui. Um filho e um genro e uma nora, um genro e uma filha do João Inocentini. Vindo para cá, olha que coincidência, o advogado também faz parte da gestora Eficiente. Só aqui foram 6 milhões de reais. Silêncio, por favor. Mas quem é a esposa? Tônia Galete. Senhor presidente Milton, qual a relação da senhora Tânia Galete com o senhor atual ministro Volney Queiroz? Vou ficar em silêncio. Senhor Milton, qual a relação da senhora Tônia Galete com o ministro demitido, o exonerado do governo Lula, Carlos Lupe? Vou ficar em silêncio. Senhor
Milton, quantas vezes o senhor esteve no Ministério da Previdência ao lado do ministro Lupe ou ao lado do ministro Volney em 23, 24 e 25? Vou ficar em silêncio. Quantas vezes a senhora Tânia Galete foi lhe representando ao lado do ministro Lupe ou Volney Queiroz? Vou ficar em silêncio. O senhor foi condecorado no primeiro mês do ano de 2023 pelo ministro Carlos Lupe? Vou ficar em silêncio. Mas olha, agora vamos para o outro lado. O outro lado tem a Esférica Assessoria. Vocês têm que levar em consideração que eu estou falando aqui o quanto essas empresas receberam tão somente do sindicato. A gente vai chegar a outra parte. Aqui já foram 6 milhões. Agora a Esférica Assessoria recebeu 6 milhões e 300 do Sindinap. O senhor sabe quem é o sócio majoritário da Esférica Assessoria? Vou ficar em silêncio. Vou ajudar de novo. O senhor Carlos Eduardo, que é genro do ex-presidente Inocentini, é o dono da Esférica e está diretamente ligado ao senhor Milton Batista, aqui recebendo 6 milhões de reais. Mas tem mais. A gente já falou da esposa do atual presidente na gestora eficiente, recebendo lá quase 3 milhões de reais, recebendo essa mesma senhora não sei quantos milhões para decorar 120 apartamentos de hotel em Praia Grande. Nós falamos do ex-presidente Inocentini, que tem o genro e a filha recebendo tanto pela eficiente quanto 3 milhões aqui e 200 pelos advogados, e agora nós estamos falando do outro genro do Inocentini, que recebeu 6 milhões e 300 pela Esférica. Eita, e quem será essa aqui? Senhora Simone Inocentini. Pode me dizer quem é Simone Inocentini? Vou ficar em silêncio. Sabe dizer qual foi o serviço que ela prestou ao Sindinap? Vou ficar em silêncio. Recebeu 5 milhões e 200 mil reais sem saber do que prestou em serviço. Isso é só o começo. Agora, vou perguntar, qual a sua relação com a Next Securitizadora S.A., que recebeu 11 milhões de reais? Vou ficar em silêncio. Muito bem. Qual a sua relação com a Generale Brasil Seguros? Vou ficar em silêncio. Qual a sua relação com a BMG ou CMG Corretora? Vou ficar em silêncio. Aqui a Next recebeu 11 milhões, a Generale 14 e a BMG Corretora, que a gente vai chegar nela agora, que é a parte mais importante, recebeu 233 milhões de reais e devolveu 24 milhões de reais. Eu volto já para esse gráfico. Agora vamos para frente. Eu perguntei ao senhor e gostaria de obter a resposta para poder ir livrando o senhor de suspeição. O senhor foi presidente da Copermap. Eu perguntei ao senhor. Aqui tem um logo da Força Sindical, aqui tem do Cicobi. Isso aqui é feito para capturar aposentado e pensionista? Vou ficar em silêncio. Sim, quem cala consente.
Agora vamos para frente. Seu Milton, dessas fotos aqui, tá o pessoal do BMG. A gente fala já sobre isso. Mas o senhor poderia me confirmar se a presença do senhor aqui é verdadeira ou falsa? Que hoje tem muita IA, montagem. Vai ficar em silêncio. Qual a sua relação com o senhor André Arnos, diretor comercial da BMG? Vou ficar em silêncio. Passa, por favor. Senhor Milton, eu trouxe só essa nota aqui para a gente não perder tanto tempo. A gente falou da Eficiente e falou da relação dela com a Essência. A Eficiente da esposa dele e a Essência da esposa do outro que faleceu. Para ninguém... Tem nota aqui que a gente ia sair na outra semana. Eu trouxe só um aqui. Eficiente e Essência. São várias notas. Agora, vê aqui a discriminação dos serviços. Olha quanta coisa escrita, quanto serviço prestado. Mas só para mostrar, eu vou mostrar outras ali. Passa aqui, por favor. Olha que coisa bacana. A gente, quando está na relatoria, a gente recebe também informações. E as informações foram checadas. Rapaz, me mandaram tanto documento. Esse homem tem tanta gente querendo que ele seja preso, vocês nem imaginam. Me mandaram esse aqui. Me mandaram esse aqui. Olha. E eu queria que ele negasse. Eu queria que ele negasse para a gente mandar fazer uma perícia ou a cariação. A pessoa está disposta. Gestora Eficiente. Jéssica, para alguém aí que eu não estou lembrado quem foi, ela do júri. Segue valor da nota fiscal para o mês de junho de 2022. Olha que coisa linda. Olha como é dividido. O sindicato, só de uma nota, o sindicato recebe 4 mil. Eita, desculpa. É 4 mil. É. A Generale, que é aquela que a gente vai conversar com ela daqui a pouco, 9 mil. E olha quem recebe os 7 mil. Isso é só uma dentre centenas. Neuza. Quem é Neuza? A esposa do João Feio. Então, eles usaram a Eficiente, a Essência esférica para o dinheiro retornar. E tem muitas assim demonstrando isso. Passa aí, por favor. Agora eu vou mostrar quem são as vítimas do Sindinap e perguntar o que é que ele tem para dizer para essas 262 mil pessoas que fizeram reclamações oficiais. Olha, e aí a gente vai entrar e eu vou voltar ao BMG e explicar como funcionava. Fiz um crédito pessoal junto ao BMG, não fui informada sobre esse tal seguro, não solicitei quando percebi os descontos. Logo entrei em contato com o INSS solicitando a exclusão, mas até agora nada foi resolvido. Assim, peço que pare de ser descontado os valores do meu benefício. Aí vamos para o outro. Olha só. Não, isso aqui é sem resposta. Fui ao BMG fazer uma simulação de empréstimo. Fui ao BMG fazer uma simulação de empréstimo. Olha como foi sorteada. Daí eles pegaram o meu celular e ficou tirando fotos pedindo para falar algumas coisas sobre esse Sindinap. E não me avisou que era uma conta que viria para eu pagar.
Daí foi descontado 4 meses. Eu quero meu dinheiro na conta urgente, porque fui enganada. Telefone deles é tal e tal. Por favor, me ajuda. Passa aí, por favor. Estão descontando sem autorização indevidamente o benefício de minha mãe, uma senhora de 74 anos que teve AVC recentemente e com mal de Parkinson. Não atendem em nenhum canal disponibilizado, mas eu vou atrás de todos os direitos dela. Indignada com o desrespeito, está sendo descontado um valor do INSS do meu pai há quase 1 ano. Já pedi o cancelamento por e-mail. Eles simplesmente bloquearam o meu e-mail e também os números de telefone que entram em contato de respeito. Tudo relacionado a Sindinap e BMG. Passa aí, por favor. Olha, queria perguntar ao senhor, seu Milton, o que o senhor, como chefe de uma associação que tem milhares de associados, poderia dizer para esse pessoal, não é para mim não, para mim o senhor pode ficar calado, mas para esses que estão associados ao Sindinap, o que é que o senhor poderia dar de esperança em relação a reclamações? Vou ficar em silêncio. Hotel Paulo Zanetti. Esse hotel bonito aqui foi construído pelo Sindinap com dinheiro de aposentados e pensionistas. Mas não vão lá não, porque vocês não vão ter direito a ficar de graça. Eu queria fazer uma pergunta simples. Quanto o Sindinap pagou para a sua senhora fazer a decoração de todos os quartos desse hotel? Vou ficar em silêncio. Passa. Esse hotel na praia para os aposentados, é? Esse hotel para hospedar quem? Olha, eu nunca vi convite para aposentado e pensionista. Tem que ver quem está frequentando. Passa aqui, por favor. É podia pedir a lista dos frequentadores. Senhores. Olha, o senhor esteve pessoalmente ao lado do ministro da Previdência, Lupe, em 2024, e ao lado do Alessandro Stefanuto, que foi colocado para fora por decisão lá, ou judicial, ou do TCU, não me recordo. E olha, o que eu mais achei interessante foi o senhor se adiantar à CGU e entregar no Ministério da Previdência, em mãos ao ministro Lupe, uma auditoria. O que foi que o ministro Lupe disse ao senhor? Vou ficar em silêncio. Eu vou relembrar. O ministro Lupe parabenizou e disse que o Sindinap era um exemplo a ser seguido. 2024. Passa aí, por favor. Qual a relação do Sindinap com o senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin? Vou ficar em silêncio. Passa. Oi. Bora. Foi contratada para essa decoração. Bora. Passa aqui, que é o Stefanuto. O Stefanuto já está vendo. Agora, eu não ia botar essa foto hoje, mas eu amanheci com essa reportagem. Sindicato ligado a irmão de Lula é alvo da operação da PF. Depois de uma série de cobranças da CPMI, tivemos preso um pedido anterior daqui, do seu Careca, do seu Maurício Camisotti. Depois dos holofotes da CPMI, a AGU foi obrigada a abrir os procedimentos de responsabilização sobre todos os outros sindicatos que a própria CGU já tinha pedido e estava inerte a AGU. E depois de muita
exposição aqui. Finalmente, hoje, depois de mais de um ano do relatório entregue pela CGU, apontando o Sindinap como envolvido em descontos fraudulentos, tivemos a Polícia Federal no sindicato. Primeiro, eu queria parabenizar o ministro André Mendonça, que me pareceu ser uma pessoa extremamente séria. Mas a pergunta é, a população lá fora está querendo saber qual a posição hierárquica do irmão do presidente da República no Sindinap. Esse rapaz pode ter ou pode não ter envolvimento. Mas o fato é, a Polícia Federal, dirigida por alguém nomeado pelo irmão do vice-presidente do sindicato, hoje passeou no Sindinap, inclusive, pelo que eu tomei conhecimento, mas precisa confirmar, foi na casa da doutora Tônia Galete e levou lá celulares, automóveis e parece que precisou arrombar até a porta. Tônia Galete é a diretora jurídica do Sindinap. O que é que eu queria entender? E eu acho uma injustiça muito grande se o senhor permanecer em silêncio, porque o seu silêncio aqui pode trazer esse cidadão para ser ouvido aqui. O senhor é quem vai destrinchar qual a posição dele no Sindinap. Está na mão do senhor a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI. Não admito interrupção, presidente. Não admito interrupção. Tu não admite, não é? Não admito interrupção. Não pode interromper, presidente. É tu para admitir alguma coisa? Não. Presidente. Só um instante, senhores. Presidente. Só um instante. Presidente. Só um instante, relator. Presidente. Pela ordem. Não, o líder, senhores, só um instantinho. Pois não, deputado Paulo Pela, liderança. Muito bem. Em primeiro lugar, quem decide se pode interromper aqui é o senhor. Então não é no grito que alguém não vai me interromper. Não, vai cumprir o regimento, o senhor é que decide. Só um instante, senhores. Não, ele pode se manifestar como líder, senhores. Só um instante. Segunda questão, presidente. Pois não. Está havendo aqui claramente uma tentativa de intimidação. Pelo seguinte, quem decide se alguém vai vir aqui ou não é a comissão, é o plenário da comissão. Não pode chegar aqui e dizer, olha, se tu ficar quieto, a pessoa vai ser convocada. Se tu não responder, nós vamos... O que é isso? Não existe isso. Tem um plenário, aqui tem votação, tem o regimento. Então, esse tipo de coisa faziam na delegacia, na época da ditadura militar. Olha, se tu não fizer, não vai... Não existe isso. Pois não, excelência. Então, nós não podemos aceitar essa é a questão aqui. Pois não. O procedimento é conhecido de todos, mas o relator tem a liberdade de fazer a exposição que desejar. Por gentileza, relator. Excelência, pela ordem. Não, senhor advogado. Por gentileza, deixa ele terminar. Não vou fazer nenhuma intervenção. Eu só quero afirmar que, a partir desse momento, o senhor Milton sequer vai responder que falará e que ficará em silêncio. Pois não, excelência. Pode continuar, relator, por favor. Senhores, vamos deixar o relator dar sequência. Vamos deixar o relator dar sequência na exposição, por favor. Foi só mexer no irmão do Lula. Por gentileza, vamos deixar o relator dar sequência na exposição. Todos terão um tempo de fala. Senhores, por favor. Senhor presidente. Senhor relator. Eu queria a voz. Pois não. Eu vou pedir mais uma vez aos senhores parlamentares a gentileza de deixarmos o relator colocar, cada um vai se manifestar no seu tempo certo, com o devido respeito à pessoa que está aqui. Por gentileza, eu peço a colaboração. Vamos acalmar os ânimos aqui. Relator, por favor. Senhor presidente Milton, eu, quando era membro da CPMI, um dos requerimentos que eu fiz foi da convocação do senhor
José Ferreira, conhecido como Frei Chico. Depois, como relator, eu entendi que não era o momento adequado. Nós precisávamos avançar nas investigações para a oitiva de outras pessoas de cada sindicato. Hoje, Vossa Senhoria está vindo aqui prestar depoimento. É a primeira oportunidade, como relator, encarregado de fazer o relatório, que eu estou querendo saber, senhor Milton, qual a participação do senhor Frei Chico, irmão do presidente da República, na direção do Sindinap. É uma pergunta simples, o senhor pode estar resolvendo um grande problema. Então, a minha dúvida permanece. Passa aqui, por favor. Senhor Milton, de quem foi a ideia de botar o senhor Frei Chico como vice-presidente do Sindinap? Senhor Milton, quanto o Sindinap, a Eficiente, a Essência, a Esférica, o GMC, o BMG, a Generale ou qualquer outra entidade ligada ao Sindinap repassou para o senhor Frei Chico ou para familiares do senhor Frei Chico? Olha, aqui nós estamos vendo o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O senhor Luiz Marinho, eu não o conheço, mas é um ministro de Estado. Aqui, ao lado está o senhor e ao outro lado está o irmão do presidente da República. Eu gostaria de saber do senhor, o irmão do presidente da República abre portas de ministérios para o senhor com o Sindinap? Aqui tem algumas fotos do senhor com ele. Passa aqui, por favor. Aqui nós temos o ministro Alexandre Padilha, hoje da Saúde, antes das relações institucionais. Mais uma vez eu pergunto ao senhor, o senhor é o presidente, o senhor é a autoridade máxima, mas quem está ao lado do ministro é o irmão do presidente. Eu pergunto ao senhor, as portas dos ministérios e da República foram abertas para o Sindinap porque o senhor está usando o irmão do presidente da República, Frei Chico? O senhor me deixou com sérias dúvidas a respeito da atuação desse senhor. O senhor não me permitiu esclarecer qual a participação dele. Aquilo que foi dito pelo líder do governo é a pura verdade. Não é o relator quem decide quem vai vir ou deixa de vir. O relator indica as necessidades. E o seu silêncio, eu queria deixar registrado, presidente, que vou pedir prioridade na oitiva do vice-presidente do Sindinap para esclarecer os fatos que o senhor Milton Cavallo teve a oportunidade de esclarecer e não quis. Passa, por favor. Passa, por favor. Mas vem outro fato muito grave, seu Milton. Nós temos a lei 13.019 de 2014. Nenhum sindicato pode ter parente colateral de segundo grau, irmão de dirigentes de poder, por exemplo, como o presidente da República. Isso não serve para o presidente sozinho, não. Serve para a nação. A CGU disse isso. Agora passa. Passa, por favor. José Ferreira da Silva é o irmão do presidente da República. O senhor sabe a data que o presidente da República, Lula, tomou posse na presidência?
2023, janeiro de 2023, dia 1º de... Olha o que é que a CGU disse. Volta uma. Aliás, passa mais uma. Não, passa mais uma, por favor. Não. É a última? Então esqueceu, aqui tem a declaração. Então volta. Não, essa não é. Não, mas eu quero saber a declaração, que eu queria mostrar a declaração, mas não está não, né? Se não tiver, não tem problema, passa. O Sindinap, está aqui, ó. O Sindinap encaminhou esse documento aqui, lá na questão da ACT para renovar, e os senhores já viram quando foi a renovação, dizendo que o Sindinap, vê se continua aqui, não tinha nenhum impedimento em relação a 13.019. Passa aqui, por favor. Olha o que a CGU disse. Ao apresentar a declaração inverídica com o intuito de atender aos requisitos legais para a celebração de parcerias com a administração pública, o Sindinap não apenas violou disposições expressas, como também comprometeu de forma grave a lisura do processo de análise e habilitação institucional. Sabe quem disse? CGU. Isso foi no relatório da CGU, naquelas análises 24 ou 25. O que eu quero dizer aos senhores é que um sindicato que recebeu 600 milhões de reais, atuando ilegalmente, botou o irmão do presidente da República como vice, mentindo e cometendo o crime. E qual é o resultado? Para resultar a CT, abrindo porta de ministério. E qual é o problema? O problema é que o crime continua. Esse é o problema nessa república, o crime continua. Não pode. E isso aqui é de conhecimento de todos. Passa, por favor. Passa, por favor. Acabou tudo? Pronto. Olha, agora eu vou para a parte final, porque eu acho que 250 perguntas, mas não vou fazer isso com os senhores. Não vou fazer porque eu acho que o mais importante é demonstrar que o modus operandi está presente como estava em outras organizações criminosas. Você bota aquele gráfico do começo. Bota, por favor. Não, esse não. Esse aqui rapidinho. Olha, BMG Corretora, 233 milhões. Foi mais depois, mas passa aqui. Agora, segura aqui. Vocês me perguntaram quando tudo começou a desandar no Sindinap. Foi aqui. Aqui, 2021, tudo começou a desandar. Sabe quem apareceu nessa história? Quem apareceu nessa história eu vou ler para os senhores. Quem apareceu nessa história aqui para transformar o Sindinap numa gestão eficiente que arrecadou, para quem arrecadou milhões e milhões de reais roubados do povo brasileiro, foi esse contratozinho aqui, assinado a partir de 2019, 2020. GMC Corretora de Seguros, um braço do banco BMG. Olha, está tudo discriminado aqui.
a partir desse case de sucesso, tudo mudou. Eles fizeram alguns aditivos, mas eu achei bonito demais, minha gente. E queria dizer, como palavra cabe em todo lugar, é que tem um capítulo só de ética nos negócios. Isso é muito bonito. Tem um capítulo de prevenção à lavagem de dinheiro. Olha que coisa linda. Eles se uniram para meter a mão no dinheiro dos aposentados e dos pensionistas, mas não esqueceram de colocar a ética nos negócios e cláusula anticorrupção. Esse contrato foi da CMG Corretora, que é um braço do BMG, da Generale Brasil Seguros e do Sindicato Nacional dos Aposentados, que é o Sindinap. Mas para não tomar muito o tempo dos senhores, a partir disso aqui, foi feita da seguinte forma. Feito o contrato, aquilo que era 20 milhões passou para 50, 90, 150. Cláusula de 10 anos. Cada aposentadozinho, cada pensionista arrecadado nisso aí, representava uma comissão de 9 a 7 reais. Sabe para onde ia essa comissão? Eficiente eficiente e a outra esférica. Eu achei lindo. E de quem era eficiente e esférica? Mulher dele, genro do ex-presidente, do Vicentino, quem morreu. Olha que mágica eles fizeram. Se juntaram numa organização criminosa com a CMG, pegaram dinheiro de aposentados e pensionistas, criaram um mecanismo de captura e olha como funcionava. Se juntaram com as lojas Help, aí se juntaram o Help com GMC, com essas intermediárias Gestora Eficiente e a Esférica, com o Sindinap. Aí o que acontecia? Cidadão ia na loja da Help para pegar empréstimo consignado. Que coisa linda. Já saía de lá associado, sem saber, para o Sindinap. E no final do mês eu tenho várias notas aqui, inclusive escritas à mão. E no final do mês vinha a notinha da Gestora Eficiente, dizendo quanto devia receber de comissão pelo sucesso na captação. Olha, pelo que eu estou vendo aqui, a GMC é um braço dele. Eles vão esclarecer isso aqui. O que eu quero dizer para os senhores é que eles montaram uma organização criminosa em circuito fechado, com essa corretora, dinheiro voltando para o sindicato, por meio também de comissões para cada aposentado e pensionista que era capturado quando ia pegar o empréstimo consignado. O cara ia atrás do empréstimo, voltava com um pacote completo. Às vezes passava um ano sem conseguir retirar. Minha gente, eu pensei em encontrar no Sindinap um sindicato sério. Sindinap não tem diferença nenhuma do que foi visto aqui na Conafé, uma organização criminosa também familiar. Por isso, seu Milton, o seu habeas corpus, o ministro Flávio Dino, não tem bola de cristal, mas lhe antecipou a condição de investigado. O senhor devia estar preso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, relator. Senhores, por favor. Eu vou dando sequência. Vou ceder a palavra à deputada Adriana Ventura e, em seguida, o intervalo. Com a palavra, a deputada Adriana Ventura. Muito obrigada, presidente. Eu quero aqui parabenizar o trabalho de Vossa Excelência. Senhores, silêncio, por favor. Eu quero aqui parabenizar o trabalho de Vossa Excelência, senhor presidente, o trabalho do nosso relator, Alfredo Gaspar, saudar a mesa, seu Milton, seu Bruno, senhor Paulo.
Olha, eu ia falar bastante das empresas, mas eu acho que o relator já esgotou e já mostrou como funcionava esse esquema todo. Então, senhor Milton, quero falar de um assunto específico. Obrigada, presidente. Eu quero falar de um assunto específico que é algo que aconteceu durante a sua presidência, né? Então, que foi em março de 24, mais ou menos, quando o Tribunal de Contas já tinha identificado essas fraudes, quando a CGU já sabia dessas fraudes, quando este governo já sabia da gravidade dessas fraudes, quando até as paredes já sabiam dessa fraude. Pode projetar o slide, por favor? Então, assim, quando todo mundo já sabia dessas fraudes, é o segundo slide, por favor. Isso. Quando todos já sabiam dessa fraude, o INSS publicou uma instrução normativa, a número 152, que regulou o uso da biometria para as novas inclusões. E o que a gente percebe nessa linha do tempo, e foi proibido, novas inclusões estavam proibidas. Então, a gente vê ao longo desse processo que não podia fazer mais por determinação do INSS, teve instrução. Agora, o que a gente vê aqui, em março de 24, como eu já disse, até as paredes já sabiam da gravidade dos descontos, da roubalheira, do esquema do INSS, a gente percebe que a Sindinap teve um comportamento, no mínimo, muito suspeito. O sindicato, que é do senhor, que o senhor é presidente, o sindicato, que é do irmão do Lula, o sindicato fez um pedido para o INSS. Quero pedir para os colegas, por favor, fazer silêncio, presidente. Obrigada. Então, a gente viu que o Sindinap, que é sindicato que o senhor preside, sindicato do irmão do Lula, fez um pedido para o INSS que fizesse uma solução transitória, né, antes de ser implementada a biometria pela Dataprev. E pasmem, uma coisa assustadora. O INSS, que havia tomado a decisão antes, ficou assim com peninha do Sindinap. E questionou a Dataprev se seria possível fazer uma solução transitória. E pasmem os senhores, o que a Dataprev respondeu? Não pode. Agora, alguns dias depois, por que eles falaram que não podia? Porque Sindinap não atendia os requisitos. Estava claro que 97% das reclamações ali eram descontos indevidos. Era roubalheira, num bom português aqui. E o que a gente vê de uma maneira muito clara? De repente, alguém agiu, coisas aconteceram, a gente viu uma blindagem que vem de cima e falou que não, mudaram de ideia. E a gente vê que depois o INSS e Dataprev repensaram a maneira e permitiram que isso acontecesse. Sabendo que estava tendo desconto indevido, sabendo que estava tendo essa... Foram pensados. Então, muita gente no governo e nos poderes trabalhou para isso. E a minha pergunta, e os nomes envolvidos, todos já estão carecas de saber. Então, a gente vê que fizeram uma esculhambação, mesmo depois de relatório, mesmo todo mundo sabendo da roubalheira, um monte de gente agiu para que voltassem atrás. Então, a minha pergunta para o senhor é a quem o Sindinap recorreu, no âmbito do governo, para que o pleito dessa suspensão da suspensão ocorresse. Silêncio. O senhor não quer falar? Vou para a segunda. O senhor, a coordenadora jurídica, que é a senhora Tânia, o irmão do Lula, participaram de alguma reunião, seja virtual, seja presencial, com integrantes do INSS, Ministério da Previdência, Dataprev, entre março e julho de 2024? Se sim, com quem? Obrigada pelo silêncio. E a última pergunta desse assunto especificamente é o seguinte: por que o senhor, que certamente já sabia que estava acontecendo fraude, eu acho que toda a explanação do relator já mostrou com isso muitas reclamações, 97%, os números foram dados, por que o senhor fez questão e trabalhou tanto para que esses descontos voltassem? Esses descontos voltassem sem a biometria.
que quis colocar muita gente lá antes da miometria? E por que tanta gente deste governo do PT ajudou o senhor? As fotos ali falavam por si. Silêncio. Agora, seu Milton, eu vou voltar aqui, que o nosso relator fez um brilhante trabalho. Eu quero falar sobre a declaração da CGU, né? A declaração que vocês deram para a CGU, ele já leu, eu vou ler mais uma parte, né? Porque aqui fala, Sindinap, declaro para os devidos fins que o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, blá blá, qualificação, endereço, tal, não sei o quê, mentiu, assinou uma declaração mentirosa, alegando... E essa declaração foi assinada dia 12 de junho de 2023. O irmão do senhor, José Ferreira da Silva, então diretor nacional da representação dos aposentados, anistiado, já ocupava o cargo da presidência da República. Então, há uma vedação expressa na lei, uma vez que ele era vice-presidente do Sindinap e uma vez que ele é ele é irmão do presidente da República. Isso é gravíssimo. E além do parágrafo que o nosso relator já leu, ao apresentar declaração inverídica com o intuito de atender os requisitos legais para a celebração de parcerias, né, que isso danou o erário público, isso é uma lesão à administração pública. Tem outro. Ao omitir o vínculo do parentesco direto entre um de seus dirigentes e o presidente da República, o sindicato criou um ambiente de aparente irregularidade que induziu os órgãos públicos a erro, dificultando a verificação objetiva do comprometimento de critérios legais. Tal omissão impôs barreiras à atuação dos agentes de fiscalização e controle que, diante de declaração falsa, foram impedidos de identificar e, de imediato, a incompatibilidade legal. Seu Milton, eu sou requerente, eu que pedi a presença do senhor aqui, o senhor deve saber. E, para mim, eu quero dizer que o teu silêncio envergonha esse país. O teu silêncio, blindando bandido, envergonha. O seu silêncio é para os milhões de brasileiros que estão assistindo. O teu silêncio é para milhões de aposentados que foram roubados por entidades que o senhor é presidente, como o senhor é presidente. E eu estou extremamente, assim, com vergonha do seu silêncio. Eu acho que o brasileiro não merece isso, o Brasil não merece isso. O senhor está aqui na qualidade de testemunha. Fico chocada com a blindagem que estão fazendo para não aparecer a verdade. E eu quero encerrar aqui a minha participação, presidente, assim, extremamente desapontada, mas, por outro lado, eu estou esperançosa. Eu estou desapontada porque eu esperava respostas do seu Milton. Seu Milton, ainda há tempo, o senhor não respondeu para mim, eu espero que o senhor responda para os outros. Eu estou desapontada porque uma das maiores entidades sindicais decididamente roubava aposentados. Roubava, 97% não identificava o disposto. Eu estou desapontada porque o atual governo, o governo do PT, ajudou o Sindinap de todas as formas, mesmo sabendo da gravidade, a ter uma solução provisória para que a roubalheira continuasse. Estou desapontada porque o STF não podia ter dado esse habeas corpus vergonhoso para uma testemunha. Está blindando testemunha, está fazendo desserviço. Ministro Flávio Dino, não faça mais isso. É vergonhoso o que está sendo feito. Estou desapontada porque alguns parlamentares aqui tentam blindar testemunha. Mas, por outro lado, eu estou esperançosa. Estou esperançosa e parabenizo aqui o presidente dessa comissão, o nosso relator. Estou esperançosa porque, mesmo com tanta blindagem, essa roubalheira está sendo mostrada para o Brasil.
Tem gente que não está passando pano. Esta comissão não está passando pano e a verdade vai aparecer. A justiça vai ser feita em nome dos brasileiros e essa corja de bandido vai ser presa porque a gente vai fazer justiça. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Adriana Ventura. A sessão está suspensa por 60 minutos. Não. Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui na sala onde acontece a reunião da CPMI do INSS. Agora, nesse momento, os parlamentares fizeram um intervalo para o almoço. Eles devem voltar daqui a 1 hora, mais ou menos, lá pelas 2 da tarde. Como vocês podem ver, a sessão acabou agora. Acabou de terminar. Está muito movimentada a sala, tem muita gente aqui e daqui a pouquinho eles estão voltando. O que teve hoje de manhã foi o início das perguntas do relator para o Milton Batista, conhecido como Milton Cavalo, que é o presidente da Sindinap. Sindinap tem como o vice-presidente o irmão do presidente Lula, Frei Chico. Isso causou muito alvoroço porque em um momento o relator fez uma exposição mostrando a foto do irmão do presidente Lula, do Frei Chico, e deu a entender que iria convocar o irmão do presidente Lula para vir depor aqui na CPMI. E aí parlamentares que são do governo falaram que o relator estava... Só um minutinho, eu vou só tirar o cabelo do rosto, desculpa, viu gente, mas ao vivo é assim mesmo, tá? E os parlamentares falaram que o relator estava coagindo a testemunha. Milton Cavalo, ou Milton Batista, ficou calado o tempo todo, ele trouxe um habeas corpus, falou que não ia falar, não assinou o termo de compromisso e, segundo o advogado dele, ele estava muito nervoso, porque hoje cedo teve uma operação da Polícia Federal que foi até a casa dele e que, inclusive, foi até o Sindinap, operação da Polícia Federal que investiga os descontos do INSS. Vamos ver agora um trechinho de como é que foi esse momento em que o advogado falou que ele não iria falar. Exercício livre. Nós entendemos que, apesar do habeas corpus, o senhor Milton está obrigado a fazer o termo de compromisso com esta CPMI. Não, doutor? Gostaríamos de lhe passar para ver o seu entendimento sobre o assunto. Eminente Carlos Viana, muito obrigado pelo introito. No entendimento da defesa, considerando o expresso salvo-conduto do direito retratável ao silêncio concedido no HC 262.914, o senhor Milton não vai assinar qualquer natureza e qualquer tipo de termo. E já vou aproveitar também para falar que, diferentemente de outros intimados que vieram aqui e ficaram quietos, o senhor Milton veio hoje de manhã preparado com um caderno de respostas para poder responder toda e qualquer pergunta de vossas excelências. Ocorre que, acho que todo mundo aqui já está sabendo. Nós interrompemos a matéria agora nesse momento para poder ouvir a entrevista coletiva que o deputado Paulo Pimenta está concedendo. Acompanhe. Colar esse discurso patético que tenta atribuir ao irmão do presidente Lula, pelo fato de ser um sindicalista, qualquer suspeição sobre a sua conduta. O irmão do presidente Lula é uma pessoa honesta, pessoa humilde, simples, que nunca acumulou patrimônio, que nunca roubou ninguém em lugar nenhum. E, portanto, isso é um exercício de retórica de uma oposição desesperada que sabe que nós vamos chegar em quem realmente roubou o INSS, quem roubou os aposentados, e essas pessoas todas foram colocadas nas posições de comando da organização criminosa pelo governo Bolsonaro. Então, essa história do irmão do presidente Lula é uma conversa patética, um papo furado que não tem nenhum fundamento. Essa operação de hoje, o senhor acredita que reforça alguma participação do Sindinap nesses dias? Eu não conheço os detalhes da operação. A nossa posição é muito clara, nós queremos investigar todas as irregularidades, queremos que todas as pessoas envolvidas nessa organização criminosa sejam identificadas, sejam punidas e que o dinheiro seja devolvido aos aposentados e às aposentadas, como o presidente Lula está fazendo. Portanto, de nossa parte, não tem bandido de estimação.
Tem algum requerimento que o governo está ansioso para alguma oitiva, alguma quebra de sigilo que o governo... Nós estamos muito ansiosos, sim, para ouvir o presidente do INSS, do governo Bolsonaro, né, as pessoas que estavam nas posições de comando dentro do INSS, o pessoal da Mar Brasil e de outras entidades. O governo está muito tranquilo, gente. Todo mundo que está acompanhando a CPMI sabe que o esquema criminoso aconteceu entre 2019 e 2022. A quadrilha foi montada entre 19 e 22 e foi desbaratada no governo do presidente Lula. Os aposentados foram roubados durante o governo Bolsonaro e o dinheiro roubado foi devolvido durante o governo Lula. Então nós estamos muito tranquilos, queremos que tudo seja esclarecido e que os ladrões do INSS que foram para dentro da estrutura do governo durante o governo Bolsonaro sejam todos identificados e colocados na cadeia. Deputado, uma dúvida. Hoje o depoente ele ficou calado usando seu direito do habeas corpus. Existe alguma possibilidade dele ser convocado novamente, já que ele era uma figura-chave? Veja, essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal e acredito que esse habeas corpus que ele trouxe aqui hoje, se ele voltar a ser convocado, se existirem fatos novos, ele vai continuar estando vigindo. Então, não sei, na minha opinião, quando as pessoas vêm aqui com habeas corpus, acaba sendo extremamente tempo que a gente perde sem que eles respondam nada. Preferia ouvir pessoas que ainda não têm habeas corpus, pessoas que ainda não foram identificadas pela Polícia Federal. E esse sim a CPI pode avançar, né? Essa geração de jovens milionários, né, que surgiram durante esse esquema no governo Bolsonaro, pessoas que nunca trabalharam e que hoje todas elas têm iate, Ferraris, Lamborghinis, esses jovens milionários, todos eles muito jovens, presidentes da Associação de Aposentados, essa gente que eu quero ouvir, porque a hora que a gente ouvir essa gente, a gente vai saber onde é que o dinheiro foi parar e vai saber quem é que colocou eles nessa posição de comando que eles conseguiram ter durante o governo Bolsonaro. Nós voltamos agora a apresentar a matéria que a gente estava transmitindo e a gente teve que encerrar por causa da coletiva. Veja novamente. Exercício livre. Nós entendemos que, apesar do habeas corpus, o senhor Milton está obrigado a fazer o termo de compromisso com esta CPMI. Não, doutor? Gostaríamos de lhe passar para ver o seu entendimento sobre o assunto. Eminente Carlos Viana, muito obrigado pelo introito. No entendimento da defesa, considerando o expresso salvo-conduto do direito retratável ao silêncio concedido no HC 262-914, o senhor Milton não vai assinar qualquer natureza e qualquer tipo de termo. E já vou aproveitar também para falar que, diferentemente de outros intimados que vieram aqui e ficaram quietos, o senhor Milton veio hoje de manhã preparado com um caderno de respostas para poder responder toda e qualquer pergunta de Vossas Excelências. Ocorre que, acho que todo mundo aqui já está sabendo, ele foi alvo, às 6h30 da manhã, da nova fase da Operação Sem Desconto. Ele estava aqui, já presente. Como não tinha ninguém em sua casa foi arrombada. Ele não tem condição psicológica de poder falar. Então, até às 7h30 da manhã ele estava preparado para falar. Nós trouxemos, eminentes parlamentares, um vídeo, nós trouxemos 24 slides para que fossem mostrados a Vossas Excelências e ele pudesse, de maneira integral, responder as respostas. Só que, considerando, e eu já vou terminar minha fala, a operação de hoje de manhã, ele vai utilizar do seu direito constitucional ao silêncio. Senhor Milton de Souza Batista de Souza Filho, o senhor aceita fazer o compromisso conosco de falar a verdade? Por orientação dos meus advogados, eu não vou assinar. Vamos ver agora a entrevista coletiva do senador Rogério Marinho. Acompanhe. Enxergar é que o governo está, e já há 3 semanas de votação de requerimentos, blindando a investigação. Na primeira semana, impediram aqui a quebra de sigilo de empresa ligada
a CONTAG. Depois impediram a oitiva de um sócio de um ex-ministro do governo, que inclusive havia dado uma procuração ao Antônio Camilo, que é o careca do INSS. Na semana passada, houve um outro impedimento aqui de um depoimento, né, de uma pessoa que de alguma forma ameaçava contar o que tinha acontecido na sua briga com Antônio Camilo, que era o senhor Edson Claro, né, que era o ex-sócio do careca. Hoje se impede a oitiva, né, a quebra do sigilo de um funcionário do Congresso que havia sido presidente, que havia sido chefe de gabinete do atual presidente do Congresso e que recebeu 3 milhões de reais de uma empresa chamada Aspar, que recebeu, por sua vez, mais de quase 50 milhões de reais de empresa ligada ao seu Antônio Camilo, que é o careca do INSS. Então, essa blindagem, ela, na verdade, contrasta com esse discurso de que se quer apurar. Não, o que o governo quer é ganhar tempo. Se você chama para cá ex-ministros ou ex-ministros, nós não temos dificuldade, só que a gente está perdendo tempo, tem mais de 130 convocados. Os sigilos foram quebrados. Nós já sabemos, por exemplo, que existem personagens que participaram da estrutura de poder do Instituto Nacional de Seguridade Social, do INSS, como o senhor André Fidelis, como o senhor Virgílio, que têm claros indícios de que receberam dinheiro ou diretamente ou através de parentes. Né? O senhor Virgílio, por exemplo, que foi o procurador, né, o senhor Carlos Lupe fez uma força enorme para nomeá-lo, foi flagrado agora tentando comprar um apartamento de luxo no Balneário Camboriú por 28 milhões de reais através da sua esposa, que foi contratada, por sua vez, por empresas ligadas à fraude do INSS. Então, o governo está blindando essa comissão, né? Conseguiu temporariamente ter uma maioria e está tentando administrar para evitar que nós possamos chegar ao âmago do processo, tentando fazer investigação seletiva. Ainda bem que não elegeu o presidente. Então, o senhor Carlos Viana tem tentado aqui, tem feito um grande trabalho de isenção. O relator tem feito também um trabalho extraordinário. Essa oitiva do Sindinap, que infelizmente está calado hoje, né, é uma demonstração de como funciona a República Sindical no Brasil. Um sindicato ligado à esquerda, o presidente é membro do PDT, veio do PT, do movimento sindical desde 79. Isso começa a recrudescer em 2020, 2021, cresce extraordinariamente em 24 e 25 no governo do PT. Mas qual é a causa? A reforma trabalhista que acabou com o imposto sindical obrigatório em 2017. Então eles vieram com muita sede, com muita fome para tentar assaltar o aposentado. Eles que assaltavam o trabalhador brasileiro. Então isso está sendo demonstrado todos os dias. Eu não tenho dúvida que a quebra do sigilo, seguir o dinheiro, vai mostrar quem de fato se beneficiou. Por enquanto, a gente está se deparando com uma narrativa recorrente. Olha, isso foi montado no governo tal. Quem conhece a realidade brasileira sabe, a Previdência Social, que paga hoje quase R$1 trilhão a quase 40 milhões de cidadãos brasileiros, sempre foi vítima de fraudes. No século XXI, de 2002 a 2026, são 18 anos de governo do PT. Tem dezenas de casos de fraude, inclusive com alguns que foram acusados de fraude, que hoje são ministros do Estado do governo do Lula. Então, vamos deixar aqui de hipocrisia e se debruçar sobre o problema, que a sociedade quer saber quem roubou, quem recebeu o recurso, quem permitiu que isso acontecesse, quem derrubou os mecanismos de controle. E isso está fartamente documentado. Nós vamos chegar, sem dúvida nenhuma, ao deslindo desse problema. Muito obrigada, líder. Obrigado. Pessoal, presidente. Cadê o Clístenes? Clístenes? Nós vamos ver agora a coletiva do presidente da comissão, que vai falar agora com a gente também, vai falar em entrevista coletiva ali no corredor. A gente está aqui dentro da sala da CPMI, lembrando que a CPMI ainda está em intervalo, agora por causa do horário do almoço. O presidente estava aqui dentro até agora há pouco, ele acabou de sair e vai falar com os jornalistas ali fora. Vamos acompanhar. Pode ir. Presidente, o senhor acredita que vai ser necessário rediscutir essa questão da relação ao irmão do presidente Lula? Olha, diante do silêncio que foi colocado hoje sobre a participação do senhor vice-presidente do sindicato em relação às ações do sindicato,
pela quantidade de dinheiro que foi sacado na boca do caixa pelos membros do sindicato, pelo esquema que foi montado por conta do desvio do dinheiro que foi descontado indevidamente dos aposentados. Eu entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula, para que ele possa, inclusive, esclarecer os pontos que foram colocados ali e qual a participação, especialmente nas decisões que foram tomadas. A Dataprev, ela recusou o cadastramento, mas pouco depois, poucos dias, os descontos voltaram a acontecer de uma forma milionária. Nós precisamos entender qual foi a influência política, quem deu essa ordem e, da agora para frente, nós precisamos chamar autoridades aqui novamente, inclusive, se precisar, até novamente o Controlador-Geral da União, que nos omitiu esse fato durante o depoimento dele, que já era do conhecimento da CGU, que o Sindinap tinha uma procuração falsa. Isso não foi colocado hora alguma durante a CPMI, ou seja, eu entendo que houve uma omissão por parte do ministro da Controladoria-Geral da União em relação aos documentos que nós agora comprovamos. Essa teia política precisa ser esclarecida. Então, pretendo, na próxima quinta-feira, que é o dia de deliberação, colocar aqui a convocação a todos os parlamentares do irmão do presidente Lula, o Frei Chico. Senador, vão ter sextas-feiras agora que também vão ter oitivas. O senhor pode explicar essas mudanças, por favor? Serão apenas 2 sextas-feiras, porque nós teremos uma semana de folga no feriado do dia 28, que é a Semana do Servidor Público. Então, como o Senado não mudou a data, para não perdermos 2 dias, eu propus fazermos 2 sextas-feiras, que eu acredito não criará nenhum tipo de dificuldade com planejamento antecipado. Olha, nós temos, só de nomes prioritários, pelo menos 61 que precisam ser ouvidos pela comissão. O nosso tempo é muito curto. E fora as ações que vão surgindo, como hoje surgiu, por exemplo, de informações novas que a CPMI precisa esclarecer junto às autoridades que estão convocadas ou que já estiveram aqui. E nós também, quero deixar claro, a satisfação de podermos dizer que a investigação tem provocado novas ações da Polícia Federal. Ou seja, nós precisamos continuar com esse ritmo. A Polícia Federal está nas ruas hoje, em vários estados, por conta de boa parte, inclusive, do que nós temos chamado a atenção do perigo de fuga, das pessoas que têm patrimônio ainda a serem bloqueados. Ontem, na conversa com o ministro André Mendonça, reforcei com ele o pedido de prisão do advogado Nelson Williams, sobre a possibilidade dele fugir do patrimônio que já está bloqueado, mas que ele permaneça, ou que, no mínimo, o ministro André Mendonça determine a apreensão do passaporte do senhor Nelson Williams e a proibição de contato com todos os envolvidos até que as investigações apontem com clareza a participação de cada um deles. Portanto, nós não podemos perder esse ritmo. Eu entendo que 2 sextas-feiras vão nos dar o prazo, as informações que nós precisamos para seguir em frente. Muito obrigado, gente. A apuração da Polícia Federal hoje, o depoente foi à casa dele, a Polícia Federal hoje. O senhor vai solicitar essas informações da Polícia Federal de hoje ao ministro e o ministro respondeu o que sobre esse pedido de prisão ou apreensão do passaporte? Olha, a operação da Polícia Federal hoje, vou ser muito claro aos senhores, é apenas uma confirmação de todo o material que nós já temos em quebra de sigilo. Quando a Polícia Federal vai a determinado local, eles já têm as informações preliminares e querem apenas a confirmação por meio de instrumentos, telefones celulares, computadores. Portanto, para nós da CPMI, eu, por responsabilidade como presidente, debaixo do sigilo que sou obrigado a manter, nessa relação que tenho com o Supremo Tribunal Federal, posso dizer ao senhor que não há surpresa nenhuma para nós. A Polícia Federal hoje está simplesmente confirmando tudo aquilo que nós já temos apurado com as quebras de sigilo. E não vai adiantar habeas corpus. Vocês observaram bem que um habeas corpus hoje, dando silêncio completo, não vai adiantar, porque as informações são tão fortes, são tão precisas, e essas pessoas, elas estavam certas da impunidade de uma tal maneira que elas não esconderam o dinheiro. Uma parte deles levou dinheiro para o exterior, mas os demais fizeram o que vocês estão vendo, empresas familiares. Vem uma aqui do Conafé, deposita 110 milhões numa empresa que está em nome dele, 40 milhões da esposa, 28 milhões no genro. Esse senhor que está aqui, as empresas do ex-presidente do sindicato que faleceu, os filhos, o genro, ele com a esposa, esse dinheiro, ele circulou dentro da própria família.
Sabe como eu vejo isso? Eu não os vejo como amadores, pelo contrário. Eles são uma máfia bilionária muito bem organizada. O sentimento deles era de completa proteção, eles estavam escudados pela política e pelas decisões judiciais. Nós vamos derrubar esse castelo de confiança da corrupção que foi criado em nosso país. Muito obrigado. Obrigada. E o depoente Milton Batista, usando o habeas corpus que recebeu do STF, ficou em silêncio durante a maioria das perguntas do relator. Veja como é que foi. Qual o motivo da Polícia Federal ter ido hoje ao Sindinap? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe quantos alvos do Sindinap vinculados à sua comissão executiva, à sua diretoria, foram visitados hoje? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe se o irmão do presidente da República, que é vice-presidente do sindicato, foi alvo da Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe dizer se a senhora Tônia Galete, diretora jurídica do sindicato, foi visitada pela Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. Agora são 13h20. Nós estamos aqui dentro da sala onde acontece a CPMI do INSS. Nesse momento, os parlamentares estão no intervalo do almoço. Eles devem voltar daqui a pouquinho. Tem um relógio ali na parede que mostra mais ou menos quanto tempo tem de intervalo. Então, eles devem ter mais ou menos uns 40 minutinhos. Daqui a pouco eles devem estar de volta. Hoje, quem está depondo aqui é Milton Batista, presidente do Sindinap. Sindinap tem como vice-presidente o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, vamos sair um pouco do assunto da CPMI do INSS. A gente vai falar sobre as alternativas que o governo federal vai buscar após a medida provisória que tributava investimentos ter perdido a validade ontem e ter sido retirada da pauta da Câmara dos Deputados. Veja como é que foi. É uma medida provisória que taxava bancos, betes e bilionários. É uma medida provisória para taxar os mais ricos, para continuar o programa do governo do presidente Lula de isentar a maioria dos brasileiros, de anistiar a maioria dos brasileiros de pagar imposto de renda. A escolha feita pela Câmara dos Deputados nesse momento, com a participação de outros atores, como é o caso do governador de São Paulo, foi por rejeitar essa medida provisória. Não é o fim do mundo para o governo, mas mostra a opção, as opções políticas da nossa oposição. O Ministério da Fazenda tem um arsenal de alternativas, né? Pode ser cogitado, como a medida provisória não foi de fato votada e ela vai caducar daqui a pouco, a apresentação de um projeto de lei em regime de urgência é uma alternativa que eu acho que está sob a mesa. Eu ainda não conversei com o ministro Haddad após a apreciação, nem com o governo, mas a apresentação de projeto de lei é uma alternativa, assim como tem alternativas que o Ministério da Fazenda pode pensar, como é o caso do IOF, né, que volta essa medida provisória, lembremos a gênese dela, era uma alternativa à reação que o Congresso Nacional teve ao IOF. Se a medida provisória é rejeitada ou é caducada, então é por natural que o IOF volte à mesa como alternativa, né? O que nós temos é que fechar uma conta. Vamos voltar a falar de CPMI agora e vamos ouvir a entrevista que o vice-presidente da comissão deu ao deputado Duarte Júnior. Acompanhe. Deputado, hoje a CPMI está recebendo, né, o presidente do Sindinap, né? Como é que o senhor está enxergando hoje essa comissão? Muito ruim, porque o habeas corpus do Supremo não dá a ele o direito de não vir, não dá a ele o direito de nada falar, dá a ele o direito de vir aqui, caso queira permanecer calado, que é uma garantia constitucional, e eu tenho essa como uma das piores apresentações, o pior depoimento, até que é o único depoente que sequer se apresentou.
como não desconfiar de uma ilegalidade, uma ilicitude, se ele perde a oportunidade de apresentar quais são os seus resultados, os resultados do sindicato. Isso é lamentável e é por essa razão que aqui nós vimos alguns parlamentares, o próprio relator, levantando a possibilidade de convocar o vice-presidente do sindicato, que é o Frei Chico, irmão do presidente. É impressionante que a oportunidade perdida faz com que se gere uma série de outras elucidações, uma série de outras acusações, porque, infelizmente, nós não temos nenhuma resposta. Deputado, sobre a questão da busca e apreensão feita hoje, vocês vão pedir que a CPI tenha acesso a essa busca e apreensão? Com certeza, é nosso dever aqui buscar essas informações, aprovar os requerimentos, com base nesses documentos, nessas informações, fazer novas convocações, e a CPMI tem apresentado já um bom resultado. Não é à toa que a Operação Sem Desconto ela ocorre desde janeiro pela Polícia Federal. A Polícia Federal está de parabéns, mas a CPMI ela avança no momento que ela dá maior transparência a esses fatos e faz com que a sociedade acompanhe, fiscalize e cobre os órgãos de fiscalização e controle. O senhor acredita que hoje está mais próximo a possibilidade de convocação do irmão do presidente Lula? Lamentavelmente sim, eu digo lamentavelmente porque não se justifica esse silêncio. Inclusive eu alertei, fiz a leitura da decisão do ministro Flávio Dino, o que garante ao depoente, mas lamentavelmente a partir do momento que ele aqui vem, nada fala, nada responde, sequer faz as apresentações dos resultados que eventualmente esse sindicato apresentou. Eu falo isso porque se a gente analisar os dados, o sindicato, o Sindinap, ele é um sindicato que aumentou os seus descontos, aumentou o número de descontos aos aposentados no período da pandemia. De acordo com os relatórios que eu li, se justifica-se esse aumento em razão do aumento do auxílio funeral. E é no período em que o presidente era o Jair Bolsonaro. E no período em que houve uma redução, um cancelamento desses descontos, coincidentemente foi no período em que o seu irmão era presidente da República. Então, não tem assim um indício de que houve um favorecimento, pelo menos até aqui. Então, o fato de não informar, de não falar, gera de fato a necessidade, gera de fato a possibilidade de apresentação desse requerimento, conforme foi apresentado pelo relator. Muito obrigada, deputado. Obrigado, pessoal. E agora são 13 horas e 30 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na sala da CPMI do INSS. Os parlamentares fizeram intervalo para o almoço e logo mais às 2 horas da tarde eles devem estar voltando e a reunião vai ter início novamente com o depoimento do Milton Batista, presidente do Sindinap. Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, neste Agenda Econômica, o tema da conversa é a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Em agosto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas de até 50% aos produtos exportados pelo Brasil ao seu país. A medida deflagrou uma grande confusão comercial, mas ao contrário do que pode parecer, as relações econômicas entre os dois países foram historicamente muito integradas, com uma vasta vantagem para o país norte-americano, mas com benefícios também para o Brasil. Neste programa, eu recebo o diretor de Políticas Públicas e Governamentais da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, Fabrício Panzini. Fabrício, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Vamos começar a nossa conversa. Realmente, a ideia inicial era a gente falar dos investimentos, né, das empresas dos Estados Unidos no Brasil, mas a pauta mudou e a gente
muda então o programa. Vamos começar por essa questão mais premente no momento, que é essa guerra comercial aí que o atual governo dos Estados Unidos está fazendo não só com o Brasil, mas com o mundo. Então vamos falar do Brasil. Vamos lá. Perfeito. Bom, acho que desde a campanha eleitoral do novo presidente dos Estados Unidos, a gente via que o tema tarifário ia ganhar um destaque grande na sua administração. Já tinha sido parcialmente assim no primeiro mandato do presidente Trump e nesse mandato agora isso se intensificou demais, né? Há um entendimento nos Estados Unidos de que o país precisa se reindustrializar, há um entendimento de que há um déficit comercial muito elevado nos Estados Unidos e que as tarifas seriam o caminho, né, para o país retomar essa industrialização e equilibrar a balança com outros países, né? Acontece que no caso do Brasil, né, como você bem salientou aí no início, os Estados Unidos têm uma relação superavitária, né? A gente importa mais os Estados Unidos, né, o Brasil, do que exporta, mas não é isso. Acho que o saldo comercial para o Brasil não é a questão mais relevante, né? O mais relevante é que a pauta exportadora brasileira aos Estados Unidos é uma pauta muito nobre, uma pauta única. A gente tem os Estados Unidos como maior destino de bens de mais alto valor agregado. Metade do que a gente vende de alta tecnologia para o mundo vai para os Estados Unidos. É o país cujas exportações geram mais empregos internamente no Brasil. 3,2 milhões de empregos estão associados a vendas para os Estados Unidos e tem maiores salários, né? Então, a gente quer demonstrar que esse superávit comercial que eles têm, na verdade, já mostra que é uma relação positiva para eles e positiva para os dois lados. Você é o diretor da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, né, no Brasil. Como é que é fazer essa interface aí? Porque é uma instituição privada e vocês fazem a interface entre as empresas norte-americanas e as empresas brasileiras. Como é que é fazer essa interface e como é que está neste momento? Eu acho que no momento que a gente tem uma fricção comercial, né, seja ela razões políticas ou econômicas, o setor empresarial, né, entra em campo. E a gente tem consciência desse papel protagonista que o setor empresarial tem que ter nesse momento para demonstrar, né, essa relação profícua que os dois países têm, uma relação que tem mais de 200 anos, uma relação que gera e gerou, né, benefícios econômicos e sociais dos dois lados ao longo de todos esses anos, um volume de investimento americano no Brasil muito alto, volume brasileiro de investimento nos Estados Unidos também, trocas comerciais equilibradas ao longo do tempo em bens de alta tecnologia, cadeias muito integradas, se a gente pegar aeronaves, né, compramos muitas peças dos Estados Unidos, vendemos aviões, máquinas, equipamentos, vendemos muitas peças, compramos máquinas. Então, uma série de setores que são muito integrados. Então, no momento que você tem uma fricção dessa, a Câmara passa a ter um papel ainda mais relevante para demonstrar para as autoridades brasileiras e para as autoridades dos Estados Unidos, né, o benefício que essa relação traz e a necessidade que nós temos de buscar soluções negociadas, de buscar o diálogo para, então, eliminar essa tarifa que hoje a gente tem acima do mundo, né? Vou pedir então ao Daniel, nosso diretor de gravação, para colocar aqui na tela um pequeno gráfico que nós montamos a partir de dados do Comextat, que é um site de números, né, grandes números mesmo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, sobre essa questão exportação e importação. E a gente vê aí que os dados de 2025 são até agosto, né, que são os dados mais recentes. Todos esses dados são bastante atualizados. 2022, a gente importou mais de 503 bilhões de dólares, aí é tudo dólar a unidade, né? E nós exportamos 34 bilhões. Ou seja, isso aí dá quase 20%, 30%, né, a mais.
de importação do que exportação, né? 2023, exportamos 36,9, importamos 38, diferença pequena, mas já está ainda positiva. 2024, essa diferença foi menor, mas ainda positiva para os Estados Unidos. Se a gente for mais para trás, essa diferença é maior. E neste ano de 2025, mesmo com todas as questões, a gente exportou ainda menos e está importando, continua importando mais. E isso aí, o que você disse é que a maioria dessa exportação e importação é de produtos industrializados, mas os Estados Unidos também eram grandes consumidores de commodities brasileiras. Também. E uma das vantagens, né, e o que torna, né, como eu disse no início, os Estados Unidos um destino único, é porque as nossas vendas para lá têm uma característica também que é a diversidade, né? A diversificação de produtos que nós vendemos aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele é o maior destino nosso de bens de alta tecnologia, como eu mencionei aqui, aviões, mas poderia também colocar medicamentos e algumas outras máquinas, né, de mais alta tecnologia, ele também é o maior destino das nossas vendas de café, né? De café, né, bruto, que é manufaturado, que agrega valor nos Estados Unidos, ou também de celulose, por exemplo, e também de carne bovina. Nos últimos anos, os Estados Unidos ganhou, né, uma proeminência muito grande, um destaque muito grande nas nossas exportações. Então, diferente de outros países, né, que 3, 4 produtos acabam representando 90% da nossa pauta exportadora, nos Estados Unidos são mais de 200 produtos, né, que representam aí 80%, 90% da nossa pauta exportadora. Então, de fato, é isso. Tem tanto a indústria como uma muito importante, quanto alguns bens agrícolas também. Esses bens agrícolas a gente consegue substituir o mercado com maior facilidade, né? Migrar de vender para os Estados Unidos para vender para outros países. O mercado árabe está se abrindo, China está se abrindo, né? Mesmo a África, que compra muito pouco, mas já começa a ampliar as nossas compras. Agora, da parte de industrializados, não. Como é que vocês pretendem fazer essa transação? Essa negociação, na verdade, né? Recentemente, parece que começa a haver uma possibilidade de conversa entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano. Os bens industriais mais alto valor agregado, você tocou num ponto importante, eles são a maior preocupação. Não que, né, bens agrícolas também não sejam, alguns bens agrícolas também menos, né, de menor porte, digamos assim, em termos de volume de exportação, como frutas, mel, por exemplo, que o Brasil vai precisar continuar trabalhando para reabrir o mercado dos Estados Unidos. Mas como você colocou, às vezes nas commodities que o Brasil tem um acesso a mercado global maior, ele pode trabalhar para abrir mercado. E um outro movimento que acontece é que ao passo que o Brasil perde exportações aos Estados Unidos, outros países que substituíram o Brasil nos Estados Unidos deixam o mercado para o Brasil ocupar também em outros locais. Então, na parte de commodities, você tem razão, você consegue um pouco mais alocar. Na parte de bens industriais, o que a gente tem defendido muito, não só com o governo brasileiro, mas com o governo dos Estados Unidos, nós estivemos em Washington já 3 vezes esse ano e levamos essa pauta, é que há uma integração muito grande de empresas do mesmo grupo. Então, empresas americanas de máquinas instaladas no Brasil, que vendem essas máquinas para os Estados Unidos, elas prepararam esse produto, inovaram esse produto e montaram ele para atender as especificidades do mercado americano, questões regulatórias ou até demandas específicas daquela planta produtiva. Para você ter uma ideia, 1/3 do comércio Brasil-Estados Unidos é feito entre empresas do mesmo grupo. Então, que estão nessa categoria de bens mais industrializados, que a gente precisa ter uma atenção especial. Ou seja, empresas que têm uma matriz aqui e uma filial lá, ou o contrário, tem uma matriz lá e uma filial aqui no Brasil. Você pode citar empresas dessa... A Embraer, a gente já sabe, né, uma empresa originalmente brasileira, mas que tem capital aberto e tem também plantas lá. Pode falar de outras para a gente? Sim, se a gente pegar as brasileiras e depois comenta um pouco as americanas. Brasileiras, a Embraer é um exemplo, a WEG também, que é a maior empresa manufatureira do Brasil e tem diversas plantas industriais nos Estados Unidos. Ela produz muito lá, complementa a produção e partes e peças que vêm do Brasil. A própria Suzano, né, celulose, que também tem. Pegando do lado
americano no Brasil, aí o volume é muito grande, né? Mas dá para a gente pensar na Caterpillar, em máquinas, né, rodoviárias, na John Deere, em máquinas agrícolas, por exemplo, Johnson & Johnson, equipamentos médicos, né, que trocam. Produtos também, né? Produtos de consumo também. Enfim, é uma riqueza de pauta, né? Automotivo também tem, né? General Motors vende, né, ferramentas daqui para os Estados Unidos, para suas empresas lá. Então, é um número de exemplos, assim, infinito quase. É muito difícil, quer dizer, apesar dessa crise, esse comércio não vai deixar de existir. E pode mudar novamente com um outro padrão, por exemplo, de tarifas a ser implementado ou por esse governo ou por um outro governo no futuro. Uma tarifa de 50% ou 40% em alguns casos, ela é muito preocupante. Ela pode mudar esse padrão. Então, é por isso que a gente tem, né, salientado muito que não dá simplesmente para a gente, né, dizer, olha, conseguimos substituir os Estados Unidos, ou pelo fato de haver muitos investimentos bilaterais, os 50% não faz a diferença. Faz sim. Inclusive, em alguns casos, há risco de que empresas americanas instaladas no Brasil, mas que também estão instaladas em outros países, né, a exportação seja substituída por outros países nesses bens industriais. Então, o melhor caminho, como você colocou aí, né, essa semana parece que nos deu um otimismo maior com o encontro entre os dois presidentes, né, o encontro no mais alto nível dos dois países, nos dá uma expectativa positiva daqui para frente. Mas, de fato, os números que a gente tem, Antônia, é que os 50% de tarifa, para muitas empresas, vai ser uma queda substancial, de 50% nas exportações. Em alguns casos, 22% das empresas responderam que vai ser uma interrupção de exportação. Então, nós precisamos, sim, tomar cuidado. Nisso, né? Até porque, se a gente pensar bem, se uma empresa migrar para os Estados Unidos para instalar uma planta lá, para reindustrializar o país, como pretende o atual presidente, ela vai querer a garantia de que essas tarifas de 50% permaneçam por muitos anos, por décadas até, porque senão não vale a pena ela migrar para lá e pagar uma mão de obra caríssima, implantar uma fábrica. Isso é um sinal muito complicado de se lidar, né, do comércio internacional. As idas e vindas de medidas comerciais, elas trazem uma coisa que se chama imprevisibilidade, né? Eu acho que é algo que, para o setor empresarial, né, custos, muitas vezes ele consegue driblar, e a gente sempre precisa trabalhar na agenda de custo, mas quando há uma instabilidade muito grande, você acaba adiando projetos de investimentos, adiando trocas comerciais. Então, essa maior previsibilidade ela é muito importante. Agora, cada empresa, cada grupo vai buscar uma saída, né? Eu acho que não é tão binário, né? Se eu faço investimento nos Estados Unidos, eu deixo de comprar aqui, deixo de fazer lá. Não, os investimentos bilaterais, né? A história mostra muito isso, que ele, na verdade, puxa mais comércio. Então, se a gente for, algumas empresas usarem como estratégia investir mais nos Estados Unidos, isso vai ajudar, inclusive, o comércio bilateral. Tá, eu vou pedir ao Daniel para colocar um outro gráfico que nós montamos que fala exatamente desse estoque, né, de investimentos estrangeiros no Brasil. E aí são números de 2023, mas são os dados mais atualizados com os quais o MIDIC trabalha. E a gente vê que os Estados Unidos era, à época, né, o maior investidor estrangeiro no Brasil, né, seguido de Espanha, quase empatada com a França, Uruguai, nosso vizinho, e China em quinta posição. Certamente esses números de lá para cá já tiveram mudanças, mas quando a gente trata de dados oficiais, a gente tem que lidar com os dados que os governos consideram, né, ou pelo menos que eles já têm consolidados. Então, por isso que a gente está trazendo esses dados de 2023. Esse estoque significa o que as empresas norte-americanas já implantaram no Brasil, investiram no Brasil, fábricas que estão aqui. Como é que esse estoque, como é que ele se define? Exato. Os Estados Unidos é o nosso maior investidor internacional há muito tempo. Os dados de 2024 já mostram, né, mais de 300 bilhões em estoque de investimento no Brasil. E são mais de 3.900 empresas americanas aqui. E esse estoque representa exatamente isso. Operações
muitas vezes de serviços financeiros, né? Então, não necessariamente só fábricas e produtos industriais produzidos aqui, mas também serviço financeiro muito importante. A manufatura, como você comentou, é um dos setores importantes também, alimentos. Agora, uma coisa interessante, nós fizemos com a Apex nos últimos anos, né, um levantamento dos investimentos americanos no Brasil e notamos uma novidade nos últimos anos. Os Estados Unidos têm feito mais investimentos em tecnologia, data center, por exemplo, inteligência artificial e mais relacionados à energia renovável, né? Por exemplo, minerais críticos para energia renovável ou mesmo, né, energia eólica e solar. Então, nós estamos vivendo um novo momento desse investimento dos Estados Unidos no Brasil. Quando a gente fala em investimentos dos Estados Unidos, na verdade, a gente está falando de investimentos de empresas ou entra aí também uma pequena parcela de investimentos diretos do próprio governo norte-americano? Principalmente, acho que, né, a imensa maioria, né, investimentos privados, empresas dos Estados Unidos, empresas que nasceram lá, né, com origem de capital americana e que vieram no mercado brasileiro, seja para, né, produzir e vender para o mercado brasileiro, produzir e vender para a região, ou às vezes produzir e vender e fazer trocas com o próprio mercado dos Estados Unidos. Agora, quando a gente fala em mercado, em empresas norte-americanas, elas não têm uma tradição de transferência de tecnologia, né? Assim, fizeram transferência de tecnologia para a China, mas para o Brasil, por exemplo, não tem um histórico de transferência de tecnologia. Você acredita que isso pode mudar? Depende de demandas do governo e das empresas norte-americanas? Brasileiras, como é que esse aspecto de tecnologia pode se desenhar daqui para frente? Assim, a transferência de tecnologia ou o investimento maior em tecnologia depende muito das nossas políticas internas. Mas os investidores internacionais, em geral, são aqueles que mais pesquisam, desenvolvem, inovam dentro do Brasil, né? Então, na verdade, as empresas americanas elas estão muito envolvidas nessa parte de inovação, de pesquisa, de P&D aqui no Brasil, né? Se a gente tomar por exemplo, um setor que é muito investidor no Brasil e é um setor muito importante nos Estados Unidos, o setor farmacêutico. Inova muito no Brasil, é um dos maiores, né, requisitantes de patentes dentro do Brasil, que mostra que eles estão inovando aqui também. O setor automotivo, por muitas décadas, também inovou muito aqui no Brasil. Então, na nossa percepção, esses investimentos americanos, de empresas americanas, eles vêm sim para uma pauta, né, de tecnologia e quando a gente consegue criar os instrumentos corretos, elas sim fazem centros de pesquisa e desenvolvimento no Brasil e inovam aqui, né? A parte de aviões, a Boeing tem centro de inovação no Brasil, tecnologia de informação, a Microsoft tem centro de inovação no Brasil. Então, eu acho que eles são, sim, um player importante nessa área no Brasil. A CNI fez, há não muito tempo, uma missão, né, para conversas com o governo dos Estados Unidos. Senadores também fizeram uma missão para conversa com o presidente dos Estados Unidos, com o governo, na verdade, norte-americano. Como é que você vê essa troca ao longo? Ela acontece, essa negociação entre instituições, não só comerciais, ela acontece ou ela só começou a acontecer diante da crise? E qual a importância dela? Ela acontece, né, bastante. Nós tivemos como Anshan também nessa semana em que a CNI esteve lá. Nós dialogamos muito com os senadores, inclusive eu queria deixar aqui registrado que essa missão de senadores em julho foi uma missão muito importante. A criação desse grupo, liderado pelo senador Nelsinho Trade e pela senadora Tereza Cristina, tem ajudado muito a abrir portas lá, a criar um conhecimento sobre o Brasil. Nós, como Anshan, nos últimos anos, todo ano, passamos pelos Estados Unidos em missão de alto nível, com CEOs, né? Ou no último ano passado, a gente recebeu a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a secretária de Energia dos Estados Unidos, né? A secretária lá em nível de ministro. Dialogamos, colocamos pautas que podem ser de cooperação bilateral, energia limpa, inteligência artificial, vários outros pontos. E tivemos, como eu disse aí, já mais de 3 vezes em Washington neste ano. E essa conversa do setor privado com o governo dos Estados Unidos ela é muito importante. É um governo novo, então muitas pessoas que estão no posto ali não entendem necessariamente, né, os benefícios da relação bilateral com o Brasil, ou tem uma visão um pouco diferente, né, de que o Brasil impõe muitas barreiras comerciais aos Estados Unidos, o que não é verdade, né? Nossa taxa de importação dos Estados Unidos, nossa tarifa
em média de 2,7%. Agora, toda essa movimentação, ela se intensificou, obviamente, com o tarifaço, né? Então, já existiam muitas conversas, existem muitos diálogos, mas o tarifaço, de fato, levou a uma intensificação do setor privado para demonstrar e para dialogar com o governo dos Estados Unidos, dizendo, olha, precisamos de uma saída disso, os temas políticos devem ficar de lado, porque nós temos muito a ganhar trabalhando junto, cooperando em diversas áreas, agricultura, defesa, energia, mineração, uma série de assuntos. Então, eu acho que isso tem ajudado, né? Aquela história, água mole em pedra dura, né? Os senadores foram lá, levaram, né? CENI também, Anshan Brasil passou por muito tempo ali, várias vezes conversando, levando os números, né? Do quão importante o Brasil é como fornecedor de insumos para a indústria que os Estados Unidos querem fomentar, baterias, semicondutores, aço, o quanto tem desse comércio integrado, né? 1/3 de comércio entre empresas do mesmo grupo. Então, se eles colocarem barreiras ao Brasil ou mantiverem elas por muito tempo, elas vão enfraquecer as empresas deles aqui, globalmente, né? E vários investidores brasileiros que querem investir lá, empresas brasileiras, e que não conseguem porque a tarifa está, de certa forma, impedindo eles de levar produtos ou levar maquinários para aumentar investimento nos Estados Unidos. Então, a gente tem conscientizado e eu acho que isso tem feito a diferença. O mundo tem vivido, nesse momento, um estresse, digamos assim, por conta desse posicionamento do atual governo dos Estados Unidos. Como é que você vê organizações como a Organização Mundial do Comércio, né? Que foi criada aí nos anos 90, a partir daquele momento de globalização, e o interesse do atual governo é pela desglobalização, né? Como é que você vê assim esse futuro desse comércio, não só do comércio Brasil-Estados Unidos, mas desse comércio multilateral, sem que a gente tenha uma instituição também multilateral que possa servir de árbitro para essas dificuldades, para essas contendas? A OMC tem um papel muito importante. É inegável que ela está passando por um momento de crise, não é de agora, de alguns anos já. Que a negociação de abertura comercial mais ampla não tem funcionado tanto. Nos últimos anos, a notícia ruim é que o órgão de solução de controvérsias também, né, como um todo, a parte de apelação também está paralisada, mas todas as regras que foram negociadas na OMC, elas garantem um comércio mais estável, mais previsível. E talvez essa chacoalhada que o mundo está sofrendo nesse momento pode servir para que a OMC volte a ganhar protagonismo, volte a ganhar apoio de vários países, né? E ainda que os Estados Unidos não concordem com o que está acontecendo nesse momento, não concordem com algumas políticas, né, de alguns países asiáticos, da China, né, que podem violar normas e etc., eu acho que esse capítulo da nossa história pode servir como um capítulo que os países voltem a apostar na OMC para a estabilidade e previsibilidade do comércio. Fabrício, para onde você vê que caminha, neste momento, essa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos? Acho que a gente está, talvez, entrando numa nova fase, e eu espero que a gente esteja entrando numa nova fase positiva, uma nova fase em que o alto escalão do Brasil e o alto escalão dos Estados Unidos, após o entendimento entre os dois presidentes essa semana, vão poder sentar na mesa, vão poder negociar temas econômicos e temas que interessam aos dois lados. Nós somos as duas maiores economias da América, as duas maiores democracias, ganhamos muito já com cooperação nos últimos anos e podemos ganhar muito mais. Então, ainda que talvez não seja na velocidade que a gente queira, eu espero que a gente esteja entrando numa nova fase positiva. Bom, vamos torcer por isso então, Fabrício. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigado pelo convite. Bom, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e você ajuda dessa forma que essa informação chegue a mais pessoas. Até o próximo Agenda Econômica. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo.
E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O Brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É tempo de cartão postal em Brasília. Os famosos IPs colorem as ruas do Distrito Federal e chamam a atenção de todos que passam por eles. Além de encantarem o olhar, os IPs exercem um papel fundamental no equilíbrio do meio ambiente. As flores atraem abelhas e outros polinizadores, ajudando na reprodução de diversas espécies vegetais. A flor é o órgão reprodutor da planta, a parte dela que vai dar o fruto e as sementes. Então, isso tem a ver com o ciclo da planta. E aqui, né, no nosso bioma cerrado, esse florescimento acontece nesse período do ano. E a sequência que acontece é que a gente tem intensidade inicial dos roxos, que florem mais intensamente primeiro, depois os amarelos, depois os rosas e brancos. E agora você pode encontrar indivíduos florindo em épocas diferentes. O Brasil está preparado para receber a instalação de data centers? O Redata vai atrair investimentos e empregos? Temos recursos naturais suficientes para manter esses centros? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h. A primeira rádio brasileira foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923 pelo médico e escritor Edgar Roquete Pinto, num galpão improvisado no centro do Rio de Janeiro. Os primeiros programas eram feitos pelo próprio Roquete Pinto e seus amigos da Academia Brasileira de Ciências, que tocavam músicas, recitavam poesias e comentavam as notícias do dia. Mas as pessoas logo perceberam que o rádio era também um forte instrumento político. Assim como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Roosevelt nos Estados Unidos, Getúlio Vargas usava o rádio como propaganda de seu governo. Em 1936, os aparelhos de rádio podiam ser comprados facilmente nas lojas, e o comércio descobria nos anúncios um meio fantástico para vender seus produtos. Copa do Mundo, notícias da guerra. Tudo era transmitido pelas ondas do rádio. Os programas de auditório da Rádio Nacional, uma empresa privada, eram campeões de audiência e os artistas mais famosos passavam por lá. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. Diante de tamanho sucesso, o presidente Vargas estatizou a rádio, mas deixou a publicidade correr solta e investir na programação. Na sua casa tem barata, não vou lá. Na sua casa tem mosquito, não vou lá. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe. As radionovelas eram transmitidas ao vivo e viraram uma verdadeira febre. O Direito de Nascer ficou por mais de 3 anos no ar. Balança, mas não cai. Humorísticos como Balança, mas não cai marcaram uma época, enquanto programas jornalísticos como Repórter Esso revolucionaram a forma de apresentar as notícias. E atenção, informa o seu Repórter Esso. Os Estados Unidos lançaram hoje sua primeira bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. O surgimento de novas mídias, como a televisão e a internet, incorporariam diversos programas nascidos no rádio, que mesmo entrando em declínio, se reinventou e continua mais vivo do que nunca.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A Assembleia de Minas vai ao encontro de brasileiros deportados. Centenário de Petrônio Portela é celebrado no Piauí. No Paraná, a Assembleia Itinerante realiza sonho comunicado por um desenho. E uma exposição permanente vai homenagear a Lei Orgânica do Distrito Federal. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim, me desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. Envelhecer é você usufruir da sua vida no dia a dia. Envelhecer é você viver todo dia da sua vida com felicidade, com alegria e afastar as tristezas. Envelhecer é um privilégio de poucos. Agora, nas épocas atuais, de muitos. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui na TV Senado. A expressão BRIC, sem o S, teve origem no início dos anos 2000, quando um economista quis descrever um grupo de países emergentes com um grande futuro na economia. Ele falava de Brasil, Rússia, Índia e China. Os líderes dessas nações realizaram uma reunião informal em 2006, mas a primeira cúpula oficial do grupo foi realizada em 2009 na Rússia. Já em 2011, a África do Sul se incorporou ao grupo e o nome passou a ser BRICS. Uma nova ampliação ocorreu em 2024, com a entrada de Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Desses países, só a Arábia Saudita ainda não formalizou a sua adesão ao grupo. Por último, em 2025, foi oficializada a entrada da Indonésia. No mês das crianças, a gente mostra que as novas gerações ainda são pouco lembradas nas negociações globais sobre clima. Como o monitoramento geológico e climático e medidas de proteção ajudam a prevenir desastres ambientais. E estudantes do ensino médio criam um couro ecológico com restos de alimentos. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado.
Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O aumento de casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol acende um alerta em todo o país. O senador Nelsinho Trade propôs a realização de uma audiência pública para discutir formas de rastrear e controlar a produção de destilados no país. E é com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla. Estou à sua disposição do programa Argumento. Senador, o que o senhor pretende discutir nessa audiência pública? Quem deve ser ouvido? Conta pra gente. Bom, primeiro, é um assunto que está com uma interrogação na cabeça de todo mundo. Será que eu posso, no jantar que eu vou hoje, tomar alguma bebida destilada? É uma pergunta que está praticamente todo mundo fazendo em função dessa intoxicação que está se disseminando o Brasil afora. Nada melhor do que a gente juntar as pessoas que estão direta ou indiretamente inseridas nesse contexto para discutir essa história, saber de onde que vem isso, por que isso está acontecendo e quais as medidas que a gente pode fazer para voltar à tranquilidade anterior da sociedade, ter segurança naquilo que está consumindo e sabendo que não vai fazer mal, não vai matar a pessoa conforme está acontecendo. Como é que seria esse rastreamento? Já, assim, formas em outros países que são aplicadas, que a gente poderia aplicar aqui? Então, antes disso, vamos falar quem que a gente convidou para essa audiência pública. O Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, Anvisa, Receita Federal, a Brasel, Associação de Bares e Restaurantes, a Associação dos Produtores de Eventos, Ministério da Agricultura e Pecuária, aqueles que produzem os vidros dos vasilhames, fazendo com que essas pessoas possam cada um dar o seu veredito, o seu parecer, e a gente procurar mirar em exemplos que estavam com esse problema e que solucionaram. Nas pesquisas que a gente fez, a República Dominicana teve essa situação, tem um ministro responsável por isso, a gente identificou ele, convidou ele para participar, ele vai participar por via remota, porque a partir do momento que eles implementaram um sistema de rastreamento para você saber a origem da própria garrafa, daquilo que está lá dentro, até chegar ao consumidor, caiu para zero o número de casos de pessoas que estavam contaminadas. Então, é algo que a gente precisa mirar. O senhor defende uma espécie de selo, um QR Code? Como é que seria isso? O senhor comentou alguma coisa nesse sentido? Então, em 2016 tinha isso, em cervejas e em refrigerantes. Aí, por uma questão da não evolução dessa situação, porque estava aferindo apenas a questão da qualidade do produto, volumes, estava tudo certo, caiu isso e deixou de ser rastreado. Ora, a partir do momento que isso não é rastreado, fica muito mais fácil para quem estiver no meio desse processo todo fazer algum mal feito, como estão fazendo, e adulterando. Eu sou médico, você sabe disso. A intoxicação por metanol ela é extremamente grave. A partir do momento que a pessoa estiver sentindo os primeiros sintomas, ela tem que ir imediatamente ao pronto-socorro. E quais seriam esses sintomas? Náuseas, vômitos, confusão mental, visão turva e pode, inclusive, desmaiar, entrar em coma, morte cerebral e óbito. Aqueles que conseguem sair pode ter sequelas graves, como cegueira, e realmente é algo muito estranho que está acontecendo no nosso meio. A gente precisa estancar isso aí. O senhor, como médico, o que o senhor recomenda para o consumidor hoje? Não beber bebida alcoólica. Não dá, porque vai que você fala, mas isso pode, aquilo não pode, e o sujeito tem um problema. Mas só o destilado ou qualquer bebida? Eu penso que qualquer bebida, porque primeiro que a gente não sabe de onde que está vindo isso. Né? Até agora não tem um indicativo quem que está sendo responsável por isso aí.
E segundo, que está espalhado o Brasil afora. Infelizmente, é uma situação que precisa de uma reação radical, até voltar à normalidade. O senhor falou que vai ouvir empresas, né, representantes das fábricas, enfim, das indústrias. Qual que é o prejuízo, senador? Já está sendo possível calcular que essas empresas estão passando? Olha, eu já ouvi tantos percentuais de prejuízo, mas o prejuízo é muito grande. Primeiro prejuízo, vamos voltar a olhar para a gente, para você que está nos assistindo, para você. Você não tem mais a tranquilidade de poder ir com a sua família, com seus amigos, comemorar alguma coisa, tomar um drink. Essa moça que faleceu em São Paulo, ela tomou uma caipirinha, uma coisa inocente, e acabou acontecendo isso. Segundo prejuízo é das próprias fabricantes que fazem bem feito. Elas estão pagando com a queda do consumo para aquele que faz o mal feito. O terceiro é os bares e restaurantes, que muitos dos seus faturamentos vêm daí. Sim. Produtores de evento, porque dificilmente você vai num evento musical, um show, que não tenha uma situação como essa. Então, a gente tem que entender que isso precisa ser, de uma vez por todas, enfrentado, esclarecido e que a sociedade possa ter boas respostas. Como é que o senhor está sentindo aqui dentro do parlamento? Essa audiência pública ela vai ser de 2 comissões. Como é que o senhor está sentindo em relação aos senadores? Estão todos preocupados, essa adesão à audiência? Uma adesão bastante interessante. Tão logo que esse assunto saiu na Comissão de Assuntos Sociais, que lá dentro está a saúde, o senador Paulo Paim, que é de outra comissão, pediu para pensar o requerimento dele junto ao nosso, para que pudesse fazer uma sessão conjunta, porque o objetivo era o mesmo, a preocupação existe e deixar isso para trás não pode. Temos que fazer esse enfrentamento. Senador, tem alguma proposta legislativa, além da questão da audiência pública, alguma outra ação que poderia ser feita nesse sentido? Boa pergunta. Eu tenho certeza que depois dessa audiência pública, Estamos de volta e, nesse momento, acabou de ter início novamente a reunião da CPMI do INSS. Acompanhe. Presidente, assim como os demais colegas, eu gostaria de iniciar também me lamentando, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que acaba impedindo aqui o êxito do nosso trabalho. A gente tenta manter aqui a compostura, o respeito à testemunha, mas é nítido, é notório que a gente está diante de um dos grandes responsáveis do roubo dos aposentados. É inegável esse fato. O senhor Milton, que através dos seus parentes, através de sua esposa, através de outra dirigente do Sindinap, a senhora Tônia Galete, que receberam diretamente valores do sindicato. Se isso não é corrupção, se isso não é desvio, se isso não é a autoria dessa fraude, eu não sei o que é. A gente, quando iniciou esse trabalho, a gente queria saber justamente isso, para onde foi esse dinheiro desviado, e a gente começa a ter o caminho desses valores. Resta saber, a gente já está vendo aqui que os dirigentes estão completamente envolvidos. Eu não sei como é que um sindicalista, um homem que era um simples metalúrgico e hoje movimenta milhões de reais, tem diversas propriedades e vai de encontro à filosofia que prega, do socialismo. Enquanto ele ostenta uma vida com um alto padrão, os sindicalizados padecem com R$ 1.400 e ainda tendo descontos nesses proventos. Então, vou fazer aqui as perguntas, sabendo que ele não vai responder, mas eu queria saber, senhor Milton, por que o sindicato que o senhor preside negou ou mentiu para o INSS acerca do fato de um irmão do presidente da República, o presidente Lula, por que o Sindinap mentiu acerca do fato do irmão do Lula fazer parte da gestão do sindicato?
O senhor é presidente de um sindicato que movimentou 1,2 bilhão entre janeiro de 2019 e junho de 2025. Foram 6 milhões e meio de reais em saques e depósitos sem nenhum tipo de possibilidade de rastreamento. Foram 12 milhões de reais pagos a empresas de familiares do senhor e da senhora Tônia, que também, além de ser faz parte lá, responsável pelo jurídico do sindicato, também é filha do ex-presidente do Sindinap. E aí a gente fica se perguntando por que, diante de tantas evidências da sua participação, por que o senhor ainda não está preso, não é? Se seria, eventualmente, o fato do seu vice-presidente ser irmão do atual presidente da República. Seu Milton, nós verificamos que o imóvel onde funcionava a gestora Eficiente, empresa da sua esposa, que esse imóvel ele pertencia a Tônia Galete, que, segundo os registros, a Tônia realizou transferências desse bem entre familiares e depois readquiriu esse imóvel. O senhor saberia nos dizer como se deu essa cessão desse imóvel à gestora Eficiente, se havia contrato de locação formal ou se era apenas uma cessão de uso? E dentro do que o senhor acompanhava das atividades da empresa, havia alguma relação comercial pessoal entre a sua esposa e a senhora Tônia Galete? Senhor Milton, eu tomei a iniciativa de fazer uma busca nos cartórios de registro somente no estado de São Paulo. E nessa busca eu recebi a comprovação, e eu posso, senhor presidente, disponibilizar para essa CPMI, aliás, vou disponibilizar. Eu encontrei que o senhor Milton possui somente no estado de São Paulo 10 imóveis registrados no nome dele. São 6 salas de escritório no mesmo edifício, provavelmente todos do mesmo andar. Estou com esses registros aqui, vou disponibilizar, senhor presidente, para a CPMI. Além dessas salas de escritório, apartamentos, terrenos, além do sítio de Ibiúna, onde está sediada a empresa de produção rural do senhor Milton. Eu queria entender como o senhor, um sindicalista, ex-metalúrgico, conseguiu ficar tão rico assim e ensinasse para o Brasil a receita de sucesso, já que a gente é comum a gente ouvir aqui nessa CPI, são 2 fatos comuns. Primeiro, que os dirigentes todos ficam ricos, e o segundo ponto em comum é que eles são inocentes e não sabem ou não sabiam de nada que estava acontecendo debaixo do nariz de vocês. Analisando os relatórios do CAF, aos quais essa CPMI teve acesso, nós percebemos que o senhor, seu Milton, e sua mulher, a senhora Dalgliese, receberam R$241 mil e também outra quantia de R$16 mil da empresa Log Infra, consultora em gestão empresarial limitada. Essa empresa é de propriedade de Leonardo Cerquinho, ex-diretor do Porto de Suape, em sociedade com a sua esposa. O COAF assinalou que a movimentação apresentada pela empresa de Leonardo Cerquinho é superior à capacidade financeira da pessoa jurídica. O senhor pode nos explicar a origem dessa transação? Que tipo de negócio ensejou esses pagamentos? Por que eles foram realizados? Por que essas transferências foram realizadas para o senhor e para a sua esposa? Também eu gostaria de saber, senhor Milton, se os pagamentos realizados por Cerquinho guardam relação com a sua empresa sediada no estado de Pernambuco. Eram essas as perguntas, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado ao delegado Fábio Costa. Com a palavra por 10 minutos, senador Jorge Seife. Senhor presidente, uma boa tarde para o senhor, senhoras e senhores senadores, deputados, parlamentares. Eu queria iniciar, senhor presidente, senhor relator. Parece que a nova moda do Brasil dos malfeitores é correr para o judiciário, né? Quer fugir da verdade, recorre ao judiciário. Quer escapar de uma investigação parlamentar, recorre ao judiciário. Quer se blindar de prestar conta à população, recorre ao judiciário. E hoje, de novo, vimos essa distorção, senhor presidente, se repetir. O senhor Milton Cavalo,
convocado para depor aqui na CPMI do INSS, obteve um habeas corpus parcial, um passe livre para omitir respostas, desviar da verdade e tratar o parlamento brasileiro como mera plateia. É lamentável. E outra, é inacreditável, já está comprovado pela Polícia Federal. Quem lesou os aposentados pensionistas mais pobres hoje são blindados pelos nossos tribunais superiores. E olha que coincidência, a associação que tem o irmão de Lula como vice-presidente e esse habeas corpus caiu para o indicado de Lula no Supremo Tribunal Federal, blinda. Aí eu sou obrigado a ouvir, com todo respeito à classe jurídica, do jurista que defende o depoente, de que ele está traumatizado porque a Polícia Federal foi na casa dele. Ora, se eu não quero ser visitado por polícia, senhor presidente, é só não cometer ilícito, é só não roubar de aposentado e pensionista, é só não desviar dinheiro, é só não mandar milhões para lá, milhões para cá. É simples. Se eu não quero ser investigado pela polícia, eu tenho que andar na reta. Senhor presidente, praticamente 4 maracanãs lotados, para quem gosta de futebol está nos acompanhando, 4 maracanãs lotados de reclamação de aposentados e pensionistas. 4 maracanãs lotados de aposentados e pensionistas velhinho, a classe mais frágil. Pessoas que muitas vezes têm dificuldade de ler o seu extrato, senhor presidente, que são roubados por esse povo. Aí vem aqui com o habeas corpus, vai tirar onda. Não, estou traumatizado porque a polícia... Meu Deus! Quem tem medo de polícia, eu sei que tem medo de polícia. O senhor tem medo de polícia, senhor presidente? Eu não tenho também, sabe por quê? Porque eu não faço besteira, não roubo ninguém, não cometo ilícitos. Se o senhor me der um documento para eu assinar que eu vou depor a verdade, não, meu direito constitucional, eu vou ficar calado. Sabe por quê? Porque se abrir a boca, sai daqui preso. Sabe por que sai preso? Porque roubou. Sabe por que roubou? Porque esse governo de 2023, 2024 saltou de 500 milhões de descontos no governo do presidente Bolsonaro, o qual eu fiz parte, para quase 4 bilhões. E olha que coincidência, todos os requerimentos que nós queremos convocar aqui, pessoas que estão com a mão suja de lama e de roubo, os governistas, que com exceção do senador do Espírito Santo, que eu não quero dar tempo para ele para não mencioná-lo, o único que assinou foi o senador do Espírito Santo. O restante está aqui para tumultuar, para bagunçar, para comemorar que não é convocado aqui pessoas que estão até a orelha de sujeira. Então, senhor presidente, veja, o povo precisa saber. A CGU que teve aqui semana passada, que eu mostrei que o relatório de auditoria de 2023 já comprovava que tinha indícios de desvio, nada fez. E agora diz que não sabia que o irmão de Lula era o vice-presidente da Sindinap. Para cima de Moá, aí o Senado Federal, eu estou esperando uma posição do ministro André Mendonça, me coloca sigilo sobre as visitinhas do careca do INSS aqui nessa casa. Que vergonha, meu Brasil! Que vergonha para o Senado, que fez 200 anos, Carlos Viana. Isso afeta a minha e a sua moral como políticos, porque as pessoas acabam nivelando por baixo. Eu tenho certeza que o senhor não foi visitado por careca do INSS como eu não fui. Nossas mãos estão limpas. E eu quero agradecer ao senhor relator que vocês estão fazendo um trabalho de brilhantismo, mesmo com toda a sabotagem do sistema. Supremo contra a gente, Senado contra a gente. Aqui dentro eles conseguiram ainda fazer maioria. Infelizmente, senão a gente ia aprovar tudo. Então, senhor presidente, a CGU, que indicou 38 associações para serem investigadas, a AGU de Lula, de Jorge Messias, investigou 11 e não investigou as maiores, CONTAG e Sindinap, porque tem ligação direta com Lula. Eu não tenho nenhuma pergunta para esse cidadão, eu não sou palhaço, para ficar perguntando meu direito constitucional. Estou abalado porque fui visitado por Polícia Federal. Basta não fazer besteira. Desvio de dinheiro, família, confusão, com dinheiro de aposentado, gente. Tirando onda de Ferrari, tirando onda de Rolex,
tirando onda de avião particular, viajando esse mundo inteiro, com dinheiro dos mais necessitados. Uma senhora nos procurou, meteram 20 empréstimos consignados no lombo dela. Esses caras não têm coração, rapaz. Tem que ser preso. Uma pena que no Brasil não tem prisão perpétua, porque eles agridem, eles atingem os mais simples. Viu a mulher falando, o nosso relator trouxe, pegaram o celular do cara, pediram para ele repetir algumas palavras, para depois meter empréstimo consignado nele. Rapaz, é uma covardia que a gente fica duvidando da humanidade. Isso, senhor presidente, senhor relator, é uma questão, acima de tudo, de humanidade. Eles sabem que os velhinhos, muitas vezes, analfabetos digitais, muitas vezes só vão lá sacar o dinheiro, não tiram nem o extrato. Nós estamos falando de quase 400 mil pessoas reclamando, e o governo vem dizer, foi no governo Lula. Eu tenho que ouvir isso, rapaz, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Foi no governo Lula que nós descobrimos mentira. Mentira, nada fizeram. Estão protegendo aí, blindando irmão de Lula, porque é outro também enrolado até o pescoço. O filho do ministro da Justiça defendia uma dessas associações. O filho do ministro da Justiça. Olha que justiça hoje que o Brasil tem. O filho do ministro da Justiça defendendo associações que roubaram os outros. Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte da nossa pátria, o qual eu devo todo respeito como instituição, blindando malfeitores, blindando quem roubou de velhinhos. Eles têm salários milionários, a maioria dos aposentados ganha um salário, e muitas vezes 10, 20, 30% do salário dos nossos aposentados pensionistas desviado por esse quadrilhão que entra na justiça, que pede esteio ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo vai, não, direito de não falar nada. Isso aí, inclusive, eles tentam desqualificar a nossa CPMI e reduzem o parlamento. Por isso, eu estou falando de todo o coração, o senhor sabe, o senhor tem lutado contra tudo e contra todos, tem governado isso aqui com mão de ferro, tem levado isso como uma missão para a sua vida, e eu te admiro muito, e o senhor cresceu muito, como ser humano, como cidadão brasileiro e como senador, pela sua postura dura. O senhor não tem dado mole, o senhor tem falado o que precisa falar, e o Supremo tem que parar de defender bandido. É por isso que pesquisa recente agora, nosso relator, pesquisas mostram que o Brasil não confia no Supremo, que o Brasil sabe que é uma corte política, que o Brasil sabe que eles defendem. É o seguinte, dependendo do amigo que você tenha e de quanto dinheiro você tenha, isso aqui é prova, é hoje. Hoje isso é prova, mais uma. Aí você consegue habeas corpus. Eu quero ver um ladrão de lata de óleo, um ladrão de margarina, se tem essas benesses de não se comprometer com a verdade. Mas eu estou traumatizado. A Polícia Federal me acordou tão cedinho. Nossa, estou apavorado. É um deboche com o povo brasileiro. Não dá uma palavra. Uma palavra. Ou seja, na hora de roubar, tiram onda, viajam, gastam, vinho de não sei quantos mil, carro de não sei quantos mil, esconde carro em shopping, aí tiram onda, fazem videozinho, cheio de sacanagem, cheio de brincadeira, cheio de artimanha. Aí na hora que vem aqui, aí a Polícia Federal malvadinha visitou a minha casinha. É só não roubar, Alfredo Gaspar. É só não fazer essa covardia contra aposentado e pensionista. Parabéns para o senhor. Acompanhei do meu gabinete, porque também ficar aqui 2, 3 horas, rapaz, não é brincadeira. Acompanhei, o senhor tem feito um trabalho diligente, que honra o parlamento, que honra o Brasil e que honra nossos aposentados e pensionistas. Para terminar, eu tenho certeza que contra todos e contra todos e contra a vontade de Dino, de Lula, de Sindinap, de Contag, desse quadrilhão, nós vamos vencer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Na sequência, a deputada Bia Kicis, por 10 minutos. Obrigada, senhor presidente, senhor relator, colegas. Presidente, só pedi uma intervenção rápida. Pois não. Por um ato de justiça.
Quero agradecer à deputada Bia Kicis. Ela ontem esteve comigo e me passou informações muito relevantes. Queria deixar isso registrado. Por 10 minutos, a deputada. Muito obrigada, senhor relator. É muito bom poder contribuir com o trabalho majestoso de Vossa Excelência. Eu quero me dirigir aqui ao senhor Milton Cavallo. O senhor é presidente da Sindinap desde agosto de 2023. O senhor não vai responder a nenhuma pergunta, mas eu vou fazer as perguntas de qualquer forma para que todo o Brasil possa acompanhar, ouvir. O senhor, como presidente, já participou de reuniões no Ministério da Previdência? O senhor conhece a empresa Essence? Qual o nome dos sócios da empresa Essence? Qual a relação de parentesco com a senhora Tônia? Quem são os sócios da empresa Gestora Eficiente? Eficiente para quem, né? Para os aposentados é que não foi, né? Qual o papel dessa empresa? E o que faz a empresa Esférica Tecnologia? Qual a relação da empresa Esférica Tecnologia Gestora Eficiente? Olha só, o senhor não vai falar, mas eu quero mostrar que eu tenho aqui inúmeras notas fiscais. Nós temos acesso aos serviços prestados, só que ninguém sabe que serviços são esses. A gente só sabe que o dinheiro saía da Sindinap, ia para essas empresas e acabava dando a volta ao mundo e voltando para sempre as mesmas pessoas, os mesmos familiares. É uma verdadeira família no sentido italiano, né? De máfia. É uma verdadeira família, realmente. É impressionante. Qual a função de Tônia Inocentini, o nome é até engraçado, Inocentini também, né? Galete, no sindicato? Alguma vez o senhor foi barrado em uma reunião em Brasília? Porque eu ouvi falar que o senhor... Eu hoje vi uns slides aqui que o nosso relator apresentou, do senhor participando de reuniões, mas eu também já ouvi falar que o senhor chegou a ser barrado em reuniões, porque era a senhora Tônia que dominava tudo, que fazia os acertos. A senhora Tônia Galete, filha do Inocentini, era responsável pelas tratativas políticas em Brasília? Quem fez as tratativas com o Banco BMG? De quem partiu a ideia de parceria nas vendas casadas? Quem foi o gênio da lâmpada que bolou essas parcerias a ponto da pessoa ir fazer um empréstimo consignado e ser obrigada a submeter ali a fotos no celular, silêncio, por favor, perguntas para cumprir os requisitos lá do INSS para poder ter os descontos feitos? Quem foi? Ao que parece, ô Milton, isso aqui é o que minhas fontes conversaram comigo e falaram, a grande parte dos contratos com a Sindinap, sindicato do qual o senhor é presidente, são com familiares da senhora Tônia. Isso já foi ali mostrado pelo relator também. O dinheiro até parece que ia também para o senhor, como no caso de reformas, a gestora, né, como sua esposa, no quadro da executiva, fazendo decoração de hotel, deve ter ganhado uma fortuna para isso. Mas a maior parte do dinheiro dessa verdadeira lavanderia está indo para a família Inocentini Galete. Segundo o princípio do follow the money, tudo leva a crer que o senhor Milton Cavallo é apenas uma peça de peão no tabuleiro desse grande xadrez com pessoas, assim, muito importantes no cenário político nacional, figuras conhecidas. A pergunta que fica, senhor Milton, que eu gostaria de ouvir, caso o senhor resolva falar, quem é a peça rainha nesse tabuleiro? O senhor era conhecido até, sinto dizer isso, mas por um termo pejorativo. Eu não vou usar aqui o termo em respeito ao público que nos ouve dentro do sindicato. Usado por Tônia, um termo pejorativo que significa alguém sem muita firmeza, alguém mole. Se Tônia o chamava assim, isso significa que ela é a verdadeira mandante? Ela é a pessoa que mandava, desmandava, porque é os familiares dela que recebiam
o grosso aí do dinheiro. É claro que o senhor também era regiamente pago, sua mulher, claro. Afinal de contas, o senhor estava se prestando a esse papel. Mas está na cara que o senhor não é o mandante, que o senhor não é a cabeça disso tudo. O senhor não quer falar quem é o mandante, quem é a rainha, pesa a rainha nesse tabuleiro? O senhor prefere manter o silêncio, mesmo sabendo que talvez isso possa ajudá-lo mais tarde para ter uma pena menor? O senhor prefere, infelizmente, não colaborar com a CPMI, não colaborar com os aposentados, os pensionistas roubados e que esperam do senhor algum tipo de colaboração. É verdade que Tônia já disse ao senhor que foi ela quem o colocou na presidência do Sindinap e que no momento em que o senhor não lhe fosse mais útil, ela o tiraria? Não deve ser muito agradável ouvir esse tipo de coisa. Nem estar aqui à frente nessa CPMI com essas coisas sendo repassadas e relembradas. Ela o tiraria ou o atiraria para essa armadilha que o senhor aqui nessa CPMI, para o Brasil inteiro ver, para a gente olhar nos seus olhos e ver o senhor com essa atitude tão covarde? O senhor já foi barrado, já perguntei aqui, né, em reunião em Brasília, na justificativa de que trataria apenas com a Tônia? Senhor Milton, o senhor está aqui sendo alvo, como se fosse o operador de um esquema gigantesco, envolvendo valioso dinheiro dos aposentados e pensionistas. Enquanto o senhor está aqui, muito provavelmente, a Tônia já pode até estar longe. Eu pergunto, quem operava o Sindinap? Quem orquestrou tudo isso? Quem orquestrou esse contato, esse contrato, essa falcatrua com os bancos? Quem fazia as tratativas com o INSS, com a Previdência? O senhor está disposto a ser o rosto no imaginário do povo de quem foi o mandante desse esquema, de quem é o verdadeiro culpado? O principal culpado, talvez? É pesado. E o Paulinho da Força, qual a sua relação com ele? Ele entrou com uma ação, parece até que duas, tentando tirar o seu mandato, pedindo que fosse anulado ou suspensa a sua eleição como presidente, com certeza no afã de que ele fosse o presidente. Qual a sua relação com o Paulinho da Força? Para que o povo brasileiro saiba quem é Tônia Inocente Galete, filha de João Inocentini, fundador do Sindinap, participou do governo da transição do Lula, é amiga pessoal do Carlos Lupe. Eu gostaria de mostrar aqui uma Silêncio, foto. por favor. Embora ele tenha informado que não era amigo dela, após ter dito em 2023 que era amigo pessoal da Tônia, por favor, eu queria que passassem a foto da Tônia Galete aqui, com o senhor ministro Carlos Lupe. Olha ali, ó, que foto bonita. E aí ele disse que, primeiro ele disse em 2023 que ela era amiga pessoal. Aqui ele desconversou e disse que não era amigo. Nós mostramos que ele era amigo, sim. Trouxemos as notas taquigráficas, que ele estava mentindo aqui, que eles são amigos. Está aí essa foto. Tivemos que mostrar que ele estava distorcendo a verdade. Então, senhor Milton, quem é a cabeça desse esquema? Que já foi comprovado que existiu um esquema, inclusive a PF esteve na sua casa, no seu sindicato hoje. O senhor Amando de Tônia, amiga de Carlos Lupe, ministro que saiu do cargo a partir da operação Sem Desconto. Quem é o cabeça desse esquema? Senhor Milton, eu queria dizer o seguinte, o senhor era presidente de um sindicato, e o sindicato ele é criado, pelo menos a princípio, para cuidar dos sindicalizados. O senhor e toda essa organização criminosa, mas o senhor, por fazer parte do sindicato, o senhor não roubou só velhinhos, velhinhas, aposentados, pensionistas, viúvas, não roubou só essas pessoas. O senhor roubou pessoas que eram sindicalizadas, que acreditavam no senhor, que elegeram o senhor, que esperavam que o senhor as protegesse.
Da mesma forma que nós vimos aqui o presidente da Conafer, que disse que começou a vida dele como sendo da Liga Camponesa e estava roubando seus irmãos da Liga Camponesa, roubando o pessoal do agronegócio, os pequenininhos. Quem são vocês que assumem um posto se propondo a cuidar das pessoas e roubam essas pessoas? Para encerrar, deputada. Eu gostaria muito que o senhor pusesse a mão na consciência e que o senhor resolvesse falar para, pelo menos assim, o senhor colaborar minimamente com a justiça. Porque só não fazem isso, senhor presidente, porque acreditam na impunidade. Mas essa impunidade não há de durar para sempre e está prestes a acabar. Muito obrigado. Obrigado, deputada Bia Kicis. Com a palavra, o deputado Lucas Redecker. Presidente, quero lhe saudar o nobre relator, doutor Bruno, doutor Paulo Roberto, doutor Milton, senhor Milton. Eu não vou fazer perguntas, presidente, que eu já sei que não haverão respostas. Mas eu sei que eles são organizados. Lá em abril, mais ou menos, quando começou a operação sem desconto, o sindicato encaminhou para todos os gabinetes parlamentares um informativo das suas ações, do que fariam. E na última página está escrito compromisso com a ética. E diz assim, a parte, né? Esclarecemos que o Sindinap não está envolvido em fraudes do INSS e repudiamos qualquer tentativa de criminalizar a atuação dos movimentos sindicais e sociais. Lá embaixo, no último parágrafo, eles dizem o seguinte: o Sindinap permanece à disposição das autoridades para colaborar, esclarecer dúvidas e apresentar todas as ações realizadas em prol dos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. O que o senhor escreveu aqui, seu Milton, é exatamente o contrário do que o senhor está fazendo aqui hoje. Se o senhor que representa milhares de associados, o senhor deveria, no mínimo, fazer aquilo que o senhor escreve, o que o senhor assina embaixo, que é colaborar, que é esclarecer as dúvidas e trazer aqui as respostas. O seu advogado lhe disse antes que o senhor estava abalado psicologicamente. Eu entendo que estar abalado psicologicamente e ficar abalado psicologicamente é sentar numa cadeira e ouvir inverdades. Silêncio, por favor. E ouvir mentiras. Se todos aqui estivessem falando inverdades e mentiras, o senhor estaria aqui respondendo para defender a sua honra, para defender a sua verdade dentro do seu trabalho. E não é uma coisa que o senhor está fazendo aqui, o senhor está calado. O senhor poderia ter a oportunidade de trazer as respostas necessárias, porque no início o senhor mesmo disse, não, marque outra hora para eu vir aqui. Agora, se tudo que está sendo falado aqui não é verdade, o senhor tinha que ter um mínimo de hombridade para responder. E ainda mais, além disso, eles passaram nos gabinetes comparando, presidente e relator, um comparativo do Sindinap com as entidades investigadas pela Polícia Federal. Aí eles dizem assim, esses dados sugerem possíveis irregularidades na arrecadação ou gestão dessas entidades. Eles estão dizendo que os dados aqui sugerem que as outras entidades são corruptas, fizeram esquemas de corrupção, mas eles não fizeram. E aqui diz a evolução que eles tiveram das suas receitas comparado com outras. E aí, nessa evolução dessas receitas, envolve o Sindinap, o Banco BMG, Lojas Help. Por outro lado, o seu Milton aqui, ele também preside uma cooperativa, a Cicobi Credimental, focada em empréstimo e consignado para aposentado, mas que coincidência! Ele é o presidente de um sindicato para os aposentados e preside a cooperativa que desconta recurso dos aposentados. É muita coincidência. E nessa teia que o relator mostrou ali, isso demonstra que o modus operandi desta turma que está sentado aqui em silêncio é todo mesmo. É todo mesmo. Além deles estarem em mais de uma entidade, além da associação ou do sindicato, ou de uma cooperativa de crédito, quem é que entra junto? Bingo! Mulher, filho, parente,
Todos eles ganhando milhões, não são mil, não é 10 mil, 20 mil, são milhões. Enchendo os bolsos com o resultado que aqui alguns colegas falaram, muitos com Ferrari, com Mercedes, com aviões, né, com vinhos de 100 mil reais. E aí o sindicato vai além disso, e aí hoje se deflagrou uma operação da Polícia Federal, e aqui na coluna de sindicato, deu informações falsas ao INSS sobre o irmão de Lula de CGU, a Controladoria Geral da União. Ou seja, dentro de toda a correção que vocês venderam aqui, vocês já tinham o encaminhamento das informações falsas que vocês mandaram para o INSS, dizendo que não teria alguma pessoa que fosse ligada a agente político. E isso não poderia acontecer, segundo a CGU. Mas vocês entenderam que estavam acima da lei e resolveram fazer justamente para poder... e aqui diz uma entrevista, uma reportagem da Veja, que diz o seguinte, ó. Como irmão de Lula ascendeu em sindicatos investigados por fraudes no INSS. Frei Chico chegou ao sindicato por intermédio do Lula. Interlocutores da força sindical contam que o petista era amigo de João Batista Inocente, o ex-presidente da entidade, que foi demonstrado aqui. Porém, aqui diz uma parte interessante. Lula pediu a Inocente que acomodasse Frei Chico em algum posto do Sindinap. Prontamente o dirigente atendeu o pedido do amigo. Isso aqui não é eu que estou falando, é a Veja que fez uma entrevista relacionada a isso. Então fica muito claro aqui que, além de vocês descontarem indevidamente dos aposentados e ganharem, inclusive, comissão por isso, através de uma parceria que tem com o BMG, que é o que está sendo dito nas investigações, vocês ainda têm um coração grande para aqueles que são próximos de vocês, mas não para os aposentados, acomodam aqui o irmão do Lula no sindicato para que ele possa, né, ter uma função e que ele possa ter também uma renda através do sindicato. Esse aqui, presidente, é o verdadeiro absurdo. E está muito claro que essa trama é muito maior do que nós estamos vendo aqui. Tem pessoas acima, tem pessoas que foram encaminhadas para uns esquemas lá na ponta de convencer o aposentado por telefone. Lá na ponta, pessoas que se passaram por outras. Uma mulher confirmando o desconto da aposentadoria como se fosse um homem, com uma voz feminina. Quando abriram o sigilo da ligação, estava lá uma voz feminina e o homem disse, eu nunca na minha vida autorizei. Portanto, que esta evolução de receita, que em 2020 foram 24 milhões, 2021, 51 milhões, Sindinap, 2022, 93 milhões, 2023, 151 milhões e 2024, 152 milhões. Para vocês foi pouco, porque vocês compararam isso aí às outras entidades que meteram a mão, com as duas mãos, né? E aí vocês arrecadando 152 milhões, desses 262 mil pessoas que foram descontadas, 3% apenas reconheceram a formalização da autorização para o desconto. Mais de 95% não reconheceram, porque vocês ludibriaram, vocês enganaram, vocês descontaram do aposentado, daquele que sustenta a família com pouco dinheiro, daquele que conta o dinheiro para comprar o remédio no final do mês, que tem que escolher na prateleira do supermercado o que vai comprar para botar dentro de casa, se vai comprar. Agora a gente deixa aqui aquilo que a gente construiu. A gente deixa herança para os nossos filhos, para a nossa família, para as pessoas que convivem com a gente. E, infelizmente, o seu silêncio, as suas atitudes não condizem com isso. E eu fico muito chateado e frustrado aqui, porque as pessoas que sentam aí ficam em silêncio com habeas corpus, e não vou nem discutir as circunstâncias habeas corpus que o Supremo dá aqui, que são é uma verdadeira barbaridade que acontece aqui dentro dessa comissão, para que nós não tenhamos a condição de investigar e escutar de fato aqueles que aqui estão falando, mas eu fico pensando que essas pessoas, deputado Zé Trovão, perderam o escrúpulo. Eles sentam aqui porque eles não têm vergonha da própria família, porque eles envolvem a família.
Eles envolvem a todos. Estão aqui sentados, vão sair daqui, quem sabe, tomar um bom vinho, ficar tranquilo, com uma parte do seu dinheiro guardado lá, através de tudo que foi descontado dos aposentados do Brasil. Mas nós não vamos nos calar, nós vamos ficar aqui falando até o último momento, porque nós temos que abrir essa caixa preta, é dever deste parlamento, é dever dessa CPI, Polícia Federal está fazendo, e nós vamos mostrar para a sociedade brasileira que nós estamos investigando e vamos trabalhar para que todos vocês mereçam o devido fim, que é na cadeia e devolvendo dinheiro para os aposentados do Brasil. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Zé Trovão. Senhor presidente, eu quero começar minha fala dizendo ao povo mineiro que eles têm um grande senador da República. Muito obrigado, excelência. Parabenizá-lo pela firmeza que o senhor tem nesta comissão e por não deixar isso aqui virar palco de palhaço. O senhor está de parabéns. Parabenizar o nosso relator Alfredo Gaspar, a quem eu tenho a honra de ombrear lado a lado na Câmara dos Deputados, e dizer que o senhor está fazendo algo que não é qualquer um que teria essa mesma capacidade. Dar as boas-vindas ao senhor Bruno Garcia, doutor Bruno Garcia, ao senhor Paulo Roberto, né, doutor Paulo Roberto, os advogados. Senhor Milton, talvez o senhor não me conheça, nunca tenha ouvido falar sobre mim, eu nunca tenha visto a minha postura nessa comissão. Eu sou crítico, enfático, mas respeitoso. E hoje, mais uma vez, não é novidade, eu não vou poder perguntar se o senhor é culpado ou inocente. Como o senhor vai ficar em silêncio, as minhas palavras serão apenas palavras de afirmação, porque eu não tenho um contraponto de Vossa Excelência. E isso não causa ônus algum a mim, causa ônus apenas ao senhor. Isso é muito ruim, mas esse é o caminho que o senhor escolheu, o da covardia, porque isso é covardia. Direito constitucional, nós temos vários. Basta decidirmos se iremos usá-los ou não. O senhor poderia ter feito aquilo que muitos fizeram. Falar, responder, ser enfático. Veio preparado, depois se abalou emocionalmente. Deixa eu contar um negócio para o senhor. Alexandre de Moraes me deixou na cadeia por quase 60 dias. Alexandre de Moraes me deixou 18 meses de tornozeleira. Sabe o que isso me abalou emocionalmente? Nada. Ele é um baita de um vagabundo que não merece estar na Suprema Corte e que um dia pagará pelos seus crimes. Este é Alexandre de Moraes. E eu não tenho medo dele. E, por favor, aos deputados, fiquem calados. Que eu estou falando. Agora, o que nós estamos fazendo aqui hoje não é o nós contra vocês. Não é a rinha de galo. Nós não estamos querendo de nada disso aqui. Senhor presidente, por gentileza, peço silêncio. Não, está, o deputado Zé Medeiros já está acomodando. Pode continuar, deputado. Tá, volta pelo menos um minuto. Não, excelência, continue, excelência, por mas favor. Só acaba com o raciocínio. Então a gente não está aqui no nós contra eles. Ao contrário daqueles que são do PT, da esquerda, os cheios de amiguinhos e os medrosos, que estão aqui para tentar incriminar ou Bolsonaro ou alguém ligado ao Bolsonaro. Posso falar o que eu já disse aqui nessa comissão. Se tiver alguém ligado ao Bolsonaro no roubo do INSS, que apodreça na cadeia. Pode ser quem for. Agora, eles que ficam aqui com o discursinho não querem isso. O senhor tem como vice-presidente um homem que a gente costuma chamar de o professor. Ao contrário de alguns que o chamam de Frei Chico, o senhor irmão do senhor presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, eu o chamo de professor. Por quê? Porque foi ele que inseriu Lula dentro dos sindicatos. Ele que transformou Lula num sindicalista. E esse teu vice-presidente, ele é bem astuto. Ele é ligeiro. Ele é muito bom. E hoje foi apreendido, o senhor já está sabendo, um cofre, dinheiro vivo, lá no sindicato. A gente vai descobrir depois o que tem no meio de tudo isso. Mas o senhor Frei Chico, ele é exatamente a figura necessária para esse processo. E como eu disse, senhor, como eu não posso lhe perguntar, eu vou afirmar, o processo de corrupção contra os nossos aposentados. Os senhores movimentaram mais de 1,2 bilhões de reais. Ou vocês são a fada do dente, ou vocês são criminosos. E eu quero dizer que tudo leva a crer que vocês são bandidos.
da pior espécie. Porque bandido já não é bom em nenhuma classe, mas quando rouba pessoas de idade... Ah, sonho meu que tivesse uma cadeira elétrica ou prisão perpétua no Brasil. Muitos de vocês iam parar nela. Como eu disse, eu não posso fazer perguntas, eu vou afirmar o que diz os documentos. As transações que os senhores fizeram são as transações mais bizarras do mundo. E tem que ser gênio nem da lâmpada, tem que ser gênio da matemática. Porque vocês conseguiram construir uma teia que envolve diversas empresas, bancos e seguradoras, que transacionaram entre vocês mesmos milhares e milhares de dinheiro que não é público, é do aposentado. Na hora de fazer lobby aqui no Congresso Nacional, o Frei Chico foi extremamente sagaz. E ele fez lobby aqui. Sabe por quê, presidente, que o Frei Chico fez lobby aqui? Porque se ele não tivesse cometido crimes dentro desta casa, não teria sigilo de 100 anos. Porque quando você esconde o que uma pessoa fez no lugar, você está encobrindo alguma coisa. Então, novamente, eu vou dizer ao senhor Milton, vocês fazem parte de um esquema de corrupção contra os idosos. Tá na cara. Não existe possibilidade. A pergunta é, até quando o senhor vai ficar fora da cadeia? O senhor está fora da cadeia por conta de quê? Será que é o irmão do Lula e o Flávio Dino? Porque o Flávio Dino hoje mostrou que tem um certo apreço pelo senhor, porque ele deu, como disse o Luiz Lima aqui hoje, ele deu um conduto para o senhor prêmio. Coisa prêmio. Transformou aquilo que não era para existir nisso aqui em algo prêmio. Não precisa falar nada, não precisa jurar nada, tá tudo certo. Chega lá e faz aqueles idiota de palhaço, porque é isso que o Supremo Tribunal Federal tem feito com o Congresso Nacional, tem feito todos nós de palhaços. Mas não vai ficar assim. A noite pode, a tempestade pode durar uma noite, mas pela manhã vem a bonança, chefe. E um dia esse jogo vai mudar. Um dia nós vamos tomar conta do nosso país de maneira decente. E criminosos, quanto mais, não serão bem-vindos aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas posições, porque elas destroem uma carreira que poderia ter sido brilhante. Eu e minha equipe estudamos por horas tudo o que nós precisávamos fazer aqui hoje. Serve para nada, chefe. O senhor não vai responder? Tenho aqui 80 perguntas a te fazer, enfáticas, de relatórios do próprio COAF, sigilosos. Nós temos dados sigilosos aqui que até Dom Pedro viraria no caixão quando ouvisse deles. Agora, que ponto nós chegamos de não poder ouvir de Vossa Excelência que o senhor é inocente? Nem isso eu quis falar aqui dentro. Fizesse como Nelson Williams, que sentou aqui e ficava falando que era inocente toda hora. Não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Tem histórias bem cabulosas também, desde lá do GEAPA lá. O que nós estamos vendo aqui é um aparelhamento do Congresso Nacional, presidente. Isso está sendo feito um aparelhamento do Congresso Nacional. Nós não estamos conseguindo mais atuar como parlamentar e tirar da boca desses que deveriam vir aqui e prestar depoimento de verdade aquilo que a gente precisa apresentar ao Brasil. E eu garanto uma coisa para o senhor. Se eu tivesse o poder agora de determinar a sua prisão, eu o faria. Mas como eu não tenho elementos o suficiente para isso, não adianta. Mas eu vou encerrar com uma coisa que meu pai me ensinou lá numa propriedade rural, próximo de Governador Valadares, cidade de Tarumirim,
onde eu fui criado, mesmo hoje sendo catarinense, meu pai me ensinou a honrar aquilo que eu me propus a fazer. E eu estou honrando neste parlamento com muita seriedade o meu trabalho. Agora, hoje eu sou um criador de cavalos. E o senhor tem um nome, né? Milton Cavalo. Cavalo é expressão de força, coragem e potência. O Milton Cavalo se transformou no Milton Calado aqui hoje. O senhor deixou de ser um cavalo e se transformou num pônei. Não tem valor de mercado, não serve para nada a não ser morder crianças. O senhor perdeu a oportunidade de provar a sua inocência. Então, para mim, o senhor é culpado de ter roubado os velhos e aposentados do Brasil. Mais uma vez, ao advogado, senhor Milton, se necessitarem suspender a sessão por qualquer motivo, por favor, deixe a presidência saber. Se quiser ao banheiro, alguma coisa, presidente. Acho que mais uma e depois a gente... Tá bem. Então, mais uma palavra. Com a palavra, a deputada Coronel Fernanda. Pedir só para o deputado ficar silêncio para eu poder prestar atenção. Só voltar o tempo ali, presidente. 10 minutos para a Coronel Fernanda. Presidente, eu vou direto às minhas falas. Pois não, excelência. Para não perder tempo. Todo mundo fez questionamento em relação ao Sindinap e o Milton, que está aí presente, que era para estar respondendo as nossas perguntas, né? Não respondeu e ficou calado. Eu, como coronel da polícia, autora da CPMI, fico indignada pela covardia de quem está aí sentado, que era para responder principalmente para os seus sindicalizados. Se ele não tivesse compromisso aqui com essa casa, ele tinha que ter com os seus sindicalizados, que elegeram ele através das normas escritas no estatuto. Eu fiz questão de estudar esse estatuto. Já que ele não respeita a casa, vamos ver se ele respeita o estatuto, que deu para ele a função de presidente. E já informo, presidente, que estou fazendo um requerimento, vou protocolar isso, para que a gente peça de forma preventiva para que todos os dirigentes das associações e sindicatos envolvidos no roubo dos aposentados sejam afastados como medida preventiva, para não atrapalhar, não acabar com a questão patrimonial e fiscal desses sindicatos. Não tem cabimento. Parece que eles foram treinados para nem piscar. Eu nunca vi isso na minha vida, meus 27 anos de polícia. Eu nunca vi vou nem falar marginais, porque não é a palavra correta, pessoas envolvidas com um crime tão alto. Não pisca, não sorri, não chora. Para quem está abalado por receber a Polícia Federal em casa ou qualquer outra, eu já vi gente passar mal, chorar, não tem condições nenhuma, nem sequer conversar. A situação emocional é muito maior. Agora fica com essa cara lavada aqui na nossa frente, sem expressar qualquer tipo de sentimento, arrependimento. Isso demonstra que ele não tem consideração nenhuma, nem pelos seus sindicatos, pelos seus sindicalizados e nem pela população brasileira. Mostra que ele não tem compromisso conosco. E já aproveito, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O Frei Chico entrou em 2023. O senhor aceitou ele subir de cargo para ter esse benefício do roubo dos aposentados, porque foi só nesse período que o senhor cresceu. É só nesse período. Presidente, o deputado aqui fica com falação aqui no ouvido da gente, atrapalha. Eu fico quieto ouvindo as pessoas. Por favor, peça para ele ficar calado, se ele não sabe se quer calar. No estatuto fala o seguinte: os principais princípios de ação. Os seguintes princípios regem o estatuto do Sindinap. Lutar para resgatar e valorizar a dignidade do aposentado, do pensionista e do idoso. Letra D. Letra K. Lutar para recuperar e ampliar o poder aquisitivo dos benefícios previdenciários. Silêncio, por favor. Esses aqui são os princípios que regem o Sindinap. E acho que foi nesse princípio, principalmente da letra K aqui, que o depoente se beneficiou, né? Ampliar o poder aquisitivo, só o dele e da família dele. Mas baseado também no próprio estatuto, que eu vou convocar todos os sindicalizados do Sindinap, gente. Artigo 13, dos associados, seus deveres, direitos e deveres. Prática de
atos ilícitos ou imorais que repercutam negativamente e possam afetar a vida da comunidade associativa, cabe punição, cabe exclusão. As penalidades de advertência, suspensão e exclusão serão aplicadas da seguinte forma. Item terceiro, a exclusão será aplicada nos fatos descritos na letra D e K, que eu já falei, do caput deste artigo, bem como o caso da associados. Gente, associados, nós estamos aqui tentando desvendar, mas vocês têm um poder que nós não temos nesse momento, é de se reunir junto com os delegados e destituir toda a diretoria das associações, em especial do Sindinap. Porque enquanto vocês estão aí pagando contribuição, eles estão gastando com carro, com viagem, enriquecendo irmão, mulher, filho, amante, o raio que eu parto, mas estão enriquecendo às suas custas, tirando o dinheiro do seu prato, tirando o dinheiro do seu remédio, da saúde da sua família. Se reúnam, exijam dos delegados estaduais que seja tirado imediatamente toda a diretoria. Diretores que não estão diretamente ligados a esse crime foram omissos e participaram de forma indireta. Devem imediatamente ser retirados. Não cabe uma associação criada para cuidar de pessoas, usar essas pessoas para ficarem ricas, usar essas pessoas para tirar vantagens. E olhem bem para a cara do cidadão que está aqui prestando depoimento. Não treme nem a testa. Acho que passou tanto botox na cara que tá duro. Não mexe. Excelência, pela ordem. Pois não, excelência. Acho que aqui já está ferindo a urbanidade que consta da própria intimação, né? Pois não, excelência. Coronel, por gentileza. Não, botox não. Passou cera mesmo. Não, excelência. Cera. Por favor. Não treme. Não tem reação nenhuma. Já foi aqui chamada a atenção inúmeras vezes. Não demonstra arrependimento. Não demonstra nada. Nem o pior bandido que eu já peguei na minha vida teve tanta frieza como o depoente que está aí. Para quem recebeu a visita da Polícia Federal e passar por essa CPMI, ele deve estar muito bem treinado, bem capacitado para ficar em silêncio, aguentar as acusações e não fazer nada. Então, nesse momento, nós vamos estar tomando as medidas administrativas, judiciais, que for necessário, mas eu convoco a todos os sindicalizados. Se reúnam, vão na porta do Sindinap, vão na porta de todas as associações que estão envolvidas no roubo de vocês mesmos. Exijam a saída imediatamente de todas as diretorias. Antes que vocês também sejam responsabilizados a pagar, porque o sindicalizado, associado, quando a associação não tem mais recursos para pagar qualquer tipo de dano, reparte-se o prejuízo para os sindicalizados e associados. Eles também são responsáveis pelo prejuízo. Então, não permita, cidadão, vocês já foram roubados uma vez, não permita que essa diretoria que aí está roube novamente de vocês. Não permitam. Eles estão milionários, eles estão gastando dinheiro a rodo, à custa do seu sacrifício. Você não está aposentado porque o presidente da República achou que você merecia. Você está aposentado porque você contribuiu uma vida inteira. Você pagou mês a mês. Você trabalhou durante toda a sua vida para esse momento você poder usufruir de um dia melhor. Infelizmente, esse tipo de homem que está aqui, envolvido com esse monte de gente bandido, porcaria, malandro, safado, sem vergonha... Excelência. Coronel, por gentileza. Então, retiro. O sem vergonha. Porque a vergonha acabou ali, presidente. Apenas os termos ao se dirigir ao depoente, por favor. Mas não estou falando dele, estou falando do geral, presidente. É do geral. Que dele eu já falei. Não precisa só olhar na cara dele, dá até raiva. Se fosse em outro momento, a nossa conversa ia ser diferente. Mas... peço novamente, eu preciso do apoio da população, nós precisamos. Vocês são sindicalizados, têm o poder de retirar esse bando de vagabundo da direção dessas associações. Obrigado, presidente. Obrigado, coronel. Eu suspendo a sessão por 5 minutos. Obrigado. Hormonoterapia, mas o que me salvou é exatamente o objetivo dessa campanha, o diagnóstico precoce. E acreditem, eu recebi o diagnóstico e eu tive a honra, a graça de em 18 dias receber o diagnóstico e fazer a cirurgia. E aí a angústia, eu consegui. E as milhares de mulheres no meu país que não conseguem.
E as mulheres do meu país, que moram em regiões ribeirinhas, que da cidade para o centro urbano, são 7 dias de canoa. Como a gente vai chegar a todas essas mulheres no país? Como nós vamos garantir o tratamento a todas elas? Mas acreditem, nós temos um time aqui no Senado Federal, que agora fez questão de ter uma subcomissão do câncer, uma subcomissão permanente, onde nós estamos trazendo todas as matérias para consolidar numa legislação. Ah, vocês ainda precisam de legislação? Precisamos, a gente de vez em quando encontra uma brecha na legislação. Mas mais que legislação, nós estamos aqui para garantir orçamento da União. Nós estamos aqui para garantir políticas públicas. Então, olha, hoje, para mim, participar pela primeira vez do Outubro Rosa como paciente, tem sido, para mim, uma experiência inusitada. Muitas pacientes estão aqui, mas acreditem, farei de todos os meus dias, daqui até o último dia de vida, que eles sejam cor-de-rosa. E o tema tem que ser falado todos os dias. Querida Leila, parabéns por esse evento. E vocês acreditem, são poucos estados que têm 2 senadoras. Vocês não têm ideia da importância de mulheres estarem aqui nesse parlamento. Vocês não têm ideia do barulho e confusão que a gente faz. Vocês não têm ideia. E agora eu, como paciente, olho para os colegas e falo, eu sou uma senhorinha que está em tratamento. A gente consegue tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O DF, desculpa os outros estados que estão aqui, mas o DF tem 2 senadoras lindas e incríveis. E eu preciso, e toda vez que eu subo na tribuna em que Leila está, eu faço questão de dizer isso, da nossa parceria. Mas a gente também sabe dos nossos desafios no DF. E a gente se incomoda, e a gente chora juntas, e a gente fica em angústia, tá, Paulinha? E você sabe, você participa do nosso choro também, muitas vezes, mas nós não vamos, em um único momento, arriar as armas. Nós estaremos firmes na luta. Que Deus abençoe todas as mulheres do meu país. Que Deus abençoe meu Distrito Federal. Que Deus te abençoe, minha amiga Leila. Eu vou ter que voltar correndo para te substituir lá. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Que Deus abençoe. Nós que agradecemos, Damares. E é verdade, né? As pessoas, eu acho que eu e Damares eu sempre falo, nós damos exemplos de civilidade. Num ambiente tão polarizado, tão desrespeitoso, tão agressivo, nós mulheres damos exemplo aqui de muito respeito, independente das diferenças. Eu acho que eu acredito que seja um dos maiores legados que teremos enquanto senadoras representando o DF, a capital do nosso país, é a nossa postura e a nossa relação. Nosso objetivo maior é a nossa cidade e a gente tem essa relação recíproca de muito respeito e de admiração. Acredite nisso, viu? Feliz de te ver lutando e firme e forte. É isso aí. Bom, eu vou passar a palavra agora para a senadora... senhora deputada distrital Paula Belmonte, procuradora especial da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar na Câmara Alta do nosso país, do nosso Congresso Nacional. E trazendo um tema tão relevante. Eu, particularmente, tenho uma mecha rosa há 5 anos. Em outubro de 2020, no momento da pandemia, eu fui desafiada por uma perda de uma amiga e acabei colocando essa mecha rosa para que a gente chamasse a atenção desse Outubro Rosa e eu incorporei essa mecha rosa no meu dia a dia. E para que a gente possa falar, as pessoas perguntam, como que você está com essa mecha rosa? Estou porque nós precisamos falar do autocuidado, nós precisamos falar o acesso das mulheres. E aqui eu cumprimento a minha amiga senadora Leila, falo isso com gratidão. A senhora foi uma das primeiras pessoas que eu conheci da política. Foi a pessoa que me trouxe a possibilidade de pensar em entrar na política. E eu honro a senhora pela sua amizade, pelo seu trabalho, e dizer que nós precisamos honrar umas às outras. E aqui a senadora Damares dando um grande exemplo de persistência e de militância e de civilidade, porque eu acho que o importante é isso, nós construirmos juntas
um país melhor, mais um Distrito Federal melhor. E foi falado aqui sobre várias políticas públicas que estão acontecendo e com certeza falaram... Júnior, aproveitando uma fala que tivemos anteriormente sobre a questão do senhor Nelson Williams, dizer que o reforço no pedido de prisão preventiva do senhor Nelson Williams já foi protocolado, foi motivo de assunto, inclusive, ontem, da minha conversa com o ministro André Mendonça, em que coloquei para ele a necessidade, reforcei o pedido, foi feito por essa comissão, e pedi ao ministro também que, na eventualidade da não decretação da prisão preventiva do senhor Nelson Williams, que o Supremo Tribunal Federal faça a retenção, a apreensão do passaporte e proíba o contato entre os envolvidos, o senhor Maurício Camisotti, que hoje não está podendo, mas nem como advogado, e também o senhor Fernando Cavalcante. O ministro ouviu, recolheu o nosso pedido, vai dar uma decisão. Outro ponto também importante é com relação à oitiva do senhor Maurício Camisotti. Pedi ao ministro a gentileza de rever o habeas corpus que foi dado, para que nós possamos ouvi-lo até mesmo na sede da Polícia Federal. O ministro André Mendonça, em quem eu reitero aqui a minha mais absoluta confiança pelo trabalho, vai levar a turma para uma decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal. Portanto, deve ser marcada uma reunião deles o mais breve possível para decidir sobre o pedido dessa comissão de revisão do habeas corpus que permitiu ao senhor Maurício Camisotti não ser ouvido. Por 10 minutos, deputado Duarte Júnior. Senhor presidente, deputados e deputadas, senadores e senadoras, eu inicio minha fala compartilhando uma reflexão que eu fiz durante essa semana com alguns jornalistas que me perguntaram sobre a CPMI. Eu compreendo, até porque eu também tenho minhas preferências ideológicas, políticas, partidárias, mas eu entendo que nesse momento, enquanto estamos aqui numa comissão parlamentar mista de inquérito, que a gente deva se esforçar ao máximo para perceber que maior do que desejos políticos, partidários, ideológicos, tem que ser a nossa vontade de cuidar das pessoas, em especial aqueles que mais precisam. Essa CPMI ela tem um papel fundamental, que é, sobretudo, resgatar a fé das pessoas na política, nos políticos e nas instituições públicas. São idosos, são aposentados, que foram roubados, que tiveram seu dinheiro subtraído das suas contas sem que eles se dessem conta. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de enfrentar, sim, os poderosos, aqueles que têm privilégios, aqueles que têm ao seu favor lobbies políticos, estruturais, e não é fácil. Isso existe uma forma da gente fazer, com união, com unidade, percebendo que a gente só tem um objetivo em comum, que é resolver esse problema, punir quem cometeu crimes e devolver o dinheiro de quem foi roubado. É nesse sentido que aqui eu lembro que eu estou, enquanto deputado federal, exercendo um mandato, um instrumento de representação, enquanto servidor público que tem uma oportunidade transitória e temporária de servir às pessoas, servir o interesse público, não me servir, não atender aquilo que para mim é melhor, mas buscar atender às pessoas. É nesse sentido que, nessa oportunidade, eu mais uma vez questiono o Milton e seus advogados, se realmente vai abrir mão da oportunidade de não responder uma pergunta, mas de pelo menos apresentar o seu trabalho, apresentar o que o sindicato, a Sindinap, fez durante todo esse período. De fato, vocês não irão apresentar, não irão fazer nenhuma apresentação, nenhuma prestação de contas? Deputado Duarte Júnior, como nós colocamos hoje mais cedo, a ideia era sim fazer uma apresentação, a ideia era sim apresentar os slides, o nosso vídeo e, sobretudo, esse caderno de conteúdo. Vai fez uma pergunta e eu vou te responder. Apresentação, sim ou não? O senhor me fez uma pergunta, eu vou te responder. Não precisa dissertar, objetiva, sim ou não? Eu vou te responder. Não vai? iremos. Então tudo bem, pode ficar em silêncio. Isso. A resposta é clara, é sim ou não, não é para discorrer. É objetividade. É nesse sentido, senhor presidente, que aqui eu lembro o seguinte: o habeas corpus, o pedido feito no habeas corpus pelo advogado, pode se resumir em 3 itens: direito
ao silêncio que foi deferido, direito à assistência de um advogado e direito a não sofrer nenhum tipo de constrangimento físico ou moral. Pedidos que foram feitos pelo advogado do depoente e não foram atendidos. Não foi atendido a obrigatoriedade de não comparecer CPMI, ou seja, pediu para não vir, mas o Supremo não atendeu e garantiu a obrigatoriedade de estar aqui presente. Foi feito o pedido do acesso prévio aos autos dessa CPMI, aos inquéritos policiais, e não foi atendido. Não foi atendido também a dispensa total de convocação. Eu lembro essas questões porque, é claro, e aqui como advogado constitucionalista, eu lembro que ninguém é obrigado a constituir prova contra si. Por essa razão, o direito da não incriminação, o direito ao silêncio é um direito constitucional. É claro que ninguém pode interpretar isso como uma confissão. Mas eu lembro, senhor presidente, que ao não responder as perguntas que não posso incriminar, não deixa de gerar em nossos corações e nossos pensamentos, e principalmente na opinião pública, de que se cala é porque tem receio de que algo que é criminoso, é ilícito, é ilegal, pode incriminar. Então eu lamento profundamente não trazer nenhuma resposta, nenhuma justificativa. É lamentável isso. De acordo com a quebra de sigilos que nós tivemos acesso, de acordo com nota técnica da CGU, gera espanto, pois a própria CGU aponta indícios de práticas ilícitas envolvendo o sindicato e envolvendo o Milton. No contexto da investigação da Operação Sem Desconto, foi possível identificar algumas irregularidades e aqui eu faço questão de pontuar cada uma delas. Conflito de interesses, pois ao mesmo tempo que o Milton se posiciona como presidente do sindicato, ele se posiciona como sócio administrador de empresas de corretagem de seguros, de plano de previdência complementar, de plano de saúde, de cooperativas de crédito, apresentando um grave conflito de interesse. Não tem como se posicionar como representante dos aposentados e como um prestador desse serviço. Descontos indevidos na folha. Foi comprovado pela CGU que pessoas não autorizaram e tiveram descontos. Pessoas que não existiram como associados, não eram associados, elas ainda assim tiveram descontos em suas contas. Isso precisa de explicação. A ausência de comprovação documental, a ausência de fichas de filiação em termos de autorização de desconto, não foi apresentado. Não sou eu que digo, é a CGU. Indícios de uso de laranjas, ou seja, várias procurações para dirigentes, para presidentes, que de fato passavam procurações com poderes totais para que outras pessoas pudessem representar, dando a entender que há uma ocultação dos verdadeiros controladores e beneficiários desse sistema. Aqui, com base nos dados da CGU, eu aponto cada um dos tipos penais e peço silêncio, presidente. Silêncio, por gentileza. Aponto cada um dos tipos penais. Estelionato Silêncio, por favor. Estelionato majorado contra o idoso, associação criminosa, peculato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Por fim, eu quero aqui trazer um último dado. O crescimento da arrecadação durante o período que mais as pessoas sofreram, o período da pandemia. A Sindinap teve um aumento de 415%. Senhor presidente, Vossa Excelência está... Por gentileza, o silêncio. Pode me dar só um minuto, ok? Um minuto a mais para o deputado Duarte Júnior, por favor. Presidente, eu quero chamar a atenção aqui a esse dado que é muito importante. O crescimento atípico da arrecadação da Sindinap. O crescimento atípico da arrecadação da Sindinap apontada pela CGU e pela Polícia Federal. Teve aumento de 415% nas arrecadações de mensalidades entre 2019 e 2023. Um crescimento incompatível com o número de filiações. Em 2021, por exemplo, a arrecadação do sindicato subiu de 22 milhões para mais de 39 milhões durante o período pandêmico, durante o período da pandemia. E aqui, senhor presidente, eu quero chamar a atenção de todos os parlamentares dessa CPMI e da população que nos acompanha. Esse não é um problema de direita, não é um problema de esquerda, não é um problema que está dentro do governo Lula ou dentro do governo Bolsonaro.
é uma instituição criminosa, um esquema brutal de corrupção que perpassa vários governos. Vejam o que todos aqui falaram. O Sindinap tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula. Mas foi no período da gestão do ex-presidente Bolsonaro que mais arrecadou, que mais subtraiu valores da conta dos aposentados. Então, o que eu chamo a atenção aqui, o nosso foco não tem que ser dizer se a culpa é do Lula ou se é do Bolsonaro. É de prender quem é ladrão safado. Porque enquanto a gente está aqui batendo boca, as pessoas estão sem dinheiro. As pessoas estão sofrendo. São pessoas idosas, são aposentados, são pensionistas, são pessoas que de fato precisam. E é por isso que eu clamo a vossas excelências, que aqui a discussão não é se é da direita ou se o problema está da esquerda. O problema está em todos os governos, em todos, desde o governo Temer, passando pelo Bolsonaro até o atual governo. E a partir de agora tem que acabar. Daqui em diante não pode continuar. E a oportunidade está entre nossas mãos. A gente não pode deixar essa oportunidade passar entre os nossos dedos. Vejam o que aqui eu afirmo. Um aumento de 415% durante o período de pandemia. E é por essa razão, senhor presidente, que eu lamento muito o Milton perder aqui a oportunidade de esclarecer, de responder. Será que apresentar documentos? Será que apresentar informações? Será que demonstrar o que todo esse dinheiro, para onde foi? Por que tal empresa foi contratada? Se por algum acaso contratou a empresa de um parente, se por algum acaso contratou a empresa de alguém próximo e não foi para um processo licitatório, já que a legislação não exige nesse caso, que se explique, que se preste informação, mas ficar calado, por mais que seja um direito constitucional fundamental, gera a todos nós, e gera em especial à população, a perda da confiança, a perda da credibilidade. E é por isso que eu lamento, porque aqui, como eu comecei, eu termino. Nos cabe muito além de enfrentar os poderosos, punir aqueles que roubaram, aqueles que cometeram crimes, garantir a devolução do dinheiro de todos aqueles que foram roubados, mas, para além, garantir o resgate da fé das pessoas no político e na política, nas instituições públicas e nas instituições que há de fazer justiça. Esse é o nosso encaminhamento e lamento, mais uma vez, o silêncio do depoente que poderia colaborar muito, ou pelo menos demonstrar uma crise de consciência e confessar que errou e demonstrar o esforço em devolver todo o dinheiro que foi descontado indevidamente de consumidores por todo o Brasil. Muito obrigado, deputado Duarte Júnior. Com a palavra, o deputado Sidney Leite. Senhor presidente, nobre relator, colega deputado Alfredo, primeiro quero parabenizá-lo pelas condições do trabalho. Obrigado, excelência. E Vossa Excelência citou ainda há pouco, né, as tratativas na questão do advogado Nelson Williams, e que há uma expectativa, entendo eu, não só por parte dos membros dessa comissão, como de Vossa Excelência, mas de todo o povo brasileiro que acompanha esta CPMI e que seja apresentados os responsáveis e punidos, porque eu entendo que isso é um tapa na cara do povo brasileiro, como Vossa Excelência aqui testemunhou aí ao seu lado, as pessoas terem uma evolução patrimonial, né, que faz inveja a qualquer grupo econômico no mundo todo, desfilando aí para o nosso colega deputado relator a quantidade de carros com valores surpreendentes. Por isso, eu apresentei, senhor presidente, 2 requerimentos com o mesmo objetivo a esta comissão, em que sugere, indica, haja vista que a moralidade pública é vetor constitucional da administração pública, como está na nossa Carta Magna. O senhor Nelson Williams possui contratos com o Banco do Brasil de aproximadamente R$1 bilhão. E eu estou apresentando aqui um requerimento, indicando ao Banco do Brasil que reveja isso, porque esse cidadão, no mínimo, é suspeito dessa roubalheira contra o patrimônio público e contra o povo brasileiro, e outro ao Tribunal de Contas da União com o mesmo objetivo. Então, só estou aqui destacando que eu apresentei esses dois requerimentos nesse sentido. Senhor Milton Batista, o senhor confirma que você representa uma instituição financeira da Cicobi em Osasco? Ele vai permanecer em silêncio, excelência. Ah, vai permanecer em silêncio? Sim, tá bom. excelência.
eu pensei que ele teria pelo menos a dignidade de dizer o seguinte: não, sim, né, eu estou sendo acusado, a operação da Polícia Federal hoje foi no nome, CPF, endereço errado, não tem nada a ver comigo, né? Mas, como disse o colega Duarte Júnior, chama a atenção uma movimentação superior a R$500 bilhão, certo? E o que é mais grave? O que é mais grave é que o depoente que veio aqui como testemunha e acredita que se tornará réu a partir do dia de hoje, né, ele é claramente naquilo que eu venho insistindo desde o início da minha fala. Ele é o que tem de cristalino, deputado Alfredo, que é esse conluio de determinados bancos, com esse desvio da fraude dos aposentados via associação e sindicatos, com esses empréstimos consignados fraudulentos. Haja vista que ele que está aqui em nossa frente, né, o seu referido sindicato, conforme documento que nós solicitamos a essa comissão e que a Polícia Federal disponibilizou, tem, inclusive, né, um print por parte da Polícia Federal divulgando aqui na página do Sindinap, né, a publicidade do Sicob, né? Então, isso fica muito claro, né, como também as evidências claras, né, do depoente com o BMG, né, que é o primeiro banco lá atrás, quando nascem os consignados com os aposentados e pensionistas do INSS, é que começa esse processo de empréstimo consignado. Então, o depoente fica muito claro em relação a isso, essa sua ligação e essa sua relação em fazer não só, né, e as acusações em relação a ele, de receber, e isso é muito grave, senhor presidente, porque aqui começa, relator Alfredo, e é importante a gente ter atenção sobre isso, a gente começar a puxar esse novelo. Por quê? Porque há suspeita sobre o depoente de que ele recebia a comissão do BMG para conseguir empréstimo consignado. E vice-versa, que esses dados do banco do BMG eram utilizados para fraudar esses descontos associativos. Então, é uma relação cruzada, não é um fato isolado e que remete para nós essa certeza. Por isso que ele aparece como presidente do Sicob, né, em Osasco, denominado Credimetal. No mínimo, isso aqui, o depoente deveria dizer que haveria conflito de interesse. Mas esse processo foi tão lucrativo para toda essa organização criminosa que eles simplesmente perderam a compostura, né? Comandava, de um lado, essa organização criminosa em relação aos descontos fraudulentos e, de outro lado, né, esses empréstimos consignados que, com certeza, por tudo que a gente já ouviu aqui, por tudo que a gente já viu, tem sim relação nessa questão. É lamentável que a gente tenha que presenciar tudo isso no dia de hoje, mas por isso, senador, é que eu tenho a certeza, juntamente com meus pares da Câmara, que quando nós votamos um projeto de lei da minha autoria, proibindo os descontos associativos, nós estávamos no caminho certo para blindar o aposentado e, principalmente, essa instituição INSS. E a mesma coisa eu estou fazendo em relação ao empréstimo consignado. Porque, como foi dito aqui por um ex-ministro, o ministro Carlos Lupe, que os bancos não trabalhavam só com consignado, vendiam planos, inclusive até planos funerários, que também já foi dito aqui, né, de sindicatos e associações que vendem planos funerários, como de seguros, né, fora de outros casos que a gente tem conhecimento que está vindo a público, e eu estou recebendo denúncia de pessoas que fazem um empréstimo consignado e aparecem vários empréstimos consignados, com renegociação de dívida, com mudanças de banco, sem a devida autorização do tomador. É lamentável que a gente tenha que assistir a isso tudo, certo? E eu lamento profundamente que o depoente, né, que se diz uma liderança sindical, né, tenha se virado contra
esses trabalhadores e trabalhadoras, mas principalmente contra os aposentados e pensionistas. É inaceitável que no país de hoje a gente tenha que conviver com isso. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que se nós não estancarmos essa questão dos empréstimos consignados em relação ao INSS, essa fraude vai continuar. Essa roubalheira vai continuar. E quem tem que dar um basta nisso é o parlamento brasileiro. Não basta só tornar regras mais rígidas, porque, infelizmente, a ousadia dessas organizações criminosas não tem limite. Depois de eu apresentar aqui, senhor presidente, os requerimentos com sugestão de convocação, né, como testemunha de presidente de banco, o senhor não tem noção de quantas ligações eu tenho recebido para retirar os requerimentos e para que, em vez de convocar os presidentes de banco, chame a FEBRABAN e não os bancos em si. Porque eu parto do princípio, quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. E aqui o depoente fica muito claro para nós, aqui nessa CPI, que ele é um exemplo de quem estava numa ponta, que é o que vem à tona e que permite que hoje nós estivemos nessa tarde aqui investigando, ouvindo e contribuindo para com o povo brasileiro e blindar o sistema da Previdência Social, que é os descontos indevidos e a roubalheira contra os aposentados e pensionistas, e do outro lado, e ele atuou nas duas pontas, é esses empréstimos consignados fraudulentos. Que é isso que todos nós sabemos. Hoje, um idoso, uma idosa, que muitas vezes, deputado Alfredo, passa 2 anos para esperar um benefício. No meu estado, que não tem um médico perito em toda a Amazonas, 1.540.000 metros quadrados. No outro dia que sai o benefício, o banco está atrás dele para oferecer empréstimo consignado. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma organização criminosa que não atuou só de um lado dos sindicatos. Os sindicatos e essas associações estavam juntos, e isso fica muito claro, porque esse cidadão que está aqui na nossa frente, além de ser o dirigente sindical, ele é o representante de um banco na cidade de Osasco. Então, para nós ficar muito claro, muito lúcido e muito transparente. Era isso, senhor presidente. Agradeço aqui pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Cirilo Leite. Com a palavra, o líder do governo, o deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente, senhores deputados, senadores, deputadas e senadoras. Senhor Milton, eu não conheci o senhor, não tenho procuração para defender o senhor, nem o Sindinap, e nem pretendo fazer isso. O que eu quero dizer ao senhor é que uma coisa eu posso lhe garantir. Eu vou lhe tratar da mesma forma respeitosa e educada que eu tratei todas as demais pessoas que estiveram aqui nessa comissão. De minha parte, o senhor não vai assistir à covardia daqueles que, na frente do Nelson Willis e do Fernando Cavalcante, afinaram, falavam com a voz mansinha, com luva de pelica, quase pedindo licença para fazer pergunta. E diante do senhor, porque é um trabalhador, aposentado, sindicalista, muda o tom de voz, humilham. Vários aqui diziam para o Nelson Willis, não vou lhe chamar de bandido, porque a sua sentença não está transitada e julgada. Os mesmos que aqui, para falar com o senhor, lhe chamavam de bandidos. Os mesmos que, cheio de critérios, faziam referência a familiares destas figuras bilionárias, se dirigiam aos seus familiares, aos familiares dos dirigentes do sindicato, de uma forma preconceituosa e covarde, como eles fazem. Não tem coisa pior, senhor presidente, do que abuso de poder, e abuso de poder de oficial da polícia militar, de ex-juiz, de promotor, é o pior que tem. Isso é um pouco do retrato do que eles fazem. Quando eles lidam com pessoas humildes, eles são
voz grossa, autoritários e violentos. Quando eles lidam com os ricos, eles têm mão de pelica, bate na porta e pede desculpa. Por isso, é uma vergonha assistir a covardia da conduta que esses parlamentares agem dentro dessa comissão. Segundo lugar, senhor presidente, se eu não tenho procuração para defender o senhor, porque eu não lhe conheço, eu conheço o Frei Chico. Eu conheço o Frei Chico, eu admiro o Frei Chico. O Frei Chico é um exemplo de brasileiro, de cidadão. Um homem de mais de 80 anos, que é conhecido como Frei Chico pela sua humildade, pelos seus hábitos franciscanos. Uma pessoa que nunca acumulou riqueza, uma pessoa que não tem posses, uma pessoa humilde e simples, que deveria servir de orgulho para qualquer um que está aqui. Não tem ninguém nessa comissão aqui que possa se declarar uma pessoa mais honesta e melhor do que o Frei Chico é. Pode ter igual, mas melhor aqui não tem. O Frei Chico foi eleito vice-presidente do Sindinap como uma homenagem à sua história e à sua trajetória. O Frei Chico nunca exerceu funções administrativas ou financeiras do Sindinap. O Frei Chico é uma figura, liderança simbólica, admirado e respeitado pelos sindicalistas de todo o Brasil. Sempre teve funções políticas, nunca funções administrativas ou financeiras. Diferente do que mentiram aqui hoje sobre ele, o Frei Chico nunca precisou receber dinheiro do sindicato, como foi mentido aqui hoje que ele foi para a diretoria do sindicato para receber dinheiro como sindicalista. Esse tipo de preconceito escroto que essa gente espalha sobre os sindicalistas. Veja o desprezo que eles falaram quando foi dito aqui que o sindicato tem hotéis e colônias de férias. Como se trabalhadores, trabalhadoras aposentados e aposentadas não pudessem ir para colônias de férias. Eles expressam aqui esse ódio, esse desprezo que ele tem pelas pessoas mais humildes, pelas pessoas mais pobres, que é o mesmo desprezo e o ódio que eles têm pelo presidente Lula. E sabe por quê que eles acham que o Frei Chico é um corrupto ou um ladrão? Porque eles medem as pessoas pela régua que eles têm. E eles sabem que se eles estivessem na posição do Frei Chico, como irmão do presidente da República, eles aproveitariam para roubar. Porque eles fazem parte do time do Bolsonaro. Mais um minuto para o líder, por favor. Pode, continue, excelência. Essa gente, senhor presidente, mede as pessoas pela sua régua. Para eles, o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro que enriqueceram na política, o Queiroz, o Adriano da Nóbrega, que era o braço armado da milícia no Rio de Janeiro, são pessoas... Senhores, por favor. Não conseguem calar, não. Por gentileza. Abre essa... Prossiga, líder, por favor. Eles admiram, eles idolatram, é miliciano, é bandido, é ladrão. E eles imaginam que nós somos iguais a eles, nós não somos iguais a eles. Nós não somos iguais a eles. Nós não somos filhos do esgoto, do pântano, da milícia, da política do ódio, da intolerância. É por isso que eles não respeitam o Frei Chico. Eles não conseguem admirar a trajetória de uma pessoa que tem mais de 80 anos, é irmão do presidente da República e é pobre. Não tem Mercedes, Lamborghini, iate, helicóptero, aviões, como a gente deles fez. E hoje, senhor presidente, a Polícia Federal, a imprensa está dizendo, bateu na casa do Felipe Macedo Gomes, da Mar Brasil, aquele que botou dinheiro na conta do Onyx Lorenzoni na campanha, do Anderson Cordeiro, do Américo Monte, todos eles com Lamborghinis, Ferraris, helicópteros, aviões,
Rolex, tênis de 100 mil. Esse é o time deles. Esse é o time deles. E essa gente enriqueceu sem trabalhar, roubando aposentado durante o governo Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que foi aberta a porta do esquema da corrupção dentro do INSS. E essas pessoas ficaram ricas sem trabalhar. Todos bilionários. E hoje a Polícia Federal bateu na casa deles. E veja que curioso, senhor presidente. Segundo as investigações, Felipe Macedo, Américo Monte, Anderson Cordeiro, que tem o mesmo advogado, ao que tudo indica, utilizavam a BK Bank como elo de esquema da lavagem de dinheiro e invasão de divisas, a mesma fintech utilizada pelo PCC, pelo esquema do crime organizado. O dinheiro que eles roubaram dos aposentados, eles lavavam nas mesmas conexões que o PCC. E nós vamos ter a oportunidade de ver essa gente toda na cadeia. E vão estar na cadeia junto com aqueles que colocaram lá. Por isso, senhor presidente, eu estou muito tranquilo e o governo está muito tranquilo com essa investigação. Porque nós sabemos, e foi aqui provado, tentaram criar uma retórica boba de que o sindicato teria usado da influência do Frei Chico para crescer. Bota no quadro ali, por favor, o número de associados. Olha aqui, ó. Cresceu quando? Em 2020, 21, governo Bolsonaro. 22, governo Bolsonaro. 23, cresceu 28%, já caiu em 24%, caiu em 25%. Sindicato se tornou muito mais forte, foi do governo Bolsonaro, foi no governo Bolsonaro. Que influência teve o Frei Chico, se entrou em 2023 na diretoria do sindicato? Não mintam para as pessoas. Frei Chico foi para a diretoria em 2023 da vice-presidência. Olhem lá os gráficos. 21, 22, 23, 24 e 25 diminuiu o número de associados. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que nós esperamos que a polícia faça a sua parte e que a gente possa chegar ao final dessa investigação. O senhor Milton Batista, o senhor conviveu e convive com o Frei Chico dentro do sindicato. O senhor pode me dizer se o Frei Chico alguma vez teve alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato? Eu não queria... Excelência. Senhores, por favor. Contrariando o meu advogado, por favor. Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel de administrativo no sindicato. Só político. Político de representação sindical. Nada mais do que isso. E não precisei, de nenhum momento, solicitar ele que abrisse qualquer porta do governo. Muito obrigado, senhor presidente. Porque... Pô, presidente, fica difícil, né? Continue, excelência, por favor. É difícil, né? Pois não. Essa turma aí não gosta de ouvir a verdade, presidente. A gente fala do Bolsonaro, eles ficam loucos. A gente fala a verdade, eles ficam loucos. Essa turma é acostumada a falar sozinho. Tem que ensinar essa turma a ter educação e respeito, senhor presidente. Presidente, obrigado. Para mim foi extremamente importante ter essa oportunidade de mostrar aqui mais uma vez o compromisso dessa CPI para botar a cadeia essa turma de corrupto ladrão do INSS que entraram para dentro da estrutura do Estado durante o governo Bolsonaro. Pois não, excelência. Presidente, só para fazer uma fala rapidamente, o que acabou a fala agora... Sobre o que, excelência? Ele acabou de falar que policial militar, juiz e promotor respeite a categoria do policial militar. Por favor. Mulheres e homens que trabalham. Eu exijo respeito à minha instituição. Eu só solicito respeito à minha instituição. Minha instituição não é feita no esgoto, não. De homens e pessoas decentes. Não aceito esse tipo de fala, não. Quer falar de mim? Fale para mim. Não fale para minha instituição. Por gentileza, que coronel. É isso, presidente? Com a palavra o senador Sérgio Moro. Presidente. Por favor, por gentileza, senhores. Presidente, por gentileza. Aproveitando aqui nós ouvimos uma fala anterior que me pareceu um processo de beatificação do Frei Chico, mas ouvimos uma resposta do senhor Milton Batista a respeito da atividade do senhor Frei Chico dentro lá do Sindinap.
Eu aproveito e pergunto ao senhor Milton, como presidente do Sindinap, para que ele nos informe, porque isso nós queremos saber qual era a remuneração do Frei Chico no Sindinap. Essa é uma pergunta, né, que foi colocado aqui, que ele não fazia nada de ilícito, que ele tinha só uma função política. Eu não entendo por que não pode informar a nós, senhor Milton, qual era a remuneração do senhor, do Frei Chico, lá no Sindinap, no sindicato que o senhor presidia. Então, já se vê muito claramente, né, a máscara caindo. Ou seja, o Brasil está diante aqui de uma seguinte situação. O Sindinap, ele recebeu cerca de 599 milhões de benefícios descontados de aposentados e pensionistas. Um dado que eu tenho aqui, 247 mil dos associados já pediram restituição, afirmando que não haviam autorizado realizar esses descontos. Ao contrário do que foi falado, houve um crescimento da arrecadação desses descontos em 2023 e 2024. Em 2022, 93 milhões de reais. Em 2023, 151 milhões de reais. Em 2024, 152 milhões de reais. Nós vimos aqui também, na apresentação, principalmente do relator, mas embasado em documentos, que o Sindinap tem realizou transações financeiras expressivas com empresas ligadas aos dirigentes. Vimos aqui o pagamento Gestora Eficiente, 2,7 milhões, que tem por sócia a esposa do senhor Milton Batista. Vimos aqui pagamentos a empresas, várias empresas relacionadas ao ex-presidente do Sindinap anterior, o Inocentini. Por isso eu repito uma pergunta muito simples. Qual era a remuneração do Frei Chico no Sindinap? O senhor acabou de responder, silêncio, o meu por favor, predecessor, e o senhor quer dizer que o Frei Chico tinha uma atividade plenamente lícita dentro do sindicato. Eu só gostaria de saber qual que é o valor da remuneração. Eu acho que o Brasil tem direito de saber, senhor Milton, porque o Sindinap, e aqui eu não vou fazer um juízo de culpa, mas o Sindinap está sendo investigado por ter recebido 599 milhões de descontos associativos sob suspeita. 247 mil desses associados já pediram a devolução, dizendo que foram vítimas de fraude. Do outro lado, o sindicato tem transações financeiras expressivas do senhor, não, a minha está aqui, com pessoas e empresas ligadas aos familiares dos dirigentes, inclusive a Vossa Senhoria. E aqui, de repente, quem a gente tem dentro do quadro do sindicato? Que entrou, aliás, em 2023. O irmão do presidente da República, contratado pelo mesmo sindicato, beneficiado pelas fraudes nos descontos associativos. E aqui nós temos o depoente que vem, e a gente respeita o direito ao silêncio, mas o senhor não tem a capacidade, de informar que a relação foi... Silêncio, por favor. Silêncio, mas o senhor não tem condições de informar a remuneração do Frei Chico? Quem contratou o Frei Chico? Foi o Lula que pediu ao senhor para contratá-lo? Foi o Carlos Lupe que pediu para contratá-lo? O senhor não entende que o Brasil merece uma resposta em relação a isso? Ou tem algo de errado, de ilícito nessa contratação? Presidente, eu lamento, né, que uma pergunta simples como essa e a falta da resposta aqui gera uma sombra, uma suspeita enorme em cima do Frei Chico e da relação dele com o Sindinap. Mas faço uma outra pergunta. Nós vimos um padrão de empresas ligadas ao senhor e a outros dirigentes do Sindinap recebendo milhões de reais. Vamos verificar se esses pagamentos tinham causa, mas no mínimo aqui eu tenho um enorme conflito de interesse que diz já que a governança do Sindinap que o senhor preside não atende mínimos padrões éticos. Mas pergunto, havia pagamentos do Sindinap para empresas
também relacionadas ao Frei Chico, para pagamentos indiretos a ele realizados também? Se sim, quais são essas empresas? Outra pergunta simples. O senhor pode dizer simplesmente não, responder não, ou não tinha, ou pode esclarecer se havia, sim, esses pagamentos e quais são essas empresas. Lembrando aqui das suspeitas existentes em relação ao Sindinap. Havia empresas controladas, direta ou indiretamente, pelo Frei Chico, ou que levariam benefício indireto ao Frei Chico, pagas pelo Sindinap? Eu tenho uma outra pergunta aqui, e algo que me chamou a atenção, e, num princípio, eu até achei favorável ao Sindinap, que foi o fato da Tônia Galete... Senhores, por favor, silêncio. A Tônia Galete, numa reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, fez um alerta a respeito dessa fraude. Estava presente ali o ministro Carlos Lupe e estava presente igualmente... Presidente, eu vou pedir pelo menos a dignidade do depoente prestar atenção às perguntas. Pois não, excelência. Porque respeito precisa também, advogado. E eu peço para devolver o meu tempo aqui, pelo menos 1 minuto. Pois não, excelência. Numa reunião aqui do Conselho Nacional da Previdência Social, 12 de junho de 2023, a senhora Tônia Galete, que era diretora do Sindinap, fez um alerta ao Carlos Lupe e fez um alerta ao Volney Queiroz, ali presente. A senhora Tônia Galete relatou que havia solicitado a inclusão da discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS, na pauta da reunião, a qual não foi aprovada, uma vez que a pauta já estava elaborada. Reforçou a sua solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas, e pugnou para que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. O senhor não é Tônia Galete, mas trabalhava com ela, era diretora jurídica do seu sindicato. Certamente o senhor tomou conhecimento dessa manifestação. O senhor confirma essa manifestação da Tônia Galete nessa reunião do Conselho Nacional de Previdência Social? Gostaria aqui de saber se o senhor tomou conhecimento de alguma providência que foi tomada pelo senhor Carlos Lupe a partir dessa denúncia feita pela senhora Tônia Galete. O senhor, que era próximo ao Carlos Lupe, pelo que nós vimos nas fotos e pela sua própria vinculação ao PDT, o senhor alguma vez provocou o Carlos Lupe sobre esse assunto? O senhor, por acaso, chegou a ele e disse, olha, a Tônia fez um alerta, nós precisamos ver isso, estamos preocupados, isso não foi tratado na reunião? O senhor saberia me esclarecer? Uma outra pergunta aqui, o dado que eu tenho é que houve o retorno da senhora Tônia Galete por 26 vezes em novas reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social. Em alguma dessas oportunidades, senhor Milton, ela voltou a tocar nesse assunto? Por exemplo, na reunião seguinte, o Lupe falou que ia tratar na próxima reunião desse assunto de novo. A senhora Tônia chegou ali a dizer, olha, vamos retomar aquele assunto, ou 2 ou 3 reuniões depois, em algum momento isso foi retomado? Isso foi comunicado ao senhor? Porque a impressão que fica aqui, senhor Milton, e essa impressão acaba sendo reforçada pelo seu silêncio. Veja que o senhor não consegue responder nem a remuneração do Frei Chico, ou se ele recebeu dinheiro por outros mecanismos ali do Sindinap. Mas a impressão que fica é que, de alguma forma, deram um cala-boca aqui no Sindinap, após essa denúncia. Porque não voltou. Não voltou na pauta do Conselho, seja por iniciativa do Carlos Lupe, mas também não voltou pela senhora Tônia Galete. Não voltou pelo senhor. Nenhuma providência foi tomada. Aí o senhor pode responder, eventualmente, aqui, não. A gente não votou nesse tema porque a gente entendeu que o ministro não estava interessado em mexer. Mas o senhor está em silêncio. Então, o que fica a impressão é que o Sindinap, talvez aqui num primeiro momento até, querendo evitar que a fraude continuasse, pelo menos por outros sindicatos, que talvez retirassem associados do Sindinap, mas não votou nesse assunto. Então, fica a impressão aqui
de que alguma coisa aconteceu nesse período para dar um cala-boca nessa denúncia do Sindinap. E como o senhor fica em silêncio, o senhor não fala nada. Eu fui juiz por 22 anos e uma coisa eu aprendi, senhor Milton. Se o acusado, se o investigado não tem uma boa história, é melhor ele ficar em silêncio mesmo. Só que tem um detalhe aqui. Nós estamos numa CPMI e o senhor está falando para o Brasil. Quando o senhor fica em silêncio, com toda essa publicidade, a aura de culpado, a impressão de culpa, de responsabilidade, fica em cima do senhor. E o senhor aqui, de fato, perde uma oportunidade para dar esses mínimos esclarecimentos. Veja, o senhor tem um sindicato cujo irmão do Lula é vice-presidente, que foi beneficiado pela fraude, que tem pagamentos feitos a familiares dos dirigentes, e o senhor não dá um esclarecimento. Esse era o momento que o senhor devia, não para nós, porque nós somos, finalizando, nós somos representantes aqui apenas da população. O senhor não está num tribunal ordinário, num inquérito policial. O senhor deve esclarecimento, sim, ao Brasil, sobre a relação do Sindinap com essa fraude e o papel do Frei Chico, irmão do Lula. Pois não, e pode tentar beatificar, mas não é bem essa história que a gente conhece em relação ao Frei Chico. Antes de passar a palavra ao senador Contarato, o relator tem questionamentos. Seu Milton, a sua esposa, Daugliese Jacomós de Souza, abriu a offshore Dow&B em Delaware, Miami, Estados Unidos, em janeiro de 2024. Mesmo local escolhido para a holding do Terra Bank, ligada à Conafé, outra entidade investigada, conhecida por regras flexíveis de empresa. O senhor poderia dizer quais transações específicas foram realizadas na offshore que tem a sua esposa como sócia? Seu Milton, quanto de dinheiro desviado foi remetido para essa offshore? Seu Milton, o relatório de inteligência financeira 132.255 apontou saques de 450 mil em espécie lá na cooperativa de crédito Credimetal, que o senhor é o presidente. Esse dinheiro foi para o senhor? Seu Milton, saque de 510 mil reais da mesma financeira lá, Credimetal, da qual o senhor é o presidente. Esse dinheiro foi para o senhor? Seu Milton, saque de 700 mil reais da mesma Credimetal que o senhor é presidente. Esse dinheiro foi para o senhor? Olha, seu Milton, já vi que o senhor é bastante seletivo mesmo. O senhor escolhe a quem o senhor quer responder. Obrigado, senhor presidente. Pois não, excelência. Com a palavra o senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar Vossa Excelência pela condução desse trabalho. Muito obrigado. Saúdo também o relator. Quero aqui agradecer o comparecimento do depoente, senhor Milton Batista, ao passo que também saúdo aqui o doutor Bruno, doutor Paulo Roberto, que brilhantemente dignificam a OAB, na qual eu também humildemente faço parte dessa tão importante instituição na defesa da democracia. E mesmo como delegado por 27 anos, eu poderia estar interrogando o pior criminoso, mas eu cumpria todas as garantias constitucionais. Então, às vezes, a gente fica aqui nessa comissão querendo ter um comportamento imediatista. Isso declara, com todo respeito, a ineficiência, porque na polícia eu aprendi que diante do silêncio de uma pessoa, que é uma garantia constitucional, eu tinha que ter a capacidade intelectual para provar, por provas objetivas e subjetivas, que aquela pessoa foi responsabilizada. Eu dito isso, eu queria aqui também começar falando que na sessão passada, a oposição
atribuiu ao ministro da CGU, Vinícius Carvalho, prevaricação, por não ter atuado com celeridade. Olha, prevaricação é um crime previsto no artigo 319, que tem como elemento subjetivo da conduta o dolo. E foi na CGU que foi começada essa apuração juntamente com a Polícia Federal. Eu vou desenhar aqui quem efetivamente omitiu a todo comportamento fraudulento que vitimou milhões de aposentados, pensionistas, população hipossuficiente. Por gentileza. Esse documento aqui, do dia 5 de junho de 2018, a Procuradora da República envia ao superintendente do INSS, depois ministro do governo Bolsonaro, José Carlos Oliveira, perguntando quais medidas a serem adotadas em âmbito coletivo para impedir que o caso se repita em relação à sociedade em geral. Olha, lá em 2018, o INSS, no governo Bolsonaro, já tinha tomado conhecimento disso e nada fez. Então, a omissão ali, ela é penalmente relevante, porque o agente tem, por lei, a obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Depois nós tivemos, em dezembro, a outra lâmina, por gentileza, em dezembro, o senador que leva ao presidente eleito, Bolsonaro, servidores do INSS, representantes dos peritos médicos, que denunciavam fraudes de 70 milhões em descontos indevidos. São fatos. E contra fatos não há argumentos. Outro fato importante, eu estou fazendo a correlação de o que o governo atual faz e o que o ex-governo fez ou deixou de fazer para ter a sua digital ali na responsabilização. Depois nós tivemos outra lâmina, em que há um requerimento de informação da Câmara dos Deputados ao então ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao secretário da Previdência, hoje um senador, aqui na nossa casa, perguntando quais foram as providências tomadas em caso de descontos não autorizados. Veja que não foi uma nem duas vezes. Foram inúmeras vezes que o ex-governo, as instituições foram instadas a apurar esses fatos. Depois, a próxima lâmina, por favor. Em abril de 2019, o Ministério Público institui, com participação do INSS, um grupo de trabalho tendo como objetivo questões afetas à concessão, à manutenção e o pagamento de benefícios previdenciários do INSS. Próxima lâmina. 2019. Procon de São Paulo encaminha ofício que relata, aspas, no dia 30, esteve em reunião no Ministério da Justiça, com participação do ministro da Justiça, então, hoje senador, e o presidente do INSS, Renato Vieira. Durante a reunião, o diretor executivo levou sua preocupação com os descontos abusivos relacionados aos benefícios dos aposentados por associações. Desde 2017, foram registrados mais de 16 mil atendimentos do PROCON. Próxima lâmina. São fatos. E esses fatos, eu espero que o relator tenha a honestidade intelectual para não ter uma apuração seletiva. Porque assim como eu tenho minha consciência tranquila de ter assinado essa CPMI, porque eu aprendi que todos somos iguais perante a lei, isso está no artigo 5º da Constituição Federal, independente de raça, cor, etnia, religião ou origem, todos que, de qualquer forma, tenham contribuído para essa prática criminosa que vitimou milhões de aposentados, têm que ser responsabilizados. Agora, eu espero que tanto o relator como essa comissão tenha a sobriedade e a honestidade intelectual para atribuir responsabilidade a todos. Doa a quem doer. Mas lembrando que para responsabilizar criminalmente uma pessoa, a premissa está no Código Penal, no artigo 18, parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. E eu estou provando aqui que a omissão de todas essas pessoas foram relevantes. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está no artigo 18, quando diz que a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. Então nós temos que ter a responsabilização criminal de quem efetivamente tem a digital. Próxima. Então, aqui, o que eu quero aqui
enaltecer e falar é, diante de todas essas denúncias aqui, onde estava a CGU? Onde estava a Polícia Federal? Onde estavam os órgãos de fiscalização e controle? Foi no governo Bolsonaro que teve ali impedindo a revalidação para reanálise de todos os documentos durante todo o governo Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro que nós tivemos todas essas denúncias por documentos. Por documentos. A prova ali são provas contundentes. E o que o governo Bolsonaro efetivamente fez? Agora foi no governo do presidente Lula, que a Polícia Federal, com autonomia, prova disso, que a autonomia que hoje teve medida cautelar aqui em qualquer entidade associativa. Eu nunca vi esse cidadão que está aqui na minha frente. E acho que quem, de qualquer forma, concorreu para um fato criminoso tem que ser responsabilizado. Agora, o que nós tivemos foi, efetivamente, o que está escrito ali. Vou interferir, ponto final, disse Bolsonaro após reclamar da Polícia Federal. E esses foram fatos. Nós tivemos o ministro da Justiça no governo Bolsonaro que saiu falando que estava deixando o cargo porque ele estava querendo interferir na Polícia Federal. O governo do presidente Lula, nós estamos no Lula 3, as instituições são fortes, a Polícia Federal tem autonomia, a CGU tem autonomia. E a forma como você fortalece e mantém uma democracia é fortalecendo as instituições. E isso é uma prova contundente da participação do governo do presidente Lula na responsabilização para toda e qualquer pessoa que tenha concorrido para essa famigerada conduta perniciosa, cruel, hedionda, degradante, que vitimou milhões de aposentados. Eu queria fazer uma pergunta ao depoente. Chegou às minhas mãos um documento que o Sindinap ele teria protocolou 4 denúncias sobre associações fraudulentas. Em 2000, protocolou na OAB, protocolou no Ministério Público de São Paulo, em 2016, protocolou na Delegacia de Polícia do Estado de São Paulo, Delegacia de Proteção ao Idoso, protocolou a Delegacia de Polícia de São Paulo também ao idoso. São quatro denúncias em que a entidade no qual o senhor é presidente teria provocado, desde 2016, denunciando a associações fraudulentas. O senhor pode, por gentileza, confirmar se essas denúncias foram efetivadas? E se foram, presidente, eu só queria fazer um requerimento, que fosse buscado das instituições qual foi a resolução dessas denúncias aqui elencadas. Se o depoente puder, por gentileza. Ele vai responder. Responde. O senhor confirma essas denúncias? Que o Sindinap fez ao OAB, Ministério Público, Delegacia do Idoso, sobre outras entidades associativas fraudulentas? É só isso. Presidente, ele vai ficar em silêncio. Ele vai permanecer em silêncio, senhor. Então, senhor presidente, então eu requeiro que seja oficializada todas essas instituições que eu citei, com o número do protocolo das denúncias, para saber qual foi o resultado dessas investigações. Perfeito. Obrigado. Basta o requerimento de excelência para ser avaliado. Com a palavra, o senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente... Trocou com o Marcel Van Hatten. Troquei não, fizemos uma alternância aqui. Senhor presidente, senhores senadores, deputados, testemunha. Bom, eu vou começar aqui, infelizmente, repetindo aqui o que tem que ser repetido, porque a repetição, eu aprendi como professor que fui, traz o conhecimento, ao contrário, né, da esquerda aqui, que acha que isso tem que ser aprendido empiricamente. Está aí o Paulo Freire para nos mostrar o empobrecimento da educação brasileira com esses métodos do tal do construtivismo, né? Então, vamos repetir. Nunca houve, gente, revalidação. Nunca. Em mais de 30 anos de ACTs. Nunca. Quem propôs isso foi o governo do presidente Bolsonaro. Por favor, aprendam. Não houve omissão. O governo inicia
com a medida provisória de combate a fraudes, que é a 871. Segundo, quem combate a MP é o PT. Vota contra e faz uma série de emendas para impedir a revalidação. Silêncio, por favor. Por favor, aprendam, porque isso está nos autos. Tá? Para a gente não ficar repetindo aqui, depois que a gente escuta em verdades. Segundo, o governo Bolsonaro, além do que eu já falei, faz um decreto 10.410, instruções normativas 110 e 128, onde mesmo com a perda pela lei da revalidação em 2022, combatida pelo PT, obriga a autarquia, porque decreto, instrução normativa obriga a autarquia. E isso foi colocado por terra em 2024 pelo governo do Lula. Aliás, em 2023, o governo do Lula abre mão da obrigação nas ACTs de que os benefícios teriam que passar, os novos associados tinham que passar pela diretoria de benefícios, e a partir daí se abre as portas do inferno. Bom, isso dito, além de que a única vez na história, em mais de 30 anos, que entidades foram descredenciadas por denúncias foi em 2019, 4, em 2024, mais uma suspensa, são 9. Bom, agora deixa eu falar de uma outra coisa. Eu queria que vocês observassem esse quadro aqui. Eu quero contar para os senhores, não é uma narrativa, é um fato, para a gente entender o que é a República Sindical, viu, meu amigo Magno? Para a gente entender o que é a República Sindical no Brasil. Isso começa em 1943, quando o senhor Getúlio Vargas se espelhou num cidadão chamado Benito Mussolini, que é o pai do fascismo. Pois é, num documento chamado Carta de Lavori. E essa situação criou o que a gente chama de pelegos, sindicatos atrelados ao governo, porque a carta sindical quem dava era o governo. Então essa estrutura, essa república sindical é o que financiou a esquerda historicamente no Brasil. Daí, ó. Em 2017 eu tive a honra de ser relator da reforma trabalhista, porque eu acho muita graça aqui quando o pessoal, olha, Rogério Marinho e tal. Senhores, eu fui o relator da reforma trabalhista, então foi nossa proposta de acabar com o imposto sindical obrigatório. O que é que aconteceu? 3 bilhões de reais por ano eram retirados dos trabalhadores brasileiros na proporção de um dia de trabalho e eram entregues a quase 17 mil sindicatos no Brasil. Na hora em que nós transformamos essa obrigatoriedade numa condição de que o trabalhador podia fazer ou não tinha mais obrigatoriedade, isso cai para menos de 3%, o que mostra que o trabalhador não se sentia representado pelos sindicatos. Qual foi a consequência disso? Por que eu estou falando aqui? Porque na hora que seca a fonte do recurso fácil do imposto que era retirado dos trabalhadores, essa turma toda se volta para outras formas de se financiar. Então você tinha entidades que historicamente viviam do imposto sindical, qual é a próxima fonte? Vão para cima do INSS. Só quando chegaram lá a porteira estava fechada, porque... Vejam, por favor, o próximo quadro tem que ficar do lado correto. Não esse, o outro. O outro. Não esse, o outro. Esse é por último, por gentileza. Esse aí. Vejam que lá nós chegamos de novo, para repetir para os senhores entenderem, com 2.778.000 associados. Janeiro de 2019. Entregamos ao final de 22, em dezembro, com 2.170.000. Menos 70 mil associados. Está aí os fatos, está aí os números. Tá? Houve problemas? Houve. Ninguém aqui está querendo passar a mão na cabeça de ninguém. E agora, em 2 anos e meio, são mais de 5 milhões de novos associados. Foi de baseada. Isso aconteceu porque os instrumentos de segurança foram colocados por terra. Eu, inclusive, quero me dirigir ao senhor Milton. Eu não estou me dirigindo a Vossa Senhoria, porque Vossa Senhoria já disse que vai ficar em silêncio. Estou respeitando a posição de Vossa Senhoria. Então, estou fazendo aqui uma avaliação, uma análise de outra forma. Nós temos aqui o quadro seguinte, que aí eu vou colocar para reforçar a nossa tese aqui. Vejam que isso é da CGU e os dados anteriores foram conseguidos por LAI, Lei de Acesso à Informação do próprio INSS. O que é que a CGU está dizendo? Em 2025, foi feito uma auditoria da CGU das 500 mil pedidos de inclusão feitos pelo Sindinap. Nós temos 73 mil que foram incluídos,
apenas 14,4. Então, 274 mil não foram aceitos, porque era um benefício com desconto, que já tinha um desconto, já tinha algum outro desconto de uma outra associação. 127 mil era um benefício bloqueado, 14 mil era não ativo e outras 11 mil. Sabe o que significa, gente? Que era baseada, se comprava dados e se entregava da maneira que queria, porque o governo do PT abriu mão dos controles, então não precisava mais passar na diretoria de benefício, mandava direto para a DataPrev. Dito isso, nós estamos tratando aqui com um sindicato de Dr. Milton, que hoje é o presidente e antes era o João, um sindicato que tem uma vida longeva, não começou agora. E de um cidadão que está aqui na nossa frente, que merece todo o nosso respeito, mas que tem um histórico com o PT, com o PCdoB, com o PDT, com o Partido Democrata Trabalhista, porque pertence, e o próprio sindicato dele é filiado à Força Sindical, que é antagônica hoje à CUT, que são as duas maiores centrais sindicais brasileiras. Então, o que nós estamos vendo dessa estrutura que foi demonstrada aqui pelo nosso relator, de que empresas familiares recepcionaram recursos e aparentemente lavaram esses recursos. Nós temos quase 6,5 milhões de reais foram sacados na boca do caixa. Nós temos a senhora Tônia Galete, que é a filha do antigo presidente, que faz uma denúncia e depois se retrata. Essa senhora e o seu marido receberam mais de 10 milhões de reais nesse meio tempo. 10 milhões, deve ter sido o motivo, suponho, da sua retratação. Nós temos aqui uma situação em que, infelizmente, se fala da questão de... não, porque vamos separar o joio do trigo. Uma coisa são os sindicatos, outra associação de picaretas. Me desculpe, se irmanaram na mesma ação de roubar o aposentado, de roubar o trabalhador brasileiro, com o mesmo modus operandi. A Previdência foi invadida por quadrilhas de sindicatos ligados aos trabalhadores, organizados pelos trabalhadores, de PT, de CUT, de Força Sindical, de UGT, e também por picaretas. Tá? Então, nós temos um conluio que buscou se locupletar em função da derrubada das travas de segurança que foram estabelecidas. O INSS, meus senhores, paga mais de R$1 trilhão por ano hoje. Há quase 40 milhões de beneficiários. É evidente que fraudes sempre vão existir. Agora, há duas formas de se tratar as fraudes. Ou com proatividade, no sentido de levantar barreiras e buscar punir infratores e evitar novos problemas, ou com leniência e cumplicidade. E é evidente que dentro da estrutura do INSS existem pessoas que facilitaram essa situação. Nós temos aqui, já comprovado pela quebra de sigilo, pessoas que ocuparam postos relevantes dentro do Ministério da Previdência e que compraram bens vultosos, que receberam recursos, que se associaram com aqueles que operaram o sistema, que já vieram aqui depor. Nós sabemos disso. Por isso, eu fico muito preocupado, senhor presidente, senhores deputados e senadores, quando nós estamos aqui perdendo tempo, ao invés de tratarmos com esses que foram identificados com a quebra do sigilo, e nós já sabemos que receberam vantagem, para que eles possam dizer quem os apadrinhou, quem permitiu que eles pudessem burlar a legislação e os controles que foram erguidos dentro do Ministério da Previdência. Eu acho que esse, ao fim e ao cabo, é o destino, ou o futuro, ou o objetivo de cada um de nós aqui. Agora, tem muita gente aqui cumprindo missão, senhor presidente. E a missão, infelizmente, não é das mais nobres. Fazem 3 semanas que nós assistimos aqui um espetáculo de blindagem. E eu espero que no futuro isso não se repita. Não por mim, mas por aqueles que foram burlados e lesados e querem justiça. E com certeza terão, senhor presidente. Muito obrigado, senador Rogério Marinho. Com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, relator, presidente, eu queria primeiramente dizer ao senhor Milton, ele já deixou claro que não vai responder as perguntas, e dizer que eu acho que o senhor perde a oportunidade, senhor Milton, de trazer as informações a esta comissão, de trazer esclarecimentos. Essa comissão ela está ouvindo as entidades, como Conafé, Amar Brasil e tantas outras,
E o Sindinap poderia aqui apresentar exatamente o que o sindicato fez, o que essa entidade fez para combater fraudes. Inclusive, algumas informações chegaram a esta comissão e, por isso, eu acho que o senhor, ao decidir não falar na comissão, naturalmente, o senhor fez as justificativas iniciais, o senhor perde esta oportunidade. E aí, por conta disso, não vou fazer perguntas ao senhor, né? Quero também reafirmar, presidente, que eu sou parlamentar há 20 anos e nesses 20 anos eu já participei de várias CPIs. A minha conduta no Congresso Nacional, todo mundo conhece, é uma conduta muito combativa em nome daquilo que eu acredito, mas com muito respeito aos colegas. Nunca tive nenhuma atitude para diminuir quem quer que seja, não é? Nunca entrei na vida pessoal de ninguém, mas a minha postura sempre foi uma postura voltada para defender aquilo que eu acredito e buscar uma investigação rigorosa quando faço parte realmente das comissões. E é exatamente isso que nós estamos fazendo nesta comissão. Aqueles que, por exemplo, tentam colar uma imagem de que a base do governo não quer investigar, não cola. Não cola porque desde o primeiro momento nesta comissão, e eu acho que nós só tivemos aí votações com destaques, não me foge a memória, 2 votações apenas. Todas elas foram votações por unanimidade, porque na condução do líder Pimenta, nós temos defendido de fato a investigação de forma rigorosa, aprovando todos os requerimentos. Silêncio, por favor. Aprovando todos os requerimentos que, de fato, chegam nesta comissão. Agora, uma coisa que a gente não vai admitir é a tentativa de desconstruir ou de derrubar a reputação das pessoas, ou tornar esta comissão um ambiente de luta e de embate dos estados, uma luta baixa, provinciana, uma luta que não contribui, não fortalece o que deve ser o espírito, de fato, desta comissão. E quando eu digo derrubar ou tentar destruir reputações, é o que eu coloquei aqui no início dos trabalhos desta comissão. Que, de fato, a oposição desta comissão iria tentar colar a todo vapor a imagem do irmão do presidente Lula em relação a essa fraude que está acontecendo na comissão. Um colega falou, olha, a história do Frei, do Frei Chico é uma história ruim. Que história ruim? Não diz que a história é ruim, porque não é uma história ruim. Quem conhece, quem acompanha o Frei Chico sabe exatamente que toda a sua trajetória, nos seus 83 anos de vida, começando na sua juventude, porque ele começou lá em 1950, quando no ABC ele já iniciou a sua vida sindical, toda ela foi marcada pela luta da defesa trabalhista. E aí eu quero dizer que, por exemplo, os sindicatos foram fundamentais para as garantias dos trabalhadores que nós temos não apenas no Brasil, mas no mundo. Quando você fala do salário mínimo, quando você fala do 13º, quando você fala, por exemplo, das férias, do descanso semanal, da garantia das 8 horas de trabalho diária, tudo isso foi resultado da organização sindical no Brasil e no mundo, que foi exatamente essa luta que evidenciou a defesa e os direitos trabalhistas no Brasil. E é este governo do presidente Lula que faz manter essas garantias. O governo anterior ele foi notabilizado pela desconstrução das lutas trabalhistas. E esse é notabilizado pela defesa e garantia dos trabalhadores no Brasil. E assim é a trajetória do Frei Chico. Aliás, ele carrega este nome porque tem uma luta e tem uma trajetória franciscana de alguém que não adquiriu bens, de alguém que foi desprovido do patrimonialismo, mas alguém que, de fato, defendeu a vida, defendeu a dignidade, defendeu as pessoas, porque ele foi torturado durante a ditadura militar. Ele lutou de forma pacífica e não armada, inclusive, contra a ditadura militar. Essa é a trajetória do Frei Chico, que aos 83 anos de idade, pelo fato de ser irmão do presidente Lula, tentam colar
colar nele uma imagem de que, de alguma forma, ele teria contribuído para essas fraudes. Ele que, aliás, é o defensor dessa investigação. Inclusive, nas entrevistas que ele tem dado e nas falas que ele tem dado para a imprensa, até o presente momento, ele faz essa defesa inconteste do aprofundamento da investigação por parte da CPMI. Por quê? Porque ele tem a clareza e ele tem a segurança e a transparência que, de fato, a sua postura até o presente momento foi na defesa do aprofundamento da investigação. Ora, se instituições como a Amar Brasil, como o Conafé, como tantas outras aí que estão no olho do furacão, que passaram por 4 ou 5 governos e de forma crescente aprofundaram, inclusive, aí é bom sempre lembrar, todas elas que chegam a um desvio, ou melhor, a uma arrecadação, levantamento de 6 bilhões de reais, mais da metade desse valor foi resultado de autorizações de ACTs feitas no governo do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, tentam imprimir, mas não conseguem colar. E aí tentam buscar na vida de um homem íntegro, correto, que foi torturado pela essa polícia que é venerada pela extrema-direita no Brasil. O DOI-CODE torturou, durante vários anos, inclusive, o Frei Chico. E aí, então, tentam colar neste homem que tem uma vida com muita idoneidade e que, na verdade, foi construída em cima de um trabalho probo, de um trabalho honesto, a pecha de que, de alguma forma, tem uma relação com essas fraudes hoje do INSS. O que todos nós sabemos, e que o Brasil inteiro está sabendo, de norte a sul desse país, é que todo o processo de desconto ilegal ocorreram nas instituições que foram irrigar contas poderosas e bilionárias no Brasil, como de alguns empresários que já vieram aqui, detentores de grandes escritórios de advocacias no Brasil, mas que eu quero finalizar com a minha defesa, que faço sempre aqui desta comissão. Para além de escritório de advocacias, para além de consultorias, para além de empresas, há apadrinhamento políticos que precisam ser reconhecidos e achados pela investigação desta comissão. É por isso que nós temos aprovado, por exemplo, todas as quebras que têm a ver com esta comissão, para que nós possamos entender quem são os políticos que realmente protegem e que vêm de anos anteriores protegendo essa verdadeira máfia, essa organização criminosa que retirou dinheiro dos aposentados do Brasil. E será essa, presidente, o nosso trabalho será esse, e que vamos continuar de forma firme e de forma intensa nessa investigação dos nossos trabalhos aqui nesta CPMI. Muito obrigada, presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra, o deputado Maurício Marcon, que substituiu o deputado Marcel Van Hatten. Obrigado, presidente. Olha, ver colegas aqui passando 10 minutos defendendo o irmão do Lula, cujo presidente está aqui, o do sindicato do irmão do Lula, você vê que se perdem na matemática. A matemática, às vezes, desmente as próprias mentiras que tentam sustentar. Ouvi aqui, e podem buscar aí nas notas taquigráficas, que o Frei Chico, esse santo brasileiro, começou a sua luta sindical em 1950, colega Luiz. Começou presidente, ele começou com 8 anos na luta sindical. Vejam vocês que homem diferenciado, que com 8 anos já estava botando a mão no dinheiro dos outros. Realmente o DNA petista é esse, começa cedo. E quem disse isso não fui eu. Quem disse isso foi a colega que me antecedeu, dizendo que começou em 1950 a caminhada sindical de Frei Chico. Mas, presidente, que bom que tem a matemática, né? A gente derruba mentira com números, então é bem tranquilo. Quando o Cavalo chegou aí, o senhor Milton Cavalo, que aliás é apelido, acho, de guerra, né? Tem quem era chamado de Montanha, tem quem é chamado de Cavalo, então quando tem algum problema, o pessoal bota apelido. Chegou num semblante, colega Caveira, bastante triste, abalado, né? Assim, tenso. Talvez porque ele soubesse que tinha no sindicato do irmão do Lula que ele preside
Milhares e milhares de reais em espécie, roubados de pessoas inocentes, muitas delas acamadas. Procurei algumas imagens do senhor nas redes sociais, sempre muito sorridente, muito contente, abraçado em figuras do petismo, sempre muito austero, assim, muito, nossa, agora aqui um semblante depressivo, triste, abalado. Eu quero dizer para o senhor que eu tenho uma filha de 25 dias em casa me esperando hoje. Eu vou chegar em casa, eu vou olhar para ela e vou dizer, filha, o teu pai não roubou aposentado, teu pai não rouba ninguém. Eu fico pensando que tipo, eu espero que se o senhor tiver filho, que os filhos não sigam o seu. Excelência, pela ordem. Isso configura constrangimento. Uma tragédia. Pois não, Excelência. Lógico. Deputado Marcon. É lógico. Pela ordem, Excelência. Pela ordem. Pela ordem, Excelência. Não, senhores. Isso é nítido. Não, deputado Marcon. Presidente, artigo 22, presidente. Artigo 22, Excelência, presidente. por favor, Excelência, por gentileza. A fala do líder não tem nenhuma ligação direta com o senhor. Aqui entra a oposição e o governo, cada um sua fala. Agora, a fala de Vossa Excelência está sendo diretamente ao depoente. Então, eu peço a gentileza de, por favor, no tratamento com cordialidade. Artigo 22, presidente. Lindo, onde o presidente Advertido. de determinado sindicato está sendo investigado. Inclusive, entregou material, quero mostrar para o pessoal que está em casa aqui, ó. Sabe quanto custa fazer isso aqui? Porque é caríssimo para fazer. Foram no meu gabinete entregar, dizer que eles não são. Eles são diferentes. Aqui se vangloria o colega Cabo Gilberto de ter 300 mil associados. Segundo Gaspar nos disse, mais de 90% sequer sabe que isso aqui existe. São assaltados, dinheiro roubado. E aqui a gente começa a ver, presidente, e aqui foi o Metrópolis, então se eu não puder falar que é o Metrópolis. Um sítio que esse cidadão tem, caro contribuinte brasileiro, que era assim o sítio, não tinha nada, vazio. Agora tem até uma piscina de 50 metros quadrados. Dele a piscina, sítio dele. 50 metros quadrados de piscina, fora a mansão que construiu com o dinheiro subtraído de, inclusive, relator, acamados como o senhor mostrou hoje. Pessoas que tiveram derrame, mas eles descontavam. E aqui a gente vê uma defesa enfática. Não, veja bem, um sindicato sério, um sindicato honesto, um sindicato com história, de muito trabalho pelo país. Sindicato que tem o irmão do presidente da República envolvido em roubo de pessoas vulneráveis. Hoje vem aqui, bastante comedido, aliás, usando de uma prerrogativa de habeas corpus para não falar. Do mesmo ministro, presidente, que condenou uma mãe de família com 2 crianças pequenas em casa por ela ter pego um batom e escrito 2 palavras numa estátua de concreto. Essa ficou 2 anos presa. Ele pode não falar, mesmo tendo seu sindicato presidido por ele, que é do irmão do Lula, assaltado milhares de pessoas inocentes neste país. Vejam vocês que essa é a justiça do Brasil hoje. Você pegar um batom e escrever 2 palavras numa estátua, 17, 15, 16 anos de cadeia. Você ter dinheiro guardado nos cofres do sindicato, roubado. Você ter um sítio com uma piscina que é maior do que muita casa que esse sindicato roubou de aposentados. Aí tu tem a prerrogativa de vir aqui e só responder o líder do governo. Porque esse eles responderam. Aliás, eu vou te criticar hoje, Gaspar. Péssimo trabalho seu. Tinha que ter falado com o líder do governo fazer as perguntas. Que daí eles respondiam, tu entendeu? Tem que falar com quem tá junto, com quem se entende, com quem tá ali juntinho. Aí eles vão responder. Então nós teríamos tirado hoje, meu amigo Gaspar, muito deste, depois de que logo vai estar preso. Eles devem ter prometido para ele, não, o senhor não vai ser preso. Vai lá quietinho que a gente vai limpar sua barra. Vai ser preso. Você, a sua esposa, pensa os seus vizinhos, seus amigos, seus colegas que lhe acompanharam, vendo que o senhor era chefe
de um sindicato que, na realidade, é uma organização criminosa montada para desviar dinheiro de pessoas, às vezes, acamadas. Eu vou lhe dizer uma coisa para terminar, presidente. Todos nós vamos morrer um dia. Todos. Agora, eu estou me esforçando para ir lá para cima. Agora, tem gente que rouba de acamado que, olha, vai ter que se puxar bastante. Então, assim, ó, eu quero lhe dizer que hoje o senhor perdeu uma grande oportunidade de vir aqui e dizer, olha, estou arrependido pelo que fiz. Jesus perdoou um bandido na cruz. Poderia lhe perdoar também. O senhor sairia engrandecido. Mas não, ao lado tem um advogado que para respirar ele dizia, pode respirar agora não respira. Agora não responde. O senhor era um leão na hora de ir lá abraçar o pessoal do governo e fazer os descontos indevidos. Mas aqui parece mais um gatinho, mais quieto, mais comedido. Vejam vocês como é a vida. Ela dá voltas. Tenho certeza que o PT vai te esquecer numa cadeia. O senhor vai ficar lá porque o senhor vai limpar a barra, talvez, do irmão do Lula. E aí, meu amigo, acabou o advogado caro, acabou a proteção, porque daí o senhor é a testa de ferro. Excelência, pela ordem. Meu Deus do céu, o que eu falei? Pela ordem, sim. Eu posso falar pela ordem. Eu posso falar pela ordem. Eu vou falar pela ordem quantas vezes for necessário. Eu posso. Senhores. Eu posso e vou falar. Senhores. Eu tenho um mandato, amigão. Eu tenho um mandato aqui. Essa casa, a lei federal foi aprovada nessa casa. Posso e vou falar. Eu posso e vou falar. Apontando o dedo para parlamentar. Olha no seu... Não vou gritar. Senhor doutor, por favor. Ô, presidente. Por favor. Por gentileza. Presidente. Só um instante. Eu queria essa sua... Macron, calma, por gentileza. Senhores, calma. Senhores, seu advogado, por gentileza, por favor. Senhores, para, por gentileza. Senhores, por favor. Senhores, abuso de autoridade. Senhores. Abuso de autoridade. Senhores. Eu vou. Senhores, por favor. Para, por gentileza. Vamos, por gentileza. Senhores, por favor. Não, excelência. Espera um instante. Bem. Não, excelência, espera aí. Que não é o filme Tropa de Elite, calma. Macron, senhores. Aí, presidente. Macron. Macron tem 2 minutos ainda, presidente. Não. Eu vou pedir para vocês mais uma vez. Artigo 22. Não se dirija ao depoente, por gentileza. Senhores, por favor, é o segundo alerta. E aqui... O terceiro vai ser retirado da sala. Não, senhor, por gentileza. Não. Sou subpresidente. Já por tem favor. o presidente aqui? Macron. Subpresidente. Macron, eu vou lhe devolver os 2 minutos, mas Vossa Excelência fará um acordo comigo. Não se dirigirá mais ao depoente. Pois não, 1 minuto. 1 minuto. Não, 1 minuto. O senhor está tentando ser equilibrado e isso tem que ser. Mas exato. eu quero lhe dizer, presidente, que em nenhum momento eu falei nada de errado. Nós chegamos no extremo aqui de um advogado que eu respeito apontar dedo para parlamentar. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, presidente. Senhores. Eu não falei, não. Senhores. Olha, não, senhores. Vou falar para minha mãe. Marinho, por favor. Não. Nós fomos muito bem até agora e vamos continuar bem. Tá bom. Eu vou só dizer mais uma vez, não se dirija mais ao depoente. Caso contrário, eu sou obrigado a caçar. Eu sou obrigado a caçar a palavra. O senhor tem 1 minuto para encerrar isso, né? Olha, presidente, por favor, então, senhores. Tem parlamentar que tentou ir para propaganda, deu errado. Daí tentou corrigir as tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul, deu errado. O governo colocou aqui que vai dar errado também. Então, presidente, quero lhe dizer parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado, Agora, excelência. assim, ó.
O senhor me desculpa, mas a indignação do povo brasileiro que eu recebo nas mensagens eu tento passar aqui. É inadmissível que uma mãe de 2 crianças foi presa por 2 anos e que uma pessoa que roubou inocentes esteja aqui protegida por um habeas corpus. Pessoas decentes não têm como não ficar indignado com isso. Obrigado, presidente. Obrigado. Senhores, só um minutinho, presidente. Eu sei que os eventos são complicados, mas eu gostaria que fosse a última vez que nós tivéssemos aqui qualquer discussão com os advogados ou com os depoentes. E especialmente aos gritos. Porque nós temos um procedimento, temos todo um regimento interno, nós temos toda uma série de... Nós temos que trabalhar e mostrar às pessoas o que está acontecendo. Se nós perdemos o controle, o completo respeito a quem quer que seja, de que vai valer o nosso trabalho aqui? Não, eu estou dizendo isso no geral. E aqui... Só um instante, deixa só eu terminar aqui, falando de parlamentar para parlamentar. Eu detestaria ter que colocar alguém para fora da sala por conta do artigo 22. Detestaria isso para qualquer um dos parlamentares. Mas quando eu instar o silêncio, por gentileza, vamos fazer silêncio. Vamos dar sequência no trabalho em respeito uns aos outros. Os advogados estão aqui, têm que ser respeitados. Eu já pedi urbanidade e a forma de se dirigir a qualquer pessoa aqui sem pré-condenação. Os senhores têm o direito de falar o que desejarem, têm imunidade material, imunidade parlamentar, mas a pré-condenação ou o trato deselegante ou mesmo agressivo não cabe aqui dentro da nossa forma de relacionamento dessa CPMI. E eu vou ser muito duro com isso e volto a dizer, detestaria, mas se for preciso, eu vou pedir que parlamentar que não acompanhe o que a gente está falando para sair da sala. Com a palavra... Pois não, Excelência. Por gentileza. Claro, deixa eu só terminar a pergunta. Pois não, Paulo Pimenta. Não, mas ele tem que se dirigir ao depoente, Excelência, de forma de urbanidade e educação. Presidente. A pessoa não, olha, a começar o seguinte, a pessoa ser chamada de ladrão, a pessoa não está condenada. O tom de voz... Não. Presidente, só um instante. Vossa Excelência me permite? Só um minutinho, deixa eu abafar terminar essa questão aqui. O advogado Não, Excelência, imunidade não inclui ofensa. O advogado que eu respeito... Imunidade não inclui ofensa. Imunidade é a pessoa falar e colocar o que pensa, mas ofensa não inclui. Então, por favor. Ele precisa dirigir a Vossa Excelência. Ele precisa dirigir a Vossa Excelência. Ele não tem que se dirigir ao parlamentar com provocação. Se ofendeu. Eu estou falando com o advogado. Assim, conversei com ele hoje com muita urbanidade, sujeito inteligente, educado. Mas eu já comandei muitas CPIs. E eu sei que o advogado, ele pode falar com o seu cliente. E Vossa Excelência tem conduzido muito bem isso. E sempre... E a questão de ordem do advogado ao presidente tem que ser por escrito. Passar aí para o senhor, e o senhor defere ou indefere. Não, Excelência. Defere ou indefere? Não, Excelência. Então é o seguinte, o que aconteceu aqui, esse incidente não tem a ver com o parlamentar. Ele tem que se dirigir, de fato, ao depoente, senão ele vai dirigir para a parede. O senador não Magno tem Malta. como. Tá muito bem. Obrigado, senador, pela posição, pela colocação. Mas eu vou usar esse exemplo para todos os outros. Perfeito. Nossa imunidade não nos dá o direito de ofensa. Nós não estamos aqui num julgamento moral, ou mesmo para poder fazer qualquer tipo de condenação ou pré-condenação. Nossa função aqui é investigar. Deixa a justiça fazer a condenação. Então eu peço aos senhores parlamentares, nós ainda temos aqui pelo menos mais 25 inscritos. Presidente. Que, por gentileza, né, mantenham a calma, a tranquilidade, exponham ideias. O que a população brasileira quer ver. Pois não, líder... Eu quero fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Pois não, sobre a Excelência. interpretação do artigo 14. Pois não. Se porventura um parlamentar estiver usando a palavra e se refere ao relator de forma desrespeitosa, sem citar o nome dele, falar o relator, ou se um parlamentar se referir ao senhor, sem citar o seu nome, e disser o presidente, cabe artigo 14? Não, Excelência, se não houve ofensa... Não, se for de forma desrespeitosa. Ao ser citado, não há problema algum, não cabe. Chamando assim, o relator, o presidente, cabe artigo 14? Vou lhe dar aqui um exemplo claro. O senador... Estava ali há pouco, Contarato. Disse que espero que o relator tenha de forma desrespeitosa. O relator não pediu, nem eu cederia. Mas eu estou dizendo o seguinte, cabe, se não citar o nome, mas
citar a função que a pessoa exerce, cabe artigo 14? Se não houver ofensa, não cabe artigo 14. Eu fui ofendido como líder do governo. Você referiu a mim de forma desrespeitosa. Senhor presidente, eu não estou entendendo onde o líder está querendo chegar. Eu acho que ele está querendo... Aí cabe, então? Senhor presidente, eu estou conversando com o senhor de forma respeitosa. Nós vamos esclarecendo ponto por ponto aqui. Eu só estou perguntando de forma educada, respeitosa. Não cabe, excelência. Se a pessoa não cabe, excelência. De forma covarde, sem ter coragem de dizer meu nome. Não cabe, mesmo excelência. assim, eu não posso me defender. Não cabe, excelência. Se não fosse covarde, tinha citado meu nome. Não, pois é, mas não cabe, excelência. Foi covarde para eu não poder me defender. Não cabe, excelência. É isso, né, presidente? Senhores, não cabe. Obrigado, presidente. Nossa. Presidente, eu quero... Presidente. Foi não, senador Elisiane. Senhores, senador Elisiane Gama. É que o parlamentar que me sucedeu, ele fez uma referência a mim. Mas ele citou o nome de Vossa Excelência? Não, é até esclarecimento. Não, Excelência. Presidente. Eu não posso abrir a sessão. Eu não posso abrir a sessão, senadora, porque senão todos os outros aqui terão direito. E nós não vamos. Não, Excelência, lamento. Meu nome. Foi o que acabei de responder. Não houve citação ao nome de Vossa Excelência. E de fato, presidente, a bem da verdade, ele falou que eu fiz referência ao Frei Beto, dizendo Frei que... Chico. Perdão, é o Frei Chico. O nome é até Frei Chico, ninguém falou disso, não. Só um instante. Ele falou que eu falei que o Frei Chico, teria iniciado a vida sindical dele em 1950. De fato, a data foi 1969 e 1950 foi que ele foi para São Paulo. Aliás, foi a única coisa que ele conseguiu me refutar. As demais ele não conseguiu, começou a fazer essa baderna. Suspendo a sessão por 10 minutos. E Lagos recebeu um grande número de retornados do Brasil. E eles também se chamaram, ou foram conhecidos como agudais. Tanto que tem um bairro, o Agudal, o Brazilian Quarter, que é justamente um bairro onde se reúne essa herança, né, dos retornados na Nigéria. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos... Olá, boa tarde. Estamos ao vivo aqui na sala de reuniões da CPMI do INSS. Agora são 16h52. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, acaba de dar um intervalo de 10 minutos na reunião de hoje. Os ânimos aqui dos parlamentares ficaram um pouco exaltados, tiveram algumas discussões. Aí o presidente pediu a todos que falem baixo, que tratem o depoente de hoje com educação e decidiu dar 10 minutos para acalmar os ânimos aqui. Ele está aqui, o senador Carlos Viana, aqui atrás de mim, conversando na mesa. A sala está bastante cheia ainda aqui. Faltam 7 minutos ainda e meio de intervalo. E aguardamos, então, a volta da reunião da comissão. O depoente de hoje é o senhor Milton Batista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, o Sindinap. O senhor Milton, ele veio amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que dá a ele o direito de ficar calado, de não responder às perguntas dos parlamentares. Segundo o advogado dele, ele veio com um caderno de respostas, ia responder às perguntas dos parlamentares hoje, mas hoje pela manhã ele foi alvo da operação sem desconto da Polícia Federal. E a Polícia Federal teria arrombado a casa dele, ele já estaria aqui e por isso ele não tem condições psicológicas de responder aos parlamentares. Aí ele preferiu ficar calado e veio com esse habeas corpus, então, concedido pelo ministro Flávio Dino. O relator, ele não
quis nem falar sobre... Sempre, todos os depoimentos, o depoente faz uma breve explicação sobre sua situação, sobre o seu trabalho, fala um pouco sobre si mesmo, e o depoente hoje preferiu não falar nada, preferiu nem se apresentar. Logo em seguida, foi a vez das perguntas do relator. O deputado Alfredo Gaspar fez uma série de perguntas a ele, muitas perguntas, mostrou aqui muitos gráficos, demonstrando que as investigações apontam como uma ação criminosa do Sindinap, segundo o relator. O Alfredo Gaspar, o relator, o deputado Alfredo Gaspar, afirmou que o Sindinap foi a terceira entidade que mais recebeu dinheiro no esquema de fraudes do INSS. Teriam sido ao todo 600 milhões de reais nos últimos 11 anos. E como que funcionava essa operação? Os beneficiários do INSS buscavam empréstimos consignados e automaticamente eles eram filiados ao Sindinap, que passava a descontar deles uma mensalidade sem eles saberem, sem eles autorizarem, o que configuraria essa fraude no INSS. Então, essas foram as palavras do deputado Alfredo Gaspar durante o início, as perguntas ao depoente, e ele mostrou dados e números do que ele chama de organização criminosa. Então, mas mesmo assim, o depoente não respondeu às perguntas do relator. Foram muitas perguntas, foi bastante tempo que o relator falou. E, em seguida, o deputado Alfredo Gaspar afirmou que deseja ouvir o vice-presidente do Sindinap, que é o Frei Chico, José Ferreira da Silva, o irmão do presidente Lula. Logo em seguida, o depoente, depois das perguntas do relator, o depoente ouviu as perguntas dos parlamentares. São 38 parlamentares inscritos para fazer perguntas. Até agora, cerca de 15 já falaram. Só que, quando chegou a vez do deputado Paulo Pimenta, aí o presidente do Sindinap respondeu sobre a atuação do Frei Chico, irmão do presidente Lula, no Sindicap. Acompanha esse trecho. O senhor conviveu e convive com o Frei Chico dentro do sindicato. O senhor pode me dizer se o Frei Chico alguma vez teve alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato? Eu não queria... Excelência. Senhores, por favor. Contrariando o meu advogado, por favor. Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel de administrativo no sindicato, só político. Político de representação sindical. Nada mais do que isso. E não precisei de nenhum momento solicitar ele que abrisse qualquer porta do governo. Volto ao vivo, então, aqui da sala de reuniões da CPMI e do INSS. Eu vou conversar com o relator, deputado Alfredo Gaspar. O senhor fez muitas perguntas ao depoente, o senhor mostrou muitas informações, muitos números, muitos dados. O senhor está convicto de que existe uma organização criminosa e que ele participe? Não resta a menor dúvida. Não é por menos que a Polícia Federal hoje amanheceu no Sindinap. Já devia ter feito isso há um ano atrás, mas... Antes tarde do que nunca, a CPMI está colocando holofotes nessas transações completamente criminosas. São transações com dinheiro do povo brasileiro, aposentados e pensionistas, que não mereciam ser vítimas de crimes dessa natureza. Evidentemente, a CPMI está tendo um trabalho fundamental para que nós possamos deixar o sistema de previdência brasileira íntegro. O povo que mais precisa não merece de forma nenhuma ter atos criminosos como esses repetidos. Relator, são quantias muito altas e, pelo que o senhor mostrou aqui, a família dele estaria envolvida também? Olha, tem muitos pagamentos no próprio eixo familiar, do atual presidente como do ex-presidente. Então, isso demonstra um indício fortíssimo de desvio de finalidade desses recursos. Além disso, tem também um fluxo de dinheiro totalmente desproporcional à atividade do sindicato, a uma corretora de empréstimo consignado. E muitas denúncias, mais de 200 mil denúncias
supostos associados, dizendo que nunca deram autorização para adentrar ao sindicato com seu desconto associativo. Quem fez essa apuração foi a CGU, que tem a credibilidade de vida para usar a metodologia que eles tanto conhecem, identificando os casos de corrupção. Deputado, e mesmo com todos esses números, informações e gráficos, ele não respondeu ao senhor. Quais seriam os próximos passos da CPMI a partir disso, então, da não resposta dele? Olha, já é típico de investigado conseguir habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para ficar em silêncio. Mas esse especificamente, o próprio ministro Flávio Dino o reconheceu como testemunha e deu a ele também um direito de silêncio. Nós iremos desmontar essa organização criminosa com ou sem o depoimento. Afinal de contas, estamos trabalhando com dados sensíveis que já demonstram o caminho do dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas. Vai pedir para ser ouvido o irmão do presidente Lula, Frei Chico? Olha, essa não foi uma escolha do relator. Esse vai ser o caminho natural, porque o presidente do sindicato calou a verdade. Na hierarquia, a segunda pessoa no sindicato é o Frei Chico. Se ele tivesse aqui esclarecido os fatos, possivelmente nós não teríamos essa necessidade. Mas ele optou por calar, então a segunda pessoa na hierarquia que pode esclarecer os fatos é o irmão do atual presidente, o Frei Chico. Muito obrigada pela entrevista, deputado, relator. Bom trabalho para o senhor. Eu é que agradeço. Pelo relógio aqui da sala, já passaram-se os 10 minutos, já está na hora de voltar, a reunião já estaria na hora. Aqui atrás de mim, o presidente, o senador Carlos Viana, conversando com o senador Magno Malta, com o deputado Paulo Pimenta, e aguardando. O depoente não retornou, ele saiu um pouco e ainda não voltou, então aguardamos a volta da comissão, então, da reunião que houve, então, hoje, o senhor Milton Batista de Souza, presidente do Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas Idosos, que, como eu já falei, ele veio com um habeas corpus e que dá a ele o direito de não responder às perguntas dos parlamentares. Mesmo assim, são 38 parlamentares inscritos para fazer perguntas, já 15 já fizeram e a reunião deve voltar em instantes, então. O senador Carlos Viana está já se posicionando ali, mas o depoente ainda não retornou. Nós aguardamos, então, a volta dele. Os parlamentares, olhando aqui, os parlamentares já estão prontos aqui para voltar, aguardando só, então, a volta do depoente mesmo. Enquanto isso, vamos acompanhar um trecho de uma reportagem que nós fizemos, mostrando que o presidente do Sindinap não quis assinar o termo de compromisso, o termo de compromisso de dizer a verdade, por orientação dos advogados. Como ele veio com o habeas corpus, que garantiu a ele o direito de silêncio, de não autoincriminação, o advogado dele justificou essa atitude dizendo que ele não tinha condições psicológicas para falar, como eu disse, porque houve, então, essa operação da Polícia Federal pela manhã na casa dele. Acompanhe. Exercício livre. Nós entendemos que, apesar do habeas corpus, o senhor Milton está obrigado a fazer o termo de compromisso com esta CPMI. Não, doutor? Gostaríamos de lhe passar para o seu entendimento sobre o assunto. Eminente Carlos Viana, muito obrigado pelo introito. No entendimento da defesa, considerando o expresso salvo-conduto do direito retratável ao silêncio concedido no HC 262-914, o senhor Milton não vai assinar qualquer natureza e qualquer tipo de termo. E já vou aproveitar também para falar que, diferentemente de outros intimados que vieram aqui e ficaram quietos, o senhor Milton veio hoje de manhã preparado com um caderno de respostas para poder responder toda e qualquer pergunta de Vossas Excelências. Ocorre que, acho que todo mundo aqui já está sabendo, ele foi alvo
Interrompemos a reportagem para mostrar o reinício da reunião da CPMI do INSS. Acompanhe. Vossa Excelência e não aos parlamentares, muito menos com o dedo em riste, porque o que aconteceu aqui foi lamentável. Então, a gente entende que a defesa tem toda a condição não apenas de aconselhar a testemunha que é tratado como investigado, como também reclamar, mas a Vossa Excelência. Então, só queria deixar isso claro, senhor presidente, porque não foi bonito o que nós vimos aqui antes. Não foi mesmo, Excelência. Eu espero que daqui para frente todos os... Não, Excelência, por gentileza. Eu espero que daqui... Senhores... Não, nós vamos seguir a orientação. Daqui para frente, eu espero que também, da nossa parte, nós saibamos como lidar também com os advogados e com os depoentes. Né? Porque não houve aqui apenas de um lado somente os exageros. Houve do outro lado também, da nossa parte. E nós sabemos como tratar e como devemos. O deputado Marcel Van Hatten com a palavra por 10 minutos. Bom, senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu queria até iniciar perguntando ao senhor Milton Cavallo, ou Milton Batista de Souza Filho, se na minha vez, porventura, ele decidiria mudar o rumo do seu depoimento e dessa vez, em vez de se manter calado, se ele poderia mudar de opinião e de direção e passar a responder, senhor presidente. O senhor vai se manter em silêncio? O senhor vai se manter em silêncio? Vai se manter em silêncio, deputado. Eu acho muito triste, senhor presidente, que um instrumento tão importante como a CPMI esteja sendo utilizado por pessoas que são testemunhas, ou nesse caso a própria defesa disse, não é testemunha, é investigado, por investigados, para não colaborar. Aliás, não apenas não colaborar. É triste nós vermos que as pessoas que sentam nessa sua cadeira, senhor Milton Cavallo, as pessoas normalmente não demonstram nenhum tipo de empatia pelas pessoas que foram roubadas, que foram lesadas. É normal a pessoa sentar ali, fazer uma história da sua entidade, tentar explicar muitas vezes até o inexplicável, mas não demonstrar nenhum tipo de empatia com quem foi roubado, com quem foi lesado. Isso já demonstra, de certa forma, senhor presidente, que não há nem empatia e talvez nem remorso. Demonstra que essas pessoas, na verdade, estão aqui mais para tentar realmente não se autoincriminar como investigadas que são, em vez de colaborar com os trabalhos aqui que servem justamente para chegar aos autores dos roubos e ao ressarcimento dos aposentados. Dito isso, senhor presidente, sim, toda a urbanidade, aqui realmente há excessos e a gente que chama, por exemplo, os depoentes aqui de ladrões. Mas uma coisa é certa, o senhor Milton Cavallo é investigado por corrupção, é investigado por estelionato, é investigado por fraude, e tudo o que nós estamos fazendo aqui é demonstrar, pelo menos, da forma brilhante como o relator fez no início, e nós, nas nossas oportunidades, que tudo isso que a Polícia Federal tem dito contra o senhor Milton Cavallo, e essa quadrilha que se formou de acordo com a investigação da Polícia Federal, realmente confere e que é muito maior do que a gente possa imaginar. Eu tenho aqui nas minhas mãos, por exemplo, os documentos da CGU, as recomendações da Controladoria Geral da República. Uma delas, feita ao Sindinap, com o beneplácito de Jucimar Fonseca da Silva, que então era coordenador geral de pagamento de benefícios, em 24 de maio do ano passado, 2024, e o Giovanni Batista Spicker, que é diretor de benefício substituto, e ambos, cada um na sua posição, disseram que o Sindinap poderia fazer novas associações desde que praticassem a biometria. E o senhor Milton Cavallo não fez isso. A direção não fez isso. Desrespeitar aquilo que a própria CGU disse. Depois, senhor presidente, a gente vê que além de não implementar a biometria, o documento da CGU demonstra ainda que os metadados de documentos que foram fornecidos para tentar justificar associações eram de anos anteriores, até um ano antes da data em que foram enviados, e com metadados mostrando funcionários do BMG preenchendo os documentos. Então, tudo que o relator mostrou aqui está corroborado pelos documentos, por exemplo, da própria CGU. Documentos, por exemplo, assinados por crianças, sim, menores de idade,
sem decisão judicial. E eu até me pergunto, numa associação de aposentados, senhor Milton Cavalo, um menor de idade fazendo parte? A verdade é que essa verdadeira quadrilha que assaltou os cofres públicos, não só via Sindinap, mas as demais associações todas, só pôde atuar porque houve em vários entes proteção, inclusive da Controladoria... Obrigado, senhor presidente. Inclusive da Controladoria Geral da União. É importante lembrar que essa decisão da CGU, que foi depois revertida, mas não cumprida, de poder ter novos associados com biometria, foi uma decisão seguida pelo INSS, mas a outra que a CGU pediu para revogar os ACTs não foi. E o Sindinap estava entre essas entidades em julho de 2024. E o ministro da CGU, mesmo depois de deflagrada a operação, quase um ano depois, Vinícius Carvalho, decidiu proteger o Sindinap, Sindicato do Irmão do Lula, e não cancelar a ACT mesmo depois da operação da Polícia Federal. Por isso, senhor presidente, fica muito claro que aqui tem uma proteção do governo do Lula, tem uma proteção do ministro Vinícius Carvalho, do ministro Lupe, ao Sindinap. E não só porque o Sindinap é o sindicato do irmão do Lula. É porque, passa o vídeo aqui, eles têm conexões muito mais fortes, senhor presidente. Esse é na inauguração do hotel do Sindinap, decorado com dinheiro dos aposentados pela esposa do presidente. Seu João deu início a essa obra do hotel, entregue agora pelo atual presidente Milton Cavalo. E o hotel leva o nome do querido Paulo Zanetti. Reparem nesse painel, por exemplo, que as pessoas estão tirando foto. São outras fotos, não é? Do presidente, ex-presidente João Inocentini, olha lá. Em várias das fotos do nosso querido com o presidente Lula aqui, Anderson, ó. Aqui com o presidente Lula. E essa foto que simboliza bem essa transição, essa união. Inocentini Milton Cavalo. Com o presidente Lula, senhor presidente. A gente vê, ó, é falar no Lula, no Frei Chico, que a petezada fica louca aqui, não deixa a gente nem continuar. É uma loucura. A gente tá aqui para investigar tudo. Falamos mais cedo no Frei Chico, aliás, o senador Sérgio Moro perguntou qual era a remuneração dele, e foi o silêncio como resposta que ele recebeu. Eu queria saber a remuneração. Aliás, senhor presidente, além da convocação do Frei Chico, vamos também aprovar a quebra de sigilo do Frei Chico. Por quê? Se o presidente... Presidente, eu não consigo continuar desse jeito. Não, continue, excelência. Mas não dá, eu estou me interrompendo. Por favor. Não, por gentileza, continue, excelência. Mais um minuto para o deputado Marcel Van Hatten. Por favor, nós estamos caminhando bem, vamos continuar assim. Deputado, prossiga. Quando chega no Frei Chico, quando chega no Lula, aqui o governo fica em polvorosa. Mas a verdade, senhor presidente, é que nós vamos precisar sim quebrar o sigilo fiscal. Vamos precisar quebrar tudo que nós pudermos de sigilos para chegar à verdade dos fatos. E por que esse sindicato, o Sindinap, atuou durante tanto tempo com o apoio do governo Lula, com a conivência do governo Lula. Aliás, não é de se espantar que ao relator não quis responder perguntas, mas aqui é o deputado do PT do Lula, aí ele respondeu. Ainda que eu tenha achado aqui, senhor presidente, foi minha impressão, que a própria defesa sugeriu responder e, em contrário senso, o depoente disse, a minha defesa pediu para não responder, mas mesmo assim eu vou dizer, só para tentar demonstrar, na minha opinião e na minha interpretação, uma isenção que não existe. O Sindinap é umbilicalmente ligado ao governo Lula. Frei Chico, irmão do Lula, é membro deste sindicato que roubou os aposentados de acordo com o relatório da Polícia Federal. De acordo com as investigações que o Milton Cavalo, aqui depoente, que se mantém em silêncio, responde. Investigação por corrupção, investigação por fraude, investigação por estelionato. Aliás, segundo as investigações da Polícia Federal, o Sindinap fraudou, inclusive, a manifestação ao INSS de que não teria nenhum parente do presidente Lula na sua diretoria.
fraudaram, senhor presidente. Então aqui é um grande acobertamento do governo Lula a esse sindicato, que na verdade tampouco é um sindicato, porque a maior parte das suas operações foi para benefício dos familiares do senhor Milton Cavallo, muito bem colocado aqui pelo deputado Alfredo Gaspar, relator. Uma grande lavanderia de dinheiro que tirava do bolso, aliás, nem chegava aí para o bolso dos aposentados, tirava das contas antes de cair no caixa, antes de cair nas suas contas correntes, o dinheiro que os aposentados precisam para poder sobreviver. E aí, como nós dizemos lá no meu Rio Grande, isso é de tapar de nojo, senhor presidente. É de tapar de nojo. Porque a população brasileira que nos assiste aqui, ela também fica indignada com o fato de um depoente sentar aqui e não querer sequer colaborar com as investigações, não responder a uma pergunta. Porque, de fato, a lei lhe garante o silêncio se for auto-incriminá-lo aquilo que ele vier a dizer. Mas, por outro lado também, justamente em virtude desse seu direito exercido, a população brasileira fica aqui esperando de nós, desta CPMI, por meio dos documentos que nós já estamos amealhando, a resposta que nós não encontramos nas manifestações do depoente. Lula certamente estará implicado neste escândalo. Filho do Lula, irmão do Lula. Cada dia que passa a gente vê mais envolvimento do governo do PT e pessoas como Vinícius Carvalho, ministro, Carlos Lupe, ministro, que deixaram a roubalheira acontecer enquanto o corpo técnico da CGU, o Ministério Público e mesmo a Polícia Federal buscavam elucidar a trama desse roubo. Mas nós aqui, senhor presidente, não deixaremos acobertar esse roubo e não deixaremos que a falta de empatia prevaleça. Pelo contrário, nós vamos até as últimas consequências na defesa dos aposentados desse Brasil para chegar àqueles que verdadeiramente roubaram os nossos velhinhos, as nossas viúvas, os nossos deficientes físicos, os beneficiários do INSS. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra, o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Carlos Viana. Obrigado, senhor Milton, pela presença. Bruno, advogado Paulo. É a minha 15ª reunião aqui, Milton, Bruno e Paulo. 14º convidado, 14º depoente. É o segundo que não fala nada. Segunda-feira a gente teve o sócio do Nelson Williams, o Fernando Cavalcante, que também preferiu o silêncio. Mas a gente tem 2 pontos aqui. São pessoas que estão em silêncio, pessoas que estão muito bem amparadas. Não só pelo círculo que elas pertencem, que é um círculo que envolve poder, recurso financeiro, um poder que também está relacionado ao executivo, ao judiciário, ao legislativo, mas também está no seu direito de estar amparado por ótimos advogados. A gente não viu isso com o Rubens, com o carregador de mala do Careca, que saiu daqui preso, que falou o tempo todo. A gente não viu isso com o Bruno, delegado da Polícia Federal, que ficou em silêncio numa oitiva secreta por outros motivos, por receio. A gente viu a Eliane Viegas, da Controladoria Geral da União, citando diversas instituições que ela alertou, mas ela disse aqui que não era respeitada. A gente teve a Patrícia Betim, defensora pública. A gente teve o advogado Eli Cohen. A gente teve ministro como Carlos Lupe. A gente teve ministro como Carlos Oliveira. A gente teve um ministro chamado Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União também, que tinha uma filiação política desde jovem ao PT. Então, nós temos convidados de diversos espectros, representando diversos segmentos, mas todos com uma coisa em comum. Os convidados relacionados a entidades, todos muito ricos. Não estou me referindo especialmente ao Milton, mas movimentos muito ricos. Hoje, notícia do Metrópolis, Ferrari e Porsche, Veja Carrões, apreendidos em operação contra sindicato ligado a irmão de Lula. A PF apreendeu uma frota de veículos de luxo, entre eles Mini Cooper, Jeeps, moto Ducati, uma Ferrari, um Porsche, além de cofres. Hoje, 9/10/2025, às 15 horas. E outra notícia aqui do Metrópolis, PF apreendeu cofre em dinheiro vivo em sindicato ligado ao irmão de Lula. Operação cumpriu mandatos em empresas de parentes de dirigentes em casa de advogada amiga de Carlos Lupe. Veja alvos, 9/10/2025,
às 14h10. É o jornal Metrópolis que está falando. Todos esses convidados aqui, com exceção dos últimos dois. Então, o que eu quero falar, presidente Carlos Viana? Dificilmente a sociedade vai receber dessa CPI a justiça que merece. Eu acho muito difícil. Porque quando a gente tem um judiciário que, ao invés de servir de escudo para a população, serve de escudo para pessoas envolvidas nesses esquemas que são apontados pela Polícia Federal como organizações criminosas, dando habeas corpus. Quando eu me aborreci hoje aqui, e me aborreci de verdade, é o meu 7º ano aqui, eu consegui a proeza de nunca processar ninguém na vida e nunca ser processado sendo deputado federal durante 7 anos. É muito raro. Só que quando você tem pessoas aqui de frente de deputados e senadores eleitos com voto popular, e nós temos uma Constituição Federal que o artigo 53 está escrito, não fui eu que fiz. Se a gente não aprender a respeitar regras nesse país que são construídas, nós, deputados e senadores, temos imunidade parlamentar e temos o nosso tempo de fala aqui. Nunca chamei ninguém de ladrão e sempre tratei todos aqui com respeito. Só vai dizer que é ladrão quando a justiça determinar. Eu posso ter até a minha opinião, mas vou me reservar. Vontade não falta aqui de repetir o que as pessoas falam na rua para mim. Por exemplo, dona Terezinha aqui de Friburgo me escreveu agora: estou assistindo vocês na CPMI. É a maior audiência do Senado, eu acho que desde a CPI que o Magno Malta presidiu. Fui descobrir que fui descontada em R$ 5.524. Fui ressarcida, mas continuo sendo descontada no ano de 2025. Então, seu Milton, ontem quando eu recebi uma senhora, eu não recebi, foram meus assessores, eu estava no plenário, uma senhora muito educada do Sindinap, falando, não temos nada a ver com isso, estamos sendo investigados porque o irmão do Lula é vice-presidente, o holofote, mas vocês são medalha de bronze na quantidade de descontos. Vocês têm aqui 262 mil filiados e que, segundo a Controladoria Geral da União, 254 mil não reconhecem a autorização que eles fizeram para serem descontados. Nós temos muito recurso. E essa senhora falou para os meus assessores que o senhor iria falar, que não tinha nada a esconder. Eu sou do Rio de Janeiro, tenho 47 anos, nunca morei fora do Rio de Janeiro. A similaridade aqui entre o esquema da Conafer, o esquema de Careca e Camizotti e o esquema aqui da Sindinap, a estrutura é muito parecida. Para o pessoal que está em casa, resumidamente, o dinheiro não sai da órbita dessas pessoas. O dinheiro é descontado, é surrupiado ali. Surrupiado não sou eu que estou falando, não. É a Controladoria Geral da União quando diz que 96 não autorizou. Quando você tem esses recursos, eles giram. E uma coisa que chama muita atenção, e eu tento observar aqui, não sei se vocês notaram, eu estou aqui desde 7 da manhã, são 17 horas. Eu vejo muito comportamento das pessoas, é uma coisa minha. O Milton não está confortável, obviamente. E olhando para ele, eu não vejo o Milton como responsável por esse esquema. Esse aqui, para mim, e aí entra a similaridade com o jogo do bicho. Isso aqui é familiar. E o fundador daqui, cuja filha tem o genro como marido, me passa que são eles, não o senhor. Desculpa, é uma percepção minha. Só que falando em jogo do bicho do Rio de Janeiro, o jogo do bicho do Rio de Janeiro é muito mais honesto que vocês. Porque o jogo do bicho não obriga ninguém a jogar. E o jogo do bicho paga a premiação. Vocês nem pediram autorização para essas pessoas serem descontadas. Os serviços não condizem com os milhões de reais que vocês adquiriram aqui de forma não lícita, aparentemente, segundo a CGU. Então, fica muito difícil quando a gente tem um judiciário protegendo vocês. Aqui, o senhor tem prerrogativa, o advogado tem prerrogativa, o presidente, que é senador da República por Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do país, o terceiro maior PIB do país, ele tem que ficar humilhado pedindo para o depoente responder. É uma situação constrangedora de falecimento do Congresso Nacional.
Porque quando o Supremo Tribunal Federal, ele autoriza o silêncio de vocês, e o silêncio diz muito, Milton, senhor Milton. O silêncio, quando o senhor fica em silêncio, porque na verdade o senhor tem muito a falar. O senhor tem muito a esconder também com o silêncio. Só que o silêncio que o STF impõe a vocês, impõe não, dá o direito, ele nos cala como parlamentar e senadores. Então, nós vivemos um momento super crítico do nosso país, em termos de democracia. Os acordos de cooperação técnico da Sindinap, o primeiro foi realizado em 2008, governo Lula, o segundo em 2013, governo Dilma, o terceiro em 2018, governo Temer, e o quarto no governo Lula, assinado pelo senhor André Fidelis e Milton Filho. Nós temos aqui, mencionado pelo líder do governo, 4 entidades que o líder fez referência, que tem como líderes aqui Felipe Gomes, Anderson Cordeiro Vasconcelos, Américo Montes Júnior, a AMAR, que é acordo de cooperação técnica em dezembro de 22, mas começou a ter os seus associados inscritos em 23, a Masterprev, acordo de cooperação em novembro de 23, a SAP, acordo de cooperação em março de 24, e ANDAP, acordo de cooperação em 7 de março de 2024. Eu não estou entendendo aqui a letra, mas paciência. Mas eu gostaria aqui de pelo menos fazer uma pergunta e deixar aqui registrado. É o 14º convidado, estive presente nos 14 convidados. Eu vou fazer a minha pergunta. Documentos internos do sindicato mostram que a empresa gestora eficiente ligada à sua esposa e ao marido da doutora Tônia recebia uma comissão a cada aposentado que passava a ter desconto em folha pelo Sindinap. O senhor pode explicar em detalhes por que o sindicato precisaria pagar uma empresa de familiares por um serviço que poderia ser feito internamente? Qual foi o critério para contratar a gestora e estabelecer pagamento por produtividade? O senhor não identificou o conflito de interesse em sua própria esposa lucrar diretamente sobre as mensalidades dos aposentados? Obrigado, senhor Milton. Obrigado, senhor Bruno. Obrigado, senhor Paulo. Com a palavra, o deputado Dorinaldo Malafaia. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Presidente, hoje é um dia que me parece improdutivo para essa comissão. Acho que hoje, pelo fato da própria não declaração do depoente, prejudica de forma muito profunda a análise dessa comissão. Logicamente, o depoente tem o direito de fazê-lo. Mas, por outro lado, eu fico preocupado porque, diferente das outras reuniões que nós tivemos aqui, outras audiências, nós tivemos aqui, ultrapassamos um certo limite, né? Nós chegamos a fazer aqui, a ter deputados, eu acho que o relator, que sempre trata com muita profundidade, mas acho que ultrapassou o limite, inclusive, no nível da coação do depoente. Acho que isso é preocupante para essa comissão. Queria aqui relatar o meu desagravo com isso, porque tem a lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, estabelece que nós temos que ter um pouco de equilíbrio sobre isso. Eu acho que, quando se ultrapassa esse limite, é necessário que esta comissão possa refletir também, com risco de prejuízos futuros, né, da credibilidade desta comissão. Vai deixar eu falar ou tu quer falar? Você quer falar? Peça a palavra. Peça a palavra. Tá? Então, portanto, eu queria fazer esse relato, presidente, que me preocupa que esta comissão foi para um outro nível. Nós saímos do foco e, por isso, acho que está prejudicado o debate que foi feito hoje aqui. Nós passamos aqui a ver, desde o requerimento, uma tentativa de transferência do debate desta comissão da finalidade para o enfrentamento direto, por exemplo, a questões internas do Senado que vieram para cá, para dentro da casa, para dentro dessa comissão, a tentar desqualificar, por exemplo, o presidente do Senado. Acho que isso é algo a se pensar. Depois, avançou-se para a questão de tentar aqui abrir uma crise do ponto de vista político no governo Lula. Ou seja, tentaram trazer de qualquer forma para cá o irmão do presidente, que não está indiciado, tentando desviar exatamente o foco deste debate. Então, tem um certo desespero nesse sentido. Tem um certo desespero. Ontem foi lamentável o que aconteceu na Câmara. Por exemplo,
quando a maioria destes deputados que estão aqui, inclusive de base de sustentação do governo Lula, votaram e enterraram, por exemplo, a questão da taxação das BBBs, das bets, dos bancos, né? Então, portanto, é interessante como essa mesma turma vem para cá hoje com a ânsia, né, de tentar desqualificar, de tentar, inclusive, imprimir ao governo Lula... Silêncio, por favor, silêncio. Só para garantir aqui. Imprimir exatamente essa confusão de narrativa, porque também há visivelmente um crescimento de popularidade do governo. Então, eu acho muito interessante essa mudança de cenário apresentada aqui nesta comissão. Eu queria me deter a uma questão que está colocada aqui. As entidades que nós estamos investigando, elas têm um centro. As fraudes investigadas pela Operação Sem Desconto, elas envolvem entidades criadas principalmente entre 2019 e 2022, período de omissão da gestão do Bolsonaro. São associações fantasmas, sem sede ou serviços, e que se apresentavam como clubes de benefícios. Veja só, o deputado que apresentou anteriormente um vídeo, pelo menos o vídeo que foi apresentado aqui, me deixou uma certa tranquilidade no sentido de identificar que há diferenças entre as entidades, porque pelo menos naquela apresentação tinha aposentado, tinha sede. A maioria das entidades que foram indagadas aqui, interrogadas, não tinha sequer sede, sequer um tipo de atuação concreta. Então, portanto, acho que há que se diferenciar essas questões que estão colocadas hoje aqui. Então, portanto, nós verificamos hoje aqui uma diferença em torno dessas questões. Eu lamento profundamente que a gente tenha que não ouvir a pessoa que foi trazida aqui, o senhor Milton. E aí eu concordo nesse sentido. Nós temos lamentavelmente, o mesmo modus operandi. Nós temos a mesma conformação e atuação em todas as entidades, né? Ou seja, tem sempre, infelizmente, um círculo vicioso entre marido, esposa, parentes, do ponto de vista dessas fraudes. Mas eu quero aqui separar algumas questões. Eu acho que tem questões que limitam as diferenças. Eu acho que essa comissão... Posso terminar, presidente? Pode, perfeitamente. Eu acho que esta comissão... Silêncio, por favor, ela precisa fazer uma avaliação profunda, com seriedade, em torno dessas questões. Então, quero me deter aqui ao que é importante. Para mim, a discussão de 2019 e 2022 está colocada como uma necessidade de investigar de forma séria o que aconteceu na fraude do INSS. Então, queria, presidente, solicitar a Vossa Excelência, que foi colocado também aqui a questão da relação, que não foi aprofundada, a relação do BMG com a fraude. Nós falamos aqui da questão do sigilo, nós precisamos pedir, inclusive, a quebra de sigilo em torno dessa questão, requerimento. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que a gente pudesse fazer aqui a convocação do ex-gerente do banco BMG, Anderson Ladeira Viana, que me parece que ele circunda nessa relação com o senhor Milton Batista de Souza. Acho que tem a necessidade de nós fazermos uma certa extensão desse pedido ao BMG, na figura de Anderson Ladeira Viana. Então, portanto, queria hoje finalizar essa minha fala lamentando que a gente tenha hoje fugido muito, presidente, ao debate e tentado, de certa forma, transformar isso aqui numa grande chantagem política, seja ao presidente do Senado, seja ao próprio presidente Lula, tentando trazer para esse debate o irmão do presidente que não está indiciado. Muito obrigado, senhor presidente, pela ordem. Foi citado, gostaria de me pronunciar. Senhor presidente, não conheço o nobre deputado, o vi aqui, ele sempre bastante educado e com colocações, seja lá do ponto de vista dele, mas colocações que o competem. Mas hoje eu acho que ele passou um pouco do tom. Eu gostaria de saber do deputado qual foi o fato balizador do abuso de autoridade que o senhor citou em relação a mim. Pois não, relator. Na sua oitiva, no seu interrogatório junto ao depoente, Vossa Excelência, em determinado momento, ultrapassou, nós todos aqui, inclusive da base do governo, avaliamos isso com a equipe técnica. Não, mas queria saber do senhor. Estou lhe respondendo. Vossa Excelência, em determinado momento, vinculou a não fala do depoente à implicação direta junto a uma pessoa que não está, inclusive, envolvida no processo, que é o senhor chamado Frei Chico.
Vossa Excelência utilizou desse termo. Como? Eu lhe agradeço. O senhor me respondeu a minha pergunta, eu lhe agradeço. Quero dizer, senhor presidente, que com esclarecimento que é esse o fato que ele indicou, eu não apenas reitero a necessidade, como irei lutar para que nós possamos fazer essa convocação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Só uma Pela questão. ordem. Olha só. Foi essa a questão, presidente? Presidente. Foi essa a questão? Presidente, Não me foi essa a respeita, questão? rapaz. Tu nem me conhece. Tu nem me conhece, rapaz. Sai daí, rapaz. Me respeita. Vem com palhaçada. Presidente, Tá que é isso, presidente? Senhores, tá escrito aí, olha senhores. aqui. Parlamentar tentando Senhores. intimidar o colega aqui dentro. Senhores, Isso. por favor, delegado Caveira. Deputado Malafaia, por gentileza. Qual é a questão? Deputado Evaí. Senhor presidente, pois não. Com todo respeito aqui ao nobre colega parlamentar que antecedeu a fala, só fazer uma correção na fala dele, a correção técnica, e está aprovado. O deputado Zaratini, do PT, que foi o relator da medida provisória 303 ontem na Câmara, que foi citado aqui, não trouxe no texto o aumento da tributação das BETs. Portanto, como é o relator Zaratini do PT, a retirada do aumento da tributação das BETs. Não tem nenhuma relação com a oposição. Só para poder esclarecer um fato que foi citado aqui, uma correção que impacta a nossa atuação na casa. Está esclarecido. Vamos continuar. Presidente, com a palavra coisas. do deputado Malafaia. Muito obrigado, por gentileza. Eu fui citado duas vezes. Queria não, excelência. fazer a devolutiva. Você foi respondido. Não. Com a palavra o deputado Rogério Corrêa. Presidente, tem uma resposta. Não, excelência. O senhor foi respondido. Presidente. Tá bom. Presidente, apenas uma questão. Um minuto para não. ele, presidente. Não, vamos dar, eu vou dar um minuto para ele responder, por favor. Sim. Muito bem, Eu quero concordar com o relator, presidente. O relator tem razão no sentido do direito de convocar. O que eu estabeleci aqui, com todo respeito a Vossa Excelência, foi que a forma como Vossa Excelência se dirigiu ao depoente, coagindo, dizendo que se ele não falasse, ele estaria trazendo e relacionando diretamente uma pessoa que não estava envolvida, é diferente. Que Vossa Excelência tem o direito de convocar? Tem. Mas naquele momento, Vossa Excelência errou e alterou o sentido do seu interrogatório. E caiu exatamente nessa lei de coação. É muito similar ao que fazia, por exemplo, quando você estava no processo de tortura, que você diz, olha, ou você fala isso agora, ou vai acontecer tal coisa. Peraí. Foi nesse sentido. Não, É isso aí, presidente, é fato. Eu vou encerrar a discussão. Não, presidente, relator, por gentileza, ele não fez essa comparação. Não fez essa comparação. Senhores, por favor. Minha vez, presidente. Por favor. Artigo 22. Relator, por gentileza. Só um minutinho. 22. Deputado Malafaia, para que a gente deixe bem claro aqui, quando e como se aplica a lei de abuso de autoridade, porque ela é muito confundida, cada um tem sua tese, de acordo com o seu interesse, a sua visão e aquilo que não quer que pergunte. Então eu vou deixar claro aqui as decisões que já são parte da corrente da jurisprudência sobre lei de abuso de autoridade e CPIs. Eu vou ler aqui para os senhores. A lei de abuso requer especial fim de agir, e isso não é o caso dos parlamentares. Perguntar não é abuso de autoridade. Tá ok? Quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Não se aplica aqui em momento algum. A nenhum de nós. A lei de abuso se aplica a interrogatório, contexto processo judicial, e CPI não realiza interrogatório. Toma depoimento, segundo o artigo 15, e aqui vai. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório da pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio. Então, aqui ninguém forçou a pessoa a falar absolutamente nada, não houve qualquer abuso de autoridade. Parlamentares têm imunidade material por suas opiniões, palavras e votos, e não podem ser calados no direito de inquirir. Então, principalmente o relator. Por gentileza, com a fala, o deputado Rogério Corrêa, por 10 minutos. Presidente. Sim, senhor. Essa comissão não pode ter seletividade, muito menos apontar um relatório seletivo, porque isso destruiria a CPMI. Nós temos milhares e milhares de páginas dentro da CPMI que já chegaram e foram lidas. Não sei se todas foram lidas, mas eu te garanto que milhares foram lidas. Nós tivemos do Sindinap
os rifes que chegaram de quebra de sigilo. O COAF remeteu todas para cá. Sabe quantas vezes aparece o nome do Frei Chico? Nenhuma vez. E nenhuma delas. Seja no Senacom, naquele grupo de trabalho, nos rifes de modo algum, ou seja, não houve nenhum pagamento do Sindinap ao Frei Chico. Nada foi descoberto contra o Frei Chico. Ele também não é investigado. Então não existe nada em relação ao Frei Chico. Portanto, daí tirar uma conclusão, que ele vai ser o único vice-presidente a ser ouvido, é evidentemente uma seletividade. E por isso nós não vamos permitir que isso aconteça. Porque se levar a CPMI para seletividade política e ideológica, achando que vai fazer algum vínculo forçado, como querem aqui, vão se dar mal. Nem relatório é aprovado dessa forma, porque não condiz com a verdade. Então ninguém da oposição ao governo do presidente Lula conseguiu apontar nada em relação ao Frei Chico, a não ser o caso dele ser irmão do presidente Lula, o que para ele deve ser uma glória, assim como também é do presidente Lula ser irmão dele. Nenhuma palavra, nenhum nome do Frei Chico, nada, nenhum pagamento, absolutamente nada. Hoje só ficou demonstrado aqui que o Frei Chico não tem absolutamente nada a ver com a questão da Previdência. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo, falaram muito do habeas corpus do Flávio Dino. Que absurdo o habeas corpus do Flávio Dino. Eu também acho que devia ter todo mundo aqui sem habeas corpus. Mas já teve 7 habeas corpus. O André Mendonça deu 2 habeas corpus. Cássio Nunes, Fux e um do Flávio Dino, 2. Do André Mendonça, o Careca e o Camizotti. Sendo que o habeas corpus do André Mendonça, que eu não vi ninguém criticar, nem Vossa Excelência, nem o relator, pelo menos hoje, ninguém fez a crítica. E o Camizotti simplesmente não precisou nem de vir aqui. E já se fala agora da gente ir até a Polícia Federal, não deve ser a gente todos. Alguns irem à Polícia Federal para fazer a fala em relação ao Camizotti. Ora, é evidente que esse habeas corpus do André Mendonça foi o que mais extrapolou, porque sequer permitiu que o Camizotti viesse aqui. Deu a ele a opção de não vir. O ministro terrivelmente evangélico, que foi indicado por Jair Bolsonaro. Aqui também reinou a seletividade. Mas eu queria colocar algumas fotos, porque as fotos também engraçadas, são seletivas. Vamos ver algumas fotos? Coloca aí para mim, por favor. Eu não vou falar da foto daqueles que servem de chofé da Conafé. Isso eu não vou falar, porque senão eu dou direito de resposta. Mas todo mundo já viu aí quem é que foi chofé da Conafé. A Conafé é uma empresa, uma entidade que milhões e milhões. Põe no último, esse aí é o último, é antes desse, pode passar, o último esse aí. Eu queria colocar as primeiras fotos. Olha, vamos ver essa foto aí, olha. Essa foto aí é um resort chique. Teve uma festa grande lá, foi a festa do Camizotti. Olha que chique. Essa aí vale mais do que as piscinas que mostraram aqui. Olha que foto grande. Agora, olha depois dessa foto quem estava lá. Tem até um senador aí, não sei nem se viu o uísque lá pro Camizotti, né? Pode ter até garçom do Camizotti. Esse estava no festão, né? Estava lá no regabofe do Camizotti, naquela mansão maravilhosa. Mas olha as outras fotos que vem aí. Tem aí, olha, tem governadores dos milionários. Tanto do Cavalcante, que teve aqui, quanto também do Nelson Williams. Mostra a outra do Nelson Williams. Esse é o Fusquinha. Famoso Fusquinha. Olha aí. Olha lá o governador Tarcísio, junto com Nelson Williams e Fernando Cavalcante. Eu não sei se quem gosta de mostrar foto, porque não mostraram essas, né? E lá no Palácio, ó, tá lá. Chique, o Nelson Williams e o Cavalcante, muito chiques lá nas fotos. E mostra agora, por favor, aí, continua isso lá, foi uma beleza. Mostra agora o gráfico, que eu queria ver também, para não dizer, aí, vamos ver a seletividade também que a gente tem em relação aos gráficos que são mostrados. Essa amarela aí é do Sindinaf, que está sendo investigado e tem que ser investigado mesmo. Se tiver coisa errada, vai ter que pagar por tudo. Olha lá do Sindinaf, é amarela, que vem a antiga e ela diminui lá no governo do Lula. A foto está desfocada aí, tá bom.
Olha a vermelha, que é da Conafer. Ela começa lá em 2019, no Temer, e vai crescendo, 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 só vai diminuir no governo do presidente Lula depois. E cresce durante o governo Lula também, claro, porque ela continuou e o esquema da quadrilha continuou. Olha a azul. A azul é da AMAR, a mesma coisa. A AMAR que hoje também recebeu a visita aí da Polícia Federal. E a verde, que é da AMBEC. Olha a diferença aí da linha amarela para as outras linhas das entidades. Sabe por que é isso, presidente? Eu vou tentar explicar isso novamente, porque isso tem uma lógica que é importante. Antigamente, era obrigatório ter entidades sindicais. Presidente, isso é muito importante. Entidades sindicais tinham que ter carta sindical para ter o desconto. Funcionava dessa forma. Teve um escândalo em 2018 e o ministro do Trabalho, ele caiu porque ele foi afastado e suspenso, sabe por quem? Pelo ministro Fachin. O roubo na época foi muito grande, o ministro era Elton Iomura. Ele era um ministro do governo Temer. E ele caiu porque ficou comprovado que tinha 4 milhões de reais envolvido em cada carta sindical que era oferecida e dada no Ministério do Trabalho. 4 milhões por carta sindical. Foi um escândalo na época. Estava envolvido nesse escândalo Roberto Jefferson, Ademir Camilo, Paulinho da Força, Nelson Marquiselli, tudo gente do PTB que depois vieram ao Centrão e hoje são todos bolsonaristas. Não estou querendo dizer que isso significa que todo bolsonarista está envolvido nisso, nada disso. Mas olha só, era 4 milhões que se vendia cada carta sindical. E essa carta sindical ia para receber a CT. Esse era o esquema que havia então na época. Como muitos não conseguiam, o preço era caro, etc., veio o escândalo e isso acabou. O que aconteceu depois? Em 2019, aí vem um decreto do governo Temer dizendo o seguinte: não precisa mais de carta sindical. Qualquer entidade associativa poderá fazer parte, ter as CTs, desde que sejam entidade de aposentados e demonstre os filiados. Aí é que começaram a aparecer essas entidades ali, ó, de 2019, a grande maioria delas. Hoje são 42, né? Conafer, AMAR, AMBEC. Então, essas entidades picaretas que não precisavam de carta sindical, portanto, nada tem a ver com o sindicato. Às vezes o preconceito é grande, eles falam os sindicatos, não são sindicatos, são associações de aposentados picaretas que roubaram dinheiro do servidor, que é o que nós estamos vendo agora. Elas, então, entraram em 2019 e passaram a receber lá de dentro do INSS, através de roubo, e nós vamos chegar nesses que estavam roubando lá, e são muitos, a gente já tem vários deles em mente, todo mundo sabe disso. Nós vamos chegar a quem lá de dentro corrompia e mandava estes aposentados como se fossem filiados das entidades. As entidades, então, tinham um esquema de fingir que ampliava a sua filiação. E assim aumentaram-se o roubo. Coitado do aposentado, 40, 50 reais, isso de milhões de aposentado virou bilhões. Este foi o fato que aconteceu. E essa mudança se deu em 2019, depois do escândalo do roubo que houve no Ministério do Trabalho, da venda da carta sindical. Então, presidente, esse é o fato, são fatos que aconteceram, são importantes que a gente saiba, para a gente fazer um relatório que ele, de fato, seja um relatório verdadeiro, um relatório que não seja parcial, um relatório que não tenha seletividade. Mas eu queria terminar com aquilo que eu comecei. Nada, absolutamente nada se encontrou do Frei Chico, a não ser o fato dele ser irmão do presidente Lula, o que é um orgulho, né? Aliás, o presidente Lula, que hoje, demonstrado nas pesquisas, deve ter dado esse desespero geral. Ganha de qualquer adversário de balaiada, se não ganhar no primeiro turno. Mas não há ninguém no segundo turno. Isso deixa os bolsonaristas doentes de raiva e até votando a favor de bancos, betes e bilionários para tentar atrapalhar o governo do presidente Lula e, na verdade, atrapalham o povo brasileiro. Então, vamos levar a CPMI com dados concretos. Vamos convocar quem tem que ser convocado. Vamos largar a seletividade ideológica para lá. Obrigado. Pois não, excelência. Com a palavra o deputado Alencar Santana. Queria falar com o aposentado e a pensionista que está vendo essa CPMI
dizer que a nossa vontade aqui é fazer um trabalho com muita seriedade e responsabilidade para que a gente possa, ao final, concluir apontando as pessoas que, de fato, roubaram, lesaram, fizeram essa trama horrível, tirando seu dinheiro da sua aposentadoria mês a mês. E para que a gente possa chegar nessas pessoas que, de fato, tiverem esse benefício, nós temos que agir aqui com muita seriedade. Nós não podemos achar que isso daqui é brincadeira, enfraquecermos a CPMI em disputas que, porventura, não são adequadas para chegar ao resultado final. Acho que esse tem que ser o nosso compromisso principal. E para isso, presidente, colegas deputados e senadores, a gente tem que ter uma linha clara de investigação, uma coisa lógica, coerente, e para que não aponte o dedo para um lado e para o outro, para simplesmente perseguir alguém. Nós temos que ouvir todos os presidentes do INSS, desde 2019 até o atual. Todos os ex-ministros ou secretários da Previdência que exerceram a função de ministro. Todos os diretores de benefício que assinaram os contratos. Todos os presidentes de entidades e pessoas envolvidas. O presidente Lula desperta paixão. Vídeo Trump, encontrou com ele e já pintou um clima assim extraordinário. Telefonaram depois, meia hora, daqui a pouco vão ter novo encontro presencial. Alguns aqui são aficionados no presidente Lula. Aficionados. Têm a paixão extrema. Outros aqui, de maneira insana, preconceituosa, exalam ódio. E aqui fica a todo momento, presidente Lula, presidente Lula, presidente Lula, presidente Lula. Eu quero agradecer ao Frei Chico, irmão do presidente Lula, vice-presidente do Sindinap, tem uma história de trajetória do movimento sindical. E diria que milhões de brasileiros e brasileiras também o agradecem. Porque o presidente Lula começou a militar no movimento sindical, levado pelo irmão Frei Chico, ainda na ditadura militar. E ele fez do irmão que não gostava da política, que não militava no sindicato, o maior e o melhor presidente que o Brasil já teve até então e um dos maiores líderes do mundo. Hoje, está sendo celebrado o acordo, o fim da guerra, do genocídio do governo israelense contra a Palestina. O presidente Lula, desde o início, condenou o ataque genocida contra aquele povo sofredor, que luta para ter direito a seu Estado e vai ser reconhecido no futuro como tal. E não teve medo de se posicionar, mesmo praticamente quase todo mundo indo no sentido contrário. O que ele fez será reconhecido pela história. E recentemente falou na ONU sobre isso. Então, Frei Chico, a gente é grato por isso. Como foi dito, se o Sindinap, qualquer outra entidade, fez algo de errado, tem que ser investigado. Profundamente. Mas nós vamos fazer isso com seriedade, analisando material, documentos. E dos documentos que até agora, sigilos bancários, inclusive, dados do COAF, não tem qualquer suspeita, menção, qualquer possibilidade de envolvimento do Frei Chico. Nenhuma. Não tinha função administrativa e não tem função financeira administrativa no sindicato. Mas aqui alguns querem perseguir, como perseguiram alguns recentemente, juízes e promotores durante a Lava Jato. Os heróis nacional que pariram um golpe, que destruíram a economia brasileira, o setor de engenharia, empresas brasileiras, que deram o golpe. E o golpe que permitiu, foi pós-golpe, no governo Temer, que entidades não sindicais, associativas, pudessem fazer ACT e descontar do aposentado e pensionista. No movimento claro de enfraquecer o movimento sindical e permitiu que essas laranjas se proliferassem. Lembrando que o ACT da Conafer é assinado ainda no governo Temer. E depois permitiu que outras, Ambec, Amar Brasil, várias outras, Universo, entrassem ou no governo Temer ou no governo Bolsonaro e crescesse desde então. Nós temos que trazer, ou nós não vamos trazer aqui o presidente da Ambec? Novamente o presidente da Conafer que mentiu. Olha só, aqui nós temos um depoente
que visivelmente está abalado, pelo menos pela manhã era visível, diante do que aconteceu hoje, que diz que veio preparado para depor e depois que não tinha condições psicológicas para tal, que não respondeu usando o seu direito de defesa, que é constitucional, que não é criado agora. Existe no mundo do direito há anos e não só no país. É legítimo. Olha só, aí por ele não responder, eu vou ter que trazer o irmão do presidente. Mas que investigação séria é essa? Eu vou trazer alguém só porque é irmão de tal pessoa? Que seriedade, não estamos de brincadeira, presidente. Não estamos de brincadeira aqui. Eu, particularmente, não estou. Eu quero que, ao final, a gente chegue claramente nos verdadeiros culpados. Precisamos chegar nos verdadeiros culpados. Se a gente continuar fazendo essa confusão, nós não vamos chegar. Nós não podemos, porque olha só, o cara da Conafer mentiu, nós temos ordem de prisão. Alguém falou de convocar o vice? O diretor financeiro da entidade? O diretor administrativo da entidade? Porque alguém fica em silêncio, eu vou chamar o outro, porque ele é irmão do presidente. Isso que essa comissão tem juízes, ex-juízes, delegados, promotores, que trabalham com uma investigação, mas são seletivos. A seletividade e o ódio, a perseguição que a Lava Jato tinha, obsessão no presidente Lula, desmoronou a operação. Desmoronou a operação. Façamos um trabalho sério para que essa CPI não seja ridicularizada no futuro. E nós temos condições de fazer. Mas isso é com paciência, com parcimônia. Isso aqui não é uma minissérie. Isso aqui é algo longo. Uma novela longa, que vai terminar em março. E lá nós vamos ter que ter a conclusão adequada e correta. Lógico que fatos ocorrem no meio do caminho. E nós vamos ter que, porventura, fazer algo extraordinário. Mas nós temos que ter uma coerência do nosso trabalho. Senão nós vamos atrapalhar, presidente. A responsabilidade da condução é vossa. E tenho certeza, espero, que assim conduza. Para que a gente não tenha problema de andamento dos nossos trabalhos. Mas aqui nós temos que trazer, como falei, repito, as outras entidades. Todas elas. E se, a partir do depoimento da pessoa, ou de documentos que chegarem a essa comissão, a gente avance sobre outras pessoas. Repito, nós temos que ouvir os ex-ministros, secretários da Previdência e presidente do INSS, diretores de benefício. Não trouxemos um até agora de diretor de benefício, ou só um que veio no início, aliás, os demais não. Então nós temos muita coisa para fazer sem dúvida alguma. Agora os demais deputados e deputadas, senadores da oposição, sejam aqueles que dão carona, aqueles que não dão carona, aqueles que têm uma ação policial, não têm ação policial, aqueles que têm obsessão pelo Lula, que aqui mais uma vez ficam exalando a todo momento, querendo fazer associações indevidas, relatos que não tem nada a ver. Nós temos uma missão ainda muito longa nessa comissão, mas eu digo a vocês que tem essa paixão, esse desejo de perseguição ao presidente Lula, que o presidente Lula só cresce na pesquisa, saiu um novo resultado hoje, a diferença dele para os seus adversários só aumenta, o povo está compreendendo o que está acontecendo, do compromisso dele com o país, com as políticas sociais, com a geração de emprego, entendeu? Com a saúde pública, ao fazer mais UBS, policlínicas, o mais especialista, com a educação, por exemplo, com o pé de meia, ou os novos institutos federais, com a política habitacional do Minha Casa Minha Vida, ou amanhã que vai lançar o programa de financiamento, de crédito, para a classe média poder comprar seu imóvel, tantas outras medidas que têm fomentado a nossa economia. O presidente que teve a coragem de cabeça erguida de enfrentar a maior potência do mundo, enquanto alguns aqui queriam bater continência e louvar a bandeira norte-americana, como fizeram no 7 de setembro, no dia da independência. Seguindo também o governador covarde de São Paulo e traiçoeiro do seu povo, que tramou para derrubar uma medida de taxação das bets e das fintechs ligadas ao crime organizado.
É isso que ele fez ontem. O presidente Lula trabalha para a maioria do seu povo, para a maioria do país, para o povo que mais precisa, por isso também que deu a isenção para quem ganha até 5 mil do imposto de renda. Então façamos o trabalho sério para que a CPI seja respeitada. Muito obrigado, deputado. Senhor presidente, o tempo de líder, um minutinho. Tempo de líder, 5 minutos. Bom, senhor presidente, eu vou ter que dar uma saída rápida, mas vou voltar aqui 1h30, só para a gente não perder aqui o time. Eu acredito que é muito importante que todos nós tenhamos aqui em mente a necessidade, de fato, de encontrarmos os culpados desse grave crime, né? Nós escutamos aqui os discursos, me parece que eles convergem quando se fala em encontrar culpados, mas a gente tem divergido em relação aos métodos e a forma como esse enfrentamento tem que ser feito. Eu quero dizer a Vossas Excelências que a minha maior preocupação aqui é que, num futuro próximo, nós não possamos ou não sejamos apontados como aqueles que perpetraram ou fizeram um enorme circo sem resultados. A gente tem ouvido aqui uma pretensa ou uma vontade de dirimir, de resolver, de alcançar objetivos, mas ao mesmo tempo a gente sente que se quer se colocar uma nuvem de fumaça sobre o problema. Objetivamente, existe um problema e esse problema pode ser enfrentado não com discurso, mas com ação. Eu já escutei aqui em várias oportunidades, né, membros do governo afirmarem que não se sentem confortáveis, que abominam, que não acreditam, que não querem a continuidade do desconto associativo. Eu já escutei isso em vários momentos diferentes. Agora, esse discurso não se materializa. Esse discurso, na verdade, é uma narrativa, é uma falácia, é uma enganação. É só um discurso. Eu coloquei aqui, eu acho que há alguns dias, talvez possamos votar na próxima quinta-feira, se a vontade dos pares permitir, uma moção para que o Senado da República vote o que já foi votado na Câmara, para acabarmos de uma vez por todas com esse desconto associativo que claramente, por mais dificuldades que o governo possa implementar, por mais cuidado que se tenha, sempre o fraudador vai encontrar uma maneira de enganar o aposentado, que é o hipossuficiente, que é alguém que é frágil, que é alguém que, infelizmente, tem sido permeado por essas artimanhas, as mais variadas, que são engendradas por esses picaretas e por esses sindicatos picaretas. Então, eu pediria a Vossa Excelência que instasse aos nossos pares, inclusive a base do governo aqui presente, para que, por favor, deixemos de enganar a população e materializemos o nosso compromisso, que é mútuo. Vamos todos juntos falar com o presidente Davi Alcolumbre para, em regime de urgência, na próxima semana, na próxima sessão plenária, acabarmos de uma vez com toda com essa porta escancarada para fraude. Ponto 1. Ponto 2, senhor presidente. Pois não. Até em complemento a essa ação, há 2 anos e meio, eu estou dentro do Senado da República, buscando uma maneira de, pelo menos, regulamentar o que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que é deixar que o cidadão brasileiro tenha o direito de oposição na contribuição assistencial. Porque o Supremo Tribunal Federal, se metendo, inclusive, mais uma vez na prerrogativa do Parlamento, decidiu que o conjunto dos trabalhadores é obrigado a pagar ao seu sindicato por ocasião de um acordo ou de uma convenção coletiva, quando anteriormente isso só era obrigatório para quem era sindicalizado. Há 2 anos e meio eu tento, pelo menos, normatizar o direito à oposição. E o governo do PT tem impedido que isso aconteça porque quer continuar financiando essa república sindical. Então, apenas para dizer a Vossa Excelência que me incomoda esse discurso vazio e que, na verdade, não tem ressonância na realidade. Se o que o governo está dizendo é verdade, vamos juntos fazer o que a Câmara fez e vamos juntos normatizar o direito de oposição. E quanto o que aconteceu ontem é uma outra mentira que é repetida naquela tática do Goebbels, do ministro da propaganda nazista. Todos sabemos
que o relator da medida provisória, que tratava de mais aumento de imposto, 10 aumentos de imposto, que é o senhor Carlos Arateno, do PT, foi quem retirou, no texto final, a taxação das bets, jogos de azar, que, na verdade, nós, da oposição, votamos contra. Eu votei contra essa jogatina indecorosa que tem, infelizmente, vitimado a população brasileira. E quanto ao governador Tarcísio, ainda bem que ele, além de cuidar bem de São Paulo, está preocupado em evitar que se aumente mais impostos contra a população brasileira. Obrigado, senador. Com a palavra, o senador Exalci Lucas. Presidente, eu quero iniciar minha fala parabenizando Vossa Excelência. Eu, como mineiro, fico orgulhoso de ter Vossa Excelência como presidente dessa comissão. Vossa Excelência, junto com o relator e os demais membros, estão conseguindo resgatar realmente a credibilidade de CPMI aqui nessa casa, no Congresso Nacional, que é um instrumento importante para todos nós. Mas eu quero parabenizar, relator, pela sua competência e pelo seu trabalho. Presidente, antes de entrar propriamente no assunto aqui, eu quero também colocar como urgência essa questão dos consignados. Foi dito aqui, e é verdade, que essas operações com o consignado do BMG e essa entidade HELP aí, que está ligada ao Sindinap, de fato, descontava dos aposentados o empréstimo. Quando o aposentado reclamava e pedisse para devolver o dinheiro descontado, eles pediam biometria, uma série de dados, e depois lançava de novo outro financiamento. Então tem muita gente que foram enganados. Pode ter certeza que o consignado será muito superior à questão dos descontos assistenciais. Presidente, eu sou muito técnico, né? Eu sempre participei das CPMIs e tem dados. Eu até fiz um gráfico para mostrar, mas não vou mostrar não, porque o relator já fez isso muito bem. Mas por que as pessoas incomodam comigo na CPMI? Porque eu vou direto ao foco. Presidente, está aqui, ó. Os interlocutores da Força Sindical, eles disseram aqui que o João Batista era muito amigo, João Batista Inocentini, que era o ex-presidente, era muito amigo do presidente Lula. E Lula pediu a ele que acomodasse o Frei Chico em algum posto do Sindinap. Então, o Inocentino morreu em agosto de 2023 e deixou, então, o senhor Milton no comando da entidade. Então, o pedido para a inclusão na Sindinap do Frei Chico partiu do presidente Lula. E aí, eu quero aqui agora, presidente, dizer da minha indignação, e eu dei várias entrevistas, e aqui falei diversas vezes, que havia, sim, por parte da CGU e AGU, uma seletividade. Porque as entidades principais, como a CONTAG e o Sindinap, sequer foram objeto de denúncia e processo. Agora, e eu falei sempre, olha, gente, o Sindinap e a CONTAG sequer poderiam estar descontando no INSS, sequer poderia ter assinado o acordo de cooperação técnica. Por quê? Porque a Lei 13.019, de julho de 2014, impede a celebração de qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos, para quem tem dirigente, parente até 2º grau. E aí, alguém colocou, acho que foi o relator, quando que foi assinado realmente os termos de acordo do Sindinap? Começou lá em 2008, depois 2018, mas o importante é que foi renovado, presidente, agora em junho de 2023. Junho de 2023, o presidente Lula já era o presidente. Agora a CGU diz que tinha uma declaração falsa, porque o Sindinap declarou, e o relator mostrou isso muito bem, declarou que realmente não havia nenhum impedimento legal com relação ao Sindinap, contrariando o que está na lei. E aí a CGU agora diz que descobriu agora, em função disso, então agora está investigando a CONTAG, Sindinap, etc. Tanto é que a operação hoje de manhã, da Polícia Federal, né, concretizou isso. Mas a CGU disse isso. Olha, como o sindicato deu a declaração, a gente não sabia, então eles impediu que a gente avançasse em qualquer investigação. Ora, seria muito ingênuo alguém achar
que o presidente Lula não sabia que o irmão dele era vice-presidente e muito menos não sabia que existia a lei proibindo isso. Óbvio que alguém alertou. Quando se fala da influência do Frei Chico, eu não vi nenhum pagamento para ele, não. Eu vi umas fotos ali que o relator colocou, junto com o Ministério da Previdência, várias fotos, junto lá com o Ministro do Trabalho. Então ele era, de fato, relações públicas, relações comerciais. Quem faz a relação comercial, provavelmente, pelo que está naquela foto, quem abria as portas do poder público era exatamente o Frei Chico. E talvez tenha sido isso que ele tenha conseguido, junto à Dataprev e também junto ao INSS, para que incluísse, mesmo tendo o parecer contrário da Procuradoria, tinha um parecer contrário, mas eles conseguiram, o Sindinap conseguiu fazer em bloco os descontos dos aposentados e pensionistas, mais de 50 mil pessoas. Então isso não foi de graça, alguém com influência política conseguiu da Dataprev e do INSS essa façanha de fazer esses descontos, mesmo contra a questão do parecer da Procuradoria-Geral. Então, no entendimento dos auditores da CGU, a omissão da informação sobre o irmão Lula impôs barreiras adicionais à atuação dos agentes de fiscalização e controle, que, diante da declaração falsa, foram impedidos de identificar de imediato a incompatibilidade legal existente. Um rombo, no caso do Sindinap, mais de 600 milhões, dizer que não pôde investigar porque teve uma declaração falsa, será que ninguém sabia disso? Será que ninguém conhecia a legislação? Então, é claro, é óbvio que isso aí teve uma influência grande. Bem, segundo os aposentados, os descontos do Sindinap começaram depois que eles foram à financeira Help, como eu disse aqui do BMG, atrás de empréstimos. Em alguns casos, os atendentes disseram que era preciso aceitar a cobrança do Sindinap para acessar o dinheiro. Em outros, sem sequer mencionar a entidade, uma vez que o aposentado cedia os dados, inclusive biométricos, e o desconto vinha automático na conta. Tem gente pagando 500, 280, 300 reais por mês de empréstimos que sequer foi autorizado e sequer entrou na conta do aposentado e pensionista. Então, era muita covardia. Agora, situações aqui, presidente, na prática, acho até que foi um exemplo, um modelo, o Sindinap, CONTAG, principalmente o Sindinap, deve ter sido um modelo do que está acontecendo hoje com os descontos assistenciais. Porque o modus operandi é o mesmo. Descontava dos aposentados, sem eles saberem de nada, bilhões, e depois lavava esse dinheiro com as empresas que são empresas de fachada, empresas de familiares. Em todas elas está desse jeito, inclusive do Sindinap. Não vou repetir o que o nosso relator já colocou aqui claramente. Milhões e milhões, está aqui, a exemplo, né? Escritório de advocacia do advogado Carlos Afonso, 3.199.000. Quem é Carlos Afonso? Genro de João Batista Inocentini, que era o ex-presidente. Marido da Tônia Andréa Inocentino. Gestor eficiente, quase 6 milhões. Quem era aqui? Daugliese, esposa do Milton Batista. Esfera Assessoria, Sistema e Informática, 2.294.000. Carlos Eduardo Teixeira Júnior, casado com a irmã de Tônia Galeri. Então, a gente percebe que em todas as situações, praticamente é o mesmo. Então, a gente está chegando, presidente, aonde nós queremos chegar, que é quem é que está no comando de tudo isso. Inclusive, era importante que depois, né, o depoente explicasse, houve saque em dinheiro nas contas do RIF do Sindinap, mais de 6 milhões e meio em dinheiro sacado na boca do caixa com relação a Sindinap. Então, isso é que tem que ser explicado. Eu me lembrei, eu estava aqui, né, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu me lembrei lá atrás, na Petrobras. Eu fui lá em Curitiba, na Polícia Federal, na CPI da Petrobras. Eu fui o primeiro a perguntar para o Pedro Correia, que era o presidente do PP. Eu falei assim, Pedro, quem indicou Paulo Roberto Costa para a Petrobras? Porque ele disse, depois de muita dificuldade, ele acabou soltando. Foi o presidente Lula. E quem é Paulo Roberto Costa? Faleceu agora recentemente com câncer,
mas foi aquele que devolveu 79 milhões no acordo da delação premiada. Devolveu. Ninguém devolve nada se não roubou. Então, esse é o foco. Nós temos que chegar, de fato, quem são os cabeças dessa roubalheira toda, dessa lavanderia que estão fazendo com relação aos aposentados e pensionistas. É lamentável, realmente, que essas pessoas não têm a mínima consideração, principalmente com os que mais precisam, que são as pessoas com deficiências, as pessoas realmente aposentadas e pensionistas. Muito obrigado, presidente. Pois não, excelência. Com a palavra, o senador... Pois não, o tempo do líder. O tempo da liderança para o governo. 5 minutos. Bom, presidente, sobre chegar em quem realmente roubou o INSS, eu acho que nós estamos num bom caminho. Operação da Polícia Federal hoje, Felipe Macedo Gomes, da Mar Brasil, Anderson Cordeiro, da Masterprev, Américo do Monte, da ANDAP, pessoal da Mar Brasil, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que é amigo do senador que me antecedeu, o Antônio Camilo, Luciano Fracaro, Fernando Cavalcante, Nelson Williams. Nós estamos conseguindo avançar. Os corruptos do INSS, que foram colocados lá nas posições de comando durante o governo Bolsonaro, todos eles, 2019, 2020, 2021, 2022. Então, acho que nós estamos num bom caminho. Estamos num bom caminho. Agora, eu vou responder uma questão aqui, porque senão o pessoal fica mentindo o tempo inteiro e a gente, se não responde, né? Veja bem, essa história da vedação do artigo 39 do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O sindicato tem ACT com o governo há mais de 20 anos. Em diversas oportunidades foi renovado. Tem um parecer da CGU que entende que não poderia haver essa parceria por conta de uma interpretação da existência de dirigentes que tenham cônjuges, companheiros ou parentes até o 3º grau em cargos de direção. No entanto, essa é uma questão controversa. A AGU tem outra interpretação, que isso aplica-se quando há parceria envolvendo transferência de recursos financeiros da administração pública. Ou seja, quando há repasse de dinheiro público. Nesse caso, não se caracteriza. Então ninguém mentiu, não há mentira nenhuma, não houve má fé, há uma controvérsia jurídica a respeito dessa questão, tanto é que ao longo de todos esses anos nunca havia sido levantada. E existem inúmeras outras entidades da sociedade civil, com parcerias com o poder público. Portanto, senhor presidente, há uma questão onde o próprio advogado-geral da União entende, a grande maioria dos juristas do Brasil entende que não se aplica. Até porque a pessoa que está no cargo não tem funções administrativas e financeiras e não há repasse de dinheiro público. Portanto, é uma falácia, mais uma falácia, de que teria ocorrido uma mentira. Fico imaginando o senador que me antecedeu, fico imaginando o seguinte, assim, o Lula sabia e assinou. Imagina o seguinte, o presidente Lula, lá no Palácio do Planalto, ele olha todas as ACTs que são feitas no governo. Imagina, presidente. Em todos os ministérios, milhares de ACTs. Aí o presidente Lula viu que tinha o irmão dele na diretoria e mesmo assim determinou que o INSS assinasse. Isso chega a ser patético, de tão ridículo esse raciocínio. Se houve algum erro formal, foi por conta de uma interpretação por parte de um servidor lá no INSS, e se tiver que ser corrigido, vai ser corrigido. Agora, querer criar uma teoria, até isso aí quase chega ao tipo de paranoia, né? Aqui o presidente Lula, ele pessoalmente, teria tomado uma decisão diante de um fato ilegal, mesmo assim manter a ACT
porque o seu irmão fazia parte da diretoria. Isso é brincar com a inteligência das pessoas, isso é debochar com a inteligência do povo brasileiro. Então não há mentira nenhuma, não há má-fé nenhuma, não há nada mais do que uma falácia, e o que há é uma controvérsia jurídica que nós estamos aguardando que ela seja resolvida. Se é o parecer da AGU, se é da CGU, qual é o deles que vai prevalecer, e na medida que ele prevalecer, todo o poder público vai seguir essa orientação. Pois não, Excelência. A liderança da oposição no Congresso? Não, já foi usado, Excelência. Não, no Congresso não. Já usou. Já usou, Excelência. Aqui, presidente, já usou esse auxílio. Não, Excelência. Não há o tempo de liderança do Congresso. Já usou esse auxílio. Já foi usado. Randolph usa muito a liderança do governo. Não, Excelência, não usa. Não cabe aqui só cabe governo e oposição uma vez. É o que está no regulamento nosso aqui. O senador Rodolfo várias vezes... Não usa, nunca usou. Aqui nunca usou. Posso garantir a Vossa Excelência que nunca usou. Vamos checar isso. Com o senador Magno Malta com a palavra, senador Magno. Senhor presidente, senhor relator, aposentados que estão nos vendo pela TV Senado ou assistindo pelo YouTube, nós estamos diante de um quadro dantesco. Eu gostaria que o depoente olhasse para mim. De um quadro dantesco, de um assalto à nação brasileira, aos mais vulneráveis. Eu já presidi grandes CPIs nesse país. A do narcotráfico, a pior de todas elas, mas eu estava lidando com um bandido à luz do dia. Silêncio, por favor, senhores. A da pedofilia, o mais cruel de todos os crimes, que é abuso de crianças. Encontrei resistência no Supremo Tribunal Federal? Claro. Eu falo do ativismo judicial desde 2004, porque em 2003 eu tomei posse. 2004, 2005 eu já percebia, e sou um dos poucos senadores que sabatinei quem aqui veio para ser sabatinado. Na maioria das vezes, elogios ao currículo, que se tivesse que dar um título à fala de cada um, seria assim: lembra-te de mim. E eu falei, ao chegar, e chegamos ao ponto desse crescente como um menino desobediente, que não foi corrigido por quem deveria corrigir, que é o Senado da República, e os culpados são os presidentes mesmo, porque hoje nós estamos experimentando a omissão do Senado da República. Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal viraram advogado dessas organizações criminosas. Vossa Excelência está no patamar de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É hoje, Vossa Excelência, no instituto chamado CPMI ou CPI com poder de justiça e poder de polícia. Ele não pode enfrentar Vossa Excelência, nem André Mendonça e nem Flávio Dino, dizendo que alguém não deva vir aqui. E até quando o indivíduo vai ao Supremo pedir uma liminar para ficar calado, nem tem necessidade, o advogado sabe, está na lei, ele tem direito de ficar calado. E acho até que quando o presidente de uma CPI faz um enfrentamento, infelizmente está na lei, o cara nem precisava ir. Eu, quando presidi, dizia: você nem precisava desse papel aqui, você tem direito, vai, fale. Você tem direito, se defenda. Mas hoje, não. Há um precedente que o cara pode pedir e o ministro diz: você não precisa ir. Fez isso com o Deolane, fez isso com o presidente da Conafer. Ora, onde é que nós chegamos? Pessoas eu nunca vi. Aqui está o desenho dessa teia de corrupção, mostrada de forma clara, uma investigação que não é do governo Lula. É de um repórter investigativo da Metrópolis, que buscou a investigação da Polícia Federal. Nada tem a ver com a CGU.
quando tomaram conhecimento e disseram que o Lula não sabia. Aliás, o seguinte, quem sabe que se... Aliás, o Lula nunca sabe de nada, mas dessa vez ele não botou culpa na dona Marisa. Eu teria vergonha. Eu não sou homem de atacar ninguém. Agora veja, estou olhando no rosto desse depoente que não depõe, mas ele calado fala. Toda vez que se cala, diz sim. Porque quem cala consente, há uma investigação, ninguém é convocado para tal. O assalto mostrado na investigação da Polícia Federal, da CGU, o cuidado, o sereno desse grande promotor, está deputado, mas que serviu ao povo, porque esse é o papel do Ministério Público, um promotor investigativo no GAECO, sabe exatamente o que está falando. Agora, é uma tara que a esquerda tem pelo nome Bolsonaro. Se tirar, se o vento levar a palavra Bolsonaro do mapa, eles vão ter que aprender Libra, porque eles não sabem falar outra coisa. Ouvi aqui um deputado falando que Bolsonaro ficou rico e enriqueceu os filhos. Pelo amor de Deus, é muita cara de pau falar um troço desse. O Lula tem 2 meninos traquinos. Os meninos traquinos, os meninos de Lula. 2 Midas, onde põe a mão, vira ouro. Eu tenho aqui uma relação da família do depoente. Não vou lhe perguntar nada, porque você está falando tudo. O senhor, a sua expressão facial, o senhor não tem empatia. Eu gostaria até que o senhor oferecesse, os seus advogados pudessem fazer isso, a relação de quantos aposentados com nomes, data, se hospedaram nesse hotel que foi decorado pela sua senhora. Eu não vou aqui entrar em pormenores, mas não vamos tocar em nome de família, não vamos tocar... Uma família que forma uma organização criminosa e não sabe disso, vive nababescamente, desfruta nababescamente do suor de quem deu os seus melhores dias para construir esse país. O senhor não tem um mínimo de empatia. E não é tristeza porque houve uma busca e apreensão na sua casa hoje. O senhor é a prova mais contundente de que o sistema investigativo do Brasil e o judiciário faliram. A prova mais contundente porque o senhor deveria estar preso. E se ao cabo essa CPI não prender, se o judiciário não mandar prender indivíduos do seu quilate, uma mente brilhante para o mal, que tem como seu vice o Frei Chico, que todo mundo se espinhou aqui. Mas quem primeiro falou do Frei Chico, senhor presidente, foi Emílio Odebrecht. No depoimento de Emílio Odebrecht, Pimenta voltou para pedir artigo 14. No depoimento de Emílio Odebrecht, quem falou do Frei Chico a primeira vez foi ele. Emílio Odebrecht, no depoimento ao Moro, ele disse: o Frei Chico, antes do irmão ser presidente do sindicato, ele já recebia uma mesada aqui conosco. E é tão somente o Relações Públicas. Nós temos que investigar? Temos. E qual o problema? Eu não tenho um bandido de estimação. Eu não tenho. Todos têm que vir aqui, inclusive a sua família, inclusive cunhado, inclusive a esposa. Eu vou fazer um ofício, porque não é possível o senhor calado, como que se estivesse alheio a tudo isso. Agora é vergonhoso. Você deve ter netos, filhos, familiares e amigos lhe vendo
nesse momento, o senhor não faz um gesto. O senhor deu uma resposta hoje aqui, porque o senhor ficou rico, e aí a esquerda diz que vocês cresceram e enriqueceram dentro do período do governo Jair Bolsonaro. Mas o senhor só respondeu para o deputado da esquerda. Ao nobre deputado Pimenta, o senhor respondeu. E todas as perguntas eu não falo mais conveniência, porque o senhor faz parte de um espectro político. A sua fala é essa, o fato de estar calado é essa a definição. Senhor presidente. Pois não, excelência. Paulo Bernardo, ex-marido da Gleice, isso já é recorrente na vida deles, foi preso quando era o ministro da Previdência, já fazendo empréstimos consignados em nome de aposentados sem autorização. Foi preso. Foi preso. Não é possível que esses outros fiquem soltos. Eu comandei essas duas grandes CPIs. Nunca vi nada, eu já vi coisa maior. Porque essa gente, a eles pertence, quando eles falam de corrupção, eu fico admirado como eles falam com facilidade, chamando as pessoas de corrupto. Eles são os pais do mensalão. Eles são os pais do petrolão. E eles são os pais do aposentão. E eles levantam a voz e chamam pessoas de corruptos. Aquele que estava na cadeia, que foi tirado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo Gilmar Mendes, que disse sem o Supremo não haveria Lula, e feito pelo senhor Fachin, e agora Jair Bolsonaro julgado e relatado pelo ministro Zanin, que eu não recebi no meu gabinete, não recebo nenhum deles. Para encerrar, eu encerro, presidente. senhor presidente. Pois não. Eu encerro dizendo o seguinte, que essa CPMI, de fato, tem que responder, mas de forma muito dura. Porque, na verdade, eu vou encerrar, senhor presidente. Pois não, excelência. Um dos oradores que me antecedeu, fazendo a divulgação do seu governo, nada contra, ele é do espectro. Eles estão aqui exatamente para fazer o que eles estão fazendo. E, entre tantas coisas, atrapalhar. Que uns preferem, eles amam o Brasil, são democráticos, e uns preferem dar continência para os Estados Unidos, para Trump. É bem melhor do que dar continência para Maduro, bem melhor do que dar continência para o Irã e levar o país para o eixo do mal. Pois não, e excelência. me encerro Pois dizendo a esse cidadão que comanda essa organização criminosa, que se a justiça dos homens não lhe colocar na cadeia da mão de Deus e da justiça divina, o senhor não escapará. Muito obrigado, excelência. Senadora Damares Alves, por favor. Presidente, boa tarde, relator. Seu Milton, eu vou ser muito direta com o senhor. Que dia ruim para o senhor, né, hoje? Se alguém lhe garantiu que a Polícia Federal nunca chegaria no sindicato ou na sua casa, mentiram para o senhor. E lembre-se, seus dias serão muito ruins daqui para frente. E eu quero lhe lembrar, seu Milton, que a investigação dessa CPMI não se limita a este depoimento aqui. Atrás de cada parlamentar que está sentado aqui, tem, no mínimo, mais 3 assessores. Aqui dentro a gente só pode entrar com 1, mas nesse exato momento eu estou com 3 na minha sala, ouvindo tudo. Essa CPMI está com um corpo técnico extraordinário, o senhor não tem ideia. Até BI os assessores têm para fazer cruzamento de dados. A quebra de sigilo já chegou. A sua está incompleta, mas do sindicato já chegou. Milhares de páginas. Nosso time está debruçado sobre cada linha de cada página. Nós vamos ajudar muito a Polícia Federal nessa investigação. E nós não vamos nos limitar à investigação da Polícia Federal. Uma instituição séria que não está a serviço deste governo. Nós acreditamos que é uma instituição séria. Mas nós vamos produzir prova nessa CPMI, queira o senhor falar ou não. E lamento, seu Milton, dizer que nós já temos tanta coisa. Nós só não estamos entregando pérolas aos porcos aqui hoje, porque como o senhor não quis falar, os discursos estão sendo muito light aqui hoje. Mas nossa equipe já chegou longe.
seus dias não serão fáceis. No mínimo, o crime, no mínimo, o conflito de interesse já está configurado. E eu fico pensando no sindicalista. Eu vim da base, seu Milton. E vocês não têm ideia do serviço que vocês estão fazendo para o movimento sindicalista no Brasil. Na primeira sessão dessa CPMI, eu pedi aos colegas para terem cuidado, porque estavam falando tão mal da CONTAG. Eu que vim lá de trás, eu sei o trabalho que essa instituição fez para o povo do campo. E eu disse, colegas, calmem, não é porque tem gente ruim lá agora, na direção, que nós vamos ter que desconstruir a história da CONTAG e de todas as outras. Mas o que nós estamos vendo aqui em 15 reuniões é que vocês estão desconstruindo, destruindo a história do movimento sindicalista. Eu fico pensando no coitado do sindicalista lá na ponta, que ganha R$2.000 por mês e que contribui com o sindicato, e vê os seus lindos carros, vê os lindos relógios de vocês. O último depoente que estava aí na mesa, seu Milton, um relógio dele era mais caro que meu apartamento. Eu tenho 62 anos de idade, eu trabalho desde os 14 anos de idade e trabalho muito. Um relógio do depoente era mais caro que o meu apartamento, que não está nem pago, está financiado ainda. Vocês estão ficando ricos de forma indevida. E nós vamos buscar todos os patrimônios dos senhores, seu Milton. E aqui, essa CPMI, além de encontrar os fraudadores e o conflito de interesse, eu posso provar aqui como é que um presidente de sindicato se torna dono de uma instituição financeira. Como é que o sindicalista fica pensando lá, eu estou contribuindo para o sindicato, que meu presidente diz que está lutando pelo meu direito, mas ele é dono de instituição financeira, está ficando rico. Eu acho que os sindicalistas no Brasil estão pirando com essa CPMI. E vou dizer uma coisa, presidente e relator. Se tem uma contribuição que nós vamos dar para o Brasil, é um recado para todo sindicalista. É hora de vocês fazerem uma limpa nos seus sindicatos. Busquem auditorias. Busquem rever quem está na direção dos sindicatos. Os que estão aqui, os que estão vindo aqui, simplesmente estão destruindo a história do movimento sindicalista. E eu lamento os colegas de esquerda que vieram do movimento que não estão vendo isso. Talvez estava na hora da gente parar um pouco de ouvir tantos sindicalistas aqui, tantos sindicatos, e fazer uma grande revisão na lei no país. E retirar os maus que estão na liderança do movimento hoje. Lamento, seu Milton, se o senhor ama tanto esse movimento, se o senhor ama de fato o que os sindicatos são no Brasil, chegou a hora do senhor falar. Eu sei que hoje é um dia ruim, o senhor está abalado emocionalmente, mas depois que o senhor for para a cadeia, com uma sentença aí de centenas de anos, porque os seus crimes eu creio que vão chegar a centenas, vai ser mais difícil o senhor falar. Então, seu Milton, eu lamento. E eu lamento o que vocês fizeram com aquele pobre coitado que acreditou no discurso do movimento sindicalista. Eu acreditei. Eu estava lá com vocês no passado. Mas eu lamento o que vocês estão fazendo. Essa é a minha palavra, presidente. Muito obrigado, senadora. Com a palavra, a senadora Tereza Cristina. Quero dar uma boa tarde aí para todos. Acho que não é uma boa tarde aqui para ninguém. Né? Boa noite já, né? Nem boa tarde, nem boa noite para ninguém. Participar aqui dessa CPMI e ouvir o que a gente... Na verdade, nós não estamos ouvindo porque as pessoas vêm aqui e ficam calados. Né? Nós gostaríamos de ouvi-los. E, principalmente, quem foi lesado, para entender o que aconteceu. Então, para mim, Damares, a sua fala me contempla muito, porque eu acho que precisa ser revisto nesse país o sistema sindical e realmente trocar todo mundo, porque o que nós estamos vendo é uma desmoralização do sistema. Presidente, eu quero aqui, primeiro, começar novamente destacando o trabalho firme, corajoso que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, mas principalmente o relator e o presidente com disposição firme de apurar e mostrar para o Brasil o que aconteceu. E eu tenho certeza que tem muita gente que está e principalmente os aposentados que têm mais tempo para assistir essa comissão e ver o que está acontecendo e o que aconteceu no país.
A população ela exige respostas e punição exemplar. Não tenho dúvida disso, que para todos os responsáveis. E aí eu vejo, mas o governo está ressarcindo. Está ressarcindo o quê? Com o dinheiro do consumidor, daquele que trabalha e paga imposto. Porque governo, até onde eu sei, não tem dinheiro. Tem dinheiro da população que trabalha, que produz e que paga imposto. Então, nós precisamos mesmo ir fundo, Damares, atrás desses recursos desviados para que essas pessoas que passaram a mão, que roubaram os aposentados, possam devolver para quem de direito, de onde eles roubaram, de onde saiu esse dinheiro todo. E também a gente fica pasmo de ver, porque, seu Milton, todos que vieram aqui até agora, dos sindicatos, é muito parecido. Roubam, distribuem entre os apaniguados e a família, ficam entre vocês e dane-se aqueles que são aqueles que deveriam usufruir dos benefícios colocados pelos seus sindicatos. Então, é muito triste, eu saio daqui deprimida. Todas as vezes que eu tenho vindo aqui, eu saio daqui deprimida, porque a gente perde um pouco da esperança. Então, essa CPMI, presidente, relator, nós temos que realmente fazer uma lei para coibir esse abuso, esse desmando, essas fraudes, essa roubalheira, eu nem sei o nome que a gente deve dar. Eu sei que é triste para os brasileiros ver o que é que nós estamos aqui fazendo e onde é que isso vai chegar. E eu tenho certeza que nós vamos levar essa CPMI a cabo, doa quem doer, para que os brasileiros possam ter ainda um pouco de esperança. Esperança nesse Congresso, esperança nessa casa, que é a casa do povo, é a casa dos estados, aqui das federações, para que a gente possa dar uma resposta. É claro que é uma resposta que nunca vai ser boa, mas dizer o seguinte, daqui para frente nós não teremos que assistir mais o que nós estamos assistindo nesse pedaço aí, nessa CPMI, que eu não sei nem quanto tempo vai durar, porque a gente sabe que coisas ainda, muitas coisas vão aparecer. Por conta disso, eu tenho visto aí o aprofundamento das investigações conduzidas por essa CPMI, que vem revelando de maneira incontestável a dimensão assustadora do rombo e dos roubos praticados contra milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. O que nós estamos constatando é que a fraude, ela não se restringiu a poucos servidores ou intermediários inescrupulosos. Ela foi alimentada e sustentada por uma estrutura de poder muito aparelhada e que se utilizou de instituições públicas para proteger, facilitar e até articular os esquemas de desvio de recursos daqueles que mais precisam da Previdência Social. É estarrecedor a gente perceber que os mesmos que deveriam salvaguardar os direitos dos segurados preferiram blindar os fraudadores, transformando o INSS num instrumento político partidário. Sob esse governo, o aparelhamento atingiu níveis que afrontam o próprio Estado de Direito. Mantém-se um modus operandi de roubo e fraudes que se repete em várias esferas da administração e que agora, com as provas reunidas aqui por essa CPMI, se mostra enraizado em setores estratégicos da Previdência. O que temos visto aqui, Zalci, é que a cada depoimento, a cada quebra de sigilo, percebe-se uma tentativa deliberada de proteger determinadas entidades, que historicamente mantêm vínculos estreitos com este governo. São organizações que deveriam representar trabalhadores, aposentados e produtores rurais, mas que, na prática, tornaram-se braços operacionais de um projeto político partidário. Criaram-se verdadeiros feudos públicos, alimentados por convênios, contratos, repasses milionários, sem fiscalização efetiva e com clara conivência de agentes do poder central. Isso é o que é mais triste. Essa blindagem não ocorre por acaso. Ela é fruto de um entrelaçamento cuidadoso, um entrelaçamento cuidadosamente tecido entre dirigentes dessas entidades, gestores do INSS, articuladores políticos e figuras que, direta ou indiretamente, alcançam até a presidência da República. Isso é uma lástima.
essa teia de interesse e cumplicidade que essa CPMI está desvendando. Um exemplo muito claro é que nós vemos hoje aqui o Sindinap não constar da lista de entidades consideradas pela AGU como núcleo do esquema de fraudes contra os aposentados. Isso levanta um grave alerta sobre uma possível blindagem política, muito embora o sindicato figure como alvo das investigações da Polícia Federal por supostos descontos indevidos em benefícios previdenciários. A entidade foi poupada da ação que solicita o bloqueio de 2,5 bilhões, medida aplicada a outras associações. Enfim, a blindagem do Sindinap revela uma verdadeira farsa que busca encobrir essas irregularidades. A Controladoria Geral da União identificou que o sindicato omitiu intencionalmente a presença do diretor nacional de representação, que depois se tornou vice-presidente da entidade. Mas, enfim, terminando aqui, porque nós não vamos ouvir nada mesmo do senhor Milton, né? Eu acho que é por isso que essa comissão não pode se intimidar. É dever deste parlamento investigar até o fim, identificar os responsáveis e exigir punição exemplar. Estamos diante de um esquema que não apenas saqueou os cofres públicos, mas também atacou a dignidade dos brasileiros, que construíram esse país e hoje dependem dessas suas aposentadorias para sobreviver. Era isso, senhor presidente. Obrigado, Excelência. A pedido do advogado Aceto, suspendo a sessão por 30 minutos. 30 minutos. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação, assim, que não tem sentido. O brincar, ele traz, né, como principal fundamento o desenvolvimento integral da criança. A aprendizagem, o desenvolvimento, na verdade, deveriam acontecer através do brincar. Em discussão. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos evidência de presença humana na Amazônia que chega a mais ou menos 12 mil anos atrás. E mesmo na Amazônia Central, onde eu trabalhei muitos anos, a gente sabe que tem gente vivendo ali há pelo menos 8.500 anos. A gente está num sítio, né, o sítio Monte Castelo, e se a gente olhar aqui, nessa época do ano dá para ver bem que ele é uma ilha porque tudo aqui em volta está alagado. A gente tem um banhado, que é o Pantanal do Guaporé, que fica alagado, e esse lugar se destaca na paisagem como uma ilha coberta de mata. Só que essa ilha não é uma ilha natural, ela é um sambaqui. Os sambaquis quer dizer amontoado de conchas. Essas conchas têm materiais químicos, os carbonatos, que quase que neutralizam o pH do solo e favorecem muito a preservação de material orgânico. Nossa principal questão nesse projeto aqui é entender como os povos indígenas foram transformando e manejando a Amazônia ao longo do tempo. Um indivíduo com quem mantive relações comerciais, insatisfeito após reiteradas tentativas de extorsão frustradas e, inclusive, após ter furtado veículos de minha propriedade, fatos esse devidamente registrado na Polícia Civil de São Paulo, onde já houve decisão determinando a restituição dos bens, dirigiu-se à Polícia Federal e apresentou uma série de inverdades. Alegou falsamente que eu estaria tentando obstruir investigações da Operação Sem Desconto. O que é que o senhor estava fazendo numa reunião de trabalho da Previdência Social junto ao atual ministro Ivone Queiroz? Eu botei essa foto pela indignação de alguém permitir que esse cidadão sente numa mesa de trabalho da Previdência Social com 13 dias de governo. Quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais de uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa. Nós temos que fazer uma cariação do principal denunciante com o principal acusado. Nós temos que trazer o senhor Eli Cohen aqui e colocar ele frente a frente com o senhor Antônio Carlos e promovermos aqui a cariação
para que ele possa repetir aquilo que ele disse, porque ele disse, nada disso era possível sem roubo. Eu topo a cariação com quem quer que seja. E reitero que sou, acima de tudo, um empreendedor. O denominado careca do INSS não reflete quem eu sou. Tampouco condiz com a minha história de trabalho, de resiliência e de dedicação ao empreendedorismo. No mês das crianças, a gente mostra que as novas gerações ainda são pouco lembradas nas negociações globais sobre clima. Como o monitoramento geológico e climático e medidas de proteção ajudam a prevenir desastres ambientais. E estudantes do ensino médio criam um couro ecológico com restos de alimentos. Ecosenado. Neste sábado, 9h da manhã, aqui na TV Senado. Em outubro, a TV Senado homenageia o cineasta Silvio Tendler, documentarista de grandes personagens e de lutas decisivas na nossa história. Então eu escrevi o poema sujo como quem fizesse a última coisa da vida. Mostra Silvio Tendler, todo sábado às 9h da noite. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. O Brasil está preparado para receber a instalação de data centers? O Redata vai atrair investimentos e empregos? Temos recursos naturais suficientes para manter esses centros? Nossos convidados respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9h da manhã. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 9 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. São agora 6h52 em Brasília. A CPMI do INSS fez um intervalo de 30 minutos e deve voltar em breve com a continuação do depoimento de hoje. Durante esse depoimento, o presidente do Sindinap ficou em silêncio na maioria das perguntas, amparado por um habeas corpus. O advogado dele justificou a atitude, dizendo que o depoente não tinha condições psicológicas de falar, pois na manhã de hoje houve uma operação da Polícia Federal com busca e apreensão na casa dele. Mesmo assim, o relator quis saber como o número de descontos associativos cresceu na gestão do sindicalista e qual resposta o Sindinap poderia dar para as pessoas que se sentiram lesadas por esses descontos. Milton Batista decidiu recorrer ao habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal para permanecer em silêncio. O sindicalista afirmou que chegou à CPMI por volta das 6h30 da manhã, mas que pouco tempo depois teve a casa arrombada pela Polícia Federal. Ele disse estar abalado com o episódio e que estava disposto a elucidar os fatos, mas optou pelo silêncio. O que aconteceu hoje, eu me sinto não confortável para poder estar respondendo as perguntas dos senhores e senhoras. Após apelos dos parlamentares, Milton Batista disse que responderia algumas perguntas. Mesmo assim, permaneceu em silêncio na maior parte delas. Qual o motivo da Polícia Federal ter ido hoje ao Sindinap?
Vou ficar em silêncio. O senhor sabe quantos alvos do Sindinap vinculados à sua comissão executiva, à sua diretoria, foram visitados hoje? Vou ficar em silêncio. O senhor sabe se o irmão do presidente da República, que é vice-presidente do sindicato, foi alvo da Polícia Federal? Vou ficar em silêncio. Mesmo sem responder às perguntas, o relator destacou que o último acordo de cooperação técnica foi assinado por André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS, e por Milton Batista, pelo Sindinap. O seu sindicato é um sindicato decente? Vai permanecer. Vou permanecer em silêncio. O senhor poderia explicar como é que nós saímos em 2015 de 2 milhões de descontos para 4 milhões de descontos em 2024? Vou permanecer em silêncio. O senhor que é o presidente não sabe? Imagine quem está querendo saber. Isso possibilitou a obtenção de quase 600 milhões de reais. O Sindinap é um caso de sucesso absoluto. O senhor poderia me explicar como é que essa quantidade de descontos trimestral saiu de 458 mil para 1.083 em tão curto espaço de tempo após a sua posse na presidência e vice-presidência do Sindinap? Vou permanecer em silêncio. Alfredo Gaspar lembrou ainda a informação divulgada pela CGU de que 97% dos beneficiários do INSS não reconheceram os descontos que eram realizados nos benefícios. Estão descontando sem autorização indevidamente o benefício de minha mãe, uma senhora de 74 anos que teve AVC recentemente com mal de Parkinson. Não atendem em nenhum canal disponibilizado, mas eu vou atrás de todos os direitos dela. O que o senhor, como chefe de uma associação que tem milhares de associados, poderia dizer para esse pessoal, não é para mim não, para mim o senhor pode ficar calado, mas para esses que estão associados ao Sindinap, o que é que o senhor poderia dar de esperança em relação a reclamações? Vou ficar em silêncio. Um dos pontos que marcou a sessão foi quando o relator lembrou que o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, era vice-presidente do Sindinap. Ele pediu a Milton Batista que esclarecesse as dúvidas sobre a atuação de Frei Chico no sindicato. Caso contrário, o irmão de Lula seria convocado. Está na mão do senhor a vinda do irmão do presidente da República para depor nesta CPMI. Não admito interrupção, presidente. Não admito interrupção. Está vendo aqui claramente uma tentativa de intimidação. Pelo seguinte, quem decide se alguém vai vir aqui ou não é a comissão, é o plenário da comissão. Não pode chegar aqui e dizer, olha, se tu ficar quieto, a pessoa vai ser convocada. Se tu não responder, nós vamos... O que é isso? Não existe isso. Tem um plenário, aqui tem votação, tem o regimento. Na parte da tarde, o depoente Milton Batista Filho, ele quebrou o silêncio e afirmou que Frei Chico, irmão do presidente Lula, não administrar o sindicato. À tarde, após as perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar, o depoente Milton Batista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, respondeu a apenas uma pergunta. Ela foi feita pelo deputado Paulo Pimenta, sobre a atuação de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, no sindicato. Frei Chico é irmão do presidente Lula e vice-presidente da entidade.
Tivemos um problema no áudio aí dessa reportagem. Vamos ver uma outra reportagem, então, também sobre a CPMI, que aprovou um convite ao ex-controlador-geral da União, Wagner do Rosário, para que compareça à comissão. Rosário ocupou o cargo nos governos Temer e Bolsonaro. O requerimento foi aprovado na primeira parte da reunião de hoje. A comissão aprovou 10 novas convocações. Elas vão se somar às 137 que já tinham sido aprovadas. Entre os novos convocados, Danilo Trento, ligado a Maurício Camizotti, um dos líderes do esquema de descontos indevidos. A comissão aprovou ainda um convite para que o ex-ministro da Controladoria Geral da União, nos governos Temer e Bolsonaro, Wagner Rosário, compareça à CPI mista. Diante do número de pessoas que a comissão ainda terá que ouvir, o presidente da CPMI elaborou uma lista com os depoimentos prioritários. Nós temos que dar prioridade àqueles que podem fugir. É o que nós estamos fazendo aqui, aqueles que são os operadores, porque as pessoas públicas, os ex-ministros, esses não têm como fugir dos atos que eles publicaram. Mais cedo ou mais tarde vão ter que dar esclarecimentos a essa CPMI. Por acordo, foram retiradas da pauta as convocações do advogado Gilmar Stelo e do ex-chefe de gabinete do ex-ministro Carlos Lupe e tesoureiro nacional do PDT, Marcelo Oliveira Panella. Além de convites e convocações, foram aprovados pedidos ao COAF de relatórios de inteligência financeira de várias empresas e pessoas e também quebras de sigilo. A bancada do governo apresentou destaque para votar em separado o requerimento que pedia a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do advogado Paulo Augusto de Araújo Boldens, que teria recebido 3 milhões de reais de uma empresa envolvida nas denúncias. Como ele recebeu 3 milhões de reais, segundo a operação da Polícia Federal no relatório, desse dinheiro de entidades enroladas até a medula, com essa roubalheira de órfãos, de viúvas, de velhinhos, de deficientes, pensionistas e aposentados do Brasil, que a gente possa quebrar o sigilo para ver para onde é que foi esse dinheiro. O senhor Paulo Boldens, ele recebeu um recurso como recebeu centenas de outros advogados. Ora, por que se pinça apenas este senhor aqui para a CPMI? O requerimento acabou rejeitado. São 7 horas da noite agora em Brasília. Nós estamos no intervalo da reunião de hoje da CPMI do INSS. Podemos ver aqui a sala ainda vazia, alguns assessores, o pessoal conversando, aguardando a retomada do depoimento de Milton Batista, que é o depoente de hoje. Está previsto para esse intervalo durar aproximadamente uma meia hora. Enquanto isso, nós seguimos com outras notícias daqui do Senado de hoje. O Código Civil é a lei mais próxima do cotidiano das pessoas. Ele regula temas como casamento, sucessão, heranças e contratos, mas está defasado. A comissão temporária que vai fazer a modernização do Código Civil fez hoje a primeira audiência pública com a participação dos juristas que elaboraram um anteprojeto para a revisão. O texto altera quase 900 artigos e inclui mais de 300 dispositivos e é baseado no anteprojeto elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Ele considera a revisão do Código Civil inevitável diante das transformações na sociedade e necessária para garantir a segurança jurídica. Assegurou-se o direito de a pessoa estabelecer diretrizes antecipadas de tratamento médico. Reconheceu-se que os animais são seres vivos sencientes e passíveis de proteção jurídica. O texto é atualizado para admitir comunicação e assinatura por meio eletrônico. Ainda foi proposto um regramento diferenciado a ser aplicado em contratos empresariais paritários e simétricos, que serão passíveis de revisão apenas em situações excepcionais. O Instituto do Condomínio foi aprimorado.
O projeto amplia o conceito de família. A reprodução assistida recebeu especial atenção. No campo sucessório, a proposta é de que os cônjuges e conviventes não figurarão como herdeiros necessários. Atribuiu-se maior autonomia às pessoas nas disposições de última vontade. E inseriram-se também formas mais acessíveis de testamento, como em braille e em libras. Esta será a primeira grande revisão do Código Civil em 2 décadas. Entre as propostas de atualização estão o tratamento jurídico das novas tecnologias. É muito significativa a inserção de um livro, não só menções esparsas em cada um dos livros, um livro voltado para tratar do direito digital no Código Civil, movimento que é pioneiro no mundo. Representa uma consolidação irrefutável desse ramo jurídico no direito brasileiro. O texto apresentado como projeto de lei pelo senador Rodrigo Pacheco é o ponto de partida para a Comissão Temporária do Código Civil, que deve votar uma versão final até meados de 2026. Nós temos que procurar aqui aquilo que é consolidado, aquilo que é majoritário, aquilo que traz segurança jurídica, aquilo que é da nossa tradição e o código do nosso tempo. É isso, senhores, que estamos buscando aqui. É uma grande oportunidade do código do nosso tempo. Um código construído por todos nós. É por essa razão que nós estamos aqui a enfrentar, nos tortuosos caminhos que haveremos de ter, mas enfrentar, para garantir que o direito permaneça vivo, dinâmico, acompanhando as realidades que já não são de outrora. E a partir das próximas reuniões dessa comissão temporária, naturalmente teremos a participação daqueles que apresentaram o anteprojeto e que defendem a proposta apresentada pela comissão de juristas, mas também outros que eventualmente sejam críticos à proposta. E essa confrontação, a partir dessa dinâmica da comissão, será muito útil à percepção e ao sentimento do senador e senadoras, para que cheguemos à conclusão sobre cada um dos institutos aqui colocados. Senadores celebraram hoje o Outubro Rosa em uma sessão especial. O diagnóstico precoce do câncer de mama foi um dos principais temas do debate. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo. A campanha do Outubro Rosa reforça a importância da prevenção e detecção precoce da doença, buscando também compartilhar informações, ampliar o acesso aos serviços de diagnóstico e reduzir a mortalidade. Para celebrar um mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Senado realizou uma sessão especial nesta quinta-feira. O Outubro Rosa é mais do que uma campanha, é um chamado à vida, à solidariedade e a consciência coletiva. É um mês em que o Brasil e o mundo se vestem de rosa para lembrar que a informação, ela salva vidas. Convidados defenderam a ampliação do acesso das mulheres à saúde e investimento em políticas públicas que priorizem o diagnóstico precoce. Se o câncer foi detectado, que garanta o tratamento precoce, porque nós sabemos que a partir da detecção do tumor o tempo nos dá a medida da possibilidade de cura. Lutar pelo acesso ou contra o câncer de mama é, acima de tudo, uma luta pela vida, pela equidade e pela dignidade das mulheres brasileiras em todas as suas mulheridades e diversidade. Para cada mulher que enfrentou o câncer de mama e venceu, vemos nelas a face da coragem. São histórias de mães, filhas, profissionais, donas de casas, mulheres de todas as idades e origens que provaram que o diagnóstico não é o fim, mas o início de uma nova caminhada. Também foram destacados os desafios enfrentados por mulheres diagnosticadas, como a dificuldade de acesso ao tratamento. Mulheres do meu país que moram em regiões ribeirinhas, que da cidade para o centro urbano são 7 dias de canoa. Como a gente vai chegar a todas essas mulheres no país? Como nós vamos garantir o tratamento a todas elas? A gente precisa que toda essa linha de cuidado ela chegue a qualquer paciente, independente de condição social e independente de onde ela mora. São agora 7h07 em Brasília. Vamos voltar à sala da CPMI do INSS para ver a movimentação. Bem, alguns senadores já vimos ali o relator, deputado Alfredo Gaspar, conversando com algumas pessoas, já parlamentares sentados às suas mesas também. Eles estão no intervalo agora para continuar o depoimento de hoje
do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Inativos, Milton Batista. Esse intervalo deve durar aproximadamente 30 minutos. Começou já há uns 15 minutos, mais ou menos. Vemos aí o senador Exalci, deputados, mas ainda está vazia a sala. Então vamos retomar aqui com a nossa reportagem que foi transmitida ainda agora e deu um problema de áudio. Agora sim, ela está corrigida e vamos assistir sobre a parte da tarde desse depoimento. À tarde, após as perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar, o depoente Milton Batista de Souza Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, Sindinap, respondeu a apenas uma pergunta. Ela foi feita pelo deputado Paulo Pimenta, sobre a atuação de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, no sindicato. Frei Chico é irmão do presidente Lula e vice-presidente da entidade. O senhor pode me dizer se o Frei Chico alguma vez teve alguma função administrativa ou financeira dentro do sindicato? Eu não queria... Excelência. Senhores, por favor. Contrariando o meu advogado, por favor. Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele nunca teve esse papel de administrativo no sindicato, só político. Político de representação sindical. Nada mais do que isso. E não precisei de nenhum momento solicitar ele que abrisse qualquer porta do governo. O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, tentou novamente questionar o depoente, mas não obteve respostas. Olha, seu Milton, já vi que o senhor é bastante seletivo mesmo. O senhor escolhe a quem o senhor quer responder. No restante das perguntas dos parlamentares, o depoente também se manteve calado. Eu, mais uma vez, questiono Milton e seus advogados se realmente vai abrir mão da oportunidade de não responder uma pergunta, mas de pelo menos apresentar o seu trabalho, apresentar o que o sindicato, a Sindinap, fez durante todo esse período. De fato, vocês não irão apresentar, não irão fazer nenhuma apresentação, nenhuma prestação de contas? Posso te responder. Não vai? Então tudo bem, pode ficar em silêncio. Isso. Ele está traumatizado porque a Polícia Federal foi na casa dele. Ora, se eu não quero ser visitado por polícia, senhor presidente, é só não cometer ilícito? É só não roubar de aposentado e pensionista? É só não desviar dinheiro? É só não mandar milhões para lá, milhões para cá? É simples. Se eu não quero ser investigado pela polícia, eu tenho que andar na reta. Diante do silêncio que foi colocado hoje sobre a participação do senhor vice-presidente do sindicato em relação às ações do sindicato, pela quantidade de dinheiro que foi sacado na boca do caixa pelos membros do sindicato, pelo esquema que foi montado por conta do desvio do dinheiro que foi descontado indevidamente dos aposentados, eu entendo que é urgente que nós coloquemos em votação a convocação do chamado Frei Chico, irmão do presidente Lula. Bem, esse então foi um resumo dos principais fatos na parte da tarde da reunião de hoje da CPMI do INSS, que está ouvindo o presidente do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Inativos, Milton Batista. Vamos continuar com outras notícias de hoje, até a retomada da CPMI, que está prevista para daqui a alguns minutos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu hoje com uma comitiva do Senado da Itália, em visita ao Congresso Nacional Brasileiro. Os italianos e os senadores brasileiros que participaram da reunião falaram sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Um grupo de senadores italianos visitou o Congresso Nacional e se reuniu com o presidente do Senado brasileiro, Davi Alcolumbre. Eles conversaram sobre cooperação parlamentar e sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Esse acordo foi apoiado pelo presidente do Senado italiano, Ignazio La Russa, segundo o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado brasileiro, Nelsinho Tradi, que participou da reunião. Discutimos assuntos de fortalecimento da relação Brasil-Itália, Itália-Brasil, e foi falado um assunto muito interessante. A Itália é favorável, no bloco europeu, à concretização do acordo de livre comércio com o Mercosul. Dissemos também ao presidente do Senado italiano que esse acordo é fundamental
para alavancar as economias dos dois blocos de países. E que nós estamos vivendo um momento muito importante, porque no âmbito do Mercosul, os países estão também favoráveis à concretização desse acordo. Não tem momento mais propício para nós finalizarmos isso do que esse que nós estamos atravessando. E ele saiu daqui com o intuito de incrementar, de fomentar os outros países a serem favoráveis à concretização desse acordo. Foi confirmada hoje a equiparação salarial para policiais militares e bombeiros dos ex-territórios de Amapá, Rondônia e Roraima aos servidores do Distrito Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da cerimônia e disse que foi uma luta histórica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da cerimônia que confirmou a equiparação salarial de militares do ex-território do Amapá aos do Distrito Federal. Também foram contempladas as forças de segurança dos ex-territórios de Rondônia e Roraima. Através de muitas reuniões com o Executivo Federal, Davi foi um dos principais articuladores dessa equiparação salarial, que resulta num aumento de 23% para policiais militares e bombeiros. Porque essa luta é uma luta histórica das nossas bancadas federais de décadas. Porque há décadas todos os deputados federais que passaram dos ex-territórios e deputadas e todos os senadores e senadoras lutaram para corrigir essas distorções que não só viviam até hoje os militares, como viviam, como disse, todas as carreiras do serviço público nos nossos estados. A cerimônia foi conduzida pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Também participaram o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e os senadores Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, e Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. 12 de outubro, Dia da Criança. E a brincadeira até já virou data nacional. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar depois do Senado Notícias e da CPMI. O Dia Nacional do Brincar agora é lei, 28 de maio. Data para reforçar a importância da atividade na primeira infância. O direito ao brincar, inclusive, virou estratégia para a prevenção à violência contra as crianças. Brincar é uma atividade fundamental para o ser humano, né? E a gente dá grande ênfase para essa atividade na infância. A partir das experiências de brincadeira, as crianças elas têm possibilidade de aprender, de desenvolver suas habilidades cognitivas. Muitas vezes as pessoas falam, né? Ah, só está brincando, não está aprendendo. E essa é uma afirmação assim que não tem sentido, porque na brincadeira a criança está aprendendo muitas coisas, né? Às vezes a gente fica muito ali no portão, né? Recebendo na entrada e na saída das crianças. E quando as famílias perguntam para as crianças, o que você fez hoje? E assim, muitas vezes a gente vê falando, eu só brinquei. E isso para mim, particularmente, eu acho maravilhoso. Para o processo de alfabetização e para o desencadeamento da educação infantil, o melhor caminho é o direito de brincar. É fazer com que a escola seja divertida, que o conhecimento científico seja pautado na curiosidade. É impressionante como a gente às vezes passa ao largo de uma atividade tão importante, não é, para o desenvolvimento cognitivo, social das crianças. Parece que brincar é brincadeira, e brincadeira é coisa séria, né, em se tratando de desenvolvimento infantil. O brincar para o desenvolvimento da criança é muito importante. Nós pensamos, por exemplo, a criança brincando com outras crianças. É a socialização, é a discussão, o diálogo, o entendimento. Interrompemos essa reportagem que você estava vendo porque está sendo retomada neste momento a reunião lá na CPMI do INSS. Vamos acompanhar. Excelência. Deixa eu ver. Agora sim, tá ligado. Aumentar o som, por gentileza. Senhor presidente, senhor relator, senhores da mesa, meus cumprimentos. A todos os parlamentares, a todos os presentes. Olá, Rondônia. Olá, Brasil. Senhores, sabendo que o senhor Milton Cavalo
Por que cavalo? Não vai falar, Brasil. Rondônia, ele não vai falar. Ele está caladinho. Ele veio para ficar com a boca cerrada. Seria bom ele falar, mas não vai falar. Contraria o seu advogado, vamos conversar? Não, ele não vai falar. Senhores, é triste, presidente, a gente se preparar para perguntar e que a pessoa que venha aqui fazer suas declarações, seria interessante realmente falar, mas infelizmente fica ruim a pequena CPMI. O que é triste para nós. Por quê? Porque o Sindinap processava as fichas de filiação de aposentados antes de enviar ao INSS. Era o rolo, né? A gestora eficiente de propriedade da esposa do que está sendo, que nós estamos tratando com ele aqui para que ele fale, mas ele não fala, a esposa e o genro deles recebiam comissões por processamento de fichas. E o Carlos Lupe é parceiro dele. O pai do roubo, todos nós sabemos, e a imprensa fala, Evair de Mello, que é o Sindinap. Em janeiro de 23, o Sindinap pede o fim das restrições impostas aos sindicatos. Imagem 1. Olha lá, ó. Sindinap entrega o relatório de auditoria do ministro Lupe e ao presidente do INSS. Sindinap entrega relatório de auditoria ao ministro Lupe e ao presidente do INSS. Esse relatório era um relatório dizendo que nada tinha acontecido com relação ao Sindinap. E está lá o Lupe. Quem ajudou o Sindinap? Quem ajudou o Sindinap? Cadê aquele vídeo número 2? Vídeo número 2. Aí está... Olha aí, ó. Lupe e o senhor Milton Cavalo são parceiros. Tá aí, olha. Tá dito, né? Então, vai vendo. Tem um vídeo que, na verdade, é o número 1. Não sei se... Passa o número 1 aí, por favor. Ei, pessoal, agora é hora de novamente falar da sua aposentadoria, do seu benefício. Olha que interessante, INSS Digital. Aqui você vê praticamente uma agência da Previdência Social. Sim, nesta baia de atendimento, o senhor Guerreta, que está ali, diariamente atende centenas de pessoas como a dona Zilda. O Sindinap já fazia parte do INSS. Está dito por esse senhor. Está aí, olha. Já estava dentro do INSS. Então, INSS e Sindinap estão juntos. Está dito aí, olha. Aqui. Estou enrolado aqui. Recentemente, o senhor Milton Cavalo veio para o PDT
E em agosto de 23, Milton Cavallo foi conduzido à presidência do Sindinap. E o vice-presidente é o irmão do Lula. Todos nós sabemos. Eu estou só afirmando coisas aqui que já foram ditas pelos outros parlamentares aqui, olha. Em julho de 23, o Sindinap cadastrou mais de 67 mil pessoas, feitas sem o conhecimento e consentimento real dos aposentados. Também já foi dito aqui até pelo relator. E, pelo menos, mais de 8 milhões pagos pelo Sindinap foi para a família do senhor Milton Cavallo. Isso aí também todo mundo já falou. Senhor Milton Cavallo, é triste o senhor ficar calado e olhando para a gente. O Brasil quer que o senhor fale, quer que o senhor fale a verdade, quer que o senhor defenda o seu sindicato, quer que o senhor defenda a sua família, porque o sindicato do senhor é composto pelos seus familiares. Triste isso, senhores, muito triste. Infelizmente, nós não podemos dizer o contrário, que esses sindicatos estão grudados com o governo Lula. Faz parte. Faz parte. Senhores, quanto a esse sindicato, pouco eu tenho para acrescentar aqui ou para perguntar, porque o senhor não vai falar mesmo, o senhor vai ficar só olhando aqui para nós. A gente fica imaginando o que esse governo tem para dizer para nós com relação aos sindicatos que estão roubando os nossos velhinhos aposentados do Brasil. E o governo, cada vez mais, tenta tirar do povo, não só através dos sindicatos, mas através de impostos. Ontem, inclusive, derrubamos o aumento de imposto do Lula por 251 votos lá na Câmara dos Deputados. Os senhores viram isso. O Lula queria enfiar mais 10 impostos ao povo. Triste isso, mas foi uma verdade. O governo, inimigo do povo, governo amigo das betes, chega de imposto no país. Chega. Não aceitamos mais imposto no Brasil. E também uma coisa interessante, gente. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. O Haddad, presidente, o Haddad exaltou o presidente Bolsonaro. O ministro Haddad confessou que Bolsonaro não aumentava impostos para o povo pagar. Que bom, Haddad! Obrigado, Haddad! Porque o presidente Bolsonaro não gostava de imposto, pelo contrário, ele tirava os impostos para o povo pagar mais barato nos seus produtos. O Lula é o contrário, quer só trazer impostos, colocar imposto para o povo pagar, e ontem nós derrubamos 10 impostos. Graças a Deus, graças a 251 parlamentares. Senhores, eu queria perguntar muito para o senhor, mas infelizmente eu fico triste com isso, porque o povo de Rondônia é um povo que quer saber as verdades. Eu ficar aqui olhando para o senhor, se o senhor ficar me olhando, eu lhe perguntar, o senhor não dizer nada, é muito triste isso, presidente. Nos deixa triste demais, um vazio, fica um vazio. E o povo brasileiro sente isso. Seria muito importante o senhor falar, meu senhor. Fale as verdades, se defenda, porque hoje o Sindinap é exatamente o sindicato que mais rouba dos brasileiros, segundo a Polícia Federal e segundo os jornais que comentam para o Brasil. Presidente, eu vou embora daqui. Sim, excelência. Decepcionado com a boca calada do senhor Milton Ribeiro. É muito triste isso. A gente tinha que conseguir uma forma com o STF para que essas pessoas pudessem realmente falar, presidente.
até uma questão aqui de ordem diante do senhor, agora para eu concluir. Nós temos que tratar com o STF. Não dá para nós estarmos aqui, ficamos nós só falando, só perguntando, esvazia os nossos discursos diante de ele ficar calado. Não está bom assim, e o povo brasileiro está chateado com isso. Eles querem ouvir a resposta de quem está sendo aqui denunciado, ou mesmo para que eles possam se defender. Então, deixo essa questão de ordem para o senhor. Obrigado. Nada, boa noite. Zé Medeiros. Presidente. Pois não, Vicílio. Na lista eu estou? Está na lista. É agora o deputado Zé Medeiros, está o deputado Átila Lira, que não está. É porque tem alterado... Não alterou não, isso é porque houve troca. Aí veio a Tereza Leitão e o Randolph. Você trocou com a Tereza Cristina. Então é a próxima. Não, aqui não, pela lista aqui não. A Tereza Cristina... Porque eu sou membro, presidente. Não, eu sei, mas agora aqui na lista está o deputado Zé Medeiros, o deputado Átila Lira, Tereza Leitão e Randolph. Porque é o seguinte, com toda data venha e respeito ao meu colega Medeiros, então, é porque ele não me... para baixo. Tá bem, então tá bom, lhe dou a palavra. O Zé Medeiros concordou. Senador Randolph, por 10 minutos. Desculpa, o colega Medeiros agora é membro. Não, inclusive, por favor. Ele é suplente. Se na ordem aí ele estiver na frente, por gentileza, sem problema nenhum. Vossa Excelência está com a palavra. Fez uma troca aqui. Obrigado pela quiescência também do deputado José Medeiros e ao senhor presidente Carlos Viana. Pois não. Presidente, inclusive a troca eu queria até pedir desculpas. Eu queria pedir desculpas a quem está nos assistindo e à CPMI. Eu tive que ir com o presidente Davi a um ato, ainda há pouco, que diz respeito, inclusive, a temas relativos ao colega deputado que me antecedeu, que é de Rondônia. É porque ainda há pouco o governo do presidente Lula acabou de assinar a equiparação do salário dos policiais militares do ex-território federal, do Amapá, de Roraima e de Rondônia. A propósito, era só uma rápida digressão, presidente, se o senhor me permite. O governo anterior concedeu 0% de reajuste policiais militares dos ex-territórios do Amapá, de Roraima e de Rondônia. E o nosso governo acabou de anunciar, ao soma desses 3 anos, 35% de reajuste. É uma goleada e tanto. Mas só fazer esse registro preliminar, eu acho que era um dado importante ser aqui destacado, presidente. E, meu caríssimo senhor Milton Batista, eu acho que é importante aqui, presidente, nós fazemos preliminarmente alguns esclarecimentos. O SIDNAP é um sindicato nacional. É um sindicato que existe pelo menos desde o final dos anos 90, início dos anos 2000. Assim como é a CONTAG, que existe desde os anos 1960. Ou seja, essa separação é necessária ser feita, a despeito do mérito. Não se trata de AMBEC, que foi criada num dia, com 3 filiados, e depois do governo anterior deu um salto para mais de 170 mil filiados. Não se trata de uma Amar Brasil, não se trata de uma Unisbras, não se trata de uma Conafer. Essa separação, eu considero, presidente, importante, Vossa Excelência tem em mente, o senhor relator tem em mente. Dito isso, eu queria aqui destacar, meu caríssimo Milton, eu não passei pelo movimento sindical, vim do movimento estudantil, mas meu primeiro emprego foi como digitador de um sindicato. Eu acompanhei a história do movimento sindical. O sindicato que Vossa Excelência, que Vossa Senhoria dirige, é um sindicato que tem uma concepção na política diferente da concepção que nós tivemos na construção do sindicalismo. É importante fazer essa separação, e eu quero explicar isso, porque eu sei que alguns colegas que estão aqui, partidários do governo anterior, eles não se afetam muito com a questão sindical, porque eles têm uma oposição histórica a direitos de trabalhadores, a organização de trabalhadores na luta pelos seus direitos.
Então, talvez eles não saibam separar. Então, eu faço questão de aqui destacar. O vosso sindicato tem uma filiação com a força sindical e tem uma conjuntura e uma construção política histórica diferente à construção que teve, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores e ao novo sindicalismo, desde os anos 1980. Essa primeira separação é necessário ser feita. A segunda separação, porque eu vi muitas vezes, eu vejo nas redes de alguns colegas e na narrativa que os partidários do governo anterior, que tinham uma prática de proteger betes, bilionários e bancos, é por isso que eles celebraram tanto a medida provisória que rejeitaram no dia de ontem, porque era uma medida provisória não para criar imposto para pobre, porque esse governo está isentando brasileiros que recebem até R$5.000, a maioria dos trabalhadores brasileiros, de pagar imposto. Medida provisória de ontem tem que dar nome. Era medida provisória para taxar bancos, bilionários e betes. Eram esses. Que o governo anterior tinha uma familiaridade, uma aproximação. Porque a segunda separação que é necessário ser feita é sobre o Frei Chico. Eu queria saber em qual a página, a linha do inquérito da Polícia Federal que faz alguma alusão ao Frei Chico. Alguma referência a ele. O senhor já disse aqui, senhor Milton, qual era o papel que ele desempenhava no sindicato, que não era um papel de direção no sindicato. O segundo, eu vejo tratarem com ironia a denominação do Frei Chico. Eu vou explicar para vocês porque o nome dele é Frei Chico sem ser. É porque este é um militante político que é responsável por uma das maiores conquistas que o Brasil teve nesses 200 anos de história, a democracia. A democracia que tentaram derrubar em 8 de janeiro de 2023, com o ápice de um processo de tentativa de golpe de Estado. Era Frei Chico, porque durante a ditadura não podia se utilizar o nome, porque era perseguido. Porque durante a ditadura não se tinha direito a habeas corpus, porque durante a ditadura não tinha o direito constitucional ao silêncio. E alguns talvez não queiram o direito constitucional ao silêncio porque tem saudade de resolver as coisas no pau de arara. Nós conhecemos o caminho da ditadura e foi Ulisses Guimarães que nos disse: maldita todas as ditaduras, que leva os verdadeiros patriotas para o exílio e para o cemitério, como a ditadura que teve aqui no país fez. Então é importante dizer, porque o nome dele é Frei Chico, e é importante dizer, eu quero aqui desafiar, qual a relação, qual a citação, o inquérito que tem o nome de Frei Chico. O segundo é sobre números concretamente, senhor Milton. Esse gráfico aqui aponta o número de filiados do Sidinap no governo passado, porque a tese aqui é que o Sidinap, não é, senhor Milton, teria se beneficiado da presença em seu quadro de direção do irmão do presidente da República. Olha só o benefício aqui nos números. Pois bem, olha o benefício que alegam. Em 2019, governo anterior, houve um salto no número de filiados do Sidinap de menos 4% para 1%, mais de 2 mil filiados. 2020 para 2021, mais 52 mil filiados. 2021 para 2022, mais 73 mil filiados. 2022 a 2023, mais 77 mil filiados. Aí começa o governo de Lula, em 2023. 2023 para 2024, caiu 17 mil filiados. 2024 para 2025, caiu 41 mil filiados. Que danado de benefício é esse? Que quando o irmão do cara que é alegado aqui assume a presidência da República, o número de associados reduz. É uma história que não cabe em si. Só cabe uma coisa: tentar trazer para cá aqueles que investigaram. Hoje teve a operação da Polícia Federal, coordenada pela Controladoria Geral da União. Aquele Controlador Geral da União que esteve aqui na frente e que muitos aqui tentaram criminalizar. E que respondeu à altura, sobretudo quem se omitiu das fraudes do INSS. Entre outros, o Ministério da Justiça do governo passado e o titular da pasta. Quem coordenou a ação de hoje foi a CGU junto com a Polícia Federal, o CGU que esteve aqui na semana passada, que respondeu todas as perguntas.
O CGU, que desmontou e desbaratou a fraude e o esquema de corrupção que tinha no INSS. Porque a Polícia Federal e a CGU desse governo são, de fato, órgãos autônomos. Não tem nesse governo presidente da República dizendo para ministro da Justiça que vai demiti-lo do cargo se filho do presidente da República ou irmão do presidente da República estiver sendo investigado. Nesse governo não tem. Não tem nesse governo ministro da Justiça que se demita, dizendo que teve obstrução às suas investigações e à condução das investigações. Não tem nesse governo presidente da República para demitir superintendente da Polícia Federal, como foi feito no passado com a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Nesse governo não tem. Porque esse governo investigou, responsabiliza culpados e ressasse. Não fica esperando, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diz a poesia de Raul Seixas, que os aposentados não sejam ressarcidos como foi no passado. Tem mais de 3,5 milhões de aposentados que vão ser ressarcidos pelo governo. 2,7 milhões já aderiram. Tem sido essa a postura e o encaminhamento deste governo, e é esta a diferença. Nós queremos ir a fundo sem tergiversação. Me parece, e falo isso para concluir, senhor presidente, senhor relator, que às vezes eu fico pensando aqui, meu caríssimo companheiro Paulo Pimenta, que quer desviar o foco das investigações. Quer caminhar para... Às vezes fica me parecendo, meu caríssimo relator, que falam tanto do Frei Chico para não chegar no Américo Monte Júnior, para não chegar no Felipe Gomes, para não chegar no Anderson Cordeiro, para não chegar no Igor Delacrode, para não chegar no Luciano Fracaro, para não chegar no Fernando Cavalcante, para não chegar nos playboys de luxo que no governo anterior se encastelaram nos esquemas do INSS, fraudaram o INSS e roubaram, de fato, os aposentados. Concluo dizendo, presidente, reitero o que tenho dito em todas as sessões do CPMI. Esse esquema de corrupção não começou em nosso governo, mas esse esquema de corrupção está sendo desbaratado neste governo, porque este é um governo em que CGU, Polícia Federal e órgão de controles são respeitados e têm autonomia devida. Com a palavra o deputado Evair de Mello. Senhor presidente, senhor relator, senhor Milton Cavallo, me permite a brincadeira com o seu sobrenome, mas nunca vi um cavalo tão manso. O senhor não esboçou nenhuma reação, nem emocional. É uma brincadeira, não tem nenhuma ofensa. A frieza que o senhor está ouvindo o interrogatório, naturalmente, escandaliza cada vez mais o rolo que o senhor meteu nele. O senhor deu muita sorte, o senhor deu muito azar com a morte do Feio. Eu nunca vi a morte do Feio fazer tão mal para a pessoa. O senhor entrou num buraco sem fundo. Mas hoje, já que o senhor não vai responder, senhor presidente, eu vou seguir um outro roteiro, até para deixar registrado para os brasileiros mais humildes que nos escutam, do enquadramento e da responsabilidade que nós estamos aqui hoje. Ocupar essa CPI, eu falo isso para os brasileiros, principalmente para os capixabas, lá do meu querido Espírito Santo, para tratar de um tema que fere de morte os princípios mais basilares da nossa Constituição Federal. O direito dos aposentados e pensionistas, o dever de proteção social do Estado e a inviolabilidade da dignidade humana. A Carta Magna, nossa Constituição, em seu artigo 1º, inciso 3º, consagra a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. No seu artigo 6º, estabelece a previdência social como direito social. O artigo 9.4 impõe à Seguridade Social os princípios da universalidade da cobertura, da irredutibilidade dos benefícios e da solidariedade. Ora, se a Constituição protege de forma tão clara os aposentados, como admitir que entidades sindicais e associativas, a exemplo da CONTAG, do CONAFER, do SINDINAP, se associem a práticas espúrias que configuram um verdadeiro confisco indevido dos benefícios previdenciários? Isso não é apenas, senhor presidente e senhor relator, uma imoralidade. Isso é uma violação constitucional gravíssima que atinge os pilares do nosso Estado democrático de direito, caro doutor Bruno. Eu sempre digo, vai vendo, Brasil. O esquema montado com a participação de tais entidades
envolvendo ainda nomes como do irmão do presidente da República, o tal do Frei Chico, que deve ser frei e pregador na sinagoga do Satanás, que está lá em Apocalipse 2:3. E quem defende o Frei Chico aqui, talvez não saiba e não tenha estudado o que é tráfico de influência. A importância que tem um nome desse nas relações institucionais. Volto a dizer, Frei Chico, pregador da sinagoga do Satanás, dos falsos profetas lá do Apocalipse. Na esfera penal, trata-se da apropriação indébita, estelionato e associação criminosa prevista nos artigos 68, 171 e 288 do Código Penal. Na esfera administrativa, Sr. Milton, a violação ao princípio da moralidade, artigo 37 da nossa Constituição, que vincula, inclusive, entidades privadas que atuam em regime de colaboração ou representação de interesses coletivos. Na esfera civil, tais condutas configuram atos de improbidade administrativa, Lei 8.429/92, artigo 9º e 10º, quando praticadas em conluio com agentes públicos, resultando em enriquecimento ilícito e dano ao erário. Na esfera previdenciária, ofendem o artigo 201 da Constituição Federal e a própria Lei 823/91, que assegura a correta destinação dos recursos da Previdência Social. O Brasil precisa compreender que não se trata apenas da má gestão sindical. Trata-se de um ataque frontal ao Estado Social e de um crime contra a cidadania, Sr. Milton Cavallo. Esses personagens compõem um cenário que choca o país. O Brasil está chocado. O que deveria ser um sindicato em defesa tornou-se uma organização criminosa, travestida de legitimidade, senhor relator, como o senhor muito bem esclareceu nesse organograma do tráfico de influência que eles sempre usaram. Portanto, o que deveria ser um Sindicato Nacional dos Aposentados virou, senhor relator, o Sindicato Nacional dos Saqueadores. Sempre digo, vai vendo, Brasil. Quando dirigentes, advogados ou empresários se associam para montar esquemas que sugam o dinheiro dos aposentados, eles não apenas cometem crimes comuns, mas também violam o que há de mais sagrado, a confiança da sociedade no próprio sistema democrático. Como já ensinava Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, senhor relator, não há quem recorrer. Da mesma forma, eu digo, a pior traição é a traição daqueles que deveriam defender os trabalhadores e aposentados. Contra isso, só nos resta a coragem de denunciar, a força de cobrar, a fé na justiça verdadeira, na justiça dos homens e na justiça divina. Se aqueles que deveriam defender os mais frágeis são os primeiros a explorá-los, se os sindicatos que deveriam ser a porta da esperança se transformam em portas de entrada para a ladruagem, então o que se resta da ética pública? O que vemos é o esgoto da moralidade, é a degradação da ética transformada em prática cotidiana. O Brasil não pode aceitar que os idosos, aqueles que construíram esta nação com suor e sacrifício, sejam humilhados e reduzidos a meros números de esquemas de corrupção. Vai ver no Brasil. Mas não falemos apenas de leis, artigos e dispositivos, senhor relator. Falemos de gente. Falemos de milhões de brasileiros e brasileiras que passaram a vida no campo, lá no nosso Espírito Santo, na indústria por todo o Brasil, no comércio, nas nossas regiões metropolitanas, no serviço público, sustentando família, pagando os impostos, acreditando que um dia teriam o direito de descansar com dignidade. Mas a quadrilha operou. Essas pessoas não pedem privilégios, pedem apenas o que lhe é de direito, receber com segurança a aposentadoria que conquistaram com suor e lágrimas. E o que receberam? Receberam um golpe dos sindicatos, o confisco das associações, a mão invisível da corrupção enfiada no bolso de cada aposentado. E é isso que chamam de política sindical? É isso que chamam de defesa dos trabalhadores? Eu chamo isso de covardia, de roubo, de esgoto moral, senhor Milton. Não aceitaremos narrativas de vitimização. Não aceitaremos desculpas esfarrapadas. Não aceitaremos manobras jurídicas. O que exigimos é simples: verdade, justiça e punição exemplar. O Brasil não aguenta mais escândalos que terminam em pizza. Já não aguenta mais ver os poderosos escaparem enquanto o povo sofre. Vai vendo, Brasil.
Meus amigos e minhas amigas aposentados de todo o Brasil, sempre digo em especial do nosso Espírito Santo, não se calem, nós precisamos da manifestação de vocês. Não aceitem que transformem a sua melhor idade em moeda de troca. Não aceitem que os corruptos bebam o sangue do seu trabalho. Hoje, eu digo em alto e bom som, o roubo dos aposentados será lembrado como uma das maiores vergonhas da República, senhor relator. Mas também será lembrado como um momento em que o povo se levantou, em que a indignação virou força e que a justiça venceu a covardia. Aos que tramaram contra os idosos, deixo um recado. Vocês não escaparão. A lei os alcançará. A história os julgará. E o povo os condenará pela eternidade. E aos aposentados, deixo uma promessa. Com certeza corroborada aqui pelo nosso presidente e pelo nosso relator. Nós não vamos descansar enquanto cada centavo não for devolvido. Enquanto cada responsável não for punido. Enquanto a dignidade não for restaurada. Porque tocar nos aposentados, senhor Milton, é tocar na alma do brasileiro, que levanta cedo, trabalha e produz. De um povo honrado de valores, um povo cristão, um povo de família. A alma do Brasil não se vende, não se corrompe e não se entrega. Por isso que eu sempre digo, vai venda, Brasil. Para deixar nenhum tipo de dúvida, coloque o meu primeiro vídeo, por favor. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória para combater fraudes em benefícios do INSS. Combater fraudes em benefícios do INSS. A MP pretende tornar mais eficiente a análise de benefícios com indícios de irregularidade e a revisão dos benefícios por incapacidade. Em fevereiro de... Que não fique dúvida da coragem de Jair Bolsonaro de enfrentar esse tema. Mas eles queriam voltar para a cena do crime. Por favor, o próximo vídeo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Por favor, repete o vídeo. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Vai vendo, Brasil. Muito obrigado, deputado. Com a palavra o senador Eduardo Girão. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Quero, mais uma vez, cumprimentar o nosso relator também, deputado Alfredo Gaspar. Eu cumprimento o senhor Milton, o senhor Bruno, o senhor Paulo, que estão aqui nesta comissão, mas confesso que estou frustrado. Extremamente frustrado, eu acho que como milhares de brasileiros estão nesse momento, vendo algo que não esperavam. Silêncio, está se repetindo, presidente. Está se repetindo. Onde é que nós vamos parar? A próxima vai ser também assim? STF vai dar uma medida para ficar em silêncio, para não vir? Qual é a próxima? Ou será que era mais digno tomar uma medida, já que mandam e desmandam no Brasil, de acabar com a CPMI? Muitos aqui iam bater palma. Muitos iriam bater palma. Acabar com a CPMI numa decisão monocrática. Sabe por que muitos iam bater palma, presidente? Porque dizem que querem buscar os verdadeiros culpados, mas na hora de votar, hoje foi mais um dia, na hora de votar, quebra de sigilo, de gente poderosa, que recebeu 3 milhões de reais, não vinha me dizer, ah, mas é advogado, como é que você sabe que foi de serviço? 3 milhões de reais? Um funcionário do Senado Federal? De uma empresa investigada? Aí você, essas histórias cabeludas, você tem o filho do ministro da Justiça do Brasil
filho de Lewandowski, estava advogando por uma dessas empresas investigadas. É muita coincidência tudo isso. Aí nós vemos o irmão do Lula como vice-presidente desse senhor que aqui está. Que eu não vou fazer pergunta para não perder tempo. Não vou perder meu tempo para fazer pergunta. Trabalhamos, sabe quanto, senhor Milton Carvalho? Quantos dias nossa equipe trabalhou? Desde o dia que seu nome foi anunciado. Varando madrugadas para fazer perguntas. Olha, eu acredito na boa fé das pessoas. A gente não pode fazer pré-julgamento. Mas, a partir do momento que o seu advogado disse aqui, com todo respeito, estava preparado para responder, mas chegou essa coisa hoje aqui, outra coincidência, essa operação no dia do depoimento. Por que não foi na semana passada, há um ano? Por que não foi há um mês atrás? Por que não é segunda-feira, é hoje? Estão brincando com a nossa cara? Porque ninguém é trouxa aqui. É o álibi perfeito. Me desculpa, eu não consigo acreditar. E olha que eu acredito na boa-fé das pessoas. Eu não consigo acreditar que o senhor ia falar alguma coisa hoje aqui. Me pareceu até um álibi perfeito. Não vou falar, estou abalado psicologicamente. O fato é que o vice-presidente, o diretor político, porque ele respondeu a um colega deputado agora há pouco, o único deputado que teve uma resposta dele, pelo que eu pude acompanhar, deputado da base do governo Lula, líder. Por que o senhor não respondeu a nenhum outro? Por que o senhor respondeu só a um do governo Lula? É outra coincidência. Será que é porque o senhor foi filiado ao PT? Será que é porque o senhor tem um histórico na esquerda? Nada contra. Mas tem um histórico, tem lado nessa história. Filiado ao PDT, ao PCdoB. E o Frei Chico está lá. E está aqui o gráfico. Não adianta querer mostrar outros de desfiliação que houve, porque a desfiliação foi justamente a contestação. Porque começou a se contestar. Organismos mostrando de controle. E aí foi diminuindo filiados no governo Lula. Mas tem outra coincidência. A partir do momento que o Frei Chico entra em 2021, no Sindinap, e aí em 2023 tem aqui um acréscimo para 2022, sobe de 41 milhões para 80, mas o estouro vem quando Lula assume. 2023 foi para 149 milhões, pula de 80 para 149. E depois vai mais para 152 milhões. É o Frei Chico agindo politicamente? É a pergunta, tantas perguntas. Quanto é que ele recebia do Sindinap? Esse dinheiro não é seu não, senhor Milton. Esse dinheiro é dessas pessoas que estão angustiadas. As pessoas mais pobres desse país, que o governo que o senhor defende, fez um acordo junto com o STF, junto com o AGU, e tem a coragem de fazer propaganda política no Olerite. Olha a propaganda política no meio da tragédia humanitária. INSS,